ludopatia, o vício em jogos de azar, é o tema do programa de hoje. Meu entrevistado é o médico psiquiatra André Botelho. Doutor André, muito obrigado por participar do Cidadania. E eu vou começar pela pergunta mais básica, que para mim é fundamental para a gente abrir esse programa. Vamos explicar o que é a ludopatia e como a gente pode perceber quais são os sintomas mesmo de uma pessoa que está entrando nesse vício. Obrigado, né, pelo chamado, por estarem aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre algo que está acometendo tão fortemente toda a população, com danos às vezes irreparáveis e difíceis, né? A ludopatia, que já foi classificada dentro do nosso CID e do DSM, que seja o nosso Código Internacional de Doenças, é classificado como transtorno do jogo patológico, onde a gente, na verdade, vai classificar o jogar que se torna uma doença quando por mais de 12 meses a gente começa a apresentar alguns sintomas que abrangem vários nichos, né, do campo, tanto psíquico quanto social, emocional, afetivo, laboral. Então, ou seja, a partir do momento em que um jogo se torna um prejuízo de forma consistente, recorrente e com danos significativos à vida do indivíduo, é que a gente pode daí chamá-lo de um jogo patológico ou transtorno do jogo patológico. Para quem está em casa entender melhor qual é o comportamento. Não, a pessoa em si às vezes não percebe, mas uma esposa perceber no marido ou um pai perceber no filho adolescente, quais são os comportamentos que a gente tem que ficar atento? O primeiro é o tempo em que é desprendido para o jogo, em que há o jogo em detrimento de. Então, por exemplo, quando eu passo para o jogo acontecer, deixar de ir para o trabalho, deixar de dar atenção para a família, o jogo se torna o grande fundamento da vida daquele indivíduo, ele se torna uma prerrogativa, é a parte principal da vida dele. Mas um dos principais em relação aos jogos de azar são os gastos econômicos. Quanto mais tempo ou quanto mais dinheiro eu preciso, e eu vou precisando cada vez mais de quantias maiores, essas quantias vão aumentando e eu vou pedindo empréstimos e eu vou me endividando, isso é um dos grandes sinais de que a gente está caminhando para um transtorno de jogo patológico. Doutor, a gente percebe que teve um aumento muito grande depois que houve a liberação dos jogos de aposta online, tipo as bets, entre outros, bem famosos, bem populares. É isso mesmo, pela sua percepção, porque você atende as pessoas no seu consultório como médico psiquiatra. O senhor percebe isso no seu dia a dia também? Com certeza. Eu acho que desde que quando a gente começa a liberar um pouco mais, o que acontece? O acesso vai sendo facilitado, né? Antigamente, então, os jogos eles tinham um acesso um pouco mais difícil, né? Então, claro, o jogar ele é inerente do ser humano, né? A gente tem ali circuitários cerebrais, né? Um campo do cérebro que ele está apto a isso. Mas cada vez mais, quanto mais acesso você tem e maior disponibilidade, isso facilita. Porque então o jogo vai se tornando inclusive mais rápido. Acho que uma das questões que vão acontecendo é que esses jogos, quando você libera tanto para os gastos, né, para o acesso financeiro a eles, mas a velocidade em que você ganha e que você perde. Quanto mais rápido, né, você acaba perdendo ali no jogo, mais rapidamente você retorna aquele jogo, mais você investe naquilo ali, né, o pagamento vai sendo cada vez mais facilitado. Então, de fato, dá para notar um aumento significativo nos últimos anos, né? Talvez nos últimos meses, assim, até explodiu um pouco mais, né? No último semestre. Como é que as pessoas chegam no consultório? Sim. Vamos dizer assim, o grande desencadeante normalmente é a família. É a família quem traz. Difícil eu ver assim um paciente com um jogo patológico que ele chega e me diz assim, olha, eu estou com um problema com os jogos. A família vem normalmente porque esse paciente está com dívidas, contratos com agiotas, né, pedindo empréstimos impagáveis, em deterioro do patrimônio, né, em comportamento assim, quase que um comportamento pródigo, porque vai colocando em risco, de fato, todos os ganhos daquela família. Começam a ter comportamentos estranhos em casa, adolescentes, por exemplo, de roubar dinheiro dos pais, né, de tentar um ganho externo para conseguir pagar cada vez mais o ciclo vicioso. Então ele chega nesse contexto familiar, muito preocupado, às vezes já surpreendido com todas as perdas, né? Então, às vezes jovens, como eu já tive casos de os pais descobrirem depois de um ano que não estão mais frequentando as aulas da faculdade, por exemplo, em detrimento do jogo, né? Porque ele vai paralisando a vida do indivíduo, né?
Assim como nos adultos, né? Quando chegam também já porque não tem mais um bom convívio social em casa, há momentos de separação entre alguns casais por conta também disso. Então, às vezes, ali um casal que planeja todo um futuro, né, juntos, um ganho, né, planeja a sua vida, a sua história, e quando vê aquele comportamento se agarra e vai deteriorando todo aquele patrimônio, aqueles sonhos ali. Então, basicamente, quando eles chegam, é a família em desespero, às vezes, normalmente pedindo internação, né, pedem que, como uma forma de tirar aquela pessoa daquele ciclo vicioso, daquele ciclo social tão grave, né? É porque uma coisa que tem que ficar bem clara, afeta a pessoa, mas afeta também toda a família, todo mundo que está ali ao redor dela, inclusive com grandes perdas patrimoniais, né? Então, assim, coloca em risco, né, não só a saúde mental, mas a saúde financeira da família. Isso. O índice, inclusive, de tentativas de suicídio em pacientes que sofrem com o jogo patológico, principalmente no momento das perdas significativas, é altíssimo. Essas pessoas acabam ficando muito vulneráveis a pensar que a vida não tem mais jeito, de que elas não têm saída, né? Que em relação aos gastos se tornou impagável essa dívida, que elas estão distantes da estrutura familiar, da estrutura laboral, às vezes acabam perdendo o emprego também. Então, esse acúmulo de frustrações muito graves levam também essas pessoas a riscos significativos, né? Existe um recorte de gênero, um recorte de classe social? Por exemplo, uma ideia que são os homens que são mais propensos, ou até determinada idade, ou de determinada classe social. Existe esse recorte? Os extremos, tanto idosos quanto os jovens e adultos jovens, parecem ter um risco maior, né? São populações mais vulneráveis. Eu acho que acompanha um pouco. Nos jovens, de fato, a imposição tecnológica, né? Então, não é mais a exceção você ter acesso, né? Então, inclusive a nível social, como a tecnologia tem atingido cada vez mais áreas, né? Isso vem acompanhado da presença dos jogos, né, de azar que estão ali. Mas os jovens, por essa inerência cultural, né? O jovem vai jogar, né? Mas o idoso, pela solidão, pela falta, às vezes, de um suporte social, de uma rede de apoio, ele acaba sendo um alvo fácil, né, desses acessos, né, e o joguinho se torna aquela companhia agradável daquele dia a dia tão ocioso, sem nada. Então, são duas populações muito vulneráveis. Em relação a gênero, o sexo masculino parece ter uma predileção maior para o transtorno do jogo patológico. A gente pode tentar explicar isso através de questões mais genéticas, das vias da neurocircuitária cerebral e como também o homem está vinculado a esses comportamentos de risco, mas também a mulher, ela também tem muito acesso e, enfim, também acaba se tornando um risco, mas prevalece ali em homens um pouco a mais. A gente falou de jovens, né, homens em especial, pessoas idosas também, meio que para compensar determinadas carências e abandonos. E as crianças que têm um acesso tão facilitado, por exemplo, a aparelhos de telefone celular, a tablet, e com jogos como, por exemplo, a gente vou nem falar em bet, mas o próprio jogo do Tigrinho, que é tão difundido aí, elas também estão em risco, né? Com certeza. E para as crianças, o jogo ele tem atrativos impressionantes, né? Acho que é um cuidado que os pais têm que ter, porque a oferta de telas como um subsídio de tranquilidade para as crianças, né? Então, eu vejo que as crianças, cada vez mais cedo, elas são estimuladas ao uso da tela pela galinha pintadinha, né? A musiquinha que toca ali, é uma forma, às vezes, de acalmar aquela criança, porque a estrutura visual, as acomodações visuais, né? A luz, a cor, os sons, todos os estímulos, eles têm uma função de prender, né? Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, mas a criança se torna um alvo muito fácil. O que vai impressionando é que a gente vai vendo um aumento de número de crianças vinculadas aos jogos de azar também pelo acesso financeiro que elas vão tendo, né? Ficou mais fácil você anexar um cartão de crédito para o teu filho dentro de um jogo, né? Então, mas o que eu vejo é que as crianças, talvez os pais possam ter uma tentativa de um controle maior, desde que elas consigam, né, bloquear esses cartões ou botar um limite para eles, né, o que vai... Sim, mas realmente é um atrativo significativo para as crianças, né?
Existe uma diferença, a gente está falando muito do vício em jogos online, né? Seja por tablet, seja pelo celular ou até mesmo pelo computador, mas a ludopatia, esse vício, ele já existia antes, né? Com os antigos bingos, né? Máquina de caça-níquel e tudo mais. Existe uma diferença ou o mecanismo no cérebro do vício é o mesmo? Exato. Eles, na verdade, se a gente for entrando dentro do campo cerebral, o vício ele é o mesmo, ele é uma dependência comportamental, que é tão parecido quanto, se a gente fosse pensar assim, na dependência química, as circuitárias dos vínculos de recompensa, de dependência, do pragmatismo, da tua tentativa de erro, tudo isso fica acionado no cérebro na mesma circuitária, que a gente vai chamar ali de sistema de recompensa, né? Onde você, na aposta, é exatamente isso. O jogo ele é inerente dos seres humanos, né? A gente está ali porque, inclusive, ele tem um benefício, se a gente for pensar, porque ele nos ajuda dentro do jogo, tanto na atividade lúdica, mas também a você entender riscos, né? Então, ele está o tempo inteiro ali estimulando isso. Quando você vai perdendo o controle e ele vai entrando num comportamento repetitivo, aonde o ganho comportamental, aonde esse boom que tem ali de dopamina, nessas regiões da via de recompensa, são estímulos tão significativos, o cérebro passa a entrar nesse estado dessa dependência. O comportamento, na verdade, independente do tipo de jogo, ele é aquele estímulo externo que vai, então, gerar um estímulo lá no cérebro, provocando esse alívio, esse prazer, né, que o jogo dá, essa tensão e alívio, que é o campo que ele coloca, porque nem sempre é prazeroso quando se perde, mas quando se perde, em seguida vem um grito de esperança interno de não, agora eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu preciso dar conta, né? E aí você vai entrando num ciclo vicioso. Então não há tanta diferença, mas de fato os jogos por via do telefone, do tablet, eles têm, como eu disse, estruturas assim visuais, sonoras, muito mais atrativas, né? E que vão cada vez mais grudando a gente ali, né? Como é que é o tratamento? Como a gente consegue curar uma pessoa que está vivendo dentro dessa situação, que está viciada em jogos? A gente está falando de uma pessoa que, por conta do jogo, né, e de colocar esse jogo como a prerrogativa da vida, ela também vai perdendo muito da consciência de si. Ela vai perdendo a autoobservação, ela vai perdendo a capacidade de se amar, né, o amor próprio, o autocuidado, ela vai se isolando da família, dos colegas, do trabalho, né, ela vai entrando em vários acúmulos de perdas e não é incomum, e na verdade é uma das regras, a gente apresentar algumas comorbidades, transtornos de ansiedade, transtornos de adaptação e ajustamento, transtornos depressivos importantes que se associam, né? Então o tratamento ele parte por tratar também a comorbidade, mas dentro do jogo patológico, o primeiro é a isenção do jogo. A gente precisa afastar essa pessoa ao máximo que conseguir de dentro do jogo, né, da condição do jogar, né? Afastar dos riscos que já foram levantados socialmente, então, às vezes, pagar as dívidas e tentar reaver tudo isso, porque a pessoa coloca-se, né, num risco até outros riscos, né, que a gente sabe, né, quando você vai pedindo empréstimos e enfim. Então, tratar a comorbidade e no jogo patológico o principal, a abstinência do jogo, o afastamento dessa rede, mas aliar com certeza a mudanças de estilo de vida, a uma rede social muito consciente, o que é o mais difícil, uma família também que trabalhe por tirar essas acomodações, né, que vão se colocando ali em relação ao jogo, para que a pessoa consiga sair desse movimento feroz que é o vício, né? Para ficar então claro para quem está em casa, é como a pessoa que é viciada em álcool. Ela não pode tocar no álcool, a pessoa viciada em jogo não pode jogar. Não vai poder jogar, exatamente. Até que ela possa recuperar muito mais, né, de si mesma, conseguir, tratando essas comorbidades, às vezes entender o jogo e o lugar dele, mas até que se chegue nesse ponto, é muito importante não jogar, né, a abstinência de fato. Doutor, você falou um pouquinho do papel da família, vamos reforçar, além do tratamento adequado com profissionais, óbvio, profissionais médicos e psicólogos também, a família pode ajudar como?
A família vai trabalhar em cima dessas acomodações, né? Apoiando, estando próximos, assim, evitando, né, que a pessoa esteja vulnerável ou em risco, né, com relação ao jogo, mas compreendendo também essas comorbidades, né? Aquilo que levou essa pessoa até o jogo patológico, né? Nos idosos, o que eu noto é que o papel da família é muito importante na hora de reestruturar essa rotina. Essa rotina, como eu falei, vazia, afastada, né? E na criança é como enriquecer esse ambiente, né? Então, essa família também tem que pensar em como o que ela vai dar em troca, né? Já que ela estava ali nesse vício que ela atingiu, ainda mais uma criança que ela é vulnerável àquilo que a gente dá como família, né? Eu que forneci o celular, isso não é motivo de culpa, né? Porque culturalmente a gente está vulnerável a isso, mas o que eu dou em troca? Né, para essa criança, de suporte social, de atividades, né, durante o dia a dia, além de, como você citou, um tratamento especializado que é fundamental e multidisciplinar, né, jamais individual. Então, hoje para o jogo, assim como para toda dependência comportamental, além do tratamento psiquiátrico, farmacológico, quanto psicoterapêutico, né, psicoterapia, os grupos de apoio são fundamentais, né? Grupos de pessoas que sofrem com o mesmo transtorno, que passam também pelas mesmas questões de dependência, são grupos que reforçam, que dão apoio, onde você consegue ali um novo horizonte, assim, né? Esses exemplos de quem já conseguiu parar, qual foi o caminho tomado, né? Qual foram as estratégias adotadas para aquele grupo social em específico, por exemplo, né? Seriam grupos equivalentes, por exemplo, ao Alcoólicos Anônimos, né? Para quem está em casa entender. A gente já tem uma disseminação maior disso no Brasil? Eu sinto que ainda tem pouco, né? São grupos mais restritos, mas existem alguns grupos específicos que já fazem. Além disso, terapeutas que trabalham com terapias de grupo voltadas para dependências comportamentais também são lugares onde esses grupos vão se formar, ainda mais com um profissional especializado conduzindo, né? Claro que não se torna um grupo social de apoio, mas é também uma forma de se unir a pessoas com as mesmas questões, né? Doutor André, são cerca de 3 milhões de brasileiros passando por essa situação hoje, né? O número aumentou exponencialmente. É um problema de saúde pública já, e a gente não pode deixar de falar também do papel do Estado, né? Na sua visão, o que o Estado pode fazer para a gente reduzir esses números e até resolver essa situação da melhor maneira possível? A gente nunca vai conseguir acabar com o vício 100%, mas a gente pode acolher de uma maneira mais adequada a população que está vivendo isso e as famílias. Acho que do Estado, a implementação, assim, de algumas políticas voltadas para esse cuidado em específico, a construção desses grupos de apoio, mas também da regularização desses jogos e de como eles se inserem na sociedade. Eu acho que poder olhar para isso de uma forma um pouco mais pragmática, ampliando, como a gente está fazendo aqui, de poder falar sobre isso, né, num ponto como esse, é também levantar essa questão do ponto de vista social, já que é, como a gente falou, uma patologia que tem um dos seus maiores maestros as questões sociais, né? É onde ele vai entrar em autodestruição. Então, essas implementações de algumas restrições, eu acho que elas são fundamentais. A gente hoje ainda tem várias restrições de algumas drogas ilícitas exatamente pelo tipo de dependência química que elas fornecem. Mas as dependências comportamentais, o que me parece é que às vezes elas passam desapercebidas por serem comportamentos, como eu te disse, assim, o jogar, ele é inerente, né, ao ser humano, a gente sempre teve aí. E como que a gente vai lidar com isso agora? Porque esse jogar que já tinha traços patológicos lá atrás, agora ele já está trazendo uma repercussão bem significativa, né? Essa regulamentação que até ela continua sempre, porque esse tema sempre pode evoluir, ela continua sempre sendo discutida aqui no Congresso Nacional. A gente vendo essa situação, principalmente nesse momento a gente está passando aqui pela CPI das bets, né? E ela tem exposto vários casos de pessoas que perderam tudo por causa do vício em jogos. Então, assim, esse ponto que você falou, doutor, da regulamentação é muito importante, a gente não pode deixar de discutir. Mesmo já tendo lei aprovada, a gente sempre pode melhorar a lei. Vou lhe perguntar agora, especificamente, para quem está em casa assistindo a gente e está convivendo com alguém, né, passando por essa situação, ou se percebe também. O que é que o senhor diria agora, doutor?
que para quem está em casa, eu acho que é observar que o jogo ele pode ser sim uma estratégia prazerosa, um momento de lazer, um momento bom, onde eu posso aproveitar, mas que se aquilo ali passa a ser o domínio da vida daquele indivíduo, se eu estou notando mudanças comportamentais no meu filho, se ele passa a ficar mais agressivo, se ele não me permite de forma alguma que ele pare de jogar no celular, se ele começou a ter comportamentos estranhos dentro de casa, é procurar imediatamente ajuda. A questão do jogo, das dependências comportamentais, é quanto mais cedo você começar um tratamento, inclusive dessa comorbidade, né? É difícil a gente saber, será que é a depressão que vulnerabilizou aquele paciente a ficar viciado, né, num jogo, por exemplo, porque aquele jogo trazia uma forma ali de resolver parcialmente aqueles sintomas? Então, ficar atento às questões de saúde mental dentro de casa, né, desses sinais que a pessoa vai apresentando de mudanças no comportamento e levar para ajuda especializada o mais rápido possível, né? A rede pública, a gente sabe que a psiquiatria é muito forte na iniciativa privada. Isso. A rede pública brasileira, o SUS, ele está preparado para receber esses casos que já são mais recentes e mais complexos? O SUS tem hoje uma abertura interessante para o cuidado em saúde mental, apesar de ainda ser realmente muito restrito e com algumas dificuldades de acesso, né? A gente tem os CAPs, tem o CAPs infantil, onde tem profissionais sempre muito bem capacitados, né? São excelentes profissionais, mas entendo ainda que a demanda e a quantidade de acessos, né, de órgãos disponíveis é ainda pequena para o tamanho da população. Eu vejo muito por Brasília ainda, né, a quantidade que a gente tem de CAPs infantil, de CAPs AD, né, álcool e drogas, ou de CAPs adulto ainda é pequena, né? E aí como é que esse cidadão chega, né, até o tratamento psiquiátrico? Às vezes é um pouco mais difícil, porque se eu for fazer uma triagem, onde será que entra a dependência comportamental nisso? Né? Porque se passa à frente outros transtornos, né? Eu vou falar de uma esquizofrenia, de um paciente com um retardo grave, né? Um transtorno de espectro autista grave também, que precisa de muito suporte social, uma depressão severa. Então, acaba que esses transtornos eles passam muito à frente, o que eu noto ainda, né? Então, um ampliar das redes do acesso à saúde mental, acho que já está mais do que na hora da gente falar disso dentro do SUS. Não só isso, o nosso arsenal terapêutico ainda muito restrito, né, com medicações que as possibilidades que a gente tem prescritivas ainda são muito pequenas, né? Doutor, algum ponto que seja importante a gente destacar antes de encerrar essa entrevista? Porque a gente falou muito, com certeza está ajudando muita gente que está em casa, que está passando por isso ou que conhece alguém que está passando por isso, mas às vezes a gente deixou escapar alguma coisa. O que a gente deixou de falar que seria importante a gente ressaltar agora, antes de encerrar? Que a ludopatia, a gente teria que ampliar um pouquinho, não só para o celular, o tablet e tudo, até porque nem é só na tecnologia, mas que nesses inícios, né, da patologia, quando ela começa, se a gente fosse pensar em classificações, seriam por um período de 1 ano. Então, a gente talvez tenha que tentar um equilíbrio entre não tornar um alarde, para que a gente também não olhe para aquilo que é um comportamento normal e torne ele patológico. Senão a gente também vai para o embate contra a cultura, né? No movimento da cultura, é natural que a gente, como eu disse, jogue, que a gente tenha acessos, que o jovem possa utilizar. Então, por exemplo, a proibição, né, completa. Achei muito correto a gente poder proibir os jovens de usarem o aparelho celular durante as suas aulas. Eu achei que isso foi fundamental, né, inclusive. Mas proibir 100% também dentro de casa não vai ser uma estratégia saudável, porque eles vão conseguir outras formas, se não conseguir, vão entrar em isolamento, né, da parte social. E dos idosos, que eu acho que é uma população que a gente que tende a esse esquecimento de fato, né? Olhar para esse idoso que está na nossa casa e pensar em como fornecer para ele uma rede de suporte, né? Uma estratégia ali de vida, de hábitos mais saudáveis, né? Doutor André Botelho, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço o convite. E muito obrigado a você que acompanhou este Cidadania. Tanto este programa quanto todos os que são feitos pela TV Senado estão disponíveis no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania.
O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Que para ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. A gente tem na nossa história a presença de franceses, de espanhóis, de portugueses. Aqui nas aldeias é muito bom para se viver, é sempre fortalecendo a cultura também. Por exemplo, a fala, né? A língua guarani, aqui na aldeia a gente permanece. Nós temos aqui os quilombos, nós temos aqui os indígenas, nós temos aqui o caiçara, nós temos aqui o caboclo no Alto Ribeira, no Alto Vale, né? E os japoneses que vieram para cá, os alemães, os italianos, criou uma identidade assim que é muito rica. Onde eu nasci é tudo de japonês só, né? Agora chegar aqui, o pessoal no carnaval, baile de lá, baile de cá. Então, era bem diferente. Essa região aqui, nós temos uma colônia mais integrada do Brasil. Ela é mais integrada do Brasil. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica.
Olá, bom dia. Terça-feira, 17 de junho. O Senado Notícias está no ar. O Congresso tem reunião hoje, a partir do meio-dia, para analisar vetos presidenciais, projetos de lei e o requerimento para a criação da CPMI do INSS. Vamos saber os detalhes com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, André, bom dia para você, bom dia a todos. Então, André, eu estou aqui no plenário da Câmara, né, onde, a partir do meio-dia, senadores e deputados vão analisar os vetos, vão avaliar os vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso. Ao todo, são cerca de 64 vetos, alguns deles esperam apreciação desde 2022 e a maioria já está trancando a pauta. Entre os vetos está o veto integral ao projeto que adia por 4 anos o pagamento de dívidas rurais de agricultores prejudicados por secas ou inundações. E também o veto à lei que muda as regras de produção e comercialização de agrotóxicos. Senadores e deputados também deverão analisar o veto ao projeto que concede pensão mensal às vítimas do Zika vírus. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, já adiantou que o presidente Lula autorizou a base do governo a derrubar o veto. Se isso acontecer, fica valendo a pensão mensal de cerca de R$ 7.700 a pessoas que nasceram com deficiência por causa do Zika vírus durante a gestação. Além dos vetos, também estão na pauta 4 projetos. Um deles é para prever a validade, é um projeto de lei do Congresso, ele prevê a validade permanente para projetos do governo que reduzem o imposto de renda de pessoas físicas. E um outro projeto, que é um projeto de resolução, ele aprimora o rito de indicação de emendas parlamentares ao orçamento. E como você disse aí, André, a expectativa é de que nessa sessão também seja lido o requerimento para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as fraudes em descontos indevidos no pagamento de aposentados do INSS. Como a gente já disse aí, a sessão deve começar ao meio-dia. E lembrando, André, que aqui no plenário da Câmara, ontem à noite, foi aprovado um projeto por 346 votos a 16, um projeto de decreto legislativo que derruba o decreto do governo que aumentou o IOF. Essa aprovação do pedido de urgência significa que o projeto de decreto legislativo poderá vir direto para o plenário sem passar por comissões. É isso, André, voltamos com você aí. Ok, muito obrigado, Dinalva. O aumento do número de deputados federais está na pauta do plenário do Senado hoje. O Congresso Nacional tem até o dia 30 de junho para decidir qual vai ser o novo número de parlamentares. O projeto aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, por causa do crescimento populacional de alguns estados. A necessidade de rever a distribuição das vagas veio por decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2023. O STF acatou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como determina a Constituição. O texto constitucional diz: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Estabelece ainda que nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 representantes e que o estado mais populoso, que hoje é São Paulo, deve ter no máximo 70 cadeiras. O STF deu prazo até 30 de junho para o Congresso aprovar a redistribuição de vagas de acordo com o censo de 2022, ou a mudança seria feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa atualização não acontecia desde 1994. Pelo texto, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais.
Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, 2 deputados. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão mais 1 deputado cada. Se aprovada também pelo Senado, a mudança começa a valer já nas eleições do ano que vem, ou seja, para a legislatura que se inicia em 2027. A decisão do STF previa a manutenção do número de 513 deputados federais. 14 vagas seriam redistribuídas com base na Lei Complementar de 1993 e 7 estados perderiam vagas. Mas a proposta aprovada pela Câmara aumentou o número de deputados e, com isso, não precisou alterar as bancadas dos estados que perderiam essas vagas. O texto determina que nenhuma unidade da federação terá a representação novamente modificada até a realização do próximo censo populacional. No Brasil, eles ocorrem a cada 10 anos. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho. E a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho. Então, a minha vontade, e eu estou externando isso agora para todos vocês que estão aqui, e falo isso com os senadores, é nós deliberarmos o projeto que foi votado pela Câmara. Outro projeto na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos prevê vantagens para quem pagar financiamentos em dia. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Isso mesmo, esse é um projeto importante na Comissão de Assuntos Econômicos. Ao meu lado está aqui o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que vai conversar sobre esse e outros assuntos comigo. Mas o assunto mais importante do dia hoje aqui no Senado, sem dúvida nenhuma, é a sessão do Congresso Nacional, marcada para o meio-dia, onde serão votados vetos presidenciais, alguns projetos de lei e de resolução, e também pode ser lido o requerimento de criação da CPMI do INSS. Líder, vamos começar falando sobre a questão dos vetos presidenciais. Houve várias conversas, parece que um veto que o governo já aceita que seja derrubado, que é a questão dos portadores de Zika vírus, mas avançou-se em relação a outros vetos também? Olha, na verdade, primeiro, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Senado, bom dia a você. Na verdade, quem cuida da questão de vetos é o nosso líder no Congresso, que é Randolph, mas a conversa que eu tive com ele ontem à noite, esse veto da Zika, realmente acabou havendo uma concordância do governo em retirar o veto, ou seja, o veto será derrotado. Alguns vetos que eram controversos foram adiados para uma próxima sessão do Congresso, que é o que pode acontecer talvez antes do recesso, acho difícil, mas logo depois do recesso. Então, eu diria que a sessão está mais ou menos tranquila. Tem a leitura do pedido de instalação da CPMI, eu creio que ele será lido e as lideranças vão indicar seus nomes e ir para a discussão. Eu espero que não se transforme em palanque eleitoral. Eu acho que o crime cometido é muito grave, de surrupiar intencionalmente as pessoas, coitadas, que já ganham pouco, que já estão numa idade avançada, que dependem desse dinheiro. E, na minha opinião, também está muito identificado e é possível separar o joio do trigo. Existem entidades históricas, com mais de 50, 60 anos, que têm os seus afiliados, que pagam, tanto que, por exemplo, a CONTAG foi a que teve a menor taxa de reclamação, e mesmo em relação a alguns que disseram que não assinaram, pela conversa que eu tive com a direção da CONTAG, eles têm, não se trata aqui de ir para uma disputa com o associado, mas eles têm, vamos dizer, a ficha e a autorização. 3 estão na frente e você vai ver desde quando, agora saiu um depoimento recente de uma senhora que, sei lá, há 4, 5 anos estava sendo descontada. Então, essa é uma malandragem hedionda, na minha opinião, porque realmente você se aproveitar, não é nem da boa-fé, porque a pessoa sequer é consultada. Eles simplesmente entram no sistema, provavelmente a conluio com funcionários do INSS ou do Dataprev, não sei, não vou acusar ninguém, mas é óbvio que há um crescimento exponencial praticamente da noite para o dia do número de associados, o que não acontece com as verdadeiras associações de aposentados. Então, eu acho que
essa CPMI, eu pessoalmente sempre perguntar, você gosta? Não, não gosto. Porque eu acho que você gasta muita energia em algo que já foi investigado. A Polícia Federal, a CGU, já investigou, já teve bens sequestrados exatamente para garantir o pagamento, já tem pessoas que estão como indiciadas. Eu não sei muito bem o que a CPMI vai esclarecer, mas, de qualquer forma, nós não temos medo, apesar de eu dizer, o Brasil tinha que gastar suas energias naquilo que é fundamental para o país, de melhorar nossa economia, de melhorar nossa situação social e ambiental. A gente está com a COP30 esse ano aqui, ou seja, o Brasil é foco, nós estamos no comando do Mercosul, estamos no comando dos BRICS, e a gente fica jogando uma coisa meio pessimista na sociedade. Mas, se tiver que ser, nós vamos levar os nossos e deixar a discussão acontecer. Agora, provavelmente, a instalação da comissão só depois do recesso parlamentar, né? Porque a comissão, pelo requerimento, tem 180 dias para funcionar. E aí, agora já está à beira do momento de finalizar o primeiro semestre. Então, eu sinto que muita gente que estava muito empolgada no começo com a CPMI já arrefeceu um pouco. Por quê? Porque, à medida que passa o tempo, as coisas vão ficando absolutamente claras em função da investigação. E se já está tudo evidenciado, qual é o papel de uma CPMI? Mas vamos aguardar, será feita a leitura, como você disse, não vai acontecer agora, pode vir a acontecer depois, como ela pode ser lida e depois não haver mais, como eu lhe disse, essa empolgação para instalar. Agora, senador, líder do governo aqui no Senado Federal, há um outro assunto também assim, muito importante aqui na pauta do plenário já, que é aquele projeto de lei que aumenta o número de deputados. Aumentou a população, há uma regra para que aumente também o número de bancadas de alguns estados, mas veio um projeto da Câmara aumentando no geral. Então, como é que o governo está avaliando esse projeto aqui no Senado? Repare, o governo, até o momento, não criou posição sobre essa matéria porque ela entende que é uma matéria que diz respeito muito mais a partido político do que ao governo propriamente dito. Do ponto de vista do governo, o único problema é, evidentemente, que você está, mais uma vez, para todo mundo que fala de responsabilidade fiscal, aumentando despesas. São mais 18 gabinetes, mais 18 tudo, entendeu? Eu não sei quanto é o custo de cada um, mais 18 emendas. Então, eu não vejo muito sentido. A proporcionalidade está mantida pela regra que existe estabelecida na Constituição. Há um questionamento sobre o último censo, mas essa repaginação do número foi feita com base num censo anterior. Então, eu não entendo por quê. Se é para manter a mesma proporcionalidade, a proporcionalidade é essa que foi apontada pelo censo. Se você vai aumentar e quem perde não perder, a proporcionalidade está quebrada. Eu, na verdade, acho que é óbvio que meu estado vai ter uma pressão muito grande, porque lá a gente perde 2 deputados federais, mas se for fazer isso o tempo todo, essa coisa não tem limite. Eu confesso que quando eu era deputado federal, eu queria até fazer um projeto reduzindo o número de parlamentares para 350, 370, porque o parlamento é uma representação. Então, você pode ter um para cada 200 mil, um para cada 300 mil, mas é uma representação. Então, não adianta fazer um congresso imenso, porque eu acho que custa mais, dificulta mais o debate, mas o projeto já passou na Câmara. A posição dos senadores é um pouco assim, olha, essa matéria é da Câmara. Se eles votaram, não cabe a nós derrubar, mas eu acho que o plenário está dividido. Sem querer abusar da paciência do líder, que eu sei que tem várias comissões para, enfim, marcar presença e articular aí as votações no dia de hoje, nessa terça-feira, mas há na Comissão de Infraestrutura, que está marcada para daqui a pouco às 9 horas, um requerimento de convocação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Né? Como é que vocês estão trabalhando em relação a essa situação, visto que na última vez que ela esteve aqui, ela até abandonou o plenário por uma divergência lá com os senadores da oposição? Não, repare, eu trabalhei muito nisso no dia de ontem, conversei com a Marina, conversei com o senador Lucas Barreto, conversei com o senador Marcos Rogério, que é o titular da Comissão de Infraestrutura, falei com o senador Contarato, que é presidente da CMA. Eu conversei, eu acho que nós não teremos problema, nós vamos substituir a convocação por um convite, não mais na CI, que ela já esteve, porque se fosse na CI teria que ser obrigatoriamente convocação, porque você não pode convidar 2 vezes. Então, na CMA, ela poderia ir, aqueles da Comissão de Infraestrutura que queiram inquiri-la, podem fazê-lo lá.
ela já até ofereceu uma data, no dia 8 de julho. O último episódio não foi um episódio bom, não se trata aqui de procurar culpado. De qualquer forma, ela era uma convidada nossa, ela se dispôs e vinha respondendo a todas as perguntas, até que alguém esquentou o tempo. Bom, e aconteceu o que aconteceu, mas não dá para reclamar que ela ficou lá algumas horas, eu nem pude acompanhá-la o tempo todo, que, como você disse, eu fico pulando de comissão em comissão, mas estava lá em todo o começo. E eu espero que hoje saia esse acordo para ela ser convidada na Comissão de Meio Ambiente. Certo. Em relação ao IOF e as questões de arrecadação... o senhor tem que ir, tá bom. Ok, eu agradeço então, o senador ele nos atendeu com muita presteza aqui, mas ele vai ao longo do dia se pronunciar aí nas comissões, a gente vai acompanhar. Obrigado, senador, pela gentileza. Bom dia. Bom, então esse é o senador líder do governo aqui no Senado, senador Jacques Wagner, que adiantou um pouco aí do como será o dia nas comissões. Agora, em relação ao projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, é um projeto muito importante, sobretudo para quem tem um financiamento habitacional. Muitas pessoas no Brasil passam por isso, todos os meses pagam a sua parcela do financiamento habitacional. E aquelas pessoas que fizerem esses pagamentos em dia e conseguirem amortizar cerca de 75% de sua dívida, vão ter benefícios, vão fazer jus a descontos ou bônus. Uma dessas vantagens pode ser, por exemplo, a diminuição da taxa de juros do restante do pagamento. Quem vai decidir isso é o Conselho Monetário Nacional, que vai dar detalhes de valores. A regulamentação desse projeto de lei vai ser feita, então, pelo Conselho Monetário Nacional. O projeto foi apresentado e está na pauta de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos pelo senador Eduardo Braga. Ele argumenta que as pessoas que pagam suas dívidas em dia não obtêm nenhuma vantagem, enquanto que aquelas pessoas que atrasam muitas vezes conseguem um refinanciamento. Então, o senador Eduardo Braga quer estimular o cadastro positivo. Esse argumento, ele também tem a concordância da relatora do projeto, que é a senadora professora Dorinha Seabra, que diz que realmente o projeto corrige essa distorção ao premiar as pessoas que cumprem rigorosamente em dia os seus compromissos financeiros. Se esse projeto de lei for aprovado hoje, na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que está marcada para as 10 horas da manhã, o projeto segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação, para uma última votação aqui no Senado, antes de ser enviado para a análise da Câmara dos Deputados. Então, esses alguns dos destaques desta terça-feira aqui no Senado. André Ricardo, eu volto com você. Valeu, Tiago. Muito obrigado pela entrevista. O repórter Tiago Tiburcio está nos atualizando nessa entrevista com o líder do governo, perguntando sobre a sessão do Congresso, a leitura do pedido de instalação da CPMI, do INSS, e teria perguntado mais se o líder Jacques Wagner não tivesse outros compromissos e teve que sair, não é isso? Valorização dos profissionais da educação básica. O texto que define as medidas está entre os 10 projetos da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos que devem ser analisados hoje. O autor do texto é o senador Marcelo Castro e tem voto favorável da relatora, senadora professora Dorinha Seabra. O projeto cria o Índice Nacional de Valorização Docente para melhorar a qualidade da educação básica. O PL define que o índice deve ser composto por indicadores capazes de medir as condições de trabalho e a valorização profissional dos professores. Entre eles, licenciatura na área específica, aperfeiçoamento profissional contínuo por pós-graduação, remuneração justa em relação ao mercado e cumprimento do piso nacional da categoria. O projeto é um dos 10 itens que estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos e que devem ser analisados nesta terça. Especialistas debatem educação inclusiva e escola especial em audiência pública interativa na Comissão de Educação. Esta será a 7ª reunião do ciclo de debates sobre o novo Plano Nacional de Educação, que está em discussão no Congresso. A audiência é daqui a pouco, às 10 horas.
O novo Plano Nacional de Educação define metas para o ensino brasileiro até 2034. São objetivos e estratégias que a União, estados e municípios devem cumprir na educação básica, profissional e tecnológica e no ensino superior. O foco é na alfabetização, na educação integral, na diversidade e inclusão e na estrutura e funcionamento das escolas. Vai ser interessante porque nós vamos discutir a educação inclusiva e a escola especial. Vai estar na mesa posições antagônicas. Temos ou não que continuar com as escolas especiais no Brasil? Temos que ter só a escola inclusiva ou podemos ter também as escolas especiais? Divide opiniões, mas não podemos fugir desse debate porque a PNR está chegando aqui no Congresso e a gente precisa nos antecipar nas discussões e nas conclusões e indicações. Os especialistas já ouvidos em audiência pública na comissão consideram que a proposta ainda precisa de aperfeiçoamentos, como a garantia de financiamento da educação superior. O novo plano foi elaborado pelo Poder Executivo, com contribuições da sociedade, do Congresso Nacional, de estados, municípios e conselhos de educação. O texto também inclui sugestões da Conferência Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem uma vigência de 10 anos. O PNE atual venceria no ano passado, mas teve sua validade prorrogada até dezembro deste ano, prazo para que o Congresso Nacional delibere sobre o tema. A proposta já está sendo apreciada na Câmara dos Deputados e depois segue para votação aqui no Senado. Redução de custos, de riscos à segurança, organização e melhoria da paisagem urbana. É o que se busca com um projeto que pode ser votado pela Comissão de Infraestrutura daqui a pouco, a partir das 9 da manhã. Ele prevê o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos, condutos ou servidão pelas concessionárias de energia elétrica, prestadoras de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público. O projeto prevê normas para esse uso, como a prática de preços justos e ampla competição. Comunicação à agência reguladora, que também atuará na resolução de conflitos entre os usuários daquele equipamento. Também está na pauta da reunião desta terça pedido de audiência para discutir os efeitos do mecanismo de consent off no setor elétrico, com foco nos impactos contratuais, nos encargos tarifários e nas consequências para o consumidor brasileiro. O termo em inglês refere-se à situação em que usinas de geração de energia eólica e solar têm a produção reduzida ou interrompida por decisões do operador nacional do sistema elétrico, mesmo que a usina esteja tecnicamente disponível para gerar. E isso ocorre por restrições no sistema de transmissão ou necessidade de reserva operacional. Os senadores devem apreciar também pedido de convocação da ministra do Meio Ambiente. Marina Silva deverá vir para debater as diretrizes do Ministério quanto ao processo de licenciamento ambiental do bloco exploratório de petróleo e gás na costa do Amapá e os localizados na margem equatorial. 6 reuniões de comissões, sessão conjunta do Congresso e sessão deliberativa do plenário do Senado. Confira a agenda dos trabalhos para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada. Na pauta, entre outros, projeto que prevê o direito de uso e compartilhamento de postes, dutos, condutos e outros pelas concessionárias de energia elétrica, prestadoras de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião prevista, uma audiência pública para discutir o panorama da atuação do governo brasileiro no fomento aos projetos estratégicos de mineração. Às 10 horas, reunião marcada na Comissão de Educação. Além de examinar projetos, como o que cria o Dia Nacional do Cidadão Solidário, deve-se discutir em audiência pública, como vimos, o novo PNE, com enfoque na educação inclusiva e escola especial. No mesmo horário, como vimos, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que institui o Índice Nacional de Valorização Docente.
Ao meio-dia, como vimos, está prevista a sessão conjunta do Congresso Nacional para exame de vetos presidenciais a matérias aprovadas pelo Legislativo. Logo mais, às 2h30 da tarde, a Comissão Mista da Medida Provisória 1291 retoma a reunião da semana passada para votar o relatório final dos trabalhos. A MP aperfeiçoa os mecanismos disponíveis ao Fundo Social para enfrentar os desafios socioeconômicos do país. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1296 tem reunião prevista para a instalação dos trabalhos, com eleição de presidente e vice. A MP institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios no âmbito do INSS e do Departamento de Perícia Médica Federal do Ministério da Previdência Social. E às 4 da tarde, como vimos, o plenário deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, um dos projetos estabelece a obrigatoriedade de reserva mínima de participação de mulheres em conselhos de administração de empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias, controladas e outras, em que União, Estado ou município detenha a maioria do capital social com direito a voto. As mulheres deverão ocupar pelo menos 30% das vagas de membros titulares dos conselhos de administração, havendo percentual, inclusive, para mulheres negras. Pouco mais de um ano após a tragédia das enchentes, o Rio Grande do Sul desenvolve uma tecnologia para reduzir os danos em caso de um novo evento extremo. Algumas dessas inovações foram apresentadas no plenário do Senado nesta segunda-feira. Além de fazer uma homenagem às vítimas, a sessão abordou temas como a mitigação de danos em casos de desastres naturais, o uso de tecnologias para evitar novas tragédias e a importância do apoio da ciência em pesquisas sobre as mudanças climáticas. O fato é que nós temos muitos desses eventos acontecendo com mais frequência e com mais intensidade. A gente viu no Rio Grande do Sul, provavelmente vai ver em outros lugares, problemas de enchente, deslizamento de terra. Secas também, incêndios por causa das secas, então a gente precisa tomar providências. Mas o alerta foi feito, esses eventos vão continuar acontecendo. Como os oceanos estão mais quentes, ele está, obviamente, influenciando, de toda outra forma. O aumento da temperatura dos oceanos está criando uma maior frequência de ocorrência do fenômeno do El Niño. Não sei se aparece, mas eu tenho uma série de 120 anos onde claramente se mostra que nos primeiros 60 anos nós tivemos muito menos casos de El Niño do que nos últimos 60. E, em particular, os casos de El Niño intensos, eles ocorreram quase exclusivamente nos últimos 50 anos. E o fenômeno do El Niño, ele foi grande responsável do evento do ano passado e tem uma importância muito grande nas chuvas da região sul. Para tentar evitar que novas tragédias se repitam, os esforços têm que vir de várias áreas. A agricultura de precisão é uma delas. O setor conta hoje com diversos equipamentos que podem levantar dados para ajudar na tomada de decisões com benefícios para o meio ambiente. Eu não sou agrônomo, né, sou engenheiro, mas se a gente for olhar, muitas das ferramentas que são utilizadas, né, são ferramentas de tecnologia de informação, comunicação, né, o uso de drones, o uso de câmeras hiperespectrais, o uso de sensores que permitem, esse estudo, essa identificação, e aí com bases científicas poder se analisar e vendo com base no crescimento das plantas, ter uma ideia de qual vai ser a produtividade, né, de como é que eu posso, qual o determinado componente que precisa ser colocado para conseguir ter, então, uma boa produtividade. No campo da engenharia foi apresentado um modelo de asfalto resiliente, que poderia evitar os mais de 180 bloqueios que aconteceram nas estradas do Rio Grande do Sul e também os danos na pista do aeroporto de Porto Alegre. Eu trago aqui justamente um exemplo do que nós aplicamos naquele aeroporto, né? Ou seja, esse é um material chamado de Raima, asfalto altamente modificado, que nós podemos justamente solicitar ele e ele retorna na sua condição original, certo? Como vocês verão aqui, solicitado diversas vezes, ele sempre vai retornar. Já essa outra barra é de um asfalto convencional, convencionalmente utilizado em várias ruas do nosso país. Se nós fizermos a mesma solicitação e puxarmos ele,
vocês verão que ele não terá exatamente o retorno. Ele vai ficar deformado assim para sempre. O Instituto Nacional de Meteorologia anunciou que está dobrando e automatizando seus pontos de medição. O INMET, nessas próximas semanas e próximos meses, vai começar a instalação dessas novas estações meteorológicas e a tendência de que nós vamos duplicar essa rede de monitoramento atualmente existente no Rio Grande do Sul. Nós estamos, no momento, com cerca de 44 pontos de medição de temperatura, umidade, pressão, chuva e outras variáveis, e teremos também mais 48 novos pontos de medida. E 2 sensores em especial vão atender a parte bem sensível da agricultura para o nosso estado, que são os sensores de temperatura e umidade do solo. O último domingo foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. E ontem, a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública sobre como garantir os direitos das pessoas idosas, que é parte de um ciclo de debates. O número de idosos no Brasil já passa de 35 milhões. A estimativa é de que pelo menos 10% deles sofrem algum tipo de violência. 66% dos casos acontecem no ambiente familiar. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que em 2024 foram 52 mil denúncias de violência contra idosos, a mais do que em 2023. Não é só a violência física que marca, né? A gente já ouvia tanto dos mais velhos, né, que às vezes falavam, olha, eu preferia ter, né, levado um tapa a ter que ouvir isso. Então, a violência, ela é sempre na intensidade de quem a sente. A violência psicológica e emocional, muitas vezes com ameaças de abandono, chantagem para conseguir o que desejam da pessoa idosa, humilhações, né? A pessoa está dependendo dentro de casa e sendo exposta a essa questão da dependência e que ela é inútil, que não consegue ajudar em nada na família. Nós temos a questão da violência financeira e patrimonial, que é muito prevalente. Quantos idosos, sem ter problemas cognitivos, têm seus cartões de benefícios surrupiados, né? Não tem direito ao próprio manejo das próprias finanças. O presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior lembrou outro tipo de violência, que é o etarismo, principalmente no ambiente de trabalho. Começam a descartar alguns currículos de pessoas com mais de 40 anos. Nós estamos tendo etarismo no ambiente de trabalho, quando a gente percebe que as NRs, que a gente percebe que o ambiente, a maneira de se chegar ao próprio trabalho, que seria a mobilidade urbana, capacidade da pessoa caminhar até a fábrica, se manter numa esteira, né, tudo isso tem que ser revisto. E nós temos ainda um pior ainda, etarismo, é quando as pessoas são simplesmente descartadas ou convidadas a se retirarem do ambiente de trabalho pela condição de idade. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa falou dos programas e ações desenvolvidos pela secretaria para garantir os direitos dessa população e conscientizar sobre a violência. O nosso legado é pensar o direito para que todas as pessoas envelheçam com dignidade e com seus direitos respeitados. Isso pode parecer meio óbvio, mas não é. Porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, nós temos grupos sociais que não envelhecem, que não chegam bem aos 60 anos e alguns, infelizmente, morrem, de fato, aos 50, aos 45. E outros grupos chegam com uma morte social, vamos dizer assim, aos 60 anos, porque todo aquele planejamento que tinha de uma renda, de saúde, de participação, de aprendizagem, nem sempre isso é possível. A Central Judicial da Pessoa Idosa do Distrito Federal e Territórios trabalha em rede com outros órgãos no atendimento aos idosos vítimas de violência e aposta na mediação para resolver conflitos familiares que vão parar na central. Quando a gente fala de violência praticada no contexto familiar, normalmente a gente associa casais, né, cônjuges, companheiros, então mulher e marido num contexto de violência, mas a conjugalidade pode ser rompida. A perspectiva da Lei Maria da Penha é justamente essa, é o rompimento de um relacionamento abusivo. Não é o que acontece com os pais. A parentalidade, ela não pode ser rompida.
a mãe vítima de violência, ela não quer o afastamento do agressor, ela não quer a prisão do seu filho. Então, a mediação ela pode ser utilizada como uma ferramenta muito importante de conscientização e de prevenção aos conflitos. Uma iniciativa da sociedade civil, o Instituto Maurício Gellen, em Paranavaí, no Paraná, atende mais de 1.100 idosos no Centro de Convivência. O modelo de atendimento deverá ser instalado pelo governo em outros pontos do estado. Lá nós não temos distinção de raça, cor, credo, religião, condição social, financeira. A pessoa que tiver acima de 60 anos vai lá, simplesmente faz o seu cadastro, passa pelo seu médico, doutor, para poder ter o atestado daquelas 16 atividades que a gente fornece a eles, e ele passando aquilo que ele pode fazer, a gente dá com muito orgulho. E nós vamos voltar com o repórter Tiago Tibúrcio, que tem mais informações sobre os assuntos que estão em alta no Senado hoje. Tiago? É isso mesmo, André. Ao meu lado está o senador Esperidião Amin, que vai comentar um pouquinho hoje sobre as principais pautas em deliberação aqui no Senado e no Congresso Nacional. Senador, bom dia. Obrigado por atender aqui a TV Senado. A primeira pergunta que eu faria ao senhor é sobre a expectativa para a sessão do Congresso Nacional. Há vetos, há projetos de lei, projetos de resolução que tratam sobre as emendas parlamentares e também há expectativa pela leitura pelo presidente Davi Alcolumbre do requerimento de criação da CPMI do INSS. Como é que o senhor está preparado para essa sessão? O que o senhor espera que dela saia? Primeiro, eu lamento profundamente que o presidente Davi Alcolumbre não tenha mantido na pauta o PROPAG, que é o programa que beneficiou o reescalonamento das dívidas dos estados, faz parte do compromisso e o governo acabou bloqueando. Segundo, um projeto de lei 2687 sobre diabetes, lamento que o Ministério da Saúde, por cautela, ou seja, por ignorância, ou dizer que não conhece o impacto da medida, tenha retirado de pauta também em prejuízo de crianças carentes de tratamento médico. Por cautela, que no caso é ignorância, ou omissão. E, finalmente, a questão da CPMI, eu vou dizer da necessidade de nós aprimorarmos o procedimento, o processo CPI. Tem acontecido repetidas vezes que um fato verdadeiro, comprovado, por decisão da maioria, deixa de fazer parte do relatório da CPI. Eu apresentei um projeto de lei, 893, que introduz na legislação que rege a CPI a exceção da verdade. Esse instituto, já consagrado em vários países que têm mais experiência do que nós, significa o seguinte: a CPI é um instrumento da minoria. Não pode a maioria, que se adona da CPI, no voto, tirar a verdade do relatório. Então, para que a CPI? Portanto, isso dá consequência, seja hoje você da oposição, seja você do governo, a roda gira. Nós temos que aperfeiçoar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que nasce de uma proposição da oposição, e daqui a pouco a maioria, ou o governo, se adona dela. Então, de acordo com o princípio da exceção da verdade, se há um fato, ele não pode ser retirado pela maioria. Basta que uma minoria, por exemplo, de 1/4 dos membros da CPI, recorra para que ele faça parte do relatório, nem que seja como um complemento, mas que vá para o Ministério Público e não seja enterrado por uma maioria interessada em defender o governo. É uma tentativa de fortalecer o instrumento da CPI. Fortalece o instrumento da CPI, que é crucial para a democracia, e especialmente sob a ótica da oposição. Essa do INSS deve ter 180 dias para investigar, é um prazo aí, um prazo regulamentar, não é? E deve começar apenas após o recesso parlamentar. O que o senhor acredita? Eu acredito que nós vamos deliberar sobre a exceção da verdade antes da conclusão da CPMI do INSS, que é, entre outras coisas, a que versa sobre os crimes mais hediondos. Como dizia o Dante Alighieri,
é aquela gente que pratica os piores crimes e que merece ir para o último piso, inferior, na visão dele, do inferno. Agora, sobre o contexto da conjuntura econômica nacional, né? Vimos aí que o governo está tentando negociar alguma forma de aumentar a arrecadação. Houve já 2 decretos sobre o OF, uma medida provisória, e me parece que a maioria do Congresso Nacional ainda não se convenceu da efetividade dessas medidas. Queria saber a opinião do senhor. Não há hipótese de nos convencer. É preciso cortar gastos. Não é possível que a sociedade toda tenha que se apertar em termos de perda de poder aquisitivo, e o governo acha que pode inventar mais coisas de como gastar sem avaliar a utilidade dos gastos. Portanto, um pouco mais de responsabilidade vai fazer bem e será um bom exemplo de que nós estamos precisando. Hoje, além da sessão do Congresso, sessão do Senado a partir das 4 da tarde, por aí. Tem um projeto aí de aumento do número de deputados federais com um efeito também nas unidades da federação, nos estados e no Distrito Federal. Como é que está também a expectativa de vocês, do Senado, conversa com seus colegas, para a votação deste projeto? O projeto em si não é bom, porque ele aumenta cargos. O mérito dele seria corrigir a nossa omissão pretérita. Mas eu falo como catarinense. O meu estado, desde 2011, tinha direito, pelo censo demográfico, a ter mais vagas. Mas não é por causa da lei, é porque cresceu a população. Tínhamos direito a 1, a 2 e agora temos direito a 5 vagas. Porque a população cresceu relativamente ao restante do Brasil. Vamos conquistar 4 vagas consolidadas. Então, vamos debater esse assunto. Não é um bom exemplo. Talvez seja uma maneira de reparar danos pela nossa omissão na não atualização a partir do censo de 2010, ou antes mesmo do censo de 2010. Vai ser uma discussão interessante e, acima de tudo, deve prevalecer a transparência. Ok. Senador, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso telejornal da TV Senado. Obrigado a você. Tá bom? Muito obrigado. Bom, então ouvimos aí o senador Esperidião Amin, ele é representante da bancada de Santa Catarina aqui no Senado, atualizou também um pouquinho da opinião da oposição sobre os assuntos que nós já tratamos aqui anteriormente com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Bom, devolvemos agora ao estúdio após essas atualizações. André, é com você. Valeu, Tiago. E foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União e já está valendo a lei que proíbe a realização de tatuagens e a colocação de piercings em cães e gatos com fins estéticos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O comércio internacional é importante motor no crescimento inclusivo de erradicação da fome, da diminuição da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: ambiental, econômica e social. For BRICS countries. Para os países do BRICS, a cooperação comercial não é só em promover oportunidades de desenvolvimento para os países membros,
mas também trazer o compromisso ao multilateralismo. Hoje, no que diz respeito ao PIB, o BRICS representa 40% da economia mundial, com potencial para crescimento. O BRICS pode dar a oportunidade de adquirir fundos para apoiar essas infraestruturas e esses tipos de projetos de países membros, incluindo a transição energética. Nós estamos construindo uma nova ordem, garantindo o desenvolvimento de todo o hemisfério sul no mundo. E é essa importância com o BRICS que tem surgido como uma forma de consulta, cooperação e tem ajudado a promover o entendimento mútuo e de enfrentar os desafios de mudança climática, desigualdade e fome. O fórum de hoje não é só uma plataforma para discussão, mas também é um ponto de início para ações conjuntas que já podem, a meio prazo, proporcionar efeito econômico para todos os participantes. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse aqui foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha, porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes.
Então é isso. Tchau. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. A educação ambiental ela é a oportunidade para que as crianças e jovens possam mudar seus hábitos. A gente precisa conectar emocionalmente as pessoas. Para discutir a questão ambiental, eu preciso discutir a realidade, eu preciso falar as questões concretas, os problemas. Ela tem que olhar o racismo, ela tem que olhar a injustiça, a desigualdade, as questões de gênero. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então, estava havendo uma oferta meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, realmente a educação à distância traz essa limitação, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar à distância, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estava sendo ofertado à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecidos totalmente à distância. Então, há de se regular, porque são áreas que precisam da manipulação,
São áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica, e acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia, só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares, e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento, embora esteja o próprio decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica, e isso de fato prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, né, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida, né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana, a grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação. Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, inclusive participei do anúncio, dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim.
Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então, olha, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar. Sim. Então tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem formado do mesmo jeito, né? Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que tem isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, né, na própria experiência. Na minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda durante o próprio curso, né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, de 2 anos o período, mas eu estou contando com o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Como a relação do BRICS afeta o seu dia a dia? Qual a importância do grupo frente ao cenário econômico atual? O consultor legislativo do Senado, Tarcísio Dalmaso, e o professor do Departamento de Economia da UNB, Vander Mendes Lucas, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 8h30 da noite. Somos 40% do PIB mundial, mais que os países do G7 unidos. Somos também cerca de 25% do comércio internacional. E tenho absoluta certeza de que estes números serão ainda maiores nos próximos anos. O BRICS é, de fato, expressão máxima de sucesso econômico. Não é possível falar em desenvolvimento sem igualdade de gênero. E não é possível avançar na cooperação internacional sem a escuta ativa das mulheres.
A Indonésia incentiva os BRICS a reforçar seu compromisso com a segurança de saúde global através da capacitação, compartilhamento de recursos médicos e criando acesso equitativo a vacinas. Nós somos os representantes do povo, nós temos que nos importar sobre o que vamos adicionar valores, o que vai beneficiar o povo. Então é muito importante o que quer que a gente faça das novas iniciativas para o nosso desenvolvimento das nossas economias, de que vejamos um impacto direto que vai mudar a vida das pessoas e das comunidades locais. Temos certeza de que os nossos parlamentos, como peças basilares no xadrez geopolítico e nessas eras das tecnologias aceleradas que retratam um mundo líquido, no dizer de Bauman, podem e devem agir de forma pungente para o progredir do nosso BRICS e o enlevo dos nossos povos. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020.
Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Vamos ganhar a universidade! Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Que para ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade.
Olá, começa agora o BRICS Entrevista, programa especial da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, que ocorre aqui no Congresso Brasileiro. E hoje a gente vai conversar com o senador boliviano Félix Arpiarpi para tratar aqui dos assuntos do BRICS e também da contribuição da Bolívia enquanto país associado. Bem-vindo, senador Félix Arpiarpi. Gracias, un saludo y gracias por la invitación. Particularmente primero saludar a República Federativa del Brasil por la brillante organización de la 11ª Cumbre de Parlamentarios del BRICS. Y nosotros estamos por primera vez, participamos de anteriores foros, pero por primera vez estamos nosotros participando como un Estado asociado de los BRICS, de lo cual agradecemos a los países fundadores, y uno de los cuales es nuestra República Federativa de Brasil, y tenemos mucha esperanza de interrelacionarnos con los países fundadores como los países asociados. En estos 3 días se llevó 3 temáticas muy importantes, hasta 4, el comercio, finanzas, sobre todo el cambio climático y la inteligencia artificial. También ha sido importante, parece no tuve oportunidad de participar, que ha tenido otra sesión muy particular, las parlamentarias mujeres del BRICS. Es muy importante, en mi país me siento orgulloso, tenemos como 36 senadores entre oficialismo y oposición, entre los cuales 19 son mujeres, son mayoría en el Senado boliviano de mujeres, y los hombres estamos en desventaja, pero para nosotros es un gran avance, ¿no? ¿Y cómo evalúa Bolívia a importância destes fóruns parlamentários, estar todos juntos acá para discutir estas temáticas? Sí, muy interesante, sobre todo las dificultades que está causando el cambio climático. Por eso yo esta mañana exigía en mi intervención el tema del cambio climático debe ser el primer punto en estos foros. Más nos hemos abocado comercio, finanzas. Si no tenemos mantenido relativamente bueno el medio ambiente con su generación de agua, difícilmente de aquí en adelante vamos a poder hablar de comercios, de finanzas, ¿no? Entonces, ojalá de aquí en adelante los países que han sido parte del desequilibrio del asunto ambiental puedan reflexionar, y sobre todo estamos sugiriendo de que las conclusiones de este foro sean hechos conocer en COP30, que también se va a desarrollar en próximos meses en la República Federativa del Brasil. Y yo particularmente a mi presidente yo voy a exigir que haga conocer estos resultados para que podamos tomar nosotros con seriedad el asunto climático, ¿no? Entonces, y sobre todo también se habló de comercio. Alguien decía, queremos un comercio, pero entre socios, no de patrón a trabajador. Y generalmente los países en vías de desarrollo que somos como asociados del BRICS, siempre hemos estado tomados en cuenta como trabajador, no como socios. Y esa iniciativa tiene este foro del BRICS, todos considerarnos de acuerdo a nuestras posibilidades como socios, no de superior a inferior, ¿no? Entonces lo que queremos aprovechar nosotros, Bolivia, no hay mucha industria, pero tenemos nosotros bastantes recursos naturales que puede ser muy bien aprovechado a través del BRICS. Por lo que dijo, me parece que la temática que más urge es justo el cambio climático, y Bolivia propuso a los BRICS una transición energética justa con respecto a los pueblos indígenas. Me gustaría que explicase a nuestra audiencia acá esta cuestión de los pueblos originarios de Bolivia y la cuestión de transición energética. Así es. Nosotros hasta los años 90, yo vengo de los pueblos indígenas, yo soy de origen aymara. Éramos ni siquiera discriminados, éramos segregados, no teníamos derecho casi a nada, ni a la tierra, muy poca educación, infraestructuras viales, de salud, no teníamos acceso. Somos 2 pueblos grandes, indígenas, aymara y quechua, pero aparte de eso tenemos 34
4 pueblos indígenas originarios de las tierras bajas, ellos eran peor maltratados. Entonces, construimos una fuerza política. A partir de 2005 trabajamos en eso y en 2009 tenemos una nueva constitución donde nuestra constitución reconoce a las 36 naciones indígenas originarias sus usos y costumbres y sobre todo idioma. Y Bolivia tiene como 37 idiomas. La oficial es el español de intercambio y cada nación se les reconoce como su idioma. Antes se conocían dialecto, etnias, ahora reconocemos como naciones indígenas originarias. Y eso nos resalta y anoche tuve la oportunidad de conversar con una diputada indígena aquí en Brasil. Nos enorgullece que seamos ejemplo aquí en América Latina. Ahora, entre eso nosotros tenemos que participar en evitar o administrar sin que sea letal el cambio climático, porque creo que solucionar ya no podemos. El daño está hecho, pero podemos nosotros administrar para que no sea letal el cambio climático. Ya se secaron nuestros bosques, sobre todo del norte boliviano, que parte de la Amazonía, efecto del deshielo de la cordillera de los Andes, se está proveyendo. 17 de junho de 2025. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Nós tivemos na última reunião alguns itens que ficaram pendentes, apenas a deliberação, em razão de serem matérias terminativas e, portanto, a votação tem que ser pelo processo nominal. E nós vamos, tão logo alcancemos o quórum deliberativo, temos quórum para abrir os trabalhos, mas o quórum deliberativo ainda é pendente de um registro de presença. Enquanto isso, podemos ir dando encaminhamento às matérias. Solicita a palavra o senador Esperidião Amin, a quem lhe asseguro nesse momento. Sou o relator do primeiro item da pauta, presidente. É um projeto de lei que já tem uma longa estrada percorrida em matéria de necessidade. É o projeto de compartilhamento do poste, ou dos postes. Perfeitamente. É um filme que eu assisto, há mais ou menos 50 anos. Ou seja, de quem é o poste, quem é o responsável pelo uso do poste, de quem é a calçada, qual é a responsabilidade do município, qual é a responsabilidade de quem usa, coloca um cabo, uma fiação no poste, se o poste ilumina ou não ilumina, contribui para a segurança, enfim. Apresentei, depois de presidir, por solicitação sua, e até contando com a sua participação, perfeitamente, uma audiência pública muito rica, no dia 6 de maio, ou seja, há um mês e 12 dias, isso, 11 dias, presidimos essa sessão e apresentei o voto, o relatório. Foi muito bom, porque entre apresentar e hoje, 6 entidades nos procuraram. Faço questão de salientar a Abradi, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, que apresentou uma proposta, a Associação NEO, que são as prestadoras de pequeno porte, prestadoras de serviço, a Teocomp, a Associação Brasileira de Prestadores de Serviços de Telecomunicações Competitivas, a própria ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o diretor-geral, o senhor Sandoval Feitosa, me procurou ontem, a APRONET, Associação Catarinense de Provedores de Internet, a ABRINT, Associação de Provedores de Internet e Telecomunicações. Ou seja, a apresentação cumpriu o seu papel. Teoricamente, esta é a comissão de mérito.
Então, o que eu venho informar a Vossa Excelência é que eu retiro por 15 dias. Semana que vem não teremos uma semana tão ativa. E daqui a 2 semanas nós retomamos para votar, considerar pelo menos a possibilidade de votação, alguém poderá pedir vista, e tentar encerrar a tramitação nesta comissão no primeiro semestre. Perfeitamente. E daí irá para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem a função de também examinar e talvez até dê a última pincelada no aperfeiçoamento deste projeto de lei número 3.220, de autoria do nosso colega senador Everton, do nosso querido estado do Maranhão. Então, com esse histórico, e eu agradeço pela oportunidade de fazê-lo, eu retiro de pauta com o compromisso de devolvê-lo em 2 semanas. E procurar aproveitar o maior número de contribuições que estão aparecendo. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, nobre senador, relator Espiridião Amin, pela postura. Na verdade, quando nós fizemos aqui aquela audiência pública, ficou estabelecido com os que compunham a mesa no debate, especialmente representantes da ANEEL e representantes da Anatel, né, de fazerem ali uma espécie de proposta conjunta, né, dando um encaminhamento em relação a essa matéria. Né, pelo menos a comissão não foi informada ainda desse entendimento conjunto, mas se Vossa Excelência, na condição de relator, foi procurado, né, com propostas daqueles que fazem uso do poste, né, e que ficam, não me sai da cabeça, não me sai da memória aquela imagem, aquela fotografia que Vossa Excelência apresentou à comissão aqui no dia, que é o retrato do Brasil. É verdade. Né? Que é o retrato, aquele emaranhado. É o retrato do Brasil real, especialmente do Brasil mais, né, do lado interior. Né? Rondônia vive essa realidade, Santa Catarina também, São Paulo não é diferente. Então é preciso dar, né, um encaminhamento de solução mais inteligente para esse tipo de serviço, que é essencial, mas que não pode ser algo que, do ponto de vista da infraestrutura, da questão ambiental, visual, né, gere tantos transtornos como tem gerado hoje. A pedido do relator, portanto, fica retirado de pauta o item 1, voltando à pauta oportunamente. O próximo item da pauta é o item 2, que já foi lido, e, portanto, apenas carecendo da votação nominal, e submeteria à votação tão logo a gente alcance o quórum regimental. O item 3... O item 3, o projeto de lei 4.562 de 2023, que altera a lei 11.678/19 de maio de 2008 para denominar os trechos que especifica da rodovia BR-158 e revoga as leis 13.597 de 8 de janeiro de 2018 e 14.427 de 28 de julho de 2022. É um projeto de autoria da Câmara dos Deputados. A relatoria aqui é do senador Cleitinho, que não está presente. Eu indago o senador Jaime Bagato, você pode fazer a leitura do relatório ad hoc, se puder. Já faríamos a votação dessa matéria também, que é simples. Concedo a palavra ao senador Jaime Bagato para a leitura do relatório. Bom dia, presidente. Com vossa autorização, eu queria ir direto para a análise. Perfeitamente. De acordo com o inciso 1 do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe-se a este colegiado emitir parecer sobre proposições referentes, entre outros assuntos, aos transportes terrestres, como é o caso da proposição em análise. Em conformidade com os artigos 49, inciso 1, 91, parágrafo 1º, inciso 4º,
A proposição foi encaminhada à Comissão de Infraestrutura para decisão terminativa, sendo, portanto, responsabilidade desta comissão avaliar seu mérito. Além disso, devido ao caráter exclusivo do exame da matéria, compete também a este colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se sobre os aspectos constitucionais, jurídicos, especialmente no que tange a aspectos da técnica legislativa e regimentais da proposição. No que respeita à constitucionalidade formal do projeto, constata-se que foram respeitados os aspectos relativos à competência legislativa da União, artigo 22, inciso 11, da Constituição Federal, as funções do Congresso Nacional, artigo 48, caput, a ilegalidade da iniciativa parlamentar, ampla e não exclusiva, artigo 61, assim como o instrumento apropriado para apresentação do conteúdo, lei ordinária. Além de terem sido atendidos os requisitos constitucionais formais, constata-se o cumprimento dos requisitos constitucionais materiais, haja vista a ausência de vícios de constitucionalidade na proposição. Do mesmo modo, não foram observadas falhas de natureza regimental. Destaca-se que a atribuição de nomes a infraestruturas do Sistema Federal de Aviação é regulada pela Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de estações terminais, obras de arte ou trechos de vias do Sistema Nacional de Transporte. No que respeita à juridicidade, a proposta está de acordo com os preceitos da referida lei, especialmente no artigo 2º, conforme o qual homenagens, como a hora em análise, devem ser instituídas por lei especial, que designará fato histórico ou nome da pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à nação ou à humanidade. A iniciativa também encontra-se respaldo na Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, que trata da denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos e proíbe em todo o território nacional a atribuição de nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público pertencente à União ou a outras pessoas jurídicas da administração indireta. O novo homenageado faleceu em 2021, cumprindo o requisito da referida lei. No que tange ao mérito, a proposição é digna de aprovação. Luiz Alberto Maguito Vilela, nascido no município goiano de Jataí, em 24 de janeiro de 1949, foi um proeminente advogado e político brasileiro, reconhecido por sua significativa contribuição ao desenvolvimento do Estado de Goiás e ao cenário político nacional. Maguito Vilela ocupou cargos de grande relevância, incluindo o de governador, senador, deputado federal, deputado estadual, além de ter exercido as funções de prefeito de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, bem como o vereador em sua cidade natal. Formado em Direito, começou sua trajetória política como vereador por Jataí em 1977, onde permaneceu até 1983, tendo presidido a Câmara Municipal. Ao longo da carreira, destacou-se por sua atuação legislativa e por seu comprometimento com a cidadania e com as causas sociais. Em 1982, foi eleito deputado estadual e, posteriormente, deputado federal, participando ativamente da elaboração da Constituição Federal de 1988. Durante seu mandato como governador de Goiás, de 1º de janeiro de 1995 a 2 de abril de 1998,
Maguito Vilela implementou o projeto Solidariedade Humana, que beneficiou 150 mil pessoas carentes, demonstrando seu compromisso com a inclusão social. Sua administração foi marcada pela atração de investimentos significativos para o Estado, resultando na geração de dezenas de milhares de empregos e na modernização da infraestrutura. Maguito também destacou em sua passagem pelo Senado, onde ocupou posições em comissões importantes, contribuindo com a sua experiência e seu conhecimento em políticas sociais. Em 2008, foi eleito prefeito de Aparecida de Goiânia, cargo que ocupou até 2016, quando obteve alta aprovação popular, resultado de esforços significativos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Em 2020, foi eleito prefeito de Goiânia, mas, infelizmente, não teve a oportunidade de exercer plenamente o cargo devido a complicações decorrentes da Covid-19, falecendo em 13 de janeiro de 2021. Maguito Vilela deixou seu legado duradouro na política goiana e nacional, sendo lembrado como um líder comprometido, cuja trajetória política e social inspirou muitos. Sua incessante busca por melhorias sociais e pela promoção do bem-estar da população é testemunho da dedicação ao serviço público. O seu legado, com a forte ênfase em solidariedade e desenvolvimento, permanece vivo na memória de todos que tiveram a oportunidade de conhecer seu trabalho e o amor pela sua terra natal, Goiás. Voto. Ante o exposto voto e pela aprovação do projeto de lei número 4.562 de 2023. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime Bagatoli. Portanto, lido o relatório, submeto o relatório à discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Pois não, senador Jaime Campos, pela ordem. Manifestar aqui, com certeza essa homenagem estão prestando ao ilustre amigo e companheiro pessoal particular, Maguito Vilela. Acho que é uma das homenagens que estão prestando nos valorosos homens públicos do seu país. Um moço que eu conheci na sua senhor que eu já conheci na sua juventude, que infelizmente Deus levou cedo, que fez um trabalho extraordinário. Foi um político de escola, um homem de retidão de caráter invejável, e aqui eu não poderia deixar de também me prestar a minha homenagem a Maguito Vilela, que eu tive a oportunidade de conviver com ele. Por sinal, foi senador da República também aqui nesta casa, e quero crer que a sua marca deixada como gestor público, como cidadão do querido estado de Goiás e por todo esse imenso Brasil, com certeza deixou marcas indeléveis. Agora eu quero cumprimentar o autor, sobretudo o nosso relator Adoc, né? É isso, é Adoc. O Jaime Bagatoli hoje é Adoc, aqui convocado por Vossa Excelência, né? Estado de Rondônia, sempre juntos, né? Parabéns, e tenho certeza que isso aqui é homenagem de todo o povo goiano, como também de todo brasileiro que o conheceu, esse exemplo de homem público. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Feito o registro de reconhecimento e homenagem, que me somo também a ele, no sentido de endossar essa justa homenagem a esse grande brasileiro, Maguito Vilela. Eu vou, com a permissão dos senhores senadores, nós temos outro projeto com esse mesmo conteúdo, também que homenageia autoridades. Eu faria a leitura desse novo relatório. Vou pedir ao senador Lucas Barreto para fazer a leitura ad hoc desse novo relatório, que também é de relatoria do senador Cleitinho, e a gente faz a votação em globo de todos aqueles que denomina nomes de logradouros públicos. Item 4, projeto de lei 1763 de 2024, terminativo, que denomina viaduto deputado José Pereira da Silva, o viaduto localizado no quilômetro 102 da rodovia BR-459, no trecho do perímetro urbano do município de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. Autoria da Câmara dos Deputados, com relatoria do senador Cleitinho, pela aprovação. Eu
faço a designação como relator ad hoc do senador Lucas Barreto e já lhe asseguro a palavra para a leitura do voto. Senhor presidente, venha ao exame da Comissão de Serviços de Infraestrutura, em decisão terminativa, o projeto de lei 1763 de 2024, PL número 4.546 de 2016, da Casa de Origem, do deputado Diego de Andrade, que denomina viaduto deputado José Pereira da Silva, o viaduto localizado no quilômetro 102 da rodovia BR-459, no trecho de perímetro urbano do município de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. Para tanto, a proposição institui a homenagem a que se propõe, tal qual descrita pela emenda. Encerra, igualmente, a cláusula de vigência, prevista para a data de publicação da lei em que se converter em matéria. Na justificação, o autor destaca a história de vida e o legado do homenageado. Na Câmara dos Deputados, o PL foi aprovado pelas comissões de Viação e Transporte, Cultura e de Constituição, Justiça e Cidadania. No Senado Federal, a proposição, que não recebeu emendas, foi distribuída para apreciação exclusiva e terminativa deste colegiado. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideramos atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional e a legitimidade da iniciativa parlamentar. Nesse caso, ampla, não reservada, bem como ao meio adequado para a veiculação da matéria. Verificado o atendimento aos requisitos constitucionais formais, parecem igualmente atendidos os requisitos constitucionais, matéria de forma que não se observam na proposição vícios relacionados à constitucionalidade da matéria, tampouco foram observados falha de natureza regimental. No que concerne à juridicidade, a proposta observa os preceitos na mencionada lei, especialmente aquele encartado no artigo 2º, conforme qual homenagens como hora em exame devem ser instituídas em lei especial. No que diz respeito ao mérito, a proposição merece prosperar. José Pereira da Silva dedicou sua vida ao serviço público e à construção de uma sociedade mais justa, destacando-se como contador, advogado, comerciante e, sobretudo, como um líder político comprometido com a democracia, com o bem comum. Nascido em Ipuiuna e radicado em Pouso Alegre, ambos no estado de Minas Gerais, foi responsável por importantes contribuições na área contábil, como implantação e presidência da seção do Conselho Regional de Contabilidade no município. Sua atuação como empreendedor gerou empregos e desenvolvimento regional, demonstrando seu espírito proativo e compromisso com o progresso local. Sua trajetória política é igualmente notável. Militante do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, José da Silva foi peça-chave na articulação do partido em várias cidades do sul de Minas. Por todo esse legado, marcado por trabalho incansável, simplicidade no trato com o povo e uma reputação irretocável, é mais do que justa a homenagem proposta pelo projeto de lei ao denominar viaduto deputado José Pereira da Silva. A obra importante, localizada no trecho urbano da rodovia BR-459 em Pouso Alegre, trata-se de um reconhecimento merecido ao cidadão exemplar, cuja vida foi um verdadeiro tributo ao serviço público e à democracia brasileira. Ante o exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1763 de 2024. Agradeço, Vossa Excelência, nobre senador Lucas Barreto. Feita a leitura do relatório, a matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Econômicos da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura,
que se realiza nesta data, 17 de junho de 2025. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 11ª reunião, realizada em 10 de junho de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Item 1º da pauta. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até 43.200.000 dos Estados Unidos da América, de principal entre o município de São José, Estado de Santa Catarina, e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Plata, FONPLATA, cujos recursos destinam-se para o financiamento do programa de implantação da Avenida Beira-Mar de São José, Santa Catarina. É de autoria da Presidência da República. A relatoria do senador Esperdião Amin. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, presidente, eu gostaria de agradecer pessoalmente a Vossa Excelência por me ter confiado esta matéria, que diz respeito ao município que praticamente é o município onde eu moro hoje, porque o bairro do Bom Abrigo fica na parte continental de Florianópolis, que fazia parte do município de São José da Terra Firme, como reza a história. Então eu sou hoje morador de um território que já foi de São José e hoje pertence a Florianópolis. E tenho, em relação a este município, portanto, uma intimidade de longa data. Senador Mourão, eu, quando garoto, tinha um cavalo. E foi a cavalo que eu conheci toda aquela parte continental da região da Grande Florianópolis, numa visão muito especial para uma criança, para um garoto, né? Fica mais alto, enxerga mais. A verdade, presidente, é que eu tenho que cumprimentar também o prefeito, Orvino Ávila, que é o vice-campeão brasileiro de mandato de vereador, só suplantado pelo Nirdo Arthur da Luz, o Pitanta de Palhoça. Ele cumpriu 11 mandatos consecutivos de vereador. O Pitanta está no 12º. Ele disputava com o Pitanta, mas ele foi promovido a prefeito e conseguiu essa condecoração. A gestão financeira o habilitou, conforme relata a própria Secretaria do Tesouro, a merecer este aval, que nós vamos, se tudo correr bem, confirmar. É o aval da União para este empréstimo. E não é uma avenida, é a saída para o norte, pelo litoral de Santa Catarina, do trânsito da Grande Florianópolis. Digamos que é a terceira etapa desta ligação continental. A primeira etapa, no município de Florianópolis, também foi financiada pelo FONPLATA. E, para orgulho meu, foi um financiamento e projeto desenvolvido pela prefeita Ângela Min, que obteve o primeiro financiamento do FONPLATA para um município brasileiro em 2003. Hoje, o FONPLATA, Fundo del Desarrollo de la Cuenca de la Plata,
é presidido por uma brasileira, Luciana Botafogo Gonçalves, filha do ex-embaixador, ministro Botafogo Gonçalves. Portanto, temos essa impressão brasileira neste Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. E entre a primeira obra, que é a Beira-Mar Continental de Florianópolis, cujo financiamento e início da obra foi da prefeita Ângela Min, contou com a contribuição como seu sucessor do ex-senador e nosso amigo Dário Berger, depois do prefeito Jean Loureiro, e agora o município de Florianópolis, sob a administração do prefeito Dopázio Neto, está tomando as providências para cumprir a segunda etapa, que é a etapa subsequente a esta da Beira-Mar Continental, e antecede o objeto deste financiamento, que já é no município de São José. O que eu destaco é o seguinte: o total do programa compreende 47 milhões de dólares para os estudos, projetos e obras, 2 milhões e 200 mil dólares para desapropriações e realocações. O gerenciamento total do programa compreende 4,2 milhões de dólares e a administração pelo próprio Fomplata corresponde a 0,3 milhão de dólares, ou seja, 300 mil dólares. O processo está muito bem instruído, eu repito, pela Secretaria do Tesouro Nacional. O programa foi autorizado pela Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX. A contratação tem como objetivos esses 4 tópicos que eu mencionei, que compõem o total do projeto, e todas as obrigações em termos de satisfação dos requisitos regidos pela resolução deste Senado e pelas regras da República Federativa e do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, se encontram satisfeitos. E eu resumo o projeto dizendo o seguinte: fica autorizada a União a conceder garantia ao município de São José, Estado de Santa Catarina, na operação de crédito externa referida nesta resolução. A autorização prevista no caput fica condicionada ao cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso. 2. A comprovação da situação de adimplemento quanto aos pagamentos de tributos, empréstimos e financiamentos devidos à União e quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dela recebidos, aos termos do artigo 10 da nossa resolução número 48, de 21 de dezembro de 2007, e, finalmente, a celebração de contrato de concessão de contragarantia entre o município de São José, Estado de Santa Catarina e a União, sob a forma de vinculação das cotas de participação do município na arrecadação da União, segundo o estabelecido nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, bem como das receitas próprias do município, a que se refere o artigo 156, 156 da Constituição Federal e outras em direito admitidos. Artigo 4º. O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 dias contados a partir de sua publicação. E esta resolução, uma vez aprovada, entra imediatamente em vigor. Este é o relatório, presidente, mais uma vez agradecendo a Vossa Excelência, cumprimentando toda a grande Florianópolis, mas especialmente o município de São José, por ter conquistado este direito a este patamar de boa gestão. Muito obrigado. A matéria está em discussão.
Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, relatório apresentado pelo senador Esperidião Amin. Senador Omar Aziz, com a palavra, Vossa Excelência. Só para parabenizar o senador Amin, que faz uma retrospectiva da importância desse fundo. E lógico que nós vamos votar a favor, é uma praxe a gente ajudar os municípios, mas só para parabenizar o senador Amin pelo relatório. Obrigado, senador. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos do PRS que apresenta. A matéria vai ao plenário. Presidente, tomo a liberdade mais uma vez agradecendo a todos os senadores, senadoras e a Vossa Excelência em particular, peço urgência, que deliberemos sobre urgência para que a matéria possa ir para o plenário ainda hoje. Muito obrigado. Concedo a urgência solicitada por Vossa Excelência na forma do regimento. Item 2 da pauta. Projeto de lei complementar número 167, não terminativo, portanto, nessa comissão. Institui o programa Acredita Exportação e altera a lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e as leis número 13.043 de 13 de novembro de 2014, 11.945 de 4 de junho de 2009 e 10.833 de 29 de dezembro de 2003, a fim de ampliar benefícios para determinados serviços nos regimes aduaneiros e do regime aduaneiro especial de entreposto industrial, sobre controle informatizado, RECOF, e incentivar as exportações brasileiras, especialmente a dos pequenos negócios. Esse projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. O relator é o senador Eduardo Braga. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra a Vossa Excelência para a leitura do seu relatório. Senador Eduardo Braga. Presidente, primeiro agradecendo a Vossa Excelência pela honraria de poder relatar esse importante projeto, especialmente para os pequenos negócios brasileiros. E no momento, presidente, em que a economia brasileira precisa de novos espaços para os pequenos e médios empreendedores nesse país. Portanto, Vossa Excelência já leu o caput do projeto de lei, projeto de lei complementar número 167, eu não vou aqui repetir, é o programa Acredita Exportação e que trata dos regimes aduaneiros especiais de drawback e do regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle informatizado RECOF e incentivar as exportações, especialmente as dos pequenos negócios. Antes de eu iniciar aqui a análise, presidente, eu queria cumprimentar o senador Esperidião Amin pelo projeto anterior, porque creio que a mobilidade urbana é, sem nenhuma dúvida, um dos maiores problemas das grandes cidades no Brasil. E Florianópolis, com esse projeto, passará a ter um ganho importante. E nós, na cidade de Manaus, estamos à espera de aprovação de projetos importantes que possam também viabilizar a mobilidade urbana na nossa cidade. Portanto, queria cumprimentar o senador Esperidião Amin por essa importante conquista. Vamos à análise do projeto de lei complementar. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, analisar as proposições pertinentes à temática econômica e de tributos.
Cumpre destacar que o projeto de lei complementar ora analisado atende integralmente aos pressupostos de constitucionalidade formal. É competência concorrente da União legislar sobre direito tributário e econômico. Igualmente, quanto às atribuições do Congresso Nacional e a legitimação da iniciativa privativa da Presidência da República, são obedecidos os artigos pertinentes da Constituição Federal. Conforme dita a Constituição, normas acerca do tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte cabem à lei complementar, de modo que a espécie legislativa aqui adotada é a correta. No que concerne à constitucionalidade material, não se verifica incompatibilidade alguma entre a proposição e a Constituição, de modo que as inovações normativas encontram guarida no arcabouço constitucional vigente. A boa técnica legislativa foi obedecida e foram cumpridos durante a tramitação os ditames regimentais. Sigamos para a análise do mérito. O principal problema que pretende o projeto buscar enfrentar é a permanência de resíduo tributário nos produtos brasileiros exportados, sobretudo pelas pequenas e médias empresas, tendo por ponto de partida que deve ser papel do Estado aumentar a competitividade de nossos exportadores, buscando atender ao máximo o princípio de exportar produtos e não tributos. A proposição apresenta uma solução para essa questão. O sistema tributário brasileiro prevê mecanismos de recuperação de créditos para a cadeia produtiva voltada à exportação. Porém, essa sistemática de creditação não alcança as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional. A proposição relatada estabelece exceção de caráter temporário, válida apenas para os exercícios de 25 e 26, e eu explico, presidente, por que apenas de 25 e 26. Porque a partir de 2027 entrará em vigor a reforma tributária. E a reforma tributária, que já está em fase final de aprovação da sua última lei complementar, ela já faz a desoneração de toda a cadeia produtiva para as exportações, inclusive dos pequenos e médios empresários brasileiros, com vistas a permitir que as empresas optantes pelo Simples apurem créditos e tenham devolução total ou parcial dos resíduos tributários remanescentes na cadeia de produção de bens exportados no âmbito do programa Reintegra. Entendemos que a legislação vigente busca garantir a integridade do Simples e impedir a sobreposição de vantagens tributárias, propósitos adequados para a política fiscal do país. Contudo, no que concerne às exportações, pode-se compreender que a manutenção dessa restrição não se coaduna com os objetivos fundamentais de impulsionar e não restringir a projeção internacional dessas empresas e os benefícios econômicos mais amplos decorrentes da expansão de mercados para empresas brasileiras. A opção pelo horizonte temporal curto de validade da norma explica-se pelo fato de que, por conta da reforma tributária aprovada por este Congresso Nacional, a partir de 2027, serão extintas as contribuições de PIS, PASEP e a CONFINS, tributos que são objeto do programa Reintegra. Em um futuro próximo, as empresas exportadoras poderão optar por recolher CBS e o IBS por fora do Simples, o que lhes assegurar restituição
integral desses tributos. Tem-se, assim, que o projeto que estamos deliberando lida com um tema cuja temporalidade é bem definida, o que o torna também urgente. As alterações no programa Reintegra são fundamentais para o sucesso da iniciativa de incremento à competitividade do setor exportador brasileiro. Se aprovado este PLP, o porte da empresa também será um crédito de diferenciação para definição do percentual de crédito que poderá ser apurado para o creditamento em benefício dos pequenos empreendimentos. Mediante as inovações propostas e as condições estabelecidas na lei, suspende-se no âmbito da cadeia associada à exportação o pagamento de tributos que já estão próximos da extinção. São ações meritórias em face da necessidade de o país buscar uma inserção competitiva em um momento de turbulência sem precedentes na ordem comercial internacional, como o que se vive no presente. Senhor presidente, antes de manifestar aqui o voto, quero aqui também expressar os entendimentos e as negociações com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços do Estado brasileiro, na figura do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está apoiando integralmente o Reintegra. Portanto, vamos ao voto. Diante do exposto, manifestamos-nos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade e, no mérito, pela aprovação do presente projeto de lei complementar número 167 de 2024, como apresentado, senhor presidente. A matéria está em discussão. Senador Jacques Wagner, com a palavra. Parabéns ao senador Eduardo pelo relatório. Acho que a matéria é absolutamente pertinente. E já adianto que a posição do governo é favorável ao relatório do senador Eduardo. Não havendo mais quem... Senador Esperdião Amin, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu gostaria também de cumprimentar ao proponente, ao governo por concordar e ao relator, senador Eduardo Braga. E quero expressar aqui um esforço que o Brasil faz. Quero expressá-lo de uma maneira muito singela para um esforço do qual eu participei. No ano de 2001, uma delegação de empresários catarinenses, brasileiros, portanto, se dirigiu à Arábia Saudita na missão de vender os nossos produtos. Nada de novo pelo fato de a avicultura catarinense brasileira ser um sucesso. E eu ter visto, tanto na Arábia Saudita quanto no Kuwait, a consumidora na gôndola escolher o produto brasileiro. Isso não é novidade. O que é novidade é que uma pequena empresa conseguiu vender o primeiro container de suco de goiaba. Isso é que é a novidade. Ultrapassar a barreira da sanidade e uma pequena empresa se firmar. E registrar que essa empresa hoje já diversificou sua produção. Por quê? Porque houve uma janela para que ela se inserisse no mercado internacional, que todos nós sabemos é muito competitivo e exigente. Então, acho que este projeto é um passo a mais para propiciar que pequenas e médias empresas façam parte dessa competição maravilhosa, apesar de muitas vezes viciada ou prejudicada por interesses que formam barreiras, criam dificuldades, preconceitos ou conceitos póstumos, posteriores, mas de qualquer maneira é um passo importante e eu aplaudo o governo também por
perfilar ao lado dessa iniciativa. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, é só para complementar o que disse o senador Esperidião Amin. Veja, neste momento em que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra tarifária promovida pelo governo americano em relação aos exportadores para os Estados Unidos, que criou uma modificação no tabuleiro de espaços nos mercados internacionais, sem dúvida nenhuma, o Reintegra é uma janela de oportunidade para os pequenos e médios produtores brasileiros ocuparem espaços como esse que se referiu o senador Esperidião Amin, que são extremamente importantes. E, senhor presidente, já me adiantando, havendo a aprovação do referido projeto, eu aproveito para apresentar a Vossa Excelência o pedido de urgência para que possamos deliberar sobre a urgência deste projeto para que ele possa ir a plenário. É só botar em votação que a gente providencia. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão. A votação será simbólica. Em votação, relatório apresentado. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Votação da urgência. Para submeter o pedido de urgência. Em votação, pedido de urgência, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, a urgência. Senador Amin quer usar a palavra. Senador Esperidião Amin. Presidente, eu estou pedindo pela ordem, porque, pelo que eu sei, os itens 3 e 4... Os 3 e 4 são autorizados. Teriam saído Não, ele não saiu. da agenda. É que a senadora Dorinha está presidindo uma audiência pública, assim que ela puder, ela vem. Mas ela está na casa e ela é pública na CDL. Mas ela não. Tá certo? Foi retirado da pauta? Não foi retirado. A informação Não. é correta? Não foi retirado, é que a senadora relatora ainda não chegou. Bom, então eu só queria, pela ordem, lhe pedir que eu subscrevo o item 5. Aliás, assinalo também que o senador Ciro Nogueira, que é um homem atilado, também assina. Qual é o item 5? O item 5 é um requerimento da senadora Tereza Cristina, subscrito também por mim e pelo senador Ciro Nogueira, certo? Já, presidente. Então, caso o 3 e o 4 não sejam apreciados agora, eu gostaria de subscrever para defender o requerimento que constitui... Presidente Renan, posso dar um esclarecimento ao senador? Pode, com a palavra, Vossa Excelência. Não, é porque, só para esclarecer, o que não coloca nenhuma contrariedade em uma eventual audiência pública, mas só para explicar... Esse projeto faz parte de um conjunto de 23 projetos que foram produzidos. À época, eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente e nós criamos o Fórum da Geração Ecológica, onde nós convidamos 45 pessoas da sociedade civil de várias áreas vinculadas a essa questão do meio ambiente, da produção. Tinha do agronegócio, tinha ambientalista, e ali a gente ficou durante um ano trabalhando um conjunto de projetos. Vários deles, então, evidentemente, porque o fórum não tinha capacidade de aprovar, eles estão sendo submetidos ao Senado. Esse que eu serei o relator hoje, ele é uma proclamação de princípios, ele não tem nenhuma imposição nem nada, como o título está dizendo, é a política nacional sobre desenvolvimento da economia e da biodiversidade. Mas, então só quero insistir que não há nenhum artigo no projeto que determine, que imponha, ele é uma proclamação de princípios, de matérias que estão sendo trabalhadas pelo governo. Então, é só para esclarecer, e aproveito a chegada da senadora Tereza Cristina, que foi a primeira autora do pedido de audiência,
Óbvio que eu não posso me opor a um pedido de audiência pública. Só estou dizendo que ele foi fruto de muitas audiências públicas trabalhado por esse coletivo, no chamado Fórum de Geração Ecológica, que durou durante 1 ano, e visitou várias áreas da questão ambiental, eu acredito sempre com muito equilíbrio, repito, porque ali estavam representações de diversos setores. Era só para esclarecer o tema. Eu fico absolutamente satisfeito pela intervenção do senador Jacques Wagner, e mais satisfeito ainda porque chegou a patroa, a nossa senadora Tereza Cristina, que certamente já está avaliando também as palavras do senador Jacques Wagner, como sempre, palavras construtivas. Muito obrigado. Senadora Tereza, com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, presidente, Renan Calheiros, colegas. Dizer, senador, que eu tenho certeza que o projeto é um projeto interessante, abrangente, mas que, apesar de muitas audiências terem sido feitas, eu gostaria de pedir mais uma audiência para que todos, né, que estão agora, nesse ano aqui, pudessem participar dessa audiência e a gente vir para cá defender o projeto de uma maneira segura. Ele é um projeto que ele é muito abrangente, né? Tenho certeza que foi discutida com equilíbrio, que faz parte do seu ser, como do meu, mas eu gostaria de pedir essa audiência, uma audiência que a gente marcaria o mais rápido possível e depois voltaria aqui para o plenário dessa comissão para que ele fosse votado. Muito obrigada. Nós vamos fazer a inversão para o item 9 da pauta. Não, ainda não, é porque nós estamos aguardando o requerimento e os 2 próximos itens têm como relatora a senadora professora Dorinha, que ainda não está no plenário. E o senador Omar está sugerindo a inversão para nós apreciarmos o item 9 da pauta. Item 9 da pauta, projeto terminativo nesta comissão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, da Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa sobre o projeto de lei número 2041 de 2025, do senador Eduardo Braga, que altera a lei número 14.995, de 10 de outubro de 2024, que institui o programa Acredita no Primeiro Passo. É o programa de mobilização de capital privado, externo e proteção cambial. Programa Eco Invest Brasil. Altera a lei número 13.999, de 18 de maio de 2020, para instituir o programa de crédito e financiamento de dívidas de microempreendedores individuais e microempresas. O PROCED. Institui o programa de renegociação de dívida de microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. Desenrola pequenos negócios, cria linha de crédito especial para financiar a aquisição de veículos destinados à renovação da frota utilizada na prestação de serviço de táxi, altera a medida provisória número 2196/3, de 24 de agosto de 2001, e as leis número 7.827, de 27 de setembro de 1989, 10.735, de 11 de setembro de 2003, 12.087, de 11 de novembro de 2009, 13.340, de 28 de setembro de 2016, 13.606, de 9 de janeiro de 2021, de 9 de janeiro de 2018, 14.042, de 19 de agosto de 2020, 14.165, de 10 de junho de 2021 e 14.166, de 10 de junho de 2021. E dá outras providências para possibilitar a utilização de linha de crédito especial para financiar a aquisição de veículos destinado à renovação da frota utilizada na prestação de serviços por mototáxis. Relatório.
O PL apresenta 2 artigos. O artigo 1 modifica o capítulo 7º da Lei número 14.995, de 10 de outubro de 2024, para que os mototáxis, além dos taxistas, também tenham acesso à linha de crédito especial para financiamento da aquisição de veículos destinados à renovação da frota utilizada na prestação de serviço de táxi, criada pela referida lei. Nesse sentido, as pessoas físicas proprietárias de motocicletas ou motonetas utilizadas na prestação de serviço de mototáxi, autorizados pelo poder público concedente, poderão ter acesso à referida linha de crédito. O artigo 2 estabelece que a lei entre em vigor na data de sua publicação. Em sua justificativa, o autor argumenta que os mototáxis desempenham um papel crucial no transporte urbano, oferecendo uma alternativa de mobilidade ágil e acessível, especialmente em áreas de difícil acesso. Mas que, no entanto, os mototáxis enfrentam custos elevados de manutenção e a necessidade constante de renovação de seus veículos para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população. Além disso, o autor sustenta que a renovação da frota de táxi e mototáxi deve ser encarada de forma integrada, uma vez que ambos os serviços se complementam na oferta de soluções de transporte urbano, especialmente em áreas periféricas ou com alta demanda por serviços rápidos e flexíveis. Também argumenta que a inclusão da categoria de mototáxi na linha de crédito permitiria um acesso mais democrático ao financiamento. Assim, como promoverá a adoção de veículos mais eficientes e menos poluentes, aliando-se aos objetivos de sustentabilidade urbana e de redução das emissões de gases. Assim, conclui que é imprescindível que a linha de crédito destinada à renovação da frota de táxi também inclua os mototáxis. A proposição foi distribuída à Comissão de Assuntos Econômicos. Em decisão terminativa, não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Compete à CAI, nos termos do artigo 99, incisos 1º e 3º, opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida, assim como sobre problemas econômicos do país e da política de crédito. Conforme o inciso 7º do artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbios, seguros e transferência de valor. Além disso, conforme o artigo 42, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Inciso 13º. Ademais, a matéria em discussão não é de competência privativa do Presidente da República. E, em termos materiais, a proposição não diz respeito ao dispositivo da Constituição. O projeto é dotado de juridicidade, uma vez que possui os atributos da novidade, abstratividade e generalidade. Ademais, consideramos adequada a apresentação desse projeto em termos de lei ordinária, uma vez que não modifica aspectos estruturais do sistema financeiro nacional. Quanto à técnica legislativa, entender que são necessários alguns pequenos ajustes de redação, sem modificar o conteúdo que efetuamos por meio de 2 emendas. No que diz respeito ao mérito, acreditamos que o projeto de lei beneficiará os mototáxis e a sociedade brasileira, como o crescente trânsito nas cidades. O serviço de mototáxi se torna ainda mais importante, provendo comodidade, agilidade e preços acessíveis. O acesso à linha de crédito viabiliza a aquisição de veículos novos, o que atuará no sentido de renovar a frota, de aprimorar a eficiência do serviço e de reduzir os riscos de acidente, tendo em vista que, à medida que os motocicletas se tornam mais antigas, aumenta os riscos associados ao desgaste natural de seus componentes, a falta de manutenção adequada e a sobrevivência de tecnologia de segurança. Ademais, o PL cumpre um papel social na medida em que muitos mototáxis dependem dessas atividades para seu sustento e de suas famílias. Voto. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 2041 de 2025 com as seguintes emendas. Emenda de redação. Renumere-se o parágrafo 3º para o parágrafo 2º do artigo 42A da Lei número 14.995, de 10 de outubro de 2024, na forma proposta pelo artigo 1º do projeto, dando a seguinte redação.
Parágrafo 2º. Poderão ser financiados com linha de crédito, do que trata o artigo 42, os veículos de passageiros ou de uso misto de fabricação nacional, novos, movidos a combustível de origem fóssil ou renovável, inclusive os veículos híbridos e elétricos, destinados à comprovada utilização na prestação de serviços inerentes à atividade de mototáxi, que se enquadra na condição estabelecida na legislação vigente, podendo também ser financiado o seguro inicial de bens e os itens para carregamento da bateria dos veículos movidos a energia elétrica. Renumere-se o parágrafo 4º para o parágrafo 3º do artigo 42A da Lei 14.995, de 10 de outubro de 2024, na forma proposta pelo artigo 1º do projeto. É o nosso relatório, senhor presidente. Agradecemos ao senador Omar Aziz. A matéria está em discussão. Senadora Tereza Cristina, com a palavra, Vossa Excelência. Só pela ordem, senador Renan, o requerimento, né, de audiência pública sobre o outro projeto, né, o projeto do senador Jacques Wagner, eu gostaria só de colocar que o senador Ciro e o senador Espiridião Amin também subscreveram, né? E quando depois da discussão desse item, do item 9, aí se pudesse colocar em votação o requerimento. Só era essa a minha questão de ordem, presidente. Faremos isso. Obrigado. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, para cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar o senador Omar Aziz pelo parecer favorável a esse projeto com relação aos mototaxistas, que nada mais, nada menos faz justiça para uma categoria que hoje está regulamentada pelo Congresso Nacional, que tem concessões conferidas pelos poderes municipais em todo o território nacional, principalmente nos menores municípios. Hoje, o mototaxista é, muitas vezes, a única opção de deslocamento para a população local, e esses trabalhadores não têm acesso a um programa de financiamento, a exemplo dos taxistas, que ajuda e facilita, obviamente, a renovação da frota, o que garante segurança para o trabalhador e para o transportado. Portanto, eu quero aqui agradecer ao senador Omar pelo parecer favorável, pela defesa inteligente deste projeto, que fará justiça a milhares de trabalhadores que hoje dependem dessa atividade para o sustento da sua família. Continua a discussão. Não havendo quem queira mais discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será nominal. Em votação, projeto de lei número 2041 de 2025, nos termos do relatório apresentado pelo senador Omar Aziz. Os senadores e senadoras que votam com o relator votam sim. Aí está aberto o painel, já podem votar. Está aberto o painel, já podem votar. Os senadores que registraram suas presenças podem votar pelo aplicativo. A secretaria está ligando para os senadores, para eles registrarem o voto. A secretaria da comissão está ligando para os senadores que registraram seus votos.
Jaime. Vamos. Você. Cadê, Omar? 8 horas. General. Presidente Renan, senador Jacques Wagner. Aqui o item 10 de relatoria do senador Fernando Faria é de minha autoria. E quero saber se Vossa Excelência, já que votou 9, porque teria que aprovar a audiência pública pedida, é isso? Não, isso foi do outro item, por exemplo. Tem que votar o requerimento preliminarmente. Mas se puder votar o item 10. Tá. Aquele que o senhor tem interesse. Cultura. Tá. Que o senador Faria, que é o... Já tem quórum, presidente, caso o senador Jaime está votando e já tem quórum. Se o senhor quiser abrir o painel, já temos quórum. Nós vamos encerrar a votação e declarar o resultado. Já está abrindo aqui, demora um pouco. Pronto. Sim, 16, nenhum voto não. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 2041 de 2025, nos termos do relatório apresentado pelo senador Omar Aziz. Projeto de lei do senador Eduardo Braga. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Requerimento da senadora Cristina, de audiência pública. Requerimento da senadora Tereza Cristina. Requer, nos termos do artigo 93, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 1855 de 2022, que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. Nós vamos apreciar o requerimento preliminarmente e apreciação do item 5º. Requerimento da senadora Tereza Cristina, que propõe a realização de audiência pública. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir o requerimento, nós o colocamos em votação. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, está, portanto, fica sobrestada a tramitação da matéria até a realização de audiência pública. Pedido do senador Jacques, inversão da pauta. Por sugestão do senador Jacques Wagner, a inversão da pauta para o item 10.
Projeto de Lei 2213 de 2025, também terminativo nesta comissão, altera a Lei 13.999, 18 de maio de 2020, para autorizar a utilização de recursos não comprometidos do FGO para a cobertura de operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Esse projeto é de autoria do senador Jacques Wagner e tem como relator o senador Fernando Farias. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Fernando Farias para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Licença aí para ir direto nas análises. Nos termos do inciso 1º do artigo 99 do Regime Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Econômicos opinar sobre proposições atinentes a assuntos econômicos em geral, inclusive os fundos públicos. Assim, é de sua competência a análise da matéria em tela, que versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Garantidor de Operação FGO no apoio à agricultura familiar. Inicialmente, no que se refere à inconstitucionalidade da proposição, observe-se que a competência legislativa da União para legislar sobre política de crédito encontra amparo no inciso 7 do artigo 22 da Constituição Federal. Além disso, a proposição respeita a reserva de iniciativa parlamentar, não estando entre os temas de iniciativa privada do Presidente da República, dispõe o artigo 61 do parágrafo 1º da Constituição Federal. A iniciativa legislativa sobre a forma de lei ordinária mostra-se compatível com os preceitos constitucionais e o conteúdo normativo pretendido, inexistindo vícios de inconstitucionalidade. A proposição não merece reparo no que tange à juridicialidade e à regimentalidade, pois a matéria inova a legislação vigente mediante proposição parlamentar que imprime generalidade e coercitividade aos comandos que define, com obediência aos princípios gerais do direito. No que se refere à técnica legislativa, a proposição observa os preceitos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, apresentando estrutura clara, concisa e adequada sistematização. Antes da avaliação de mérito, é importante um esclarecimento inicial sobre essa proposição. Na verdade, a razão pela qual se faz necessária a apresentação desse projeto de lei que agora analisamos é um equívoco na tramitação de um outro projeto de lei. Trata-se de um erro legislativo que acabou retirando, sem intenção, o acesso aos benefícios do PRONAF ao Fundo Garantidor de Operações, que já estava garantido anteriormente por lei aprovada nesta Casa. Explico. A lei de número 15.034, de 27 de novembro de 24, havia incluído o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no FGO, mas, por um descuido de tramitação da Lei número 15.076, de 26 de dezembro de 24, o artigo que garantia esse direito, o artigo 6G, foi revogado e substituído por uma regra sobre outro programa, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. O erro ocorreu porque a numeração dos artigos não foi ajustada corretamente durante o processo de tramitação legislativa, apagando, sem intenção, um benefício já aprovado. Esse equívoco burocrático prejudicou a regulamentação do FGO para o PRONAF, afetando agriculturas familiares que dependiam desses recursos. Podemos avaliar que, enquanto não havia se tornado lei, tal equívoco poderia ter sido corrigido por uma mera retificação de trecho, o que não parece ser o caso agora, de forma que esta proposição se faz necessária e agora estamos buscando corrigir este erro.
Dito isso, entendemos que a proposição se revela conveniente e oportuna, pois contribui para a ampliação do acesso ao crédito rural pelos agricultores familiares que frequentemente encontram obstáculo no oferecimento de garantias exigidas pelas instituições financeiras. A autorização por uso do recurso não comprometidos do FGO reduz o risco das operações e viabiliza a concessão de créditos a um setor fundamental à segurança alimentar e ao desenvolvimento regional. Ademais, o projeto apresenta uma solução que respeita o equilíbrio fiscal ao utilizar recursos já existentes limitados a R$ 500 milhões, sem implicar aumentos de despesa pública ou ampliação da dívida da União. Essa abordagem contribui para a eficiência de gasto público e o fortalecimento de política de desenvolvimento rural. É preciso mencionar que no balanço de dezembro de 24, o fundo contava com um ativo total na casa de 43 bilhões. Isso nos demonstra que a tal locação de 500 milhões para garantias à agricultura familiar não prejudicou e não prejudicará as garantias de crédito para o programa de apoio à microempresa e empresas de pequeno porte. Por fim, a medida guarda estreita consonância com o objetivo Plano Safra e com a estratégia de inclusão produtiva de pequenos produtores rurais, reforçando o papel do Estado na mitigação de risco e na indução do crédito agrícola como política pública estruturante. Assim, a aprovação do projeto de lei em comento se impõe como medida coerente com os objetivos da política econômica, financeira e social do país. Desta forma, entendemos que essa proposição representa avanço na promoção do desenvolvimento sustentável, melhora o acesso ao crédito para a agricultura familiar e fortalece a capacidade do Estado de fomentar políticas públicas com responsabilidade fiscal. Ao voto, presidente. Diante do exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei de número 2213 de 2025. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão. E passamos à votação. A votação será, portanto, nominal. Em votação, projeto de lei 2213/2025, nos termos do relatório apresentado pelo senador Fernando Farias. As senadoras e senadores que votam com o relator pela aprovação do projeto votam sim. Os senadores que registraram suas presenças podem votar pelo aplicativo. A votação está aberta, já podem votar.
Já temos quórum, nós vamos encerrar a votação e declarar o resultado. Sim, 13 votos, nenhum voto não. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 2213, nos termos do relatório apresentado. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Presidente, só para agradecer o relatório do senador Fernando Faria e agradecer aos colegas que votaram a favor dos projetos. Muito obrigado. Que é o relator que está presente, tem 7 próximo. Item 7 da pauta, projeto de lei 4720 de 2024, não terminativo nesta comissão. Altera as leis 11.977, de 7 de julho de 2009, e número 14.620, de 13 de julho de 2023, para incluir nas linhas de atendimento do programa Minha Casa Minha Vida a reconstrução de unidades habitacionais danificadas total ou parcialmente por desastre natural. O projeto é de autoria do senador Alan Rick e tem como relator o senador Hamilton Mourão. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, esse projeto do senador Alan Rick é extremamente meritório, porque ele coloca de forma explícita a utilização do programa Minha Casa Minha Vida no apoio a essas populações que são atingidas por desastres naturais, algo que seria perfeitamente compreensível e normal, mas é interessante que esteja tudo por escrito nesse nosso país. O autor justifica a sua proposta, destacando que, embora o programa contemple o atendimento a famílias desabrigadas, não prevê de forma específica a reconstrução de moradias danificadas por desastres. Na semana passada, no dia 11 de junho, a senadora Augusta Brito apresentou a emenda número 1 para alterar o parágrafo 11 do artigo 4º da Lei número 14.620, de 13 de julho de 2023, com o objetivo de garantir que a reconstrução habitacional seja realizada de forma a aumentar a resiliência urbana diante de eventos climáticos futuros, independentemente de ocorrerem em áreas de risco, promovendo segurança e sustentabilidade para as populações afetadas. Não resta dúvida, com essa questão de mudança climática que nós estamos vivendo, que os desastres naturais têm se tornado mais frequentes e intensos no Brasil. Exemplo do meu estado, do Rio Grande do Sul, ano passado, e agora estamos vivendo cheia lá na nossa Amazônia, com vários municípios. Aliás, eu acho que o senador Eduardo Braga pode me corrigir, eu acho que tem 37 municípios do Amazonas em estado de emergência por a questão das cheias. E nessa hora, sempre quem é prejudicada é a população mais pobre. Entre os principais méritos da proposição, destaca-se a exigência de que a reconstrução habitacional ocorra em condições que aumentem a resiliência urbana, ou seja, não reconstruir no mesmo lugar que foi afetado, não é? Tirar a pessoa daquela área. A proposta reconhece que, em muitos casos, não será possível reconstruir no mesmo terreno, como eu acabei de dizer, onde a moradia estava localizada, justamente porque esse local se tornou perigoso ou inadequado. A proposta tem potencial para impulsionar a economia local das regiões atingidas, ao estimular a atividade da construção civil e gerar empregos por meio da reconstrução da área que foi afetada. A emenda apresentada pela senadora Augusta Brito também é meritória, pois reforça a necessidade de se adotar uma abordagem preventiva e resiliente nas ações de reconstrução. Ao enfatizar a resiliência urbana e a sustentabilidade como diretrizes fundamentais, a alteração proposta assegura que as soluções habitacionais não sejam apenas respostas imediatas a desastres, mas também promovam segurança a longo prazo e adaptação à mudança climática. Assim, o nosso voto é pela aprovação do PL número 4720 de 2024 e da emenda número 1. É o relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão.
proposta meritória do senador Alan Rick, relatada pelo senador Hamilton Mourão, com emenda da senadora Augusta Brito. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Hamilton Mourão. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAI. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Tem 9, o relator está presente, senador Fernando Farias. Item 9 da pauta. Perdão, 8º. Obrigado. Altera a Lei 12.712, de 30 de agosto de 2012, para estabelecer o Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação. A autoria desse projeto é do senador Messias de Jesus. A relatoria é do senador Fernando Farias. O relatório do senador Fernando Farias é pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 1 da CRE substitutivo, com 7 emendas que apresenta. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Fernando Farias. Obrigado, presidente. Irei direto às análises. Compete a essa comissão, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado, analisar os aspectos econômicos e financeiros das matérias que lhes são submetidas. Na justificação do PL 6139 de 2023, o senador Messias de Jesus destaca o seguinte: apesar de essencial a eficácia da política industrial, comercial e política externa, a política de crédito oficial à exportação padece há 8 anos de letargias decorrentes de 2 fatores essenciais: insegurança jurídica dos gestores públicos para a continuidade da aplicação da regra vigente, dado o volume de questionamento no âmbito da Corte de Contas, e desatualização das ferramentas de créditos oficiais à exportação à atual prática mundial. Nesse sentido, busca a proposta atualizar a disciplina relacionada ao seguro de crédito à exportação, conferindo eficácia ao já prevista Lei 12.712 de 2012, que criou o FGCE, mas sem capitalização suficiente do fundo para conferir agilidade e segurança jurídica ao financiamento das exportações brasileiras. Pretende-se, portanto, corrigir tal problema, estimulando novas fontes de custeio a esse mecanismo, de modo a reforçar o lastro do seguro de crédito à exportação e conferindo o aval incondicional da União às operações com essas ferramentas, a fim de assegurar que sejam classificados como garantia soberana do Brasil pelos financiamentos privados à exportação. Como assinalado pelo senador Espiridião Amin no relatório submetido à CRE, o projeto em comento pretende assegurar que o FGCE permita a cobertura de operações que atualmente estão desabastecidas pela iniciativa privada. Assegure que o seguro de crédito brasileiro seja aceito por instituições estrangeiras, alinhe novas operações com regras internacionais específicas. E 4, esclareça que a alteração de natureza jurídica do fundo não faz incidir a legislação sobre seguros privados e contemple novas fontes de financiamento. Especialmente relevante para essa comissão é a promoção da aceitação do seguro de crédito brasileiro associado à permissão do aval pela União pelo ora proibido pela Lei nº 12.712 de 2012. A derrubada dessa vedação permitirá que os seguros sejam recebidos por operadores internacionais como garantia soberana lastreada pelo Brasil, tal como ocorre com o FGE.
Essa modalidade conta com melhor classificação de risco e, consequentemente, condições e encargos favorecidos, reduzindo o custo de crédito de exportadores brasileiros e promovendo a entrada de seus produtos em diferentes mercados. Atualmente, apenas a FGE está em operação, uma vez que a União ainda não editou o decreto autorizando a integração de recursos do FGCE. Desta forma, as alterações da Lei 12.712 de 2012 surtirão efeito somente quando o fundo for estabelecido. Assim, não se aplicam as disposições do artigo 167, do parágrafo 7 da Lei Maior, do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, da Lei Complementar número 101 de 2000, de responsabilidade fiscal, e da Lei 15.080 de 2024 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Não obstante, o inegável mérito da proposta apresentada e do substitutivo aprovado, entende por oportuno que se insira mais uma alteração na Lei 9.818 de 1999. Trata-se de permitir que as operações de seguro de crédito para projetos de investimentos produtivos em territórios nacionais que visem a produção de bens e prestação de serviços destinados à exportações brasileiras de alta intensidade tecnológica ou relacionadas à economia verde. Também estejam contemplados pelo seguro de crédito à exportação, também estejam contemplados o seguro de crédito à exportação. Assim, cria-se a possibilidade para que a cadeia de exportação seja contemplada desde o seu início, contribuindo para fortalecer o potencial exportador brasileiro. Adicionalmente, julgo que o projeto também deveria alterar a Lei de número 10.184 de 2001, que dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens e serviços nacionais, no intuito de normatizar o financiamento às exportações de serviços e permitir a retomada dos modos das melhores práticas internacionais do apoio público a essa modalidade de comércio realizado pelas empresas brasileiras. Cabe recordar que o Programa Público de Apoio às Exportações existe há mais de 100 anos nos países desenvolvidos e, nas últimas décadas, tem sido difundido também nos países em desenvolvimento com ambições industriais. As instituições denominadas Agência de Crédito à Exportação desfrutam de mandatos de governo para concessão de apoio oficial por meio de financiamento, empréstimo ou seguro e garantias aos financiadores privados. Valendo-se, sobretudo, de recursos públicos com o objetivo de gerar emprego e renda em seus países de origem. A relevância do apoio à exportação reside em sua característica única da atividade. Ela, simultaneamente, gera empregos por meio de uma fonte de demanda alternativa e doméstica e gera divisas em moedas estrangeiras que ajuda a fortalecer o balanço de pagamento dos países. Existem hoje mais de 90 agências de crédito à exportação no mundo e quase todos os países industrializados contam com tais instituições ou estruturas correlatas que desempenham essa função. Em segundo, no que se refere ao apoio às exportações de serviços, cabe reforçar que os seus benefícios são percebidos ao longo de toda a cadeia de fornecedores e subfornecedores de bens, materiais, equipamentos e serviços brasileiros que atendem à empresa brasileira exportadora que realiza o projeto no exterior. Os financiamentos às exportações de serviços de engenharia realizados pelo BNDES entre 2007 e 2015 movimentaram uma rede de 4.044 fornecedores diretos no Brasil, sendo 2.785 microempresas e empresas de pequeno porte. Apenas essa parte imediata da cadeia de fornecimento inclui, em cada um dos anos consecutivos, pelo menos 800 empresas e 400 mil trabalhadores empregados no Brasil. Esse número chegará a mais de 1.000 empresas em diversos anos e a mais de 750 mil em 2014, registrado ao final uma média de 1.001 empresas em 590 mil empregos do ano.
o apoio se mostra um importante impulsionador do uso de fornecedores nacionais nas obras internacionais das construtoras brasileiras. De 2003 a 2012, as empresas brasileiras de engenharia e construções apoiadas exportaram dezenas de vezes mais bem brasileiro para os mercados que o atual com o apoio do BNDES, do que para outros países onde atuava sem financiamento do BNDES, o que é uma evidência do efeito positivo do apoio à exportação de serviços. Vale mencionar também o impacto financeiro das operações de crédito. Foram desembolsados pelo BNDES 22,2 bilhões que retornaram aos cofres públicos, incluindo o Fundo de Amparo ao Trabalhador, na forma de pagamento de 13,3 bilhões de principal e juros, equivalente a 41,7 bilhões, considerando o câmbio das datas do repagamentos. Outro desafio que em determinada circunstância requer atuação complementar no setor público do setor de crédito é a obtenção de grandes volumes de recursos em moedas conversíveis e com longo prazo de pagamento. Essa necessidade é percebida de forma heterogênea de acordo com a maturidade do mercado de capitais acessíveis às exportações nacionais. A proposta de alteração da Lei nº 10.184 de 2001 relaciona as formas de apoio do BNDES às operações financeiras ao comércio exterior e pode ser realizada nas fases denominadas pré-embarque e pós-embarque. Também esclarece que o financiamento do BNDES às exportações estará submetido a diretrizes e orientações estabelecidas em regulamento do Poder Executivo. O parágrafo 1º do artigo 3A também busca esclarecer que os financiamentos do BNDES devem aderir às definições internacionais de exportações de serviços decorrentes do Acordo Geral do Comércio de Serviços, GAPS, em sigla em inglês, da Operação Mundial do Comércio, em vigor desde 1995. O parágrafo 2º do novo artigo 3º-A objetiva pacificar o entendimento de que as condições de operacionalização do crédito estabelecido pelo BNDES em seu financiamento às exportações de serviços segue práticas internacionais, as quais, por sua vez, já vêm sendo seguidas pelos demais mecanismos brasileiros de apoio oficial ao crédito à exportação pelas instituições financeiras, pelas agências de crédito às exportações e pelos organismos multilaterais. Destaque-se que tais práticas podem variar conforme os mercados concorrentes, com destaque à expressiva participação do crédito público da China. Além disso, utiliza-se a mesma terminologia empregada na legislação aplicável vigente. No que diz respeito ao valor máximo do financiamento que o BNDES pode oferecer em suas operações de crédito à exportação de serviços, o parágrafo 3º do novo artigo 3A determina que esse limite seja estabelecido em consonância com as melhores práticas internacionais, como, por exemplo, o Acordo sobre Normas de Conduta para Apoio em Crédito de Exportação, da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, de forma a conferir maior transparência e previsibilidade à política estabelecida, que a participação máxima será um percentual do valor total a ser pago pelo importador pelos bens e serviços exportados, incluindo a exportação realizada a partir de terceiros países e incluindo o custo direto incorrido pelo exportador com bens e serviços adquiridos no país do importador. Gastos locais. O valor previsto no parágrafo 3º considera benefícios e despesas indiretas em sua integralidade, ou seja, aplicado todos os seus custos incorridos pelo exportador com bens e serviços. É sabido, por meio de diferentes estudos sobre práticas internacionais, que apoiar uma determinada parcela de gastos locais em projetos envolvendo exportações nacional é uma estratégia bastante difundida entre agências de crédito de exportação. Ao não apoiar determinados gastos locais previstos como necessário para a realização de projetos que geram demanda para as exportações brasileiras, diminui-se a competitividade
nacional em benefício de exportações a partir de outros países cuja agência permite tal apoio combinado. Ainda que o BNDES não financie tradicionalmente os custos incorridos pelo exportador com bens e serviços adquiridos no país do importador ou de terceiro país, foi incluído essa possibilidade com o objetivo de equiparar o apoio brasileiro às práticas de ilegibilidade de ocorrência com confinadores públicos estrangeiros. Haja visto que o financiamento à parte dos gastos locais necessário à viabilidade dos projetos é prática usual de agência de crédito às exportações estrangeiras. Com vistas à maior transparência, o limite de participação dos gastos locais ficará definido em regulamentação do Poder Executivo. Foi previsto no parágrafo 4º, medida que tem por objetivo assegurar que pessoas jurídicas de direitos externos que estejam inadimplentes com o Brasil sejam impedidas de acessar novos financiamentos enquanto perdurar a referida inadimplência. Caso haja negociação de dívida devidamente formalizada nos termos da Lei 9.665 de 98, a análise de novas operações de crédito poderá ser retomada. Conforme o parágrafo 5º, a proposta também busca consolidar na legislação o compromisso do BNDES em apresentar às sociedades o resultado de suas atividades de apoio à exportação, especialmente em termos de objetivos, recursos utilizados e alcance do resultado da política pública. Tal inclusão reforça a posição de transparência do BNDES e consubstancia o compromisso firmado pelo banco junto aos órgãos de controle, no sentido de evidenciar a dar publicidade à efetividade do apoio à exportação. O BNDES deverá manter em seu site atualizado, contendo informações sobre as suas operações de financiamento às exportações de serviços contratados com entes soberanos nos termos do artigo 62 da Lei 12.527 de 2011. Em respeito à competência de fiscalizar do Poder Legislativo, propõe-se consignar em lei, conforme o parágrafo 6, a obrigação de submissão anual à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado de informações acerca da carteira de financiamento, a exemplo do que ocorre em outras agências de crédito de exportação. A apresentação dos resultados permitirá ao Congresso Nacional acompanhar periodicamente o apoio operacionalizado pelo BNDES, avaliando os benefícios diretos e indiretos auferidos pela sociedade brasileira com a atividade. A inclusão também de aspectos socioambiental das atividades e reforça o compromisso com o banco com a transparência e responsabilidade social e ambiental. Um ponto que merece atenção é o uso da expressão melhores condições. No artigo 2 do substitutivo, ao tratar da atuação de financiadores segurados privados, para tratar a atuação de segurados privados, a redação vigente pode ser interpretada como uma referência direta à condição de preço ou encargos, o que poderá gerar insegurança jurídica ao induzir comparações com instrumentos de natureza pública, sujeitos a regimes normativos distintos. Para evitar interpretações ambíguas e preservar a clareza normativa do dispositivo, recomenda-se a supressão do artigo melhores, sem prejuízo dos objetos do projeto, que permanece orientada à ampliação do envolvimento do mercado privado nas operações de apoio oficial ao crédito à exportação. Em consequência dessas observações, proporei um conjunto de subemendas à emenda número 1 da CREC, que promove as seguintes alterações do texto. Tornar facultativa a consulta pública que precede a elaboração e atualização do regime que trata o caput do artigo 3 do projeto. 2. Acrescentar menção explícita ao Ministério da Fazenda no dispositivo que trata a integralização de cotas da União
ao FGCE. 3. Estabelecer que a cobertura do seguro de crédito à exportação para projetos de investimentos produtivos em território nacional visará a produção de bens e a prestação de serviços destinados à exportação brasileira de alta intensidade tecnológica ou relacionada à economia verde. 4. Vincular o financiamento à exportação de bens ou serviços nacionais. 5. Ajustar a redação do artigo 2 e 6. Introduzir ajuste da emenda de técnica legislativa. Presidente, é o voto. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 6139 de 2023, na forma da emenda número 1, da creche substitutivo, acrescida das subemendas a seguir. É isso aí, presidente. Longo. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será também nominal. Vamos colocar em votação o substitutivo ao projeto de lei 6139/2023, nos termos do relatório apresentado pelo senador Fernando Farias. Os senadores e senadoras que votam com o relator votam sim. Os senhores senadores e as senhoras senadoras já podem votar. Os senadores que registraram suas presenças podem votar pelo aplicativo. Tá bom, Fernando. Um grande abraço, Eduardo. Presidente. Tá, senadora Damares, com a palavra a você. Enquanto os colegas votam, eu queria parabenizar o senador Fernando por este voto. Pela autoria ser o meu líder, eu acompanhei esse projeto de lei, lendo, e o senhor traz hoje um voto que a gente percebe que foi feito com muita dedicação. O senhor fez aperfeiçoamentos extremamente importantes e a gente entrega hoje, presidente Renan, uma matéria tão importante para o Brasil. Sabe aquela matéria que a gente fica perguntando assim, por que não fizemos isso antes? É exatamente essa matéria. Então, eu quero parabenizar o líder Messias de Jesus, o relator, pela forma como apresentou o voto. Eu entendo que um voto desse é construído a várias mãos, a consultoria, a assessoria. Então, parabéns, senador, pelo aperfeiçoamento e, senador Renan, e pela ousadia do senhor colocar esse projeto em pauta hoje. O Brasil estava precisando dessa matéria. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado aí, Fernando. Senadora. E realmente é um belo projeto, porque contempla muito, e hoje a pauta aqui foi muito em cima de pequenas empresas também, né? Esse, além de contemplar pequenas empresas, contempla também grandes empresas. É uma coisa que estava faltando aqui para incentivar mais ainda as nossas exportações, né? Obrigado, presidente. Os senadores podem votar. Todos que registraram suas presenças podem votar pelo aplicativo. Isso é uma importantíssima matéria, como foi colocado aqui pela senadora Damares. Nós vamos encerrar a votação e declarar o resultado.
Sim, 13, nenhum voto não. Está, portanto, aprovado o projeto de lei de autoria do senador Messias de Jesus, que contou com a relatoria do senador Fernando Bezerra. Agradecemos a presença de todos. Fernando Farias. Saudade do senador Fernando Bezerra. Agradecemos a presença de todos. Está, portanto, encerrada a reunião. O que aconteceu? As empresas fizeram requerimento em cima das áreas essencialmente garimpáveis que já eram destinadas ilegalmente para os garimpos. Eles foram para as adjacências e aí começou a bagunça. Então, o governo federal precisa ter uma secretaria, um departamento que olhe isso caso a caso e que não reduza. Essa questão agora da portaria estrangulou mais isso. Porque antes você poderia ter 10, não tinha limite para você ter as permissões de lava garimpeira. Hoje se reduziu a uma só. Então, presta atenção, como é ilógico. Se eu sou uma garimpeira e eu me proponho a ter um título minerário de permissão de lava, eu só posso ter um de 50 hectares. Mas se eu mesmo entrar como cidadã não garimpeira e quiser um requerimento na Amazônia Legal ou em terras ínvias, que vai até 10 mil hectares, eu posso ter 10 mil hectares. Eu acho que isso está sendo injusto com essa grande nação garimpeira, que tem muita gente séria e direita. E antes que o Estado chegue batendo muito, que dê uma oportunidade, que chame, que conheça o tamanho, a dimensão desse problema. Eu estou fazendo essa defesa porque eu já legalizei muito garimpo em tudo que é estado dessa nação. Eu fui para o Tocantins para legalizar o garimpo de Monsanto. E conseguimos. E hoje nós temos que eles movimentam grande parte da economia. Então, a gente não pode obscurecer, não pode acabar com esse olhar para os garimpos. Viu, diretor Tasso? Olha para isso, vamos pensar mais sobre isso. Tem mais um aspecto aqui que eu anotei. Lina, só o tempo já encerrou? Seu tempo já passou? Já foi? Já. Eu tenho ainda 1 minuto e 50. Não, concedi para terminar, mas já passou os seus 10 minutos. Então, só para você fechar. Eu só vou finalizar aqui. Lá em Foz do Iguaçu, eu vi uma grande preocupação sobre a questão de se retirar as outorgas e as fiscalizações e centralizar em Brasília. Isso é temerário. Eu peço que vocês olhem com muito carinho isso, que não desativem, que não deixem as gerências sem função. Que funcionam, o que não estiver funcionando, troca. Mas que não se assoberbe mais, que se centralize todas as atividades em Brasília, porque fica complicado para nós. Eu agradeço muito, muito obrigada a todos por estar aqui. E o Estado do Tocantins está de braços abertos e querendo participar de todas as discussões. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Lina Esther Barbosa Ribeiro, diretora-presidente da Mineratins. Em virtude do tempo, eu vou, se alguém não quiser falar na mesa, mas eu pedia passar 2 minutinhos só para a gente fazer o encerramento. Acho que tem muitos encaminhamentos possíveis aqui. Eu já havia falado e o presidente Milton Neres repetiu, tem algum problema no modelo de organização. Um setor tão rico, com um grande volume de recursos, que não tem recurso disponível para pesquisa. Eu acho que, e concordo, acho que o CEFEM precisa ser olhado e precisa ter, sim, uma maior transparência e a boa gestão desse recurso. Acho que tem encaminhamentos e o que depender do ponto de vista legal, nós vamos apresentar sugestões e legislação pertinente. Então, eu volto vou fazer a rodada seguindo a mesa. Passo a palavra agora para o Francisco Valdir Silveira, diretor da SGB.
2 minutos, por Senadora, eu quero fazer um elogio. Acredito que tenha sido os seus assessores que distribuiu essa mesa nesse modelo. Aqui está exatamente a representação do que é o setor mineral brasileiro. Aqui está o serviço geológico na base dessa estrutura e lá na frente está a mineração. E aqui no meio, inclusive, a nossa senadora, está as pessoas que facilitam o trabalho de sair do zero e chegar numa mineração. E esse caminho daqui até lá, a Cíntia, que é o IBRAM, que representa a indústria, ela é longa e ela demora, em média, 15 anos. Chega a situações de 25 anos. Então, eu parabenizo, eu não sei se foi os astros que conspirou para ficar desse jeito. E aqui, nesse momento, representa exatamente isso. E é aqui onde tudo começa. E isso aqui hoje pede socorro no país, num país tamanho como o nosso. Então, eu quero dar só um pequeno exemplo aqui do que é pesquisa. Vale do Jequitinhonha, 2012, nós, Projeto Lítio Brasil, área Jequitinhonha. Já tinha uma mina, só tinha 320 pedidos de pesquisa. Nós terminamos o projeto em 2017, foi lançado. A partir desse momento, desencadeou pedidos de pesquisa até 23, isso passou a 3.400 pedidos de pesquisa. A ANM arrecadou, nós gastamos serviço geológico R$2 milhões, 2 milhões. Ela arrecadou 42, quase 43 milhões de reais. Fora o que as empresas botaram na região para investimento. Então, só para ter uma ideia do que é investimento em pesquisa nas áreas corretas, tá? Então, eu finalizo minhas palavras dizendo que, e quero, inclusive, fazer justiça aqui, que Tocantins e o estado da Bahia são os estados que realmente hoje dão atenção ao setor mineral. Fico muito feliz e agradeço ao Milton e a doutora Lina por defender o Serviço Geológico do Brasil. Então, eu queria que todos os estados estivessem aqui nos defendendo para avançar nas pesquisas desse país e fazer, de fato, um país com bastante conhecimento geológico. Então, eram essas minhas palavras. E o Serviço Geológico está à disposição de toda a sociedade brasileira. Volto aqui a frisar, tudo que a gente tem é transparente e pode ser olhado na hora. Inclusive, hoje, a gente, quando está coletando a amostra, lá no campo, no dia seguinte, você pode ir lá e ver o que foi coletado ontem, praticamente em tempo real. Então, agradeço aqui pela oportunidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada. Francisco Claudio Silveira, diretor do SGB. Passo a palavra agora ao senhor Rodrigo Toledo Cabral Cota, para suas considerações finais. Eu acho que, como já foi colocado aqui, a mineração tem sido vítima ao longo do tempo de muito preconceito, né? Que a mineração suja, que a mineração destrói, e a mineração que eu conheço é bem diferente. A mineração que eu conheço é uma mineração comprometida com a sustentabilidade, é uma mineração que preserva o meio ambiente. A gente, quando vai ver os projetos de Avale, por exemplo, lá no Pará, as áreas de conservação ambiental em torno da mina, a mina bem pequenininha e aquela imensidão ali de floresta. E é uma mineração que traz muito recurso para o Brasil. Isso é uma coisa curiosa. Os suecos, os canadenses, os australianos são ricos e boa parte da riqueza deles veio da mineração, e lá ninguém tem vergonha da mineração, né? Aqui ainda tem esse outro preconceito. A mineração não agrega valor, a mineração agrega muito valor, tem muita ciência, muita tecnologia aplicada na mineração, muito emprego de qualidade envolvido com a mineração. E, finalmente, a gente tem uma oportunidade de ouro de mostrar ao mundo o valor da mineração através da colaboração indispensável e insubstituível da mineração para a transição energética. Por fim, a doutora Lina fez a menção ao pioneirismo das mulheres. Eu gostaria de destacar aqui que a Secretaria de Mineração hoje tem uma secretária interina, minha querida amiga Ana Paula. A gente está torcendo para ela ser confirmada. O IBRAM tem uma presidente do conselho
que é a Ana Sanches, e nessa área aí da mineração dos minerais críticos tem uma executiva que tem sido muito vocal, que é a Ana Cabral. Então são as Anas da mineração, e eu espero que isso daí consolide a participação da mulher na mineração, que traz esse olhar de mais sensibilidade e de mais carinho com os mineradores e com as comunidades envolvidas na mineração. Então esse é o meu registro, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mas, antes que eu me esqueça, o melhor aproveitamento dessas janelas de oportunidades que eu comentei aqui depende ainda muito do apoio do Senado e do Congresso e da Câmara para todas essas iniciativas que a gente colocou aqui, tanto na questão da disponibilização de recursos para o SGB e para a ANM, mas também no apoio aos projetos de mineração de minerais estratégicos e dos outros minerais importantes para o país. Obrigado. Muito obrigada, mas não acho que nós vamos tirar um dinheirinho de vocês. Mas muito obrigada pela... O que depender nós vamos conversar e dialogar e ver o que é possível construir. Mas acho que tem uma clareza grande. E também até uma sugestão em relação a encaminhamentos, né? Quando a Lina lembrou do Agroepop, teve toda uma campanha direcionada para isso. E acho que, no caso da mineração, é esse conhecimento, né? Porque quando é colocado, não é naturalmente, mas hoje, naturalmente, quando se fala em mineração, se lembra da destruição de Serra Pelada, de Brumadinho e outros tantos. Pouca gente olha na sua vivência o quanto a mineração está presente, o quanto a pesquisa nos coloca, inclusive, em condição de defender a alimentação e outras condições de vida. Mas eu acho que é uma sugestão ao ministro Alexandre Silveira, né, pensar junto com os diferentes atores nessa... Fiscalizar, sim, acompanhar, mas também mostrar que é uma grande riqueza nossa, né? Senhor Tasso Mendonça Júnior, diretor de substituto da Agência Nacional de Mineração, ANM. Obrigado, senadora. Eu queria passar aqui uma apresentação que a gente fez sobre minerais estratégicos e críticos, uma apresentação bastante completa em relação à produção, valor da produção, classificação, enfim, ela é bem completa, mas eu preferi falar da questão estratégica aqui da agência, porque eu acho que tinha mais a ver com o tema. Né? Então, assim, eu fiz questão na apresentação de falar sobre a importância da agência. Deixei para chorar agora, né? Então, assim, eu só queria dizer assim que eu vi a mágoa o choro do Valdir, mas se o Serviço Geológico é o primo pobre, nós somos o primo paupérrimo, né? Então, o nosso orçamento anual desse ano agora de 2025 foi previsto em 115 milhões. Isso é apenas o contrato de aeronaves do IBAMA. 115 milhões é o contrato que o IBAMA fez para alugar a aeronave. Então, esse é o nosso orçamento para tudo, né? Para tudo que nós fazemos, né? Então, apesar disso, com esse 115, nós tínhamos um déficit de 15 milhões. Agora, nós tivemos um contingenciamento de 28 milhões. Então, o nosso déficit subiu para 43 milhões. Né? E assim, é uma coisa que eu vejo que, no passado, o DNPM tinha aquilo que era recursos próprios. Né? Então, por exemplo, cada fiscalização que a gente faz, quem paga é o regulado, é o usuário, é a empresa. Então, se a nossa fiscalização custou 20, 30 mil reais, a gente faz o boleto para a empresa, ela paga. E esse recurso volta para o Tesouro e depois volta a ser mendigado. Então, nós temos que voltar àquela questão dos recursos, fontes próprias, né? As fontes próprias têm que voltar para a agência para aplicar. É óbvio que tem que ser controlada pelos órgãos de controle, tudo bem, mas não pode ser uma coisa que vai para o Tesouro e vai voltar se der. Como é que você volta a fiscalizar se você não recebe o recurso, né? Então, eu penso isso. Então, essa é a necessidade, né? A gente está recebendo... por exemplo, o Serviço Geológico mostrou que tem 640 geólogos. Nós tínhamos 140 profissionais de engenharia e de minas de geologia. E com a aposentadoria, se nós não recebêssemos novas pessoas, com as aposentadorias, nós íamos ter menos engenheiros geólogos que a Polícia Federal.
que ela tem acho que por volta de 58. Então, assim, a agência está num estado assim, que é dramático, né? Então, isso que eu queria falar. E só para responder colocar essa questão, né? Então, todo mundo fala do estrago da mineração, dos impactos. A área efetivamente minerada, vamos dizer que são as áreas da cava e das estruturas minerárias, ela não ocupa 1% do território brasileiro. Então, não tem como ser essa atividade uma atividade assim, significativa do ponto de vista dos impactos ambientais. Agora, somos bastante eficazes na conservação. É só olhar a Floresta Nacional de Carajás. Só as áreas de proteção da fonte das águas minerais são milhares de hectares preservados, né? E a questão do fechamento de mina, essa questão que todo mundo fala aí, na verdade, a empresa já faz as chamadas compensações, são milhares em reais que são aplicados nas compensações para você obter a sua licença. Então, ela é uma atividade ambientalmente credora, ela tem crédito junto à questão ambiental. Então, tem que ser mudado essa atividade, né? E, por fim, só queria responder um pouco à doutora Lina. Eu acho que a questão do garimpo, ela ficou meio... o entendimento da questão de garimpo ficou muito ruim na lei. Na verdade, o garimpo, na minha opinião, era aquele garimpo do regime de matrícula. Hoje, as permissões de lavra e garimpeiro são pequenas minerações. E o que está faltando para nós é uma legislação específica para a pequena mineração. Ou seja, o pequeno, não tem como um pequeno minerador esperar 15 anos para ter retorno. Então, tem muitas críticas à guia de utilização, mas a guia de utilização é uma sobrevivência para quem está investindo na mineração. Então, assim, a gente tem que criar um regime que é misto entre um regime de autorização e concessão, que exige uma pesquisa detalhada, um plano de aproveitamento detalhado, um licenciamento complexo. Então, nenhuma pequena mineração pode esperar 10 anos para ter um retorno. Isso não existe em nenhuma atividade do país. Então, o que a gente tem que fazer é criar um misto entre a grande mineração e a pequena, que permite uma lavra antecipada para o minerador se capitalizar, se licenciar e crescer no seu empreendimento. Senão, você vai esmagar qualquer investimento em pequena mineração. Então, é isso que eu acho que está faltando aí para nós. Isso vai ser tema agora do Congresso de Pequena Mineração em Goiânia, que vai acontecer agora de 24, semana que vem, né? Então, nós vamos discutir esse assunto lá com muita ênfase. Então, acho que isso é o que está aí faltando para a gente ir discutir. Muito obrigada, Tasso. Pode mandar a sugestão que a lei anda. Ok. Sobre a lei específica da pequena mineração, é lógico, não consegue esperar 15 anos, 10, não tem... Passo a palavra para a sua consideração final, para a senhora Cíntia Rodrigues, gerente de pesquisa e desenvolvimento do IBRAM. Obrigada, senadora Dorinha. Faço salvas aqui às palavras do Valdir. De fato, estamos com falas complementares aqui sobre a importância da mineração no desenvolvimento regional. Muito importante, Milton e Lino, posições diferentes. Estamos aqui para conversar. O diferente nos leva a chegar numa solução importante para a sociedade, né? Não é uma solução importante para mim nem para você, é para a sociedade. E a mineração está aí como uma atividade de fomento e desenvolvimento industrial. Quero enfatizar que o Brasil é um dos protagonistas globais na mineração, né? Temos aí 500 anos de história, né? Busca do ouro. Chegaram aqui os portugueses em busca de ouro, não foi em busca da floresta que eles chegaram aqui. Então, a mineração faz parte da história do Brasil. Gostaríamos muito que todos os brasileiros tivessem orgulho de sua história, mas não é bem assim. Mas estamos aqui, acho que todos defensores desse papel da importância do protagonismo da mineração, né? O minério ele é essencial para cumprir uma agenda de descarbonização, de mitigação das mudanças climáticas, de preservação ambiental, né? Muito bem falado aqui pelo Tasso. Está previsto no licenciamento ambiental e tem um acompanhamento muito sério pelos órgãos, principalmente estaduais, né, e os federais, que são
dessa agenda de licenciamento ambiental para esse acompanhamento. Então, estamos aqui falando da mineração formal, da mineração regularizada, que gera energia, arrecada tributos, né? Então, é uma crescente. Se você tem um faturamento crescente para a mineração brasileira, gostei de saber que o estado de Tocantins aumentou em 22%, acho que foi isso, né? 21,11%, eu tenho certeza que a arrecadação de tributos acompanhou, porque uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Tributo no Brasil é em cima do faturamento. Então, se eu tenho um aumento de faturamento, eu tenho uma arrecadação de tributos. A legislação brasileira ela busca dividir riquezas, né? Isso é uma das premissas do direito tributário, você dividir as riquezas com a sociedade, e a mineração cumpre o seu papel nesse sentido. E quero deixar aqui a mensagem, especialmente com a Lina, aqui, que contou a experiência dela da regularização. Isso é muito importante. A gente tem N áreas no Brasil passíveis de regularização. Quem está olhando para isso, talvez regionalmente, a gente tem alguns poucos trabalhos, né? O SEBRAE buscando dar auxílio à Organização das Cooperativas do Brasil, orientação técnica, né? E regionalmente a gente tem órgãos, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Fazenda, né? Cada estado leva o seu nome, mas é importante esse papel da atuação, porque se a gente regularizar a atividade, a gente vai ter emprego de qualidade, vai ter geração de receitas, né? Aumento de arrecadação, e vai ter a participação da sociedade de uma forma mais segura, né? A gente tem que lembrar que a mineração ela causa impacto, mas ela tem suas medidas de mitigação, e estamos aí todos trabalhando em prol de benefícios para a sociedade. Obrigada, senadora. Muito obrigada, Cíntia. O Tasso quer fazer só um esclarecimento de uma pergunta? Não, é sobre uma pergunta que fala aí de milhares de minas abandonadas, né? Na verdade, eu vi essa reportagem no Fantástico, mas ela não é verdadeira. Porque minas abandonadas são aquelas minas que foram autorizadas e foram abandonadas. O que se mostra ali são várias áreas de mineração irregular. Aquilo não é mina abandonada, aquilo é mineração irregular, né? E que precisa ser, não é papel da ANM coibir isso, é um caso de polícia. Então, isso tem que ser bem destacado. A questão do fechamento de mina está sendo regulamentado na ANM, e isso também tem, como eu falei na minha apresentação, tem um componente ambiental. É a questão do fechamento técnico da mina e também a recuperação ambiental, que é uma prerrogativa do órgão ambiental. Então, a gente tem que separar essas coisas e ser atacada cada um dentro do seu quadrado. Okay? Muito obrigada. Passo a palavra para a sua consideração final. Senhor Milton Neres, presidente da Agência de Mineração do Tocantins. Eu queria agradecer a todos, em especial, senadora, esse momento ímpar na área da mineração, da senhora levantar essa bandeira no Senado. Isso eu tenho certeza que vai produzir grandes resultados. Quando se fala na mineração, você está falando de mais de 80 bilhões de reais no ano passado, em que o governo federal arrecadou de impostos. Você fala de CEFEM, são mais de 7,4 bilhões. 7% da ANM seria quase 500 milhões de reais, 5 vezes mais do que o orçamento previsto. Quando se fala do SGB, nós estamos falando aí de mais de 400 milhões arrecadados nos leilões, que poderia ser destinado para pesquisa. Eu vejo assim, são pontos que, se a gente conseguir ligar, e a senhora tem condição de nos ajudar, nós vamos mudar o cenário da mineração no país, e a mineração não vai decepcionar de maneira alguma, porque ela é a indústria das indústrias. Sem ela, não tem indústria de transformação. Então, eu queria parabenizar a senhora pela iniciativa, e eu estou muito orgulhoso de saber que a senhora também é uma tocantinense. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra para a senhora Lina, para a consideração final, diretora presidente da Mineratim. Olha, eu sou só totalmente gratidão. Esse momento realmente é ímpar. Só quero fazer mais 2, 3 considerações aqui. A sua fala foi muito importante. O mercado de gemas, que é feito quase por garimpeiros, quando encerra que eles descem pequenas profundidades para continuar extraindo gemas, eles têm a mesma carga de exigência de uma Vale. Então, essa transição que você citou, diretor Tasso,
é essencial que se tenha as exigências, mas com tamanho proporcional ao investimento. Dizendo isso, o Estado do Tocantins tinha 27 permissões de lava garimpeira, dentro dos quase 3 mil requerimentos. E estão migrando para outros regimes, porque não serão mais... Quem tinha 2 permissões tem que ficar somente com 1. Então, isso é uma destruição branca do sistema de permissão de lava garimpeira. Segundo, fiscalização. Olha, é uma verdadeira derrama. O que sai desse país é um material, mas sai outro incluso ali. Isso vai beneficiar outros países, que a nossa indústria de transformação possa ser vigorosa, que a gente não vá gerar emprego na Índia, na China, na América, que a gente consiga ter essa cadeia de produção. Aí nós vamos realmente ser muito maiores. E, segundo, comentar a fala, a independência do Brasil teve raiz na mineração. Foram os grandes impostos dos portugueses lá nas minas que trouxeram a insatisfação que transformou esse Brasil. Então, nós temos um grande poder de transformação e vamos usá-lo, vamos vestir a camisa, assim, assumir isso, gostar realmente, fazer a mineração grande, que a gente seja divulgador disso e um guerreiro da mineração, todos nós. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem tarefas aqui para enfrentar, em áreas completamente diferentes, mas na educação nós enfrentamos uma realidade. Algumas universidades, por exemplo, prestam serviço, vendem, fazem concurso público, arrecadam e o dinheiro não vai para a universidade, fica no Caixa Geral da União. Aqui é uma situação semelhante. Receita própria, né, que tem a mineração não pode ficar toda contingenciada e bloqueada, porque por isso é a falta da lógica de um setor tão rico e faltando dinheiro para tudo. Dá para você pensar, lógico, no país, mas um percentual não pode ser contingenciado. Ele tem que retornar, e foi uma coisa que nós lutamos no caso, nesse pequeno exemplo de alguns serviços públicos. Porque uma universidade vai dar uma sobrecarga para o seu pessoal, para fazer um concurso público para uma prefeitura, para um estado, e depois o dinheiro vai todo ficar no Caixa Único da União, que, lógico, tem que lidar com superávit primário, com dívida e tudo mais, mas uma parte desse retorno tem que manter o setor funcionando. É como se a galinha dos ovos de ouro, você tira a ração dela. Ela vai parar de botar ovo, gente. É óbvio, né? Então, nós temos que lidar com essa questão do modelo, né, da lógica financeira. Parte do recurso de receita própria tem que ficar no setor. Não pode entrar no teto, não pode ser contingenciado, tem que estar no setor. Quanto mais pesquisa, mais CEFEM. Lógico, quanto mais pesquisa, mais CEFEM, mais riqueza, com mais condição de monitoramento para garantir o meio ambiente. Agora, não dá para tudo que é arrecadado ficar... Está certo, segura o resultado, né? Mas tinha que alguma parte tem que ficar para realimentar a atividade, senão ela morre. É uma obviedade, né? Então, eu agradeço muito a participação de todos. Meu pessoal que está ali anotando já sabe que tem muito serviço para a gente trabalhar do ponto de vista formal e legal. E agradeço muito a participação de cada um que participou aqui, mostrando os diferentes olhares, mas todos com grande foco. Então, uma audiência estratégica para essa comissão que trata basicamente disso: desenvolvimento regional, redução das desigualdades e também a riqueza, que não pode ficar na mão de poucos. Antes de finalizarmos nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura da ata e a aprovação da ata da 11ª reunião, realizada em 10/6/25. Senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada.
para cá e recepcioná-los dessa forma na comissão, eu fico muito contente. Mas a gente não podia esperar nada diferente da senhora. Eu acho, senadora, que a nossa idade já nos obriga a nos afastarmos das paixões e a conversar e dialogar muito pé no chão. E o que eu vi aqui hoje, eu tenho posição. Nesse tema eu sou passional, eu estou com as famílias, mas a gente viu muitas instituições falarem de ouvir as famílias. Da LBI de 2015 para cá, 10 anos, as relações mudaram no país. Uma nova geração surgiu, uma geração de gêmeos. Está aqui o menino entregando o livro. Esses meninos precisam ser vistos de forma diferente. A escola, eu acho que a escola, inclusive, ainda não está pronta para essa geração que surgiu aí e que eu estou apostando tanto nesses meninos, senadora. Esses meninos que são ditos autistas, eu tenho falado que são respostas para a nação. Meninos que estão vindo com uma habilidade incrível. E a gente vai ter que pensar essa nova geração de 10 anos para cá. É possível, sim, a gente visitar os conceitos de inclusão. A gente fazer essa revisita lá. É possível. E essa audiência aqui nos deu essa oportunidade. A família tem o direito de decidir. E lá na Comissão de Direitos Humanos a gente vai caminhar muito nessa direção. Então, parabéns, senadora, por ouvir as instituições. Parabéns. E a gente não vai entregar um PNE sem ouvir as famílias, sem valorizar a autoridade e a autonomia da família. Então, hoje foi um dia especial, eu vim correndo para participar de um pedacinho, mas em casa a gente senta, ouve tudo novamente. Esse é o nosso exercício de madrugada de senadores, ouvir aquilo que não deu tempo. Mas eu quero parabenizar a comissão pela forma como recepcionou as instituições e esse debate muito pé no chão. Parabéns, senadora. Muito obrigada, senadora Damares. Realmente está sendo muito enriquecedor. Essa é a 7ª audiência do ciclo e nós vamos ter consciência de que o plano ele terá essa legitimidade social. Além de ele ter vindo de uma CONAI, que reuniu centenas, de pessoas dos estados, milhares de pessoas, ele já tem essa carga na sua própria construção e agora, como a senhora bem disse, está tendo no debate também. Mais uma vez agradeço a participação de todos e de todas que vem enriquecendo o nosso ciclo de debates, Fiquem à vontade se quiserem continuar participando, porque nós vamos voltar agora para a parte deliberativa, da nossa reunião que suspendemos com a retirada dos itens 1, 2 e 3, e aí temos ainda o item 4, que é um requerimento da Comissão de Educação e Cultura, número 31 de 2025, de autoria da senadora Damares Alves, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei número 4606 de 2019, que veda qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada para manter a inviolabilidade de seus capítulos e versículos e garante a pregação de seu conteúdo em todo o território nacional. Concedo a palavra à senadora Damares Alves, a autora do requerimento. Presidente, uma audiência pública nos termos regimentais, eu estou requerendo para a gente discutir esse projeto, 4606 de 2019. Ele nasce na Câmara, já passou na Comissão de Direitos Humanos, mas instituições, especialmente de linguistas, estão pedindo um debate, porque a língua é dinâmica e a forma como o projeto se apresenta é possível que engesse esse dinamismo da língua. Por exemplo, a Bíblia traduzida para Libras, ela vai ter que ter adaptação. Um capítulo da Bíblia traduzida, por exemplo, para uma língua indígena, ela vai ter que ter adaptação. Então, os linguistas estão preocupados com esse engessamento que esse projeto pode trazer. Então, o requerimento é para esse debate mais no nível acadêmico, e eu apresento alguns nomes e só quero solicitar, presidente, que acrescentar mais um nome aqui, que é o Marcelo Carvalho, mais um linguista que tem interesse de discutir o tema. Esse é o requerimento e eu peço apoio. Pois não, em discussão o requerimento. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.
Senadora Augusta Brito, pela ordem, porque levantou a mão. Eu quero aqui também, de uma forma rápida, só parabenizar a audiência pública, que aqui estiveram os expositores. Também tive que me ausentar, mas vou fazer igual a senadora Damares, a gente sempre fica escutando, por isso existe a TV Senado, né, que tão bem aí, a gente assiste sempre. E também parabenizar a nossa senadora Damares pelo requerimento que agora acaba de apresentar para que possa ter audiência pública. Eu acho que nessas audiências públicas, onde se discute, se debate, onde a gente dá a oportunidade a diversas opiniões e posições, né, que divergem muitas vezes, é o que engrandece realmente a democracia, e esse nosso processo aqui, comandado pela nossa presidenta, nossa querida senadora Tereza. Então, eu queria só me somar, parabenizar a comissão e dizer também que eu acho que eu queria pedir um extra pauta, se for possível, no decorrer aqui da nossa audiência. Só falta ele para a gente ir para a nossa foto, concluindo. É uma extra pauta de qual projeto? O que me chegou foi o projeto de lei número 2205. Isso, então, exatamente. Altera consulta os senadores se podemos incluir o PL 2205 como item extra pauta. Com a concordância da senadora Damares e a minha própria, o projeto de lei número 11.947, de 12 de junho de 2009, para estabelecer que os gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PANAE, deverão ser entregues pelos contratados com prazo restante de validade superior à metade do período entre sua data de fabricação e sua data final de validade. A autoria da Câmara dos Deputados, deputada Luiziane Lins, do Ceará, a relatoria da senadora Daniela Ribeiro. O relatório é pela aprovação, com 3 emendas que apresenta. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais com parecer favorável ao projeto, e eu consulto a senadora Augusta Brito se aceitaria ser relatora ad hoc desse projeto. Com o maior prazer. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Já peço permissão para fazer a leitura do relatório a partir da análise. O projeto de lei de número 2205 de 2022 aborda a matéria de natureza educacional e está, portanto, sujeita ao exame do mérito aqui da CE, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal. No que concerne à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, não há óbice à matéria. No mérito, a proposição reverte-se de grande relevância se considerarmos que a alimentação escolar chega atualmente aos mais de 47 milhões de estudantes da educação básica em todo o Brasil, constituindo-se uma das mais exitosas políticas públicas implementadas em nosso país. De fato, o PENAE contribui para a segurança alimentar e para a educação nutricional em um momento de nossa história em ainda que convivemos paradoxalmente com a insegurança alimentar severa e com o aumento da obesidade em nossa população. Nesse sentido, o cuidado com alimentos oferecidos em nossas escolas deve ser redobrado, de forma a assegurar gêneros nutritivos e em boas condições de consumo, segundo os padrões estabelecidos, evitando riscos à saúde como infecção, intoxicação alimentar, conforme já sustentado lá no parecer da CAIS. É isso que pretende a proposição ao determinar que os gêneros devem ser, no ato da entrega, um prazo de validade ajustado de forma a permitir o consumo. Assim, o PL prevê que o prazo restante deve ser superior à metade do período entre sua data de fabricação e sua data final de validade. Os inegáveis méritos da matéria impulsionaram um processo de diálogo com o governo e com as entidades da sociedade civil, de forma que propomos algumas alterações ao texto por meio de emendas, de forma a torná-lo ainda mais efetivo. Em primeiro lugar, fazemos uma adaptação nos dispositivos que versam sobre o prazo de validade dos produtos, de forma que somente aqueles gêneros alimentícios que possuem obrigatoriedade de determinação de prazo de validade serão objeto da norma. De fato, conforme já apontado no parecer da CAIS, nem todos os alimentos estão incluídos nas determinações de prazo de validade do Código de Defesa do Consumidor ou de normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, mantemos como regra geral a de que os gêneros alimentícios deverão ter na sua
na ocasião de entrega, prazo restante de validade igual ou superior à metade do período entre sua data de fabricação e sua data final de validade. Redação semelhante à original do PL da deputada Luiziane Lins. Contudo, estamos ressaltando a obrigação à aquisição de alimentos da agricultura familiar, dadas as peculiaridades do setor e dificuldades inerentes a eles. Considerando-se o debate de um tema tão relevante como o da alimentação escolar, julgamos oportuno sugerir ainda uma alteração na legislação do PNAE em um de seus principais e revolucionários mecanismos. Trata-se da obrigação de que o programa aplique um percentual mínimo de seus recursos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas, as comunidades quilombolas e os grupos formais e informais de mulheres. Atualmente, esse percentual é de 30%. Sugerimos, então, sua ampliação para 45%. Esta medida é essencial para reforçar a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, fortalecer a economia rural e incentivar o desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais e dos pequenos produtores rurais. Ademais, segundo informações fornecidas pelo governo, a apresentação de contas indica que já atingimos 45% da média nacional, demonstrando a viabilidade deste ajuste. Como se trata de alterações significativas, estabelecemos sua vigência para 2026, mantida em 2025 o atual percentual. Por fim, devido a essas alterações, tornou-se necessário também ajustar a emenda da proposição. O voto, em razão do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto 2205 de 2022, com as seguintes emendas apresentadas. E já queria antecipar, se for aprovado, fazer o pedido de urgência para que a gente possa levar a plenário. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada, senadora Augusta Brito. A votação será simbólica. Eu pergunto se há algum senador que queira discutir. Não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado com o pedido de urgência para ser levado ao plenário da Casa. Com isso, nós declaramos encerrada a presente reunião e convocamos outra no horário e na data regimental. Agradecemos mais uma vez a presença dos nossos convidados e das nossas convidadas e chamamos a senadora Augusta para tirar a nossa foto da 7ª audiência pública realizada pela Comissão de Educação e Cultura a respeito do Plano Nacional de Educação. Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Senado. Eu falo agora ao vivo aqui do Salão Verde, em frente ao plenário, onde deve começar em instantes a sessão do Congresso Nacional. Nesta sessão está prevista a análise de dezenas de vetos do governo federal a projetos que foram aprovados aqui no Congresso. Há negociação, há acordo para adiamento da análise de alguns vetos, como, por exemplo, do despacho de bagagens gratuitamente, também vetos sobre as regras para a concessão do BPC e do Bolsa Família, tem também o adiamento do veto da classificação do diabetes tipo 1 como deficiência. Há acordo para derrubada também de muitos vetos do governo. Serão derrubados, por exemplo, o veto sobre a indenização, sobre o pagamento de pensão para vítimas do Zika vírus. E nós temos muitas mães com crianças vítimas do Zika vírus que estão aqui no Salão Verde, porque com a derrubada desse veto, elas passam a receber uma pensão mensal vitalícia para essas
das vítimas do Zika vírus. Serão derrubados também os vetos, por exemplo, do marco regulatório de energia offshore e o veto do cadastro de pedófilos, é um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais. Tudo isso deve ser derrubado. Para essa sessão do Congresso Nacional está prevista também a leitura do requerimento para a criação da CPMI do INSS. Essa CPMI, sendo criada hoje, depois vai ser agendada uma data para a instalação, onde, por isso que as bancadas vão ter tempo para analisar, para escolher os nomes. A CPMI será composta por 15 senadores e 15 deputados e pela mesma quantidade de suplentes. E aí tem um prazo para todas aquelas investigações. A ideia é colaborar com as investigações que já estão em andamento, que apuram os desvios dos dinheiros do pagamento de pensionistas e aposentados do INSS, num total de mais de 6 bilhões de reais. Nós vamos acompanhar tudo e podemos voltar a qualquer momento ao vivo. Como a relação do BRICS afeta o seu dia a dia? Qual a importância do grupo frente ao cenário econômico atual? O consultor legislativo do Senado, Tarcísio Dalmaso, e o professor do Departamento de Economia da UNB, Vander Mendes Lucas, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 8h30 da noite. O comércio internacional é importante motor no crescimento inclusivo de erradicação da fome, da diminuição da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: ambiental, econômica e social. For BRICS countries, para os países do BRICS, a cooperação comercial não é só em promover oportunidades de desenvolvimento para os países membros, mas também trazer o compromisso ao multilateralismo. Hoje, no que diz respeito ao PIB, o BRICS representa 40% da economia mundial, com potencial para crescimento. O BRICS pode dar a oportunidade de adquirir fundos para apoiar essas infraestruturas e esses tipos de projetos de países membros, incluindo a transição energética. Nós estamos construindo uma nova ordem, garantindo o desenvolvimento de todo o hemisfério sul no mundo. E é essa importância com o BRICS que tem surgido como uma forma de consulta, cooperação e tem ajudado a promover o entendimento mútuo e de enfrentar os desafios, mudança climática, desigualdade e fome. O fórum de hoje não é só uma plataforma para discussão, mas também é um ponto de início para ações conjuntas que já podem, a meio prazo, proporcionar efeito econômico para todos os participantes. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como
Foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse é que foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. O que foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. A educação ambiental ela é a oportunidade para que as crianças e jovens possam mudar seus hábitos. A gente precisa conectar emocionalmente as pessoas. Para discutir a questão ambiental, eu preciso discutir a realidade, eu preciso falar as questões concretas, os problemas. Ela tem que olhar o racismo, ela tem que olhar a injustiça, a desigualdade, as questões de gênero. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. CPI da grilagem em Roraima investiga irregularidades na legalização de terras.
Santa Catarina aprova a incorporação da hora plantão à aposentadoria de servidores da saúde. Câmara dos Deputados analisa projeto para que SUS aceite exames de saúde feitos na rede particular. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantos outros lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Você que arrumou ali na Augusto de Lima.
Quando a pessoa diz, mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo, não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Vamos ganhar a universidade! Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra pra outra subir contigo. Pra ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Olá, voltamos a falar ao vivo. Em instantes deve começar a sessão do Congresso Nacional, onde serão analisados os vetos do governo federal a projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Um dos vetos que deve ser derrubado é o do projeto que permite o pagamento de pensão às mães e crianças vítimas do Zika vírus. Nós temos muitas mães aqui aguardando esse veto e eu estou ao vivo com a senadora Mara Gabrilli. Senadora, qual que é a importância da derrubada de um veto que vai permitir esse pagamento a essas famílias? Bom, a gente está falando de algo que aconteceu há mais de 10 anos atrás. O projeto foi protocolado em 2015 para que essas mães, essas famílias pudessem ter não só a pensão, mas uma indenização pelo que aconteceu, porque a gente está falando de uma omissão do Estado por não ter conseguido combater o mosquito e por não ter saneamento básico decente para o povo brasileiro. E a consequência disso foi o surto, sim, de Zika vírus. E a gente passou por tudo isso, muitas mães chegavam nos postos de saúde, elas eram mandadas embora porque ninguém sabia o que fazer com elas. Então elas passaram uma trajetória que é admirável, porque elas transformaram espinhos em rosas. E assim, em nenhum minuto deixaram de lutar por crianças que foram totalmente comprometidas intelectualmente, fisicamente, sensorialmente, locomoção das crianças com muita dificuldade, crianças que têm muitas convulsões diariamente. Então a gente não está falando de um quadro de deficiência leve, a gente está falando de um quadro de deficiência gravíssimo e que essas mães, com um salário mínimo, não têm condição nem de 3 meses conseguir fornecer fralda, fornecer insumos e comer. Então a gente está falando de uma coisa muito séria. E quando veio o veto, foi uma outra paulada na cabeça de todos nós. Por quê? Porque isso foi uma omissão do Estado. Então o governo brasileiro, na hora, deveria ter se colocado à disposição, porque esses 10 anos que elas viveram sem a pensão e sem a indenização, fez diferença na vida delas. Então agora a gente tem que correr atrás e com essa indenização, com esse veto derrubado, elas vão poder ter uma vida mais digna e essas crianças vão poder se desenvolver de uma forma melhor. Então, assim, aqui a minha gratidão por essas mães que nunca desistiram. Essas mães são a cara do Brasil e o Brasil deve a elas, sim, essa pensão
Deveria muito mais, né? Mas é o que temos, somos gratos por isso. Eu quero agradecer ao Congresso Nacional, porque esse projeto passou por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado. Esse veto foi justo, a gente fez todo o cálculo do impacto orçamentário e vetaram alegando que não tinha cálculo do impacto. Então, graças a Deus, o governo resolveu passar por cima dessa mentira e resolveu apoiar a derrubada do veto. Porque o governo apoiando ou não, o veto seria derrubado. Quem derruba o veto é o Congresso. E o Congresso já estava fechado para derrubar. E graças à força dessas mães. Então, obrigada a vocês por tudo que vocês fizeram pelo Brasil e mostraram ao Brasil que sim, a gente tem que lutar pelos nossos filhos, não importa a situação, porque a vida pode melhorar. Obrigada, mães. Obrigada, senadora, pela sua participação. Para vocês é realmente um momento de comemoração. Na realidade, é um momento de efetivação da nossa luta. São 10 anos lutando. Tivemos a senadora Mara como uma grande parceira e autora do projeto. E ela entendeu a necessidade e o descaso que essas crianças estavam vivendo e iriam continuar passando, né? Então, nós víamos arrastadas na lama da desumanidade, do descaso, da falta de assistência, falta de qualidade de vida. Nós éramos, em 2015, 15 mil crianças. Hoje, nós somos aproximadamente 1.500. Olha o índice de óbito em 10 anos é uma vitória grande, mas uma vitória regada a muitas dores, a muitas lágrimas e a muitas perdas. Mas continuamos resistindo nesses 10 anos, vamos permanecer resistindo e hoje estamos aqui para concretizar essa vitória, derrubando esse veto e vamos continuar lutando até quanto for necessário pelos nossos filhos, porque enquanto eles não andarem, não falarem, estamos aqui para andar e falar e lutar por eles. Tá bem. Para vocês, foram 10 anos de sofrimento e hoje, agora, vocês estão prestes. Isso vai mudar a qualidade de vida dessas crianças, das famílias? Com certeza. Vamos posicionar só um pouquinho mais para cá. Isso, por favor. Muda muito o dia a dia uma pensão como essa? Com certeza. Infelizmente, as demandas dessas crianças são inúmeras e muitas delas, a grande maioria delas, é um custo altíssimo. Então, um salário mínimo, de fato, não dá para manter essas crianças, que é o que foi oferecido há 10 anos atrás. Muitas dessas crianças morreram por conta disso, porque não tinham uma condição de ter uma demanda mais específica, um plano de saúde bom, um exame mais caro, que às vezes você espera anos para que o SUS possa realmente fazer, uma fisioterapia. Essas crianças, de fato, com muitas questões ortopédicas. Então, assim, de fato muda muito. Mas eu acho que também é a questão mesmo da reparação. O reconhecimento do governo que eles erraram, sim, com os nossos filhos, que sim, nós somos vítimas de uma negligência, de uma emergência em saúde pública, eles precisam reparar isso e nós vamos continuar lutando, inclusive para as pessoas, pelas mães que já perderam seus filhos. Nós estamos aqui também por elas. Como é que é seu nome? Eu sou Luciana Reis, eu estou hoje como presidente da Unizica, que é uma união nacional que uniu líderes no país inteiro, em todos os estados, para lutar por essas crianças e essas famílias. E essas mães, essas crianças que estão aqui, vêm de outros lugares do Brasil, são vítimas apenas aqui do Distrito Federal? Nós tivemos o cuidado, porque nós somos espalhados no Brasil inteiro, majoritariamente no Nordeste, na região Nordeste do país. Mas nós temos o cuidado de que essas crianças que estão aqui são as que estão mais próximas, que é no estado de Goiás. Então, nós temos aqui as crianças e famílias do estado de Goiás representadas pelo Samuel, que é o presidente da associação do estado de Goiás e que também faz parte da Unizica. Porque uma viagem como essa, de um outro estado, de Ceará, Maranhão, para vir para cá, é muito complicado. Então, nós temos o cuidado, mas elas são a personagem principal, elas são as protagonistas dessa vitória, dessa luta. Se elas não estivessem aqui, nós também não estaríamos para lutar por elas. Então, era necessário, imprescindível, a presença de cada uma delas aqui, porque elas estão, inclusive, representando minha filha, que ficou lá no Ceará, enquanto eu venho aqui buscar por reparação social e qualidade de vida para essas crianças. Tá bem, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Senadora, uma palavra final neste momento que a senhora ouviu as mães e que a senhora luta junto com elas já há bastante tempo. Bom, a minha palavra é primeiro dizer a reação dessas mães quando veio o veto. E
o não desistir, o continuar lutando, continuar acreditando, e inclusive na justiça do nosso país. Acreditar que podia sim ser feita a justiça e tentar fazer um reparo, que é irreparável, né? Mas tentar fazer esse reparo. E eu tive o privilégio de estar do lado delas todo esse tempo, né? Muitas vezes parece que eu dei força, mas foram elas que me fortaleceram cada vez mais para poder lutar por elas. Então, o que eu tenho a dizer é: vamos ser felizes, vamos trabalhar. A gente sabe que o caminho continua, né? É só uma continuidade, agora com muito mais qualidade, e vamos pensar cada vez maior, que cada vez nossas crianças vão ter mais saúde, sim. Apesar de tudo que aconteceu, tem esperança, sabe? Onde tem esperança tem mais vida, mais saúde, mais alegria, mais felicidade e muito mais essas mães cada dia mais produtivas, entendeu? Elas são mães que transformam o nosso país e a gente tem que ter muita gratidão a elas. Tá bem, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos devolver agora a nossa programação e podemos voltar a qualquer momento ao vivo. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. País mais populoso do mundo, a Índia é uma das fundadoras do Grupo BRICS. São 1.464 milhões de habitantes que vivem em um território de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. A Índia é uma república federativa e parlamentarista. O presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro, o chefe de governo. O parlamento indiano é bicameral. O Conselho dos Estados corresponde ao Senado e a Casa do Povo representa a Câmara de Deputados com 543 membros. Com uma cultura milenar, a população indiana fala mais de 400 idiomas diferentes, sendo o hindi o mais importante, prevalecendo na parte norte do país. A educação ambiental ela é a oportunidade para que as crianças e jovens possam mudar seus hábitos. A gente precisa conectar emocionalmente as pessoas. Para discutir a questão ambiental, eu preciso discutir a realidade, eu preciso falar as questões concretas, os problemas. Ela tem que olhar o racismo, ela tem que olhar a injustiça, a desigualdade, as questões de gênero. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. É preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que, em última instância, implicaria na tortura. Não quer dizer que todo empresariado se envolveu, mas alguma parte dele, obviamente, esteve envolvido. Senadoc. Neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo,
não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. CPI da grilagem em Roraima investiga irregularidades na legalização de terras. Santa Catarina aprova a incorporação da hora plantão à aposentadoria de servidores da saúde. Câmara dos Deputados analisa projeto para que SUS aceite exames de saúde feitos na rede particular. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui. Olá, agora 13 horas, nós estamos falando ao vivo aqui na expectativa para o início da sessão do Congresso Nacional, que deve começar a qualquer momento. Eu estou em frente ao plenário, onde vai ser realizada essa sessão. Para a sessão do Congresso Nacional de hoje, está prevista a análise de dezenas de vetos do governo federal a projetos que já foram aprovados aqui no Congresso Nacional. Há acordo para a derrubada de vetos, há acordo também para o adiamento da análise de alguns outros vetos. Por exemplo, deve ser adiada a análise do veto para o despacho de bagagens gratuitamente, o veto sobre as regras para a concessão do BPC e do Bolsa Família também deve ser adiado, o veto da classificação da diabetes tipo 1 como deficiência, isso tudo está previsto para ser adiado e deve ser
E nesse momento, agora, a gente vê a chegada do presidente do Congresso Nacional. Ele vai passar por aqui, está chegando acompanhado de outros senadores e, em instantes, então, ele deve dar início a essa sessão que vai analisar todos esses vetos, voltando a explicar vetos que, por exemplo, vão ser derrubados. O projeto que previa a indenização, pagamento de indenização e também de pensão para as vítimas do Zika vírus. Esse projeto tinha sido derrubado, tinha sido vetado pelo governo federal, mas hoje há um acordo e as mães vão passar a receber, essas famílias vão passar a receber a pensão. Tem também, vai ser derrubado o veto ao marco regulatório de energia offshore e também aquele cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais. Esse veto também vai ser derrubado. Além disso, a expectativa é que seja lido agora na sessão do Congresso o requerimento para a criação da CPMI do INSS. A CPMI deve ser criada e então depois será agendada uma data para a sua instalação. Vão compor a CPI 15 senadores e 15 deputados e o mesmo número de suplentes. O objetivo é investigar a fraude bilionária do INSS, que descontou irregularmente dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS. Ainda hoje está prevista uma sessão do Senado, a partir das 4 horas tem a sessão, e na pauta está o aumento no número de deputados federais. O Congresso Nacional tem até o dia 30 de junho para decidir qual vai ser o novo número de parlamentares. O projeto aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, por causa do crescimento populacional de alguns estados. A necessidade de rever a distribuição das vagas veio por decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2023. O STF acatou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como determina a Constituição. O texto constitucional diz: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Estabelece ainda que nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 representantes e que o estado mais populoso, que hoje é São Paulo, deve ter no máximo 70 cadeiras. O STF deu prazo até 30 de junho para o Congresso aprovar a redistribuição de vagas de acordo com o censo de 2022, ou a mudança seria feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa atualização não acontecia desde 1994. Pelo texto, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais. Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, 2 deputados. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão mais 1 deputado cada. Se aprovada também pelo Senado, a mudança começa a valer já nas eleições do ano que vem, ou seja, para a legislatura que se inicia em 2027. A decisão do STF previa a manutenção do número de 513 deputados federais. 14 vagas seriam redistribuídas com base na Lei Complementar de 1993 e 7 estados perderiam vagas. Mas a proposta aprovada pela Câmara aumentou o número de deputados e, com isso, não precisou alterar as bancadas dos estados que perderiam essas vagas. O texto determina que nenhuma unidade da federação terá a representação novamente modificada até a realização do próximo censo populacional. No Brasil, eles ocorrem a cada 10 anos. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho. E a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho. Então, a minha vontade, e eu estou externando isso agora para todos vocês que estão aqui, e falo isso com os senadores, é nós deliberarmos o projeto que foi votado pela Câmara.
Voltamos agora com imagens ao vivo do plenário do Congresso Nacional. A sessão do Congresso Nacional deve começar em instantes. A gente vê o presidente do Congresso Nacional, que já está no plenário, o senador Davi Alcolumbre. Ele conversa, tem vários parlamentares presentes, deputado Marcel Van Hatten também, estão aguardando e preparando ali para a discussão dos vetos e também para a leitura do requerimento para a criação da CPMI do INSS. Essas são imagens ao vivo do plenário, então, onde deve começar a sessão em instantes. Hoje pela manhã teve muito trabalho nas comissões do Senado Federal. Estradas conhecidas como BRs homenageiam pessoas e audiência para debater situação no setor elétrico. Esses assuntos foram discutidos e aprovados na reunião de hoje da Comissão de Infraestrutura. Os trechos de rodovias com denominações aprovadas referem-se à BR-232 em Pernambuco, ao viaduto do quilômetro 102 da BR-459 em Pouso Alegre, Minas Gerais, e a BR-158 em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Os senadores aprovaram também realização de audiência pública para discutir os efeitos do mecanismo de constrain-off no setor elétrico. O termo em inglês refere-se à situação em que usinas de geração de energia eólica e solar têm a produção reduzida ou interrompida por decisões do operador nacional do sistema elétrico, mesmo que a usina esteja tecnicamente disponível. Olá, nós voltamos ao vivo porque começa agora a sessão do Congresso Nacional. Declaro aberta a sessão conjunta do Congresso Nacional. A presidência informa que os requerimentos de destaque de vetos agora podem ser elaborados pela ferramenta Lex Edit. Com esta ferramenta, o tempo para processar os destaques é reduzido, o que torna a votação mais rápida e eficiente. O uso do Lex Edit nesta sessão conjunta é facultativo, mas será obrigatório a partir do próximo semestre. A Secretaria Legislativa do Congresso Nacional vai orientar os gabinetes de deputados, deputadas, senadoras e senadores sobre o uso desta ferramenta. Regimentalmente, carece, a partir do momento da abertura da sessão congressual, 30 minutos para breves comunicações. Foram destacados na lista de oradores inscritos para as breves comunicações, pelo tempo de 5 minutos, Sua Excelência, o deputado Carlos Zaratini. Em seguida, foi inscrito para breves comunicações, Sua Excelência, o senador líder Rogério Marinho. Colocado publicamente, perguntaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência vai proceder à leitura do requerimento da CPMI do INSS. Querido líder Rogério Marinho, a sessão está convocada do Congresso Nacional para a deliberação de vetos e de PLNs e também de PRNs, inclusive com um compromisso com a bancada da oposição já pautada da criação da liderança de oposição no Congresso Nacional. O senador Isalci Lucas solicitou para que esta presidência indicasse o senador Marcos Rogério para relatar o tema. Está incluído na pauta este PRN. A questão da leitura do requerimento, que carece do número mínimo de assinaturas de deputados, deputadas, senadoras e senadores, está prevista para a leitura ainda na sessão do Congresso de hoje. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos dirigir ali para a tribuna.
Senhor presidente, peço a palavra. Líder, eu estou com uma lista de oradores. Eu vou escrever Vossa Excelência entre um e outro. Tudo bem, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, hoje é importante colocar para a sociedade, aqueles que estão nos assistindo agora, que o Brasil está passando por um problema muito grave. E esse problema é grave o suficiente para termos hoje uma notícia que nos estarrece. O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, acaba de tirar férias. Quando eu brincava a respeito de que apertem os cintos, o piloto sumiu, eu dizia, talvez para fazer uma analogia com a situação em que o Brasil passava e o fato de que o governo olimpicamente desconhecia os problemas e olhava pelo retrovisor. Aliás, um governo que tem um retrovisor muito maior do que o para-brisa. Nós estamos há 2 anos e meio de um governo temerário, de uma situação desastrosa, em que as contas públicas se evaporam, se deterioram, e o governo busca sempre as mesmas soluções: aumento de impostos, aumento de taxas, intervenção dentro do Estado e, principalmente, a apresentação de novos programas populistas para tentar resgatar uma conexão há muito tempo perdida entre o Partido dos Trabalhadores e a sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores não fala a mesma língua de quem empreende no Brasil, de quem edifica, de quem constrói, de quem gera emprego, renda e oportunidades. O Partido dos Trabalhadores, na verdade, destrói de forma deliberada a nossa economia. O ministro Haddad, abre aspas, fala: calote em governadores, calote de precatórios, vendeu empresa pública a preço de banana enquanto rifava o Brasil e tentava dar golpe na democracia. Estamos arrumando sua bagunça, Bolsonaro. Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós. Quem cobra imposto de betes e bilionários somos nós. Este governo continua a falar uma linguagem que, na verdade, é muito mais midiática do que assertiva. Cobrar bilionários, o governo propõe taxar pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Quem ganha acima de 600 mil reais por ano é bilionário? Menos, senhor ministro. Vossa Excelência fala de cobrar imposto de betes. A oposição foi contra a organização e a formalização dessa ação perniciosa que ataca o tecido social brasileiro. O governo não só formalizou as betes, como taxou-as em 12%, pretende taxá-las em 18% e tornar permanente esse câncer que corrói boa parte da sociedade brasileira, gerando inclusive desagregação familiar e até, em alguns casos, suicídio de pessoas. Então o governo está preocupado novamente em aumentar a sua arrecadação. O governo fala de calote de precatórios. Ô, ministro Haddad, por favor, menos, vamos falar a verdade. Em 2022, este Congresso Nacional votou uma PEC que permitiu, em 2021, que permitiu que em 22, até 60 bilhões de reais fosse pago dentro do orçamento nos parâmetros fiscais. Recursos oriundos de precatórios são títulos do governo e não deste ou daquele, do Estado, não deste ou daquele governo. Ações de 1999, 98, 97, 2000, 2001, de repente ganharam celeridade no governo do presidente Bolsonaro. E boa parte dos recursos, ou um terço dos recursos, foram diferidos ao longo do tempo, em torno de 30 bilhões em 5 anos, com a possibilidade de se converterem em moeda para pagamento de tributos e também para se bidar a ações ligadas a questões de comercialização de ativos do governo. O que é que o governo do presidente Lula faz? Antecipa, pagando pelo valor de face, quem comprou com um desconto de 30% ou 40%, não apenas os 30 bilhões, mas 93 bilhões de reais. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro com isso. Em algum momento isso vai precisar ser explicado.
de escritório de advocacias a quem teve informação privilegiada a respeito desse tema. Agora, o fato é que nós estamos numa situação em que as contas públicas em 2023 nos legaram mais de 200 bilhões de reais de déficit. Agora, em 24, as empresas estatais tiveram o maior prejuízo da sua história, mais de 6 bilhões de reais, e o governo, ao invés de se debruçar sobre o tema, continua a olhar pelo retrovisor. Governo incompetente. Nós não podemos mais aceitar o aumento de taxas e de emolumentos e de impostos. O governo precisa cortar na carne, precisa cortar no PAC, precisa fazer reformas estruturantes. Por que o governo se esconde de fazer a reforma administrativa? Para não atingir a sua base de apoio. Por que não ataca os supersalários? Porque é conivente com a alta cúpula do judiciário brasileiro. Porque não faz o dever de casa no sentido de diminuir os subsídios ao longo do tempo. Porque tem o rabo preso. E este governo precisa explicar à sociedade que ele não está tomando as medidas adequadas, não está fazendo o seu dever de casa. O que está sendo proposto, na verdade, é empurrar com a barriga o problema. Aliás, o governo esteve aqui há 2 meses atrás, por ocasião da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é bom lembrar que foi dito em alto e bom som: nós não temos em 27 recursos para fazer frente ao piso da saúde e da educação. Nós não temos dinheiro para fazer o aporte de recursos discricionários para manutenção da máquina pública. Ou seja, apertem os cintos, o piloto sumiu. Quem quiser que tome conta a partir de 27, governo irresponsável, perdulário, temerário, populista, que está instrumentalizando o país para destruir a sua economia. Nós não podemos aceitar esse estado de coisas. Por isso, quero saudar a Câmara Federal, que ontem votou a urgência para derrubar o decreto do IOF. Espero que daqui a 2 semanas isso se concretize e que o governo se debruce sobre as contas públicas e apresente reformas estruturantes que permitam que todos nós brasileiros possamos ter ainda um suspiro nos próximos 1 ano e 6 meses, que é o tempo que vai levar para que acabe de uma vez por todas esse desgoverno que leva o país para o caminho da destruição, da falta de estabilidade, da falta de segurança jurídica e da desestruturação econômica. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito para breves comunicações, convido Vossa Excelência, o deputado federal Bom Gás, do Rio Grande do Sul. Brasil do presidente Lula, junto com o ministro Haddad, voltou a colocar o Brasil referência internacional, crescimento econômico interno e com programas sociais para o povo sair do mapa da fome, da fila do osso que nós tínhamos no governo passado. Todos os institutos de análise, focos, banqueiros, economistas da direita, olhavam um governo passado e projetavam um crescimento econômico para o primeiro ano da eleição do presidente Lula. Menos de 1%, 0,9%. Porque talvez imaginavam que continuaria a política nefasta do governo Bolsonaro. Mas, felizmente, entrou o presidente Lula e fez novamente ter programas para a política industrial brasileira, retomando a indústria brasileira, retomando ciência e tecnologia e fazendo a economia crescer. Os números não mentem. Mais de 3% de crescimento da economia. O BNDES, que outrora financiava caixa do governo, passou a financiar a indústria e desenvolvimento, e ainda com desenvolvimento sustentável na transição energética. Isto gerou a situação positiva do Brasil, de termos um crescimento de 3%.
de termos o menor índice de desemprego e ainda podermos honrar um debate sério com os prefeitos que no período do governo Bolsonaro foi feito com os prefeitos, na verdade, um verdadeiro calote. O tema do ICMS, vocês todos lembram, quando não foi feita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. São 30 bilhões que deixaram estar nos cofres dos municípios e dos estados. O que fez o presidente Lula foi gestão péssima do governo anterior, mas ele honrou e repassou para os prefeitos este valor. E aí eu ouço falar de déficit do atual governo. Foi um calote deixado pelo governo passado. O Haddad tem toda a razão. Praticamente 100 bilhões nos precatórios que não haviam sido pagos e que também foram pagos nesse governo. Então nós temos mais de 100 bilhões pagos por este governo, por um desgoverno passado, onde a economia não crescia, não tinha emprego e o povo vivia na miséria. Agora, quando o presidente Lula e quando o ministro Haddad diz que nós temos uma grande injustiça nos tributos desse país, onde os pobres pagam mais que os ricos e muitas vezes os ricos não recolhem tributação, nós trabalhamos a reforma tributária para fazermos justiça. Esse Congresso já aprovou uma simplificação, uma unificação tributária para o país poder continuar crescendo, mas crescendo em padrões sustentáveis. Agora, as injustiças tributárias continuam. Nós temos, pelos dados oferecidos pelo próprio Tribunal de Contas da União, renúncias fiscais em torno de 800 bilhões de reais. Eu repito, 800 bilhões, 8% do PIB. E 75% dessas renúncias vão para apenas 10% dos beneficiários. Esta política de incentivo fiscal feito outrora para aumentos localizados específicos não deveria se eternizar. E essa é a responsabilidade desse Congresso. E essa é a proposta, diminuir essa isenção, porque ela não é geradora de um desenvolvimento sustentável. Nós temos também os supersalários, dados do TSU, 42.500 servidores ganham mais do teto constitucional. São 11 bilhões que recebem acima do teto. O presidente Lula tem um projeto nessa casa, nós devemos votar esse projeto, são 11 bilhões. Por que essa casa não enfrenta o debate sobre os grandes salários, sobre as renúncias fiscais? E o tema que o Lula apresenta, que precisa ser aprovado para bem de 20 milhões de brasileiros, que é isenção até R$5 mil do imposto de renda. Mas são 27 bilhões que deixarão de ser arrecadados e precisam do equilíbrio. Então os mais altos salários pagarão conforme o projeto, mas a casa precisa aprovar esse tema. Então, esse é o chamado do presidente Lula do Haddad. Justiça tributária para o Brasil continuar crescendo. E crescendo, gerando desenvolvimento com sustentabilidade, gerando emprego, dando oportunidades e não fazendo com que a parte de baixo, onde um professor de R$1.700, onde um operário de R$2.000 paga mais tributo proporcionalmente a quem tem muito. E sobre essas taxações, e esse é o grande debate que nós precisamos fazer, justiça tributária para o Brasil continuar crescendo com sustentabilidade. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir a compreensão de Vossas Excelências. Nós temos uma lista de oradores e a sessão congressual hoje, a pauta é extensa. Eu queria pedir a Vossas Excelências que todos que desejam se manifestar pudessem fazer rapidamente, entre uma manifestação e outra, eu vou conceder rapidamente 1 minuto para as manifestações de Vossas Excelências. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao deputado José Nelto. Deputado Felipe Martins. Concedo a palavra ao deputado Felipe Martins. Obrigado, presidente. Líder. O líder vai para... Nelto. Enquanto o Nelto vai para a tribuna, presidente. Eu gostaria que fosse rapidamente, porque senão nós não vamos conseguir cumprir. Atender a pauta do expediente. Obrigado, presidente. Obrigado pela ordem. Gostaria apenas de registrar como visita ilustre a esse parlamento um amigo, irmão, Eduardo Moraes,
conhecido como nosso senador, né? Senador Eduardo Gomes, xará de Vossa Excelência, é um amigo, é um companheiro, é um brilhante e um dos maiores articuladores políticos que nós temos lá no estado do Tocantins. Está fazendo uma visita aqui ao nosso gabinete, ao gabinete do nosso vice-presidente, senador Eduardo Gomes. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Eu gostaria que ficasse registrado nos anais da casa. Obrigado, presidente. Você dá a palavra pela ordem à deputada Laura Carneiro. Presidente. Senador Davi, ontem à noite nós tínhamos uma pauta. Hoje de manhã nós tínhamos outra pauta. E eu, sinceramente, só sei de um veto, que é a questão da derrubada da Zika. Fora isso, cada hora me dizem uma coisa. Então, a primeira coisa que tinha que ser feita era a divulgação da pauta, para que a gente pudesse opinar. Eu não posso discutir se eu não sei nem o que vai votar. Por exemplo, a Lei Geral de Esporte, tinham vários itens que iam ser votados. Já me disseram agora que não votam mais. E entrar a questão da diabetes, já não vai entrar mais. Então, para a gente discutir, tem que saber o quê, presidente? A questão de ordem ou pedido pela ordem, apenas para Vossa Excelência nos informar finalmente quais serão os vetos votados. Senhor presidente, um minuto. Deputado Presidente, José Vossa Nelto, Excelência pela ordem. entendeu o que eu pedi? Deputada, me perdoe, eu não entendi, porque as Então, preocupações de Vossa Excelência estão simples. mesmo aqui atrás da mesa. Ah, bom, minha gente não sabe o que vai discutir, porque não sabe o que vai votar. Deputada Laura, no início da ordem do dia, nós vamos anunciar todas as matérias que foram pautadas pela liderança do governo no Congresso e por alguns líderes partidários, tanto do Senado como da Câmara, que reuniram anteontem com o líder Randolfo Rodrigues. Então, eu acho que essa resposta pode ser dada com mais propriedade em seguida pelo líder do Congresso. Aí, Vossa Excelência vai dar um tempinho para a gente poder preparar para as lideranças. A cédula. Nem todos os líderes se reuniram, presidente. Nem todos os líderes foram convidados para participar dessa reunião que fez os acordos. Essa parte eu não tenho compreensão sobre esse assunto. Eu acho que o papel da liderança do governo no Congresso é convidar todos os líderes partidários para a gente, da melhor maneira possível, encaminhar vetos que podem ser mantidos dentro de um acordo, vetos que podem ser derrubados e até aqueles mesmos que podem ir a voto. Concedo a palavra ao líder José Nelto. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, quero fazer um apelo. Eu já coloquei a minha assinatura na CPMI do INSS. Essa CPMI do INSS, hoje, ela é reclamada. Hoje a população brasileira cobra do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, a abertura imediata da CPMI. É inaceitável que uma quadrilha tenha roubado o INSS do Brasil, roubado os nossos aposentados. Esperamos que Vossa Excelência possa fazer a leitura, a instalação e possamos investigar. Não queremos só a Polícia Federal, não. Queremos o Parlamento Brasileiro investigando, indiciando aqueles que assaltaram o INSS do Brasil. Consta a voz do Brasil. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Líder, me perdoe. Claro. Eu vou voltar para a lista de oradores, daqui a pouco eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Perfeito. É só sobre uma questão relativa à cédula, para pedir para Vossa Excelência deferir o sobrestamento de um dispositivo, se Vossa Excelência me permite. Primeiro, eu queria pedir desculpas a Vossa Excelência e ao plenário. A cédula ainda está em confecção, porque tivemos últimas demandas que os líderes partidários encaminharam para o acordo a ser celebrado nessa reunião. Na cédula, eu queria pedir para Vossa Excelência sobrestar o item 01 do veto 10 da Lei Orçamentária. O item 01 do veto 10, Projeto de Lei Orçamentária de 2025,
eu queria pedir de Vossa Excelência que seja sobrestado, está na cédula, pela derrubada do veto, peço para Vossa Excelência para sobrestar por conta dos entendimentos que tem esta Casa, o Congresso Nacional, junto com o Supremo Tribunal Federal, em relação a essa matéria específica. Então, só para destacar, reiterando a Vossa Excelência, item 1 do veto 10 de 2025, 25. Fica retirado, por solicitação do líder do governo no Congresso, o veto 10 do item 1. Conceda a palavra a Sua Excelência, o senador Espiridião Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas, eu quero fazer aqui, presidente, minhas as palavras de todos aqueles que estamos aguardando a leitura do requerimento da CPMI. E quero antecipar que nós não podemos permitir que esta CPMI cometa os erros, os equívocos e os malfeitos que têm acontecido em outras. O que tem acontecido com as CPIs, senador Girão? A CPI é um instrumento da oposição. O governo fica contra, mas no fim se adona dela. E o relatório que sai da CPI ou da CPMI é fruto da maioria. E a maioria esconde a verdade, muitas vezes, como aconteceu na CPMI do 8 de janeiro. Eu quero pedir o interesse de todos os líderes, senador Randolph. CPI não é para isso. CPI é para registrar, ao menos, o que é verdade. Eu apresentei o projeto de lei 893, que institui a exceção da verdade nas CPIs. Ou seja, o que é fato comprovado tem que fazer parte do relatório, mesmo que a maioria não deseje. Basta que 1/3 ou 1/4 dos integrantes da CPI requererem e aquela verdade vai aparecer, nem que seja num anexo, num complemento de relatório, para que o Ministério Público saiba que aquele fato foi comprovado ou, no mínimo, debatido. Ou seja, esta CPMI do INSS não pode esconder a verdade, porque ela foi praticada contra as pessoas mais vulneráveis, mais desinformadas e mais indefesas. Eu espero que, com o relatório do senador Sérgio Moro, ele é o relator deste projeto na CCJ do Senado, este projeto possa se converter naquele que vai garantir que a verdade seja respeitada pelo relatório da CPI, independentemente da maioria. Em segundo lugar, quero fazer um apelo público ao senador Randolph. Senador, eu lamento que o governo ainda não tenha elementos para se manifestar sobre o nosso recurso ao veto do projeto de lei 2687, que vai ao encontro dos portadores da diabetes 1, especialmente as crianças. Eu tenho recebido com frequência apelos veementes. Gostaria até que nós votássemos, mesmo afrontando acordos, que nós votássemos esse veto hoje, para derrubar e para livrar o governo desta culpa. Hoje, alegando desinformação, o governo nega um direito aos mais frágeis, alegando que não tem informação sobre o impacto, que, pelo que sei, já é mensurado na nota técnica.
Então, eu faço um apelo ao senador Randolph para que ele se sensibilize com esse assunto. E, para concluir, volto a pedir que o Propag seja apreciado. Mas o do diabetes poderia e deveria ser ter reparado este mal hoje. Muito obrigado. Presidente, se Vossa Excelência me permite, só para responder... Pois não, conceda a palavra ao líder Randolph Rodrigues. Caríssimo senador Amin, lhe respondo sobre as duas questões que Vossa Excelência aqui me indaga. Em relação ao Propag, eu fui procurado pelo governador do estado do Rio de Janeiro e ele próprio solicitou para nós um tempo para o diálogo que está sendo travado entre os governos estaduais, sobretudo do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Vossa Santa Catarina, de Goiás e Minas Gerais, sobre os vetos para com o governo e para que seja apreciado na próxima sessão do Congresso Nacional. Em relação ao diabetes tipo 1, eu já procurei dialogar com algumas lideranças, inclusive do movimento, da matéria mais do que legítima e reivindicação mais do que justa de projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional, aprovado, que Vossa Excelência traz aqui ao plenário. O governo está pedindo prazo de 30 dias, não mais que isso, para apresentar uma alternativa de projeto de lei, ao qual convido Vossa Excelência e todos do movimento para dialogarmos juntos sobre essa alternativa de projeto de lei. Não sendo possível, 30 dias é o prazo que Sua Excelência, o presidente Davi Alcolumbre, convocará uma nova sessão do Congresso Nacional para apreciarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, nessa próxima sessão, que é exatamente 30 dias, é o tempo para apresentarmos uma proposta, buscarmos um consenso dessa proposta e, não tendo, não haverá óbice nenhum em facultar a apreciação do veto aqui pelo plenário do Congresso Nacional. Só para agradecer, presidente, acho que valeu a pena essa permissão que Vossa Excelência deu para que eu fizesse a solicitação. A resposta do senador Randolph, se não é a melhor, é satisfatória, porque estabelece um termo e Vossa Excelência fica como nosso garantidor. É o nosso CEO garantidor de que daqui a um mês nós teremos a apreciação do Propag como um todo e da questão do diabetes, como proposto pelo senador Randolph, a quem eu agradeço sinceramente. Muito obrigado. De Vossa Excelência, já o satisfatório para mim é razão de glória. Deixa eu pedir para Vossas Excelências a compreensão. Nós já fomos submetidos ao tempo regimental para breves comunicações. Nós temos 20 deputados, senadores, deputadas e senadoras inscritos. Eu queria pedir a aquiescência de Vossas Excelências para que eu pudesse apenas chamar mais a deputada Adriana e no Senado, mais o senador doutor Irã, que está inscrito, e nós iniciarmos o processo de deliberação da ordem do dia. E eu concedo a palavra aos senadores e senadoras, deputadas e deputadas, no decorrer da discussão da sessão congressual de vetos, para que possam fazer as suas manifestações no período de votação. Seguindo a lista, né, presidente? Seguindo a lista, mas eu vou conceder pela ordem ou questão de ordem por 1 minuto ou 2 minutos para cada um que está escrito aqui. Nós temos o deputado Lindbergh, o senador Magno Malta, o deputado Marcel, o deputado Ivan Valente, o deputado Chico Alencar, o deputado General Girão. E se senadores se inscreverem aqui, como precisamos chamar um deputado e um senador, eu vou intercalando no decorrer da reunião. Eu vou conceder a palavra à deputada Adriana, ao senador Irã, vamos iniciar e eu vou retomar a ordem de oradores inscritos, concedendo a palavra pela ordem a todos aqueles que desejam se manifestar, como fez ainda há pouco o senador Magno Malta. Concedo a palavra à deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Primeiramente, quero agradecer a essa presidência, porque já informou que teremos a leitura aqui da criação da CPMI, da tão esperada CPMI do INSS.
Sim, senhores, estamos falando aqui dos bilhões e bilhões que foram roubados, usurpados, afanados, no bom português, dos aposentados e dos mais vulneráveis. Uma coisa que envergonha esse país, principalmente quando a gente sabe que parece que temos parlamentares envolvidos, né, nessa roubalheira, dessa quadrilha que está instalada no nosso país. É uma vergonha que nós tenhamos aqui no meio de nós pessoas que abusam e violam aposentados e pessoas que não têm como se defender. E eu fico feliz de ver que, finalmente, esta casa está reagindo. Finalmente, precisa investigar ladrão, investigar bandido, porque é o que tem aqui e na nossa república instalada depois desse rombo. Um monte de bandido. Bandido do INSS, bandido dos sindicatos, das associações. A gente precisa dar fim nisso. E fico feliz que, finalmente, esse escândalo que envergonha o país será investigado. Agora, cada dia uma descoberta diferente. E, voltando aqui ao assunto e o tema dos nossos PLNs, hoje votaremos coisas muito relevantes. Mas, muitas coisas, assuntos do mesmo tema. Muitas coisas requentando dinheiro morto. Muitas coisas dando mais flexibilidade para pagar coisas que já deveriam estar enterradas e que ressuscitam. É a eterna lambança orçamentária. E eu fico achando que a gente tem uma assessoria contábil, uma consultoria contábil e financeira tão qualificada, que faz um trabalho tão impecável, e a gente insiste em fazer coisa errada, eu não sei por quê, porque recomendação correta nós temos aos montes. E hoje, quando a gente pega, por exemplo, o PRN 3, que está alterando a Resolução 1 de 2006, a gente percebe que os objetivos que estão aqui têm por objetivo flexibilizar, tirar a transparência. Tem um item que eu acho que até avançou, porque manda colocar uma coluna que a gente insistiu que fosse colocada. Mas eu queria também esclarecimento do relator para saber se líder partidário e presidente de comissão pode colocar o nome ali, porque se puder, a gente continua com a mesma enganação de sempre, escondendo o que deveria ser transparente, que é a autoria de emenda, escondendo o que deveria ser transparente, que é critério de distribuição de recursos. E por falar em distribuição de recurso, a nova moda agora é um parlamentar indicar emenda para outro parlamentar de outro estado. Essa virou a novela A Lambança, de gente que não quer aparecer, quer fazer rolo e troca emenda parlamentar de um estado para o outro, que agora a gente está legitimando e tornando isso possível. Eu sugiro aos presidentes das casas e todos os parlamentares e senadores que estão ouvindo, que a gente realmente moralize isso de vez. Porque passou da hora da gente ter 5 castas aqui. Passou da hora da gente estipular os critérios claros, mas não esse, que é brincar de faz de conta com a STF, que fica o brincar de faz de conta, de não manda, que finge que recebe, que aceita, é fazer critério claro de destinação de recursos. Porque todo mundo sabe o que é feito aqui. Todo mundo brinca de bobo, né? Faz de conta, faz cara de piscina e de lagoa e finge que não está acontecendo nada. Mas o que se passa aqui com a emenda parlamentar, a gente precisa colocar à luz. A gente precisa mostrar o que é feito, qual que é o critério. Porque não é o que vem sendo feito. Os avanços têm sido muito pequenos, perto do que deveria ser feito, com essa lambança orçamentária que se apresenta a cada votação desse Congresso. Mas hoje, graças a Deus, faremos os devidos destaques e colocaremos luz em cada votação. Obrigada, presidente. Concedo a palavra ao senador doutor Irã.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deputados, hoje é um dia muito importante para nós, da Frente Parlamentar da Medicina do Congresso Nacional, para aquelas pessoas que são portadoras de doenças de difícil tratamento, cânceres, que até hoje não têm nenhum tipo de tratamento. Hoje nós estamos aqui derrubando um veto do marco legal da pesquisa clínica, da lei de pesquisa clínica do nosso país. A importância disso, senhoras e senhores, pasmem, o nosso país, um dos países mais adequados do mundo pela biodiversidade geográfica, étnica, para se fazer pesquisa clínica. Até hoje, deputada Adriana Ventura, nós não tínhamos uma lei que regulamentasse e que norteasse algo tão importante para o acesso das pessoas a inovações que acontecem no mundo todo. A Lei 14.874 representa acesso muito mais facilitado a inovações que vão acontecer no nosso país e que já acontecem, por exemplo, nos BRICS. Desde o meu primeiro mandato de deputado federal, a ex-senadora Ana Amélia me solicitou essa missão. Projeto de sua autoria, que veio do Senado, estava parado àquela época por mais de 3 anos, deputado Fraga, na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, quando nós estávamos lá presentes naquele mandato. Trabalhamos muito e, no decorrer de 12 mandatos, nós conseguimos construir esse marco legal que foi aprovado aqui nessa casa, na Câmara dos Deputados, com um quórum de PEC e foi relatado pelo nosso querido colega médico Pedro Westphalen. Eu quero aqui ressaltar que houve uma negociação muito importante através de argumentação e convencimento da base do governo, aqui representada pelo nosso líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, a quem quero agradecer pela sensibilidade e o compromisso, além do conhecimento desse projeto, no que tange a beneficiar principalmente as pessoas mais pobres desse país com acesso a inovações. Líder Randolph, muito obrigado. Quero também agradecer ao nosso líder do nosso Partido Progressistas, aqui na Câmara, senador Luizinho, que com muito trabalho também nos ajudou a derrubar esse veto, que, volto a dizer, ele era esperado há mais de 1 ano por essa sessão do Congresso, que terá a importância do tamanho do nosso país para que as pessoas que se dispuserem a fazer pesquisa clínica se submetam a esse tipo de atividade que, ao final, além de dar acesso a pessoas, a inovações, anticorpos monoclonais, biofármacos que são utilizados no mundo e que eram cerceados para essas pessoas portadoras dessa doença no Brasil, a partir de agora, nós temos uma lei que as protege e que traz para o nosso país inovações e, além de inovações, grandes investimentos nesse setor, que eles eram direcionados para outros países que nem tinham essa estrutura em termos de universidade, em termos de indústria farmacêutica que nós temos aqui no nosso país. Presidente Davi, senhoras e senhores, parabéns a todos pela vitória, que é uma vitória do povo brasileiro. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Declaro aberta a ordem do dia.
constam na pauta da presente sessão. Peço atenção à equipe técnica dos deputados e deputadas dos partidos políticos, das senadoras e dos senadores para o informe desta presidência. Constam na pauta da presente sessão os vetos número 30 e 65 de 2022, 9, 14, os dispositivos 1 a 3, 5 a 53, 55 a 58, 61 a 64, 66, 67, 109 a 114, 116, 119 a 315, 317, 319 a 390 e 393 a 397. Também o veto de número 18, 46 e os dispositivos 1 a 3, 6, 8 a 12 e 14. E também o de número 47, com os dispositivos de 9 a 17 de 2023. O 9, o 10 e o 12, do 12 ao 50 de 2024. Do 1 a 12 de 2025. Consulto os líderes do governo e da minoria no Congresso a respeito do resultado da reunião de líderes. Concedo a palavra ao líder do Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, de acordo com os entendimentos e diálogos com as diferentes lideranças partidárias da Câmara e do Senado, quero comunicar a Vossa Excelência o seguinte acordo. Acordo para adiamento dos vetos 30 de 2022, 9 de 2023, 14 de 2023, 18 de 2023, 10 de 2024, 12 de 2024, 22 de 2024, 23 de 2024, 24 de 2024, 25 de 2024, 26 de 2024, 27 de 2024, 29 de 2024, 31 de 2024, 32 de 2024, 37 de 2024, 39 de 2024, 46 de 2024, 47 de 2024, 48 de 2024, 50 de 2024 e os seguintes de 2025. Nos vetos, o veto 47 de 2024, acordo para derrubada dos itens 01, 03, 04, 06, 33, 34, 45 e 46. Ainda adiamento 1 de 2025, 3 de 2025, 3 de 2025, adiamento dos itens 1 a 3, 7 a 17, 22 e 23 e derrubada dos itens 04, 05, 06, 18, 19, 20, 21 e 24. 4 de 2025, 5 de 2025, 7 de 2025, com a derrubada do 7 de 2025 dos itens 1 e 2, e adiamento dos itens 03 a 09, 14, 15 e 23, e manutenção dos demais. No item, na LDO, adiamento dos itens já destacados e manutenção dos demais. Item 12 de 2025, adiamento também. Acordo para derrubada, presidente, dos itens 65 de 2022, derrubada dos itens 1 e 2 e manutenção do item 03 do veto 65 de 2022. Derrubada também do veto 46 de 2023, 47 de 2023, 13, 47 de 2023, com a derrubada dos itens 10 a 15 e manutenção dos itens 9, 16 e 17. Acordo também para derrubada dos itens 13 de 2024, 16,
de 2024, com a derrubada do item 3 e manutenção dos itens 1, 2 e 4. Acordo para a derrubada do veto 19 de 2024, 38 de 2024 e de derrubada dos itens já destacado anteriormente, dos itens 01, 03, 04, 06, 034, 45 e 46 da LDO. Acordo para derrubada, e faço questão de destacar isso e saudar esse veto em especial, com o acordo construído pelo governo do presidente Lula e com o diálogo para execução e garantia da indenização e pensão para vítimas do Zika vírus. Então, acordo para derrubada do veto 02 de 2025, indenização e pensão para vítimas do Zika vírus. Ainda acordo para derrubada do veto 3 de 2025, adiamento dos itens 1 a 3, 7 a 17, 22 e 23, derrubados os itens 04, 05, 06, 18, 19, 20, 21 e 24. Acordo para derrubada do veto ZET 2025, derrubada dos itens 1 e 2, e adiamento dos itens 03 a 09, 14, 15 e 23 e manutenção dos demais. Acordo para derrubada do veto 8 2025, derrubada dos itens 1 a 3 desse veto e manutenção do item 02. Esse aqui é para adiar. O veto 10 2025. Adiamento, conforme encaminhei ainda há pouco aí para a mesa, do veto 10 de 2025 da Peloa, que originalmente seria derrubado o item 1, então, adiamento do item 1 do veto 10 de 2025, manutenção dos itens 2 a 4. Por fim, presidente, acordo para manutenção dos seguintes vetos: 65 de 2022, com a derrubada já destacada dos itens 1 e 2. 46 de 2023, com a manutenção dos itens 1 a 3, 6 e 8 a 10 e derrubado dos itens 11, 12 e 14. Acordo para a manutenção do item 47, do veto 47 de 2023, manutenção dos itens 9, 16 e 17 e derrubada dos itens 10 a 15. Manutenção do veto 9 de 2024, 14 de 2024, 15 de 2024, 16 de 2024, com acordo para derrubada do item 3 do veto 16 de 2024. Manutenção do veto 17 de 2024, 18 de 2024, 20 de 2024, 21 de 2024, 28 de 2024, 30 de 2024, 33 de 2024, 34 de 2024, 35 de 2024, 36 de 2024, 40 de 2024, 41 de 2024, 42 de 2024, 43 de 2024, 44 de 2024, 45 de 2024, 49 de 2024, 6 de 2025. Manutenção do veto 7 de 2025, com a derrubada já destacada dos itens 1 e 2, e adiamento do item 3 e 9, 14, 3 a 9, perdão, 14, 15 e 23, com a manutenção dos demais itens. Acordo para manutenção do veto 8 de 2025, com a derrubada dos itens 1 e 03 e manutenção do item 02. Acordo para manutenção do veto 9 de 2025, acordo para manutenção da Peloa, do veto 10 de 2025, manutenção dos itens 2 e 4 e adiamento, como já destaquei, do item 1, conforme primeira questão de ordem que fizemos a essa mesa. E, por fim, acordo para manutenção do veto 11 de 2025. É este o acordo, senhor presidente. Perfeito. Que é acordo para acordo para derrubada também, senhor presidente, do veto 47 de 2024, item 33 deste veto. Este é o acordo, senhor presidente. Queria consultar o líder da minoria no Congresso Nacional para ver o encaminhamento sobre o acordo construído com o líder do governo. Concedo a palavra ao deputado Jacobo. Senhor presidente, senador, amigo de longa data, Davi Alcolumbre, é uma honra vê-lo aí. O governo realmente está cumprindo aquilo que acordou com a gente. Está tranquilo, podemos dar encaminhamento na sessão.
Presidente. Presidente, Pois como não, esse líder do governo está amplamente benevolente para com a oposição, e atendendo ao líder Marcos Rogério, do Partido Liberal do Senado, nós pedimos também o adiamento dos veto 46 de 2023. Veto 46 de 2023, nós pedimos o adiamento do item 1, o adiamento do veto dos itens 1, 2, 3 e 6. Do veto 46 de 2023, o adiamento do item 1. Só repetindo a Vossa Excelência, veto 46 de 2023. Na cédula está para manutenção, então a liderança do governo muda a orientação para adiamento dos itens 1, 2, 3 e 6. Senhor presidente, Deixa eu fazer uma sugestão aqui. Só para complementar a fala do líder Randolph, eu gostaria de pedir, é até um pedido do nosso senador Flávio Bolsonaro, para a gente sobrestar o item, o 14 de 24, que é a derrubada dos vetos dos itens 4 e 5. Tira ele para a gente apreciar posteriormente. É um pedido do nosso senador Flávio Bolsonaro. Presidente, uma questão aqui, por favor. Deputada Adriana, deixa eu só ver essa construção que está sendo feita aqui, mas já concedo a palavra a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência vai ajudar também na contextualização desse encaminhamento que está sendo dado pelas lideranças. E Vossa Excelência terá uma participação importante. Ministra Tereza, eu acho, deixa eu falar um pouco aqui para Vossa Excelência. Eu acho que nós estamos construindo, e o líder Randolph Rodrigues fez uma fala, de muitos vetos pela manutenção e pela derrubada. E eu percebo que há um desejo do governo e da oposição em nós nos desobrigarmos da maioria dos vetos, inclusive alguns polêmicos que estavam pelo não cumprimento do acordo da derrubada ou da manutenção, e nós vamos ter uma nova sessão do Congresso. Se nós nos desobrigarmos desse conjunto de vetos que nós estamos acordando, na sua ampla maioria, entre governo e oposição, tanto para manutenção como para derrubada, foi feito um esforço significativo das lideranças partidárias em priorizar esse acordo. Eu queria sugerir que a gente mantenha esse acordo construído e abra algumas exceções que estão sendo propostas por Vossa Excelência, pelo senador Marcos Rogério, pelo líder Randolph, de nós sobreextrarmos estas matérias e ela retornará na pauta da próxima sessão do Congresso, porque será muito mais fácil entendermos com o governo quais são as prioridades do governo e entendermos com partidos da base e da oposição quais são as suas prioridades numa próxima reunião, porque o conjunto do acordo que foi construído, o governo está cedendo em muitos itens que ele começou contra. Então vamos retirar. Só nesse ponto ele vai retirar da pauta. Eu vou determinar a retirada e vai voltar na próxima sessão do Congresso com mais tempo. Se tiver acordo, ministra Tereza, se tiver acordo, não, na próxima sessão eu já estou falando, se tiver acordo da derrubada com o governo, nós vamos fazer uma sessão congressual combinada. Se não tivermos, a gente pode ir para o voto. Concedo a palavra à deputada Adriana. Presidente, é só um esclarecimento, até porque essa leitura foi feita agora. Eu quero a confirmação, porque alguns vetos que estavam na pauta foram retirados. E, no caso, a gente tinha o destaque deste item. Então, o meu ponto é que, antes que comece a sessão, seja restabelecido o prazo para a gente destacar outra coisa. Porque, se eu entendi bem, o 47.24006 entrou na pauta hoje. Eu quero esclarecer se procede e eu quero trocar meu destaque, porque eu acabei de saber desta troca. A gente está fazendo retificação de cédula e eu quero o prazo necessário para fazer o destaque para que seja uma coisa justa. Líder Adriana,
eu estou consultando e estou ouvindo Vossa Excelência. Eu acho que não cabe o destaque de Vossa Excelência no item que foi retirado da pauta. Nós não vamos deliberar ele na sessão de hoje, vai ser na próxima. Não, eu só estou confirmando se o item 25 de 24 foi retirado, e eu estou solicitando que o nosso destaque... Vossa Excelência está consultando a mesa se esse acordo, que foi procedido agora, retira o item 25 de 2024. O microfone, por gentileza, está aberto aqui. Agora voltou. Obrigada, presidente. O item 25, eu quero confirmar se foi retirado, porque parece que foi. Como o meu destaque era do 25, e eu acabei de saber que outro item entrou que não estava, eu quero saber quanto tempo eu terei para trocar o meu destaque. Esse é meu pedido, presidente. Porque teve Deputada troca... Adriana, não é, do ponto de vista regimental, não é cabível, porque o prazo da apresentação de destaques já se encerrou. Mas eu entendo que, como o governo está retirando o item da pauta, aí uma compreensão desta presidência, talvez até contrariando o desejo dos nossos assessores. Eu acho que Vossa Excelência tem o direito de apresentar um novo destaque para uma matéria que foi incluída. Muito obrigada, presidente, porque eu também acho justo. Então, eu posso apresentar um outro destaque? Muito obrigada. Pode. Contrariando a mesa. Eu vou fazer a leitura, peço atenção a Vossas Excelências, que a mesa recolheu as manifestações que foram feitas e eles solicitaram que eu fizesse a leitura de todos os itens que foram acordados, retirados e destacados. Informo que, seguindo o acordo firmado pelas lideranças... Presidente, se Vossa Excelência me permite, pois não, líder. A partir do diálogo aqui, inclusive com o líder Jacobo, peço atenção do líder Jacobo e dos meus demais... Conforme o acordo aqui estabelecido com o líder Jacobo e com a oposição, e para, inclusive, a retirada dos destaques da oposição e darmos maior celeridade a essa sessão do Congresso Nacional, que é o objetivo de Vossa Excelência, e atendendo também a oposição, nós pedimos também a retirada da pauta dos itens 4 e 5 do veto 14 de 2024. Itens 4 e 5, veto 14 de 2024, pedimos a Vossa Excelência a retirada da pauta. Perfeito? Vou fazer a leitura. Contra a manutenção, a liderança do governo orienta para mudar pelo adiamento de votação. Vou fazer a leitura da construção do acordo. Ficam adiados os seguintes vetos: 30 de 2022, 9 de 2023, 14 de 2023, 18 de 2023, 46 de 2023, dispositivos 1, 2, 3 e 6, 10 de 2024, 12 de 2024, 14 de 2024, dispositivos 4 e 5, 22 de 2024, 23 de 2024, 24 de 2024, 25 de 2024, 26 de 2024, 27 de 2024, 31 de 2024, 32 de 2024, 37 de 2024, 39 de 2024, 46 de 2024, 47 de 2024, dispositivos 2, 5, 7 a 32, 35 a 44 e 47 a 164. 48 de 2024, 50 de 2024, 1 de 2025, 3 de 2025, dispositivos de 1 a 3, de 7 a 17, 22 e 23, 4 de 2025, 5 de 2025, 7 de 2025, dispositivos 3 a 9, 14, de 15 a 23, 10... Perdão, 15 e 23.
dispositivo 10 de 2025, dispositivo 1, 12 de 2025. Há acordo para a rejeição dos seguintes vetos na cédula eletrônica. Peço atenção do plenário. 25 de 2022, dispositivos 1 e 2. Perdão. Veto 65 de 2022, dispositivos 1 e 2. Veto 46 de 2023, dispositivos 11, 12 e 14. Veto de número 47 de 2023, dispositivos 10 a 15. Veto 13 de 2024, 16 de 2024 e também o dispositivo 3. 19 de 2024. 38 de 2024. 47 de 2024, os dispositivos 1, 3, 4, 6, 33, 34, 45 e 46. 2 de 2025, 3 de 2025, dispositivos 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 e 24. 7 de 2025, dispositivos 1 e 2. 8 de 2025 e dispositivos 1 e 3. Há acordo para manutenção dos seguintes vetos na cédula eletrônica. 65 de 2022, dispositivo 3. 46 de 2023, dispositivos 8 a 10. 47 de 2023, dispositivos 9, 16 e 17. 9 de 2024. 14 de 2024, dispositivos 1 a 3 e 6 e 7. 15 de 2024. 16 de 2024, dispositivos 1, 2 e 4. 17 de 2024, 18 de 2024, 20 de 2024, 21 de 2024, 28 de 2024, 30 de 2024, 33 de 2024, 34 de 2024, 35 de 2024, 36 de 2024, 40 de 2024, 41 de 2024, 42 de 2024, 43 de 2024, 44 de 2024, 45 de 2024, 49 de 2024, 6 de 2025, 7 de 2025, os dispositivos 10 a 13, 16 a 22, 24 a 46. 8 de 2025, dispositivo 2. 9 de 2025. 10 de 2025, dispositivos 2 a 4. 11 de 2025. Vamos entrar em discussão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Aqui, deputado Daniel. Pela ordem, deputado Daniel. Senhor presidente, cumprimentando o líder Randolph, fez um esforço grande, todos os líderes, para esse entendimento, acho que evoluímos satisfatoriamente. Eu queria ponderar ao líder Randolph e a Vossa Excelência a respeito do veto 17 de 2024. Trata-se de assistência estudantil para pós-graduandos. Penso que o correto seria derrubar esse veto para garantir a proteção de pós-graduando. Como não houve entendimento a esse respeito, a ponderação que faço a Vossa Excelência ao líder Randolph é no sentido de incluir esse item entre aqueles que serão adiadas adiada a deliberação. Deputado Daniel, deixa eu aproveitar, líder Randolph, aproveitar que nós estamos na sessão do Congresso, deputado Fraga, senador Isalci, nós vamos ter uma nova sessão do Congresso. Eu fiz um compromisso com as lideranças na Câmara dos Deputados
e com as lideranças no Senado, que nós nos desobrigássemos da melhor maneira possível de enxugarmos a pauta, buscando o entendimento de todos esses dispositivos e de todos os vetos que estão na pauta de hoje, com base em um acordo. Nós teremos, teoricamente, até dia 17 de julho, para fazermos mais uma sessão do Congresso, para iniciarmos o recesso parlamentar. Eu faço um compromisso com Vossas Excelências, líder Altineu, líder Jacobo, líder Randolph, líder Daniel, que todos esses vetos que ainda têm, de certo modo, de lideranças partidárias, não o consenso, que a gente tenha esses 25 dias para a próxima sessão do Congresso. Qual é a decisão desta presidência, líder Isnaldo Bulhões? A decisão dessa presidência é que nós possamos fazer e sanarmos todos os vetos que estão na ordem do dia na próxima sessão. Se conseguirmos o entendimento na próxima reunião da maioria dos vetos, nada impede que aqueles vetos que algumas bancadas carecem da derrubada e que, de certo modo, o governo não compreende em buscar um acordo, que a gente submeta ao voto. Porque há, concretamente, decisões políticas e partidárias do aspecto ideológico e político que bancadas não compreendem na relação da construção com o governo, a possibilidade de acordarmos 100% dos vetos. Mas também não posso deixar de declarar que o governo está construindo um acordo em quase todas as sessões de entender o que é prioridade para a derrubada do veto e apoiando, inclusive, a derrubada de vetos que são caros para o governo na busca do entendimento. Mas não impede que a gente possa colocar, inclusive, aqueles que não têm acordo para a deliberação do plenário, seja na Câmara dos Deputados ou seja no Senado. Se nós conseguimos nos desobrigar da maioria num acordo, ficará alguns poucos vetos para que a gente leve a voto na Câmara e no Senado e que prevaleça a maioria. Mas eu não posso deixar de exaltar a construção que está sendo feita por líderes partidários da base do governo, deputados e senadores independentes, deputadas e senadoras da base ou da oposição. Acho que nós estamos encaminhando muito bem. O que carecer de voto, o que não tiver acordo, que for muito relevante para uma determinada bancada, para um determinado partido, que a gente paute na próxima sessão e leve a voto. Era apenas a manifestação que eu queria fazer, entendendo, deputado Daniel, que este item retornará à pauta na próxima sessão. Vossa Excelência tem 25 dias para conquistar o governo, para conquistar os líderes partidários, para buscar o entendimento da manutenção ou da derrubada do veto. E se nós não tivermos compreensão, a gente submete, destaca ele e submete a voto. Conceda a palavra ao líder Randolph. Presidente, só para ratificar o que Vossa Excelência acabou de caminhar, inclusive atendendo ao líder Daniel, e para ficar registrado aí junto à Secretaria-Geral, trata-se do adiamento do veto 17 de 2024, descaracterização da Política Nacional de Ciência Estudantil. Então, fica adiado também esse veto. Só mais uma rápida lembrança à mesa, para o veto 14 de 2024, itens 4 e 5 ficam adiados. Então, muda a orientação de manutenção do veto para adiamento dos itens 4 e 5 do veto 14 de 2024. E, presidente, se Vossa Excelência me permite, por último, eu queria só, mais uma vez, destacar, saudar as mães que estão aqui, as mães vítimas da Zika vírus, e queria só reiterar o compromisso do governo e a orientação aqui pela derrubada do veto 2 de 2025. A derrubada desse veto, eu quero reiterar aqui, foi orientado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em saudação e em cumprimento às mães aqui presentes, esse veto será derrubado
E queria só comunicar ao senhor e ao plenário e às mães aqui presentes que o veto foi aportado por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que matérias sem fonte financeira respectiva, por risco de crime de responsabilidade presidente, deveriam ser vetados. Então, foi essa questão técnica que impôs ao presidente o veto, mas o mesmo presidente Lula determinou para nós encontrarmos a solução que encontramos, e hoje anunciamos que o governo chancela e concorda com a derrubada do veto 2 de 2025 e que, em seguida, a Advocacia Geral da União irá peticionar o Supremo Tribunal Federal no âmbito de ação que lá tramita para garantir e assegurar o pagamento da indenização às vítimas do Zika vírus. Então, para todas essas mães, as nossas homenagens, o veto está orientado pela derrubada. Concedo a palavra ao senador líder Isalci Lucas. Presidente, primeiro reconhecer essa questão desse veto do Zika vírus, que é fundamental realmente, praticamente significa nada e é de muita importância para todas as famílias que dão a vida por isso. O pai e a mãe ficam por conta dos meninos. Presidente, eu tenho 3 destaques, que é o destaque 14 de 2023, estou retirando, o 14 de 2024 também retirando, e o 46 também retirando. Por quê? Os 3 foram adiados. Por isso que eu estou retirando para a próxima sessão. Muito obrigado, líder Isalci. Fica retirado os destaques apresentados pelo PL, em virtude da retirada da pauta na sessão de hoje. Concedo a palavra ao deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de fazer esse registro de que o governo federal, quando se faz necessário criticar, se critica, mas nesse momento se faz necessário reconhecer a sensibilidade e a capacidade de dialogar. Como pai atípico, como presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, eu estou muito feliz da nossa conquista. Ontem estivemos com todas as mães atípicas, mães de crianças com microcefalia, lá no Palácio do Planalto, fazendo uma reunião com a ministra Gleisi, e foi graças a essas mães, a força dessas mães, que se mobilizaram e mostraram que a luta pela inclusão não é uma luta de direita, não é uma luta de esquerda, é uma luta de cidadania. Portanto, parabéns a vocês, mães de crianças com microcefalia, pois nós conseguimos derrubar o veto 2, garantindo uma pensão justa e necessária, uma pensão vitalícia, uma indenização e ir além. Conseguimos também derrubar o veto 38, senadora Damares, que garante também, senhor presidente, que o laudo permanente para pessoas com deficiência permanente não tenha validade. Não é justo que uma pessoa que tem trissomia do cromossomo 21, que tem autismo, ou seja, condições permanentes, tenham que ir a cada 6 meses fazer uma reavaliação no INSS. Isso é condenar ao sofrimento essas pessoas que precisam de cuidado, precisam de atenção e precisam ter os seus direitos garantidos. Portanto, viva a inclusão, parabéns a todos vocês. Obrigado. Queria pedir a compreensão de vossas excelências. Nós temos vários deputados e deputadas e senadores e senadoras pedindo a palavra. Eu preciso, regimentalmente, para nós iniciarmos a discussão dos vetos acordados, iniciar a lista de oradores inscritos. Serão 6 deputados e 4 senadores para apresentarmos o requerimento de encerramento de discussão. Como tem acordo, acho que nem careceremos do requerimento de adiamento de discussão. Então, eu quero iniciar e declarar aberta a discussão em globo de todos os vetos acordados pela manutenção e pela derrubada, e concederei a palavra a vossas excelências por conta do que me obriga o regimento interno do Congresso Nacional. Eu só peço para fazer a minha inscrição como líder no momento propício. Declaro aberta a discussão em globo dos requerimentos. Antes de passarmos a palavra à deputada Talíria, eu queria conceder um pela ordem, por que não questão de ordem, ao relator, senador Eduardo Gomes, que gostaria de solicitar uma inversão de pauta de um PLN do Congresso Nacional. Concedo a palavra ao líder
primeiro vice-presidente do Senado Federal, e peço a atenção do plenário para a solicitação que Vossa Excelência fará. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, nós tivemos aqui, há dias atrás, a votação do projeto de resolução que modificava a análise das emendas. Durante esse período, nós tivemos alguns questionamentos e isso fez, presidente, que a mesa da Câmara e a mesa do Senado designasse nova redação em acordo à solicitação feita do Supremo Tribunal Federal, Poder Executivo, e, enfim, pedindo ainda mais clareza para que a gente tivesse consequência da realização do orçamento da União nos estados e nos municípios brasileiros. Por designação de Vossa Excelência, foi possível chegar a termo em alguns itens que estão sendo modificados para melhor execução e melhor compreensão. Por coincidência, alguns que foram levantados aqui pelos parlamentares e outros não. Então, senhor presidente, como nós ainda estamos discutindo os vetos e é possível que ainda haja alguma modificação, gostaria de pedir a Vossa Excelência inversão de pauta para que a gente tivesse condição de fazer a leitura do relatório sem nenhum prejuízo à discussão. Essa é uma matéria que interessa aos três poderes, interessa ao governo, interessa à oposição e interessa aos 5.700 municípios brasileiros. Por isso, solicito a Vossa Excelência inversão de pauta e consequente leitura do relatório. Conceda a palavra à deputada Talíria. Conceda a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, apenas para informar os colegas que na apreciação de vetos, nós pedimos a retirada do veto. Nós iríamos derrubar, eu tenho certeza que está todo mundo unido em defesa da infância, o veto sobre o Cadastro Nacional de Pedófilos. Houve uma dúvida trazida por membros do CNJ, então nós não vamos apreciar hoje o veto do Cadastro de Pedófilos, vamos deixar para a próxima sessão. E, assim, não estamos cedendo, vamos apenas aperfeiçoar. E quero também, presidente, falar sobre as famílias com diabetes tipo 1. Não é perder hoje a batalha, apenas está sendo adiada a discussão do veto das famílias dos pacientes com diabetes 1. Mas está todo mundo com essas famílias e agradeço aos colegas que entenderam que adiar não é perder uma batalha. Obrigada, presidente. Fica deferido a inversão de pauta do PRN apresentado pelo senador Eduardo Gomes. Você dá a palavra ao líder Eduardo Girão pela ordem. Rapidamente, é só para saber se não vai ter problema com relação à discussão. A gente até topa inverter, mas vai abrir a discussão também, não é isso? E, regimentalmente, vai abrir. Mas ainda não é agora que nós estamos na discussão dos englobo dos vetos. Vai ser o primeiro item da pauta. E eu abro a discussão. Conceda a palavra ao senador Magno Malta. Senador Magno Malta. Vossa Excelência se encontra no plenário da Câmara dos Deputados? Nós estamos discutindo em globo os acordos construídos sobre os vetos, tanto nos que foram acordados pelas lideranças partidárias pela manutenção, quanto os que foram acordados pela derrubada. Concedo a palavra para a discussão à senadora Mara Gabrilli. Peço
atenção do plenário. É um minuto de silêncio, é? Chegou, né? Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados. Senadora Mara, me permita, eu queria solicitar a cabine de som. Está muito baixo o volume do microfone. E nós não estamos conseguindo ouvir a manifestação da senadora Mara Gabrilli. Peço atenção, que aumente o volume do microfone. Pode colocar igual esse aqui, que resolve. Boa tarde, presidente. Agora ficou bom. Boa tarde, senadores. Boa tarde, deputados, deputadas. Quero começar cumprimentando todas as mães que vieram do Nordeste, de todos os lados do Brasil, que são mães de crianças que foram vítimas da síndrome do Zika vírus, que estão aqui representando todas as mães e todas as crianças, e estão aqui porque nós vamos derrubar o veto que impediria que elas tivessem a indenização e a pensão. Esse projeto foi protocolado quando eu ainda era deputada, em 2015. Foram 10 anos de tramitação para que essas mães pudessem ter uma pensão vitalícia para essas crianças e uma indenização, levando em consideração que, infelizmente, o Estado brasileiro, na época, falhou, não conseguiu conter o vetor do mosquito e não tendo saneamento básico decente para toda a população brasileira. A população do Nordeste foi vítima dessa síndrome terrível que deixam crianças com deficiência intelectual, visual, auditiva, motora, crianças que convulsionam praticamente o dia inteiro, crianças que precisam de muita assistência. E sem essa indenização e esse recurso mensal até que elas não estejam mais aqui, é fundamental. A gente precisa disso. Essas mães, elas têm que providenciar fralda, remédio, medicação, cadeira. Como que uma mãe sobrevive, uma família sobrevive com um salário mínimo, tendo todos esses custos para arcar? Então, eu faço primeiro o meu agradecimento ao Congresso Nacional, porque esse projeto de lei foi aprovado nas duas casas por unanimidade. Além de tudo, todos os pedidos da liderança do governo foram aceitos e incluídos ao texto. Por isso, ter vetado esse texto foi mais uma paulada na vida dessas mães. E hoje estamos todos aqui, o Congresso vai derrubar esse veto, o governo, de bom tom, aceitou que deveria mesmo derrubar o veto feito pelo presidente Lula. Não esqueçamos que esse projeto foi vetado e agora esse veto vai ser derrubado e essas mães terão justiça. Então, eu agradeço o parlamento, porque o parlamento foi justo, desde o começo até o fim, sem nenhum voto contrário. E hoje nós vamos reparar o erro do governo. Muito obrigada e parabéns a essas mães
que em nenhum momento desistiram de ver seus filhos terem maior qualidade de vida. Eu faço aqui, em nome de todas as mães, um agradecimento especial. Quero agradecer a Luciana Reis, que é a representante presidente da Unisica do Ceará, a vice-presidente da Unisica e presidente da União das Mães de Anjos, a Germana Soares, de Pernambuco, a secretária e presidente da Famílias de Anjo, Alessandra Ora, de Alagoas, e a advogada Eri Jéssica Pereira, do Rio Grande do Norte, a Mara Rúbia, de Salvador, e a Mila Mendonça, também de Salvador. Quero agradecer, em nome dessas mães, todas as mães do Brasil que tiveram seus filhos com a síndrome do Zika vírus. Agradeço aos nossos parlamentares. Muito obrigada, presidente. Eu gostaria de consultar, como fiz ainda há pouco, se nós podemos... Gostaria de propor ao plenário do Congresso Nacional se nós podemos suspender a discussão em globo dos vetos, iniciarmos a discussão do PRN do Congresso Nacional, relatado pelo senador, vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, faríamos a discussão, como me comprometi com o Novo, para discutirmos o PRN e retornaríamos em seguida à votação do PRN, a discussão dos vetos em globo na sessão do Congresso. Presidente, há possibilidade da leitura da CPMI hoje aqui no Congresso? Presidente, eu gostaria de rapidamente me pronunciar sobre esse veto especificamente. Aproveitar que as mães estão aqui. 2 minutos. Eu tenho 2 oradores inscritos, Vossa Excelência e o senador Magno Malta. Eu só queria encerrar, suspender a discussão em globo dos vetos, para nós iniciarmos o PRN. Presidente, em seguida voltaríamos para a deliberação. A pergunta que eu fiz, há possibilidade de Vossa Excelência ler hoje a CPMI do INSS? Vou responder à solicitação feita pelo deputado Alberto Fraga. O artigo 21 do Regimento Comum estabelece os requisitos para a criação de CPMI, mas não fixa qualquer momento específico para a leitura do requerimento durante a sessão conjunta. Cabe a esta presidência a condução e a organização da pauta, observando a ordem dos trabalhos e a dinâmica da sessão. A leitura, ao final da sessão, não compromete a validade nem a eficácia do requerimento, preservando integralmente os direitos regimentais dos parlamentares. Portanto, esta presidência fez um compromisso e, no decorrer da sessão congressual, essa presidência encaminhará a solução para essa questão de ordem. Muito obrigado, presidente. Concedo a... Eu vou voltar para Vossa Excelência, deixa eu suspender aqui, mas eu vou voltar para a discussão. Concedo a palavra, antes de nós suspendermos, líder Eduardo Gomes, a deputada Talíria, em seguida ao senador Magno Malta. Obrigada, presidente. Agradeço a compreensão. É apenas um pronunciamento rápido. Queria parabenizar a senadora Mara, o deputado Lula da Fonte, que foi relator dessa matéria tão importante, mas, em especial, eu quero abraçar cada uma das mães que está presente aqui hoje e que esteve presente por muitas vezes nesse Congresso para garantir a articulação para a aprovação de um projeto de reparação. E agora, a derrubada desse veto
é também fruto da articulação e da pressão de vocês, de cada uma de vocês, que vivencia no cotidiano da vida tanta sobrecarga, tanta, às vezes, ausência de direitos, mas também tanto amor incondicional pelos seus filhos e pelas suas famílias. O Brasil todo, há 10 anos atrás, foi impactado por uma epidemia que ninguém conhecia, mas o impacto chegou foi na família de vocês. E esse impacto se dá até hoje. Houve uma ausência do Estado lá atrás, numa epidemia, numa crise sanitária importante, e nada mais correto do que esse Estado devolver para vocês a reparação. Vocês que todo dia cuidam das suas crianças, muitas saem dos seus empregos, dedicam 24 horas da sua vida para ajudar os seus filhos a se desenvolverem, para cuidar dos seus filhos, para lutar por inclusão pelos seus filhos. E agora o Estado devolve para vocês essa reparação e essa pensão. E tudo isso é fruto da luta de vocês, da organização de vocês. As famílias atípicas brasileiras enfrentam muitos desafios. O desafio do suporte maior que tem que oferecer aos seus filhos, isso é um custo maior. O desafio de ter que sair do emprego e, às vezes, não poder vender uma Avon porque perde o BPC. O desafio de não conseguir ter um vínculo formal de trabalho. O desafio de ainda a gente entender o cuidado como responsabilidade do Estado, em especial um cuidado que é de maior necessidade quando as famílias são de pessoas com deficiência. Mas a luta de vocês, que não são guerreiras não, que eu já aprendi com vocês, que chamar de guerreira está errado, porque é muito duro ser guerreira. Vocês lutam pelos seus filhos, pelas suas famílias, e a derrubada desse veto, hoje, em acordo com o governo, com o presidente Lula, ela é fruto da mobilização de vocês, da pressão de vocês, da luta de vocês e do amor de vocês pelos seus filhos e pelas suas famílias. Sigam contando com a gente, que todas as famílias atípicas possam cada vez mais ter os direitos para fazer com que seus filhos vivam plenamente incluídos nessa sociedade ainda tão capacitista. Meu abraço, estamos juntas, tá? Estou muito emocionada. Obrigada, presidente. Concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Magno Malta. Em seguida, vou suspender a deliberação dos vetos e vamos entrar na deliberação da inversão de pauta do PRN, do acordo construído das mesas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, na nosso projeto de resolução do orçamento com o Judiciário. Convido Sua Excelência, o senador Magno Malta, para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, senhores deputados, uma sessão do Congresso Nacional, ela se reveste de uma importância muito grande para a vida do país. Aquilo que está posto para ser discutido nessa sessão, existem vetos que precisam ser derrubados, pouca coisa a ser mantida em função de um cenário absolutamente destruído que vive esse país. Mas queria chamar a atenção de que, para além de qualquer discussão, para além de qualquer matéria e sua importância, está o respeito à vida humana. Essa sessão do Congresso Nacional, a expectativa do povo do Brasil, que já não mais deposita sua confiança, aliás, tem quase 100% de desconfiança nas duas casas que fazem o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. O povo está na expectativa de duas coisas que refletem o respeito à vida. E sem a vida, nada somos, nada seríamos, e aqui muito mais não estaríamos. As duas casas entendem, nas suas presidências,
que o dia 8 e a anistia de inocentes não é pauta importante para o Brasil. Deputados e senadores, deputado Evaí, a importância da vida e dos valores e o respeito. No Brasil parece ser muito mais importante e glamourizado ser bandido, ser pego com 400 quilos de cocaína e ser liberado, assassinar, estuprar, do que ter um olhar empático para as pessoas que nenhum crime cometeu. É vergonhoso nós estarmos hoje pedindo para quem um dia anistiado foi de crimes de sangue, de sequestro, de assalto, de roubo a banco, foram anistiados, e a chamada ditadura do proletariado, que tanto eles queriam, ou seja, trabalhadores no poder. E a gente sabe que nunca foi verdade, nunca houve a chamada ditadura, eles queriam assumir o local, mas não com trabalhadores, aqueles que estão hoje no poder, que fazem um consórcio, um conluio com o Supremo Tribunal Federal, que não respeita a nação, que não respeita a Constituição brasileira, um Supremo Tribunal Federal que mais nos envergonha no mundo inteiro. Um presidente da República que nada mais faz, e aí ele faz bem feito, cumprir o seu programa de governo. Quando nós, deputado Messias, estamos pensando que eles estão errando, que Haddad é só um tolo. Aliás, Haddad saiu de férias. O circo está pegando fogo e o ministro, que apenas 2 meses de economia estudou, não sei se estudou, mas são 2 meses. Na verdade, o que eles querem é cumprir o que disse o Lula. Quem passa de 2 salários mínimos não vota mais em nós. A destruição do país tem um viés ideológico. Falar em viés ideológico, desde que se fechou a chamada reforma tributária, que é um compêndio altamente ideológico, e nada de reforma tributária. Eu disse, a partir desse momento, nós já vivemos uma ditadura, nós estamos vivendo debaixo da bota de uma ditadura triste, porque é o conluio do Executivo, o conluio do PT, do partido de esquerda, com o Supremo Tribunal Federal. Certo e maravilhoso foi o discurso do senador Randolph, quando indicado foi Alexandre de Moraes. Eu nunca vi ninguém fazer um discurso tão reto, tão correto, tão constitucional e tão certo, como fez o senador Randolph naquela ocasião, mostrando as brechas, mostrando, parecia-me até uma profecia, porque na minha sabatina ao Alexandre de Moraes, e hoje eu sou obrigado a ouvir, senador Randolph, do presidente do Supremo, que mentira tem que voltar a ser crime. Quem falou isso primeiro foi o Lula, depois agora repetido pelo Barroso. O diabo é o pai da mentira, senador Zósimo. E o presidente desse país é a mãe. E o presidente da Suprema Corte quer ser a madrasta da mentira. Parece até que esses 11 supremáveis, parece até que esse consórcio de capa preta, eles não têm passado. Eles nasceram hoje, senador, deputado Evaí, com a pureza da alma. Nenhum deles tem currículo, nenhum deles tem passado, nenhum deles tem qualquer acusação sobre as suas vidas. Eles não são contraditórios. Contraditórios é só pegar a sabatina de cada um deles no Senado para ver o quanto eles mentiram para se tornarem essa ditadura que nós estamos debaixo dela hoje. Vejam só, senhores, a economia do Brasil foi para o buraco e nós estamos discutindo muitas vezes o sexo dos anjos com o ministro viajando, quando na verdade nós precisamos de 2 coisas: anistiar inocentes, isso é empatia, isso é misericórdia, e a CPMI do INSS, ladrões, bandidos, desalmados, e dar conta à Polícia Federal de que tem nome de deputados, senadores envolvidos com essa
molecagem, com esse crime, com essa infâmia contra aqueles que contribuíram a vida inteira. Canalice, 1000 vezes canalhas, 1000 vezes canalhas. Destruíram, roubaram, e hoje a expectativa do Brasil não tem nada a ver com veto. O povo brasileiro, o cidadão mais simples desse país, aguarda que hoje nós votemos, que haja implementação da CPMI e que não ocorra, deputado Marcos Feliciano, como aconteceu com o dia 8, proposto pela minoria por ser um instrumento da minoria, mas foi assaltada de forma covarde pela esquerda, que se juntou e tomou a CPI para mentir, para fazer um relatório do nada com nada. É como as acusações contra Jair Bolsonaro. É contra... Já encerro, senhor presidente. É como a denúncia de Gonet, a encontro do nada com coisa nenhuma. Criaram narrativas que já foi para o saco, que já foi para a vala, já foi para o buraco, até porque nada pode contra a verdade. Olha, eu não tenho nenhum problema com quem desgosta do meu discurso. Aliás, Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, diz: não vos conformeis, não. Diz, olha, bem-aventurados vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo todo mal contra vós por minha causa. A causa do Evangelho, a causa do cristianismo é a causa da vida. Não tenho tempo para isso, mas não se esqueçam que os 2 porta-aviões do Irã e o desaparecimento de urânio tratado no Brasil desapareceram. Israel está em guerra e o presidente... Mas não é nosso encerro, senhor presidente. Para concluir, líder. O presidente desse país se posiciona sobre a ditadura cruel do Irã, que mata homossexuais, jogam de cima de prédios, os enforcam em praça pública, que não respeita uma teocracia desgraçada, que fazem de forma blasfema em nome de Deus. Nós estamos do lado de Israel, nós amamos Israel. Obrigado, senhor presidente. PRN número 3 de 2025, resolução número 1 de 2026 do Congresso Nacional. Votação em turno único do projeto de resolução do Congresso Nacional número 3 de 2025, que altera disposições da resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional para aprimorar o rito de apresentação e de indicação de emendas parlamentares às leis orçamentárias. A matéria está publicada no portal do Congresso Nacional. Ao projeto foi apresentada uma emenda. Concedo a palavra ao senador Eduardo Gomes para proferir parecer único de plenário em substituição às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com a palavra, o relator do projeto de resolução. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, senhores líderes, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, parecer do PRN, parecer de plenário sobre o projeto de resolução do Congresso Nacional número 3 de 2025, que altera disposições da resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional para aprimorar o rito de apresentação e de indicação de emendas parlamentares às leis orçamentárias. Autor, Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Relator, senador Eduardo Gomes. Relatório, senhor presidente. Submete-se à apreciação desse plenário, em conformidade com o artigo 130 do Regimento Comum, o projeto de resolução do Congresso Nacional, número 3, de 13 de julho de 2025, de autoria das mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O projeto pretende alterar as disposições da resolução número 1, 2006, do Congresso Nacional para aprimorar o rito de apresentação de indicação de emendas parlamentares e leis orçamentárias. Conforme sua justificativa, o projeto tem o objetivo de sanar
dúvidas em relação à execução de emendas após a promulgação da Lei Complementar número 210 de 2024. Nesse sentido, propõe-se alterar dispositivos constantes da Resolução número 01 de 2006 do Congresso Nacional em relação à apresentação de emendas de projeto da lei orçamentária pelas bancadas estaduais, pelas comissões permanentes das casas legislativas, pelos parlamentares individualmente. Propõe-se também alterar dispositivos referentes à indicação para execução de programações incluídas pelo Congresso Nacional na lei orçamentária. Todas as propostas visam complementar as alterações promovidas na mesma Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, pela Resolução número 1 de 2025 do Congresso Nacional, relativas ao cumprimento do plano de trabalho firmado entre os poderes Legislativo e Executivo e das disposições da Lei Complementar número 210 de 2024. No prazo regimental, foi apresentada uma emenda ao projeto de resolução. É o relatório. A análise, senhor presidente, do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa da mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados pretende fazer as seguintes alterações na resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Incluir o parágrafo 7º do artigo 44 e o parágrafo 4º do artigo 47, dispondo que as alterações de programações de lei orçamentária oriundas de emendas deverão ser propostas pelo solicitante original da emenda. Incluir o parágrafo 4º do artigo 45-A e o parágrafo 4º do artigo 48-A, dispondo sobre as solicitações de alteração nas indicações de beneficiários realizadas para execução de programações oriundas de emendas de bancadas estaduais e de comissões permanentes. Incluir o parágrafo 8º do artigo 44 e o parágrafo 8º do artigo 47, disciplinando os casos em que os recursos alocados para complementação de transferências automáticas irregulares da União para os fundos de saúde dos demais entes poderão ser utilizados para o custeio de despesas de pessoal ativo do ente favorecido. Incluir o parágrafo 5º do artigo 45-A e o parágrafo 5º do artigo 48-A, definindo os requisitos que as entidades privadas devem cumprir para serem beneficiadas de indicações. Conferir a nova redação à linha A do inciso 5 do artigo 47, com vistas a esclarecer o alcance do dispositivo do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar número 210 de 2024, no sentido em que uma mesma programação, oriunda de emenda de bancada estadual, pode resultar em transferências para o respectivo Fundo Estadual de Saúde e para um ou mais fundos municipais de saúde. Incluir o inciso 5º do artigo 50 para deixar clara a vedação incidente sobre emendas individuais de se destinar recursos para o custeio de despesas com o pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos e pensionistas, nos termos dos artigos 166 e 166-A à Constituição Federal. E, por fim, incorporar à Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional os anexos constantes da Resolução número 1 de 2025, com alguns ajustes para acrescentar a coluna referente ao solicitante da alteração da emenda nas tabelas dos anexos 2, 3, 5 e 7, bem como corrigir uma inadequação material da tabela do anexo 3. Entendemos que todas as alterações propostas são pertinentes, porquanto almejam adequar a Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional às disposições da Lei Complementar número 210 de 2024, ora aprimorando aspectos do processo legislativo orçamentário, ora esclarecendo pontos sobre os quais restam dúvidas
interpretativas quanto ao alcance dos dispositivos da norma. Nada obstante, estamos propondo um ajuste aos requisitos elencados para as entidades privadas, para que possam indicadas como beneficiárias de recursos oriundos de emendas parlamentares, além de observarem as normas pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. As entidades deverão comprovar experiência prévia na área de atuação, capacidade técnica e operacional para atuar no Estado que será favorecido pela emenda e que estão em dia com a prestação de contas dos recursos públicos anteriormente recebidos. Além de temas inicialmente apresentados no presente projeto de resolução, identificamos a necessidade de propor aperfeiçoamento em outros pontos da resolução número 1 de 2006. O primeiro deles diz respeito à necessidade de esclarecer a impossibilidade de o Poder Legislativo realizar indicações de beneficiários para execução de programações de lei orçamentária aprovadas no campo do artigo 11º do parágrafo 5º da Lei Complementar número 210 de 2024, embora decorrentes de modificações realizadas pelo Poder Legislativo na proposta orçamentária, tais programações são consideradas despesas discricionárias do Poder Executivo e, por essa razão, são classificadas como identificadores próprios de despesas discricionárias daquele poder, conforme o artigo 11 do parágrafo 2º e 5º do inciso 1 da Lei Complementar número 210 de 2024. Com esse intuito, estamos propondo incluir um novo parágrafo do artigo 41 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, renumerando o parágrafo único atualmente existente no dispositivo. Propomos também incluir um novo dispositivo disciplinando a indicação de beneficiários na execução das programações oriundas de emendas individuais. O dispositivo esclarece que, no caso de emendas na modalidade transferência com finalidade definida, poderão ser associadas indicações de diferentes parlamentares para o mesmo plano de trabalho. Já no caso das emendas na modalidade transferência especial, quanto da indicação de beneficiário, o autor da emenda deverá informar o objeto da despesa com destinação preferencial para as obras inacabadas de sua autoria, além de observar os valores mínimos estabelecidos pelo Poder Executivo para cada objeto. Por fim, com a relação aos anexos da Resolução número 1 de 2025, além de acolher os aprimoramentos sugeridos no anexo 2, 3, 5 e 7, bem como da incorporação desses documentos à Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, estamos propondo a alteração do termo parlamentar proponente por parlamentar solicitante, para manter a padronização entre os anexos, bem como que sejam inseridos títulos de cada um deles, indicando as respectivas finalidades, com o intuito de facilitar a identificação do propósito de cada anexo no processo orçamentário. Com isso, os anexos serão republicados. Foi apresentada apenas uma emenda proposta à resolução de autoria do nobre deputado Tiago Joaldo. A emenda propõe alterar a resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional para garantir maior celeridade e efetividade da aplicação dos recursos destinados a entidades privadas, sem fins lucrativos, no âmbito da saúde por meio de emendas parlamentares, assegurando que os hospitais e demais unidades de atendimento recebam os valores em tempo hábil. Pela prestação de serviços. Muito embora a preocupação seja legítima, entendemos que a emenda deve ser rejeitada por se tratar de matéria afeta a execução orçamentária, cuja a disciplina compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Voto do relator, senhor presidente. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de resolução do Congresso Nacional número 3 de 2025, pela rejeição da emenda número 1, na forma do substitutivo. Sala das Sessões do Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, apenas para considerar que essa solicitação de modificação, ela atende à reivindicação dos estados, municípios brasileiros e principalmente dos parlamentares que viam ainda alguma dúvida sobre o entendimento feito nos 3 poderes para execução orçamentária, a contento do que pede, senhor presidente, aos órgãos de controle e a necessidade da transparência no orçamento nacional. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado e pela rejeição da emenda de número 1. Passo à discussão da matéria. Concedo a palavra para discutir a matéria à deputada Adriana Ventura. Evitaria vocês entrarem e evitaria, por caso, o Jordiano entrar junto. Obrigada, presidente. Caros colegas, esse projeto de resolução, essa alteração que está sendo feita no projeto de resolução número 1, na minha visão, ela faz parte da novela Lambança Orçamentária. Ela faz parte daquela novela que a gente faz qualquer coisa para atingir o nosso objetivo. A gente passa em cima de recomendações técnicas, a gente passa em cima de transparência, a gente passa em cima de anualidade. Isso quer dizer, mistura um ano com o outro, puxa ali, ressuscita morto, traz para cá, tudo para atender um objetivo, com um agravante. E eu acho que esse é o pior de todos. A gente está autorizando aqui pagar custeio de saúde de municípios com emenda parlamentar. Então, olha só como está tudo torto. Nós temos municípios que deveriam ter sua própria renda, se sustentar com comércio, com serviços. A gente vai lá, pega o dinheiro do município, traz para Brasília, aí vem um monte de prefeito, um monte de diretor de entidade, de hospital, passa pires para parlamentar. Passa pires, aquele famoso passa pires, onde pode ser republicano, porque temos muitos bons parlamentares aqui, ou pode ser o famoso toma lá da cá. Te dou isso, você vota em mim, arruma voto para mim, te dou tanto, você arruma tantos votos, ou, o que é pior ainda, a volta, que todo mundo aqui sabe que acontece. A volta, eu te dou, eu te indico o fornecedor, te indico não sei o quê, e volta tanto para o meu bolso. Então, sendo muito claro, que absurdo é esse de a gente autorizar custeio de saúde? Passou da hora da gente discutir decentemente pacto federativo, discutir como o nosso dinheiro é distribuído. E estou falando isso aqui de uma maneira muito clara, porque estou aqui com o senador Eduardo Gomes, que é relator da matéria, porque é uma aberração a gente discutir custeio da saúde pago e bancado com emenda parlamentar. Aliás, eu quero até falar aqui, a gente está autorizando emendas coletivas, ou que pelo menos deveriam ser coletivas, que é a emenda de comissão e a emenda de bancada, para pagamento de pessoal da saúde. Outra coisa que está sendo autorizado aqui neste projeto de resolução, estabelecer procedimentos para alteração de programação ou indicação de emenda. Então, quer dizer, sai de um jeito e depois muda. É o truque, né? A gente indica uma coisa, um código genérico, depois muda tudo. É uma palhaçada o que acontece aqui nesse plenário. E este projeto de resolução, com todo respeito ao senador, que é o relator, está estabelecendo regra que, na verdade, só aumenta essa bagunça. Custeio de saúde
cabe a cada município. A gente precisa rediscutir esse pacto federativo, que está tudo errado. A gente tira dinheiro do município para depois ter o passa-pires e beijamão em Brasília. Isso, no mínimo, é uma vergonha. É uma vergonha. Se o município não tem condição de custear a sua saúde, precisamos ver quais são os mecanismos de devolução de dinheiro para este município, ou se esse município faz sentido ser um município ou não. Porque município que não tem como se sustentar, não tem que existir. Então, vamos parar de brincar de bobo, tapar sol com a peneira e fazer o beijamão aqui. Chega de beijamão, a vida acontece nos municípios, é lá que as pessoas vivem, é lá que as pessoas crescem, e por conta disto, eu sou radicalmente, nós do Partido Novo somos contra este projeto de resolução. Agora eu quero fazer um elogio para o projeto, aproveitando aqui, este projeto de resolução incluiu uma coluna, que inclusive eu tinha pedido para o senador Eduardo Gomes colocar, que era do parlamentar solicitante. Isso é uma coisa positiva neste projeto de resolução. Este projeto de resolução, colocando ali um bloco onde tem o parlamentar solicitante, a gente avança um passo, desde que o parlamentar ali colocado não seja o líder da bancada ou o presidente da comissão. Se realmente o parlamentar que vai entrar na coluna que foi colocado e que evoluímos, que pedimos tanto, deputado Chico Alencar, se for o parlamentar solicitante de fato, avançamos um pouco. Agora, se o líder da bancada, ou o presidente da comissão, continuar sendo laranja de todo mundo, para continuar secreto, para continuar essas negociatas, não está valendo. Então, eu gostaria, inclusive, de solicitar ao senador, já parabenizando por ter incluído a coluna do parlamentar solicitante, eu quero que o senhor depois esclareça, por favor, se tem que ser o parlamentar de fato, ou se o líder ou o presidente da comissão pode estar o nome dele lá. Muito obrigada, senador. Concedo a palavra pela lista de oradores inscritos para a discussão do PRN 3 ao líder senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Davi Alcolumbre. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o trabalho do nosso vice-presidente, senador Eduardo Gomes, sobre esse relatório, que, na essência, eu quero justificar aqui por que nós, do Novo, vamos votar contra. Assim, respeitando quem pensa diferente, mas uma questão de princípio. Em primeiro lugar, para começar, é um desvio de função explícito, emenda parlamentar. Isso é algo clássico. Nós estamos aqui para legislar, deputados e senadores, e para fiscalizar o executivo. Essa é a essência do parlamento no mundo inteiro. Nós criamos uma jabuticaba onde parte expressiva, cada vez mais expressiva, deputado Domingos Sávio, está indo para a mão do parlamento. Isso não tem cabimento nenhum, só tem uma justificativa, que é a perpetuação no poder, senador Wilder. Não tem sentido um parlamentar, seja deputado ou senador, ter aí 70, 80 milhões de reais. Isso só da impositiva e das bancadas. Sem falar nessa, como colocou a nossa líder, Adriana Ventura, nossa deputada, sem essa loucura que virou o orçamento secreto, que puxa dali, puxa daqui. É um festival de arbitrariedades. Você pega lá o próprio STF, com o ministro Dino, que, com todo respeito, para mim, é o líder do governo, Lula, dentro do STF. Acabou o dinheiro, começa a travar isso, e a gente vem aqui fazer puxadinho de lá para cá, com esse, como é o caso desse PRN. Eu quero deixar claro
que eu tenho uma PEC, talvez não tenha chegado o momento dela, mas nossos filhos, nossos netos que estarão aqui, do povo brasileiro, representados algum dia, vão ter a oportunidade de acabar com emenda parlamentar. Tem uma PEC para acabar com emenda parlamentar. Está errado. Isso é um desvio de função, repito, para que se perpetue no poder. Como é que um verdureiro, como o senador Cleitinho, lá de Minas Gerais, chega ao poder, tendo senadores com quase aí 80, 90 milhões de reais por ano, ainda querem aumentar o mandato de senador para 10, com o fim da reeleição, que é positivo. Graças a Deus, a CCJ, que é a maior comissão do Senado, acatou uma emenda minha, foi votado para reduzir para 5. Foi o bom senso que predominou ali, como na maioria dos países, você tem, a Itália recentemente agora reduziu para 5 também. Isso vai dar oxigenação para a democracia. Então, eu quero deixar claro que meu voto é contrário a esse PRN, que começa a fazer esse tipo de marmota para fazer essa distribuição, sempre criando dificuldades para ter facilidades. Então, meu voto é contra, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Eu queria depois já me inscrever para discutir para o PLN 1. Né? Esse aí é o da noite, porque eu tenho certeza que essa sessão vai entrar pela noite, e esse PLN 1, a gente precisa um voto aqui de consciência, que o brasileiro está esperando lá fora, em respeito ao dinheiro do contribuinte, para que a gente possa efetivamente negar, mas nós vamos discutir daqui a pouco o mérito. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra para discutir ao deputado Marcel Van Hatten. Está escrito. Presidente, caros colegas parlamentares, tanto deputados como senadores. Subo aqui essa tribuna, depois dos meus colegas também do Partido Novo, deputada Adriana Ventura e senador Eduardo Girão. E aqui, com constância, o Novo tem defendido a responsabilidade fiscal e a responsabilidade no uso do dinheiro do orçamento. Nós estamos discutindo e muito a utilização do orçamento para o pagamento de emendas parlamentares há muito tempo, tanto é que buscamos sempre fazer com o maior critério a distribuição das emendas que nos cabem, as emendas individuais. As emendas PIX não contaram com o nosso apoio, sempre criticamos o fato de que não havia objeto determinado. Agora, me parece, essa casa está arrumando no sentido de pelo menos fazer com que essa transferência direta tenha mais clareza, como sempre defendemos. Agora, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, o que esta casa está fazendo, reiteradas vezes, é puxadinhos na lei orçamentária e, a despeito da aprovação ou da rejeição aqui nesse Congresso Nacional, por maioria de votos para uma aprovação ou por uma rejeição, a despeito disso, nós vemos uma atuação do Supremo Tribunal Federal que interfere nas nossas prerrogativas. Eu aqui, muitas vezes, sou vencido. Aliás, a maior parte das vezes. Nós somos um partido minoritário, pequeno ainda, um partido firme nos seus princípios, nas suas defesas, e que se mantém nelas, do início até o final. Agora, quando perdemos, precisamos aceitar que perdemos. As decisões do Supremo Tribunal Federal, como bem lembrou o senador Eduardo Girão, tem vindo aqui para este parlamento de forma a questionar as maiorias formadas. Quando há uma maioria formada dentro do devido processo legislativo,
Significa que a democracia venceu, mesmo que a minha opinião, deputado Osmar Terra, tenha sido derrotada. É assim que eu convivo democraticamente com meus pares. Às vezes eu venço, repito, não tantas vezes, e outras vezes eu perco, muitas vezes mais. Agora, o Supremo Tribunal Federal, quando interfere nesta casa, ele está dizendo não à democracia, está agredindo o parlamento, está ele, sim, ferindo o Estado de Direito e a relação entre os poderes. Por isso, quero aqui lembrar que nós temos, nesta casa, protocoladas também uma série de comissões parlamentares de inquérito, tanto na Câmara dos Deputados, como também na mesa do Congresso Nacional. E as CPIs que estão hoje paradas numa fila na Câmara dos Deputados, incluem uma de minha autoria, com assinatura de 870 colegas parlamentares, ou seja, perfazendo o mínimo constitucional, que visa investigar e punir os abusos de autoridade, incluindo essa interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Não se trata de questionar decisão judicial, se trata de questionar e punir os métodos criminosos utilizados contra a democracia por aqueles que se arrogam donos do país e não juízes que deveriam praticar a justiça de acordo com a lei, a Constituição e as premissas do Estado de Direito, da democracia e das garantias fundamentais. E também sobre sua mesa está, para ser lida e será lida hoje, segundo Vossa Excelência mesmo já declarou, um requerimento para a criação de uma CPMI para investigar os desvios do INSS. É absurdo que cheguemos a essa quadra da história da nossa nação com um presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, leniente com o roubo de dinheiro de aposentados, de idosos, de deficientes físicos, de pessoas que sequer têm como se defender. Por isso, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, estamos aqui ansiosos pela leitura do requerimento de abertura de comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os desvios do INSS e, mais do que ansiosos para a abertura da investigação, queremos a efetiva punição, responsabilização desses criminosos hediondos e, finalmente, também a responsabilização deste desgoverno corrupto, perdulário, gastador, desrespeitador do poder legislativo e, principalmente, do povo que nós aqui representamos. Um governo corrupto que deixa roubar até idosos, e não deveria deixar roubar ninguém, até deficientes físicos, já passa da hora de cair. Por isso, que se abra e se instale com urgência a CPMI do roubo dos velhinhos do INSS para que este Congresso Nacional cumpra seu papel constitucional. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo parlamentar inscrito para discutir a matéria, concedo a palavra ao deputado federal Ivan Valente. Com a palavra, o deputado Ivan Valente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vim aqui para analisar o PRN 3, trata de questões de emenda parlamentar. Então, antes eu quero falar do que aconteceu com as emendas parlamentares nesse país. Há 8 anos, as emendas individuais estavam na casa de 7 ou 8 milhões de reais. Agora estão na casa de 46 milhões de reais as individuais. Não estou falando das outras de comissão, nas outras que foram feitas para
e de Estado também, que foram feitas para beneficiar também parlamentares. Eu quero dizer que as emendas impositivas viraram mais de 1/4 da despesa discricionária no nosso país. Ou seja, mais do que investimentos, deputado Patrus. Segunda questão, essa ânsia, essa gana dos parlamentares para distribuir emendas aos seus prefeitos, e no final eu vou falar do 3, porque isso reelege o deputado. Praticamente compra o prefeito e forma a base para fazer essa composição vergonhosa do Congresso, que ataca direito dos trabalhadores, que não quer distribuir renda, que está falando que não se pode arrecadar, que não tem que ter Estado, mas, na verdade, eles querem, sim, arrecadar, mas para eles, não para os pobres. E, por isso, eles têm a linha de não taxar ricos e super ricos. Eu estou falando de super ricos. Está aí o seguinte, está aí o imposto de renda, 0,01% da população. 140 mil pessoas vão ser atingidas pela medida do imposto de renda. E 11 milhões serão beneficiadas para chegar a 5 mil reais, onde nós teremos 90% de pessoas isentas. Isso não se quer discutir. A segunda cortina de fumaça aqui é que tudo isso, inclusive a abertura da CPMI, que vai ser votada, é para criar cortina de fumaça para o Bolsonaro não ir para a cadeia. Dá para ver pela fala do Flávio Bolsonaro ontem, ele antecipou o golpe de 2027. Ou seja, ele falou que o candidato bolsonarista, se ganhar a eleição, tem que fazer o indulto ou anistia. Se houver inconstitucionalidade pelo Supremo, usem a força e o conflito dos poderes, intervenham nos poderes. Veja, é caso de prisão, não é só de conselho de ética. Agora estão tentando melar a delação do Cid. Tudo isso aí é cortina de fumaça para não deixar o Bolsonaro ser preso. E eles são paladinos a dizer que o povo paga muito imposto. Veja, depois nós vamos falar sobre isso, mas é uma vergonha que pessoas, como vimos na comissão hoje, 3 pessoas no Brasil ganharam mais de 1 bilhão no ano. Sabe quanto eles pagam de imposto de renda? 1%. Uma professora que ganha 6 mil reais ou 5 mil reais, paga até 27,5% de imposto de renda. 1.200.000, viu o senador do PL falar no começo, isso não é rico, 1.200.000 por mês. Não é rico. Como assim? Aquilo que foi feito, 1.700.000.000 foi acumulado por CRI, CRA, LCI e LCA. Sabe o que aconteceu? Metade vai para a produção e metade os bancos embora. Não querem pagar 5%. É por isso que esse PRN tem um lado positivo, porque não pode ser mudadas as emendas que não estejam a pedido de relator. E, particularmente, nós somos contra essa emenda, porque eles querem dizer que vão pagar despesa corrente de servidor público com emenda parlamentar. Isso aqui é o cúmulo da falta de transparência. Obrigado, presidente. Só para concluir, eu queria dizer isso. Estão de parabéns a ministra Rosa Weber, estão de parabéns ministro Flávio Dino. Transparência, entrada do sol, ilumina. Não tem nada de interferência aqui, eles só ajam balizados pela Constituição, o resto é balela. Isso aí é para acionar o bolsonarismo contra o STF. Obrigado, presidente. Próximo, o deputado inscrito para discutir o PRN, deputado Chico Alencar. Mais um ponto.
Agora 5 contra. Boa discussão. Excelência, é o que está escrito aqui. Tá bom. Senhor presidente, colegas de representação do Senado e da Câmara, esse projeto de resolução do Congresso Nacional se inscreve num processo perigoso que gera desequilíbrio federativo, que distorce a relação entre os três poderes, conhecido como parlamentarização do orçamento. O deputado Ivan e outros que me antecederam aqui já mencionaram como houve esse crescimento exponencial dos recursos disponibilizados para deputados e senadores a fim de fazerem o que é uma tarefa precípua do Executivo. Para isso ele existe, para isso ele é eleito, que é representar os interesses públicos, de preferência, e fazer as dotações orçamentárias para as políticas públicas. As emendas parlamentares foram ganhando uma relevância que desestrutura a própria República. E aqui esse PRN, em nome de moderar ou mitigar algumas possibilidades de distorção, ele, de certa forma, as mantém. Vejam, é positivo a indicação do PRN, é positiva, de que a alteração em emendas de comissão só possam ser solicitadas formalmente pelo proponente, para não ficar no biombo, às vezes oculto, despersonalizado, do líder partidário, do presidente de comissão, tudo aquilo que contribuiu para o malfadado orçamento secreto, que é um fantasma que persegue as emendas parlamentares. E se o proponente não o fizer? Então, nós estamos vedando definitivamente toda a possibilidade de ocultação de iniciativas, de disfarces, de desvios. No nosso entendimento, não. Por outro lado, reconhecemos que a distorção maior do PRN é desobrigar o Estado, vale dizer, União, Estados e municípios, de compromissos com despesas correntes da saúde. O SUS precisa de mais recursos e não serão emendas parlamentares, aliás, é um desvio da sua função, que vão suprir essas necessidades de despesas correntes da saúde pública, para pagar os operosos servidores da própria saúde. Isso é uma distorção inaceitável e até ilegal. As emendas parlamentares não podem ter esse condão de suprir todas as carências e todos os desequilíbrios orçamentários. A gente tem que avançar para uma reforma tributária séria, que não é essa do discurso fácil e sedutor, imposto nenhum para ninguém, como se no Brasil não houvesse tremendas distorções tributárias e fiscais. Quem mais ganha, menos paga. Como se no Brasil não houvesse, como vai acontecer nesse ano, a perspectiva de 800 bilhões em isenções orçamentárias para grandes empresas. Como se não houvesse juros e serviços da dívida que só somam mais de 500 bilhões ao ano. Enfim, nós vivemos uma situação ainda muito precária para o equilíbrio orçamentário e não serão as emendas parlamentares, por mais que somem para cada um de nós em torno de 50 bilhões, que vão resolver isso. Não é essa a finalidade das emendas.
para suprir despesas correntes e aliviar, entre aspas, os executivos dessa obrigação. E ainda querem, claro, esses que defendem congelamento de salário mínimo, nenhuma vinculação de aumento do mínimo com benefícios previdenciários, desconstitucionais. Vou encerrar, presidente. Recurso da saúde e da educação. Portanto, nós encaminhamos contrariamente a esse PRN, que amplia as distorções dessa parlamentarização do orçamento. Próximo deputado inscrito, deputado Rodrigo Dazaeli. Ainda temos um orador para completarmos o sexto. Em seguida, será o deputado Pompeu de Matos. Primeiro, o deputado Rodrigo Dazaeli. Em seguida, o deputado Pompeu de Matos. E nós vamos encerrar a discussão. Senhor presidente, nobres congressistas, há anos que as emendas parlamentares estão suprindo os orçamentos municipais. Eu sou de Mato Grosso tem 142 municípios e mais de 100 não tem capacidade financeira para suprir as demandas do próprio custeio do município. Vivem de emendas parlamentares. Não conseguem ter investimentos a não ser com as emendas parlamentares. E aí vamos dizer o seguinte, vamos então cortar as emendas, vamos deixar todo o dinheiro aqui no governo federal. Será que é a solução? Vai chegar nos municípios o que precisa ser chego? Acredito que não. Quanto mais concentramos recursos aqui em Brasília, mais falta lá na ponta. Mais falta em educação, saúde, investimento, infraestrutura nos municípios. E quanto menor o município, mais precisa de recursos, porque os recursos próprios são muito pequenos. E aqui, com pouco tempo que tem nessa casa, a gente já entendeu o jogo. Se você não for lá no município prometer a emenda, vincular o apoio de prefeitos e vereadores nessa emenda, você tem pouca chance de sucesso em votar numa reeleição. Então fica um ciclo vicioso, senhor presidente. Se não manda o recurso, o município não cresce. Se manda o recurso, vincula a compra do apoio, a compra do voto. Nós precisamos equilibrar essa balança. E não é equalizando as emendas. É realmente do pacto federativo. Fazer com que os recursos cheguem nos municípios sem os prefeitos virem aqui em Brasília com o pires na mão. Porque só assim eles conseguem fazer alguns benfeitorias, fazer o que sonham em seus municípios. E não podemos dizer que é falta de recurso, que é falta de dinheiro. Porque com todos esses aumentos de impostos, foi falado aqui na sessão passada, mais de 24 aumento ou novas criações de impostos nos últimos 2 anos que esse governo fez, teve um recorde de arrecadação em 2024. E já nesse ano, já tem uma arrecadação 8,5% maior do que ano 2024. Então nós não podemos falar que é falta de recurso. Falta de um compromisso desse governo de fazer um bom gasto, de ter um controle fiscal decente, colocar o recurso onde precisa ser colocado e não vetar auxílios que precisam chegar na ponta de deficientes, de aposentados. Aliás, se for falar de aposentado aqui, nós vamos longe, né? Tomara que nós possamos ouvir aqui a leitura da abertura dessa CPI mista para investigar quem roubou os aposentados dessa nação. Mais de 6 bilhões. Mais da metade só nos 2 últimos anos. E desde 2014 para cá que vem acontecendo essas fraudes. E o que é pior, 2 pontos negativos. O governo pede para que a justiça pare de dar decisões favoráveis a indenizações. Não quer pagar o que foi roubado. Aliás, não quer nem cobrar de quem roubou, né? Vamos esquecer esses sindicatos e vamos mais uma vez colocar na conta da população brasileira essa fraude.
Então, nós temos aqui um impasse muito grande, senhor presidente. Saber que a arrecadação está aumentando, mas que a fome é insaciável. Saber que os municípios não são autossuficientes e que as emendas que chegam têm que chegar de forma saudável, não é isso que muitas vezes acontece. Então, essa forma de qualificar as emendas deixa muita dúvida nesse parlamento e mais dúvida ainda nas pessoas que estão lá fora ouvindo esse discurso. Emendas é importante para que a gente possa fazer uma ajuda a municípios e controlar as dificuldades, as deficiências, poder potencializar cada município. Mas não é isso que deve ver os municípios desse país. Eles têm que ser autossuficientes. E os impostos que eles geram, não ficar aqui em Brasília e ser intermediado também pelos governadores dos estados. E os estados estão razoavelmente bem financeiramente, mas os municípios cada vez mais pobres. Obrigado, senhor presidente. O último deputado inscrito para discutir o PRN número 3, deputado federal Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, essa questão das emendas parlamentares é uma espécie assim de meu bem e meu mal. Um tanto ajuda e um tanto complica. Mas a verdade é que nós precisamos ter mais transparências, regras objetivas, claras. É isso que eu tenho defendido. Por exemplo, acabar com essa questão das emendas secretas, que pelo quanto vejo, felizmente avançou para ter o fim das emendas secretas, e eu digo isso porque isso é fundamental para o parlamento, inclusive para a imagem do parlamento e dos parlamentares. Mas o que é fato é que as emendas começaram, por exemplo, lá atrás, na saúde, era para comprar equipamentos para hospitais, equipamentos nas prefeituras, enfim, veículos, coisas práticas, objetivas. Depois elas avançaram para, além dos equipamentos, pagar o custeio da máquina na saúde, custeio do hospital na saúde, custeio das prefeituras na saúde, ou seja, medicamentos, procedimentos. E agora nós estamos vendo uma terceira evolução. Além da compra de equipamentos, veículos, enfim, para prefeituras ou para hospitais, além do custeio para a prefeitura ou para hospitais, agora para pagar profissionais ligados diretamente à saúde. Veja que é uma evolução que assusta. Então, tu fala mal das emendas, mas sem as emendas não vai. Sem as emendas não compra equipamento, sem as emendas não tem custeio, e agora sem as emendas precisa pagar funcionário. É perigoso isso. Eu quero fazer uma advertência. Eu não sou contra, mas eu faço uma advertência que é perigoso, porque as emendas não são permanentes. Não é mensal, não é anual. Daqui a pouco num determinado ano tu tem as emendas para pagar os funcionários, no outro ano tu não tem. Mas os funcionários é todo mês, todo ano. Então faça essa advertência, alguém tem que dizer, e esse é o meu papel, para que não diga que não foi falado. Por fim, senhor presidente, nós estamos votando os vetos. E nós temos, na verdade, são 73 vetos. 30 deles nós estamos adiando, deixamos de votar. 13 deles nós estamos, por acordo, derrubando. E 30 deles nós estamos, por acordo, mantendo esses vetos. Eu quero dizer que eu saúdo, por exemplo, o acordo feito no veto 38, das perícias. Era uma vergonha a pessoa fazer a perícia do BPC, enfim, uma pessoa que está com um problema, e essa perícia diz que ele perdeu o braço, perdeu a perna, tem um Alzheimer, uma doença degenerativa, doenças graves. O perito diz que é definitiva aquela situação. Aí, dali 1 ano, 2 anos, tem que fazer de novo. O perito é ocupado 2 vezes, a pessoa perde tempo, o governo paga 2 vezes a perícia, e quem tinha que fazer a perícia perde a chance de fazer, porque um outro que já fez vai fazer de novo. Então, nós votamos aqui, o governo vetou, se equivocou, errou. Mas errar é humano, permanecer no erro é burrice. Pelo menos o governo voltou atrás e nós estamos, por acordo, derrubando esse veto, que era um veto vergonhoso contra
o BPC, enfim, contra as pessoas que fizeram a sua perícia e demonstraram que a perícia era definitiva e que não tinha que fazer mais perícia. O outro veto, o do diabetes, é o veto 4. Esse foi retirado de pauta, está entre os 30 retirados. E eu quero deixar aqui meu protesto. É um absurdo, até porque, especialmente, o diabetes tipo 1, são aí menos de 600 mil pessoas, sendo que mais de 100 mil pessoas em torno disso são jovens, crianças, que precisam de amparo, que precisam de proteção na questão do diabetes. É uma falta de empatia, falta de compreensão. Nós não deveríamos adiar esse veto, nós temos que derrubar esse veto, apoiar as pessoas que têm diabetes tipo 1, porque elas convivem com um drama, com uma situação grave. 25% dessas pessoas têm situação grave, gravíssima, e que precisam amparo, proteção, reconhecimento do poder público, acolhimento. E é por isso que nós defendemos a derrubada desse veto, até porque elas vivem uma situação de desigualdade, limitação de atividades, restrição da sua participação no cotidiano, na sua vida. Por isso eu defendo as pessoas que têm diabetes, que sejam amparadas, acolhidas pelo poder público e derrubado esse veto. Não sei quem orientou o governo e não sei quem deu a ideia de adiar a votação desse veto. E o governo está adiando porque ele vai perder. E nós vamos derrubar esse veto porque estamos ao lado das pessoas que têm diabetes. Está encerrada a discussão. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação na Câmara, o substitutivo apresentado pelo relator em seu parecer de plenário, que tem preferência regimental. Presidente, as deputadas... orientação. A mesa determinou votação simbólica nessa matéria, não tem... A gente só quer orientar para registrar o voto e orientação. Eu registro o voto de Vossas Excelências no final da votação. Se possível, depois o pessoal quer orientar também contrário, presidente. Mas a votação é agora, presidente. Eu quero encaminhar a orientação, não. Não cabe orientação em votação simbólica. Ok, mas então registra o voto orientação contrária do novo. Antes ou depois, tanto faz. Eu também registro meu voto contrário. E se a gentileza de Vossa Excelência permitir, 1 minuto depois, para justificar o voto contrário. Se Vossa Excelência permitir, obrigado. Eu concedo a palavra a todos os deputados e deputadas que desejam votar contrariamente para ficar registrado nos anais. Agradeço, presidente. Obrigado. Primeira deputada Talíria, por gentileza. Deixa eu encerrar a votação e concedo a palavra dos votos contrários. Pode ser. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Levanta a mão, deputada. Aprovado com os votos contrários do senador Girão, do deputado Van Hatten, do senador Magno Malta, da senadora Damares, do senador Moro, da deputada Bia Kicis. Senhor presidente, eu não entendo por que senador está votando numa votação que é da Câmara. É porque eles estão animados para votar. Federação e pessoal. Deputado Gilberto. Capitão Alden. Deputado Aloísio. Deputado Edemauro. Já estamos quase ganhando, hein? Não tem como ganhar. Deputado Osmar Terra. Sargento Faú. 1 minuto pela liderança da oposição, senhor presidente. Não precisa ser um por um. Os nomes, presidente. Otônio de Paula. 1 minuto. Deputado Evaí. Deputado Chico Alencar. Toda a federação, pessoalmente. Sanderson. Deputado Rodrigo. Deputado Ivan Valente. Deputada Adriana. Aqui é toda a bancada do Partido Novo. Senador Eduardo Girão, Ricardo Salles, Luiz Lima, Adriana Ventura, Gilson Marques e Marcel Van Hatten.
todos orientam contra a mais gasto do governo, sem nenhuma contrapartida e sem nenhum corte de gastos. Orientação não contrário de todos. Um minuto pela oposição. Presidente, só para justificar nosso voto contrário. Nós temos sido contra algo que dificulta o governo de governar, que é a parlamentarização do orçamento. Hoje, 1/4 do orçamento discricionário está nas mãos do Congresso e a gente tem falado aqui, respeitosamente, contrário a isso. E esse PRN, especificamente, ele amplia essa parlamentarização do orçamento no momento em que ele permite que o uso de emendas parlamentares de comissão possam ser para pagamento de pessoal ativo. Inclusive, a Constituição já prevê o impedimento no que se refere a emendas individuais. No nosso entendimento, não cabe uma despesa obrigatória de caráter permanente, ela custear receitas de caráter... receitas de caráter temporário custear gastos que são permanentes. Não dá. Isso, inclusive, dificulta ali na ponta o acesso à saúde quando você vai ter Para concluir, presidente, um município que vai depender de emenda parlamentar para pagar pessoal. Não dá. Então, entendendo as demandas dos municípios, a gente encaminha o voto contrário. Obrigada, presidente. O pessoal orienta o voto contra. Passamos agora à votação no Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Vou registrar os senadores que votaram contra. Aprovado o substitutivo e ficam prejudicados o projeto de resolução e a emenda apresentada. Senador Cleitinho votou contra. Senador Girão votou contra. Senador Moro votou contra. Senador Magno Malta votou contra. E senadora Damares. Pela oposição, um minuto, senhor presidente. Só concluir. Passa-se a votação da redação final. Em votação, a redação final na Câmara dos Deputados. As deputadas e deputados que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovado com os mesmos votos contrários de ainda há pouco. Em votação no Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovado com os mesmos senadores que votaram contra o texto principal. Aprovada a redação, a matéria vai à promulgação. Retomamos agora a discussão em globo dos vetos constantes na pauta. Presidente. Concedo a palavra à deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, muito obrigada. Eu quero registrar nesse plenário com imensa dor e indignação e pesar a morte da vereadora Elisiane Rodrigues, vereadora do PT da cidade de Formigueiro, encontrada morta nessa terça-feira. Uma brutalidade absurda, ela, técnica de enfermagem no município de Formigueiro, vereadora pela primeira vez, trabalhando no hospital local. Quero, em nome do Partido dos Trabalhadores, ela vereadora do PT, nos solidarizarmos com sua família e com a comunidade de Formigueiro. E o Rio Grande do Sul, que vive uma condição absurda na mortandade de mulheres, precisa se dar conta cada vez mais que nós não podemos naturalizar as mortes violentas de forma alguma. Não há ainda uma investigação que tenha ocorrido, porque os fatos são recentes, mas a solidariedade com a comunidade impactada e com a família precisa ser registrada, também com a Câmara Municipal. Mas, ao mesmo tempo, nós, que já temos uma comissão externa contra o feminicídio, senador Isalci, aqui na Câmara dos Deputados, nos chama a atenção de como nós temos que atuar, como nós precisamos melhorar. Fica registrado. Senador Davi, um minuto da oposição que Vossa Excelência prometeu. Fica registrado, então, a solidariedade e o pesar pelo assassinato brutal, cruel, da vereadora Elisiane Rodrigues, do PT de Formigueiro. Muito obrigado, senhor presidente. Cabo Gilberto. Conceda a palavra por um minuto pela oposição ao deputado Cabo Gilberto. Senhor presidente. Um minuto. Senhor presidente, muito importante a presença de Vossa Excelência aqui com o presidente do Congresso Nacional para solicitar a Vossa Excelência o que vem ocorrendo na nação brasileira. O artigo 1º da Carta Magna é muito claro com relação às atribuições do Congresso Nacional. Falando agora dessa aprovação com relação às emendas parlamentares,
lembrar aqui a todo o Congresso Nacional que, de uma canetada só, foi suspenso 4 emendas constitucionais, senhor presidente. Então, eu peço a Vossa Excelência, aos demais líderes do Senado, da Câmara dos Deputados, por isso que eu falo que é importante a presença de Vossa Excelência aqui, com o presidente do Congresso Nacional, para restabelecermos o artigo 49 da Constituição, que dá poderes ao Congresso Nacional de fazer o sistema de freios e contrapesos voltar a funcionar na República Federativa do Brasil. Chega de estado de exceção. Hoje há parlamentares com medo de falar naquela tribuna, senadores com medo de falar na outra tribuna, por conta dos avanços da Suprema Corte na democracia e na política. Palavras do próprio presidente do STF, que o STF hoje virou um poder político. Então não podemos fazer cara de paisagem aqui, quando o ministro do STF desrespeita 4 emendas constitucionais de uma canetada só. Então faço esse apelo a Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional, para restabelecermos a democracia no Brasil, porque chega, presidente, ninguém aguenta mais. Onde a gente chega é a população cobrando os senadores, é a população cobrando os deputados, porque o avanço do STF nas prerrogativas do parlamento está demais e ninguém aguenta mais. É o apelo que eu faço a Vossa Excelência na frente de todos os líderes partidários, do Senado e da Câmara. Obrigado, presidente. Só para esclarecer, nós retomamos agora a discussão dos vetos, que estamos em deliberação acordado. Precisamos retomar a lista de oradores inscritos para cumprirmos o regimento. Senhor presidente. Deputado Jacobo. Uma questão de encaminhamento, foi feito um acordo agora com o líder Randolph para retirar, sobrestar o item 18 de 24, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É para adiar. É para adiar. A pedido da nossa querida amiga deputada Bia Kicis. Consulto o líder Randolph se podemos adiar a deliberação deste... A liderança do governo concorda com o adiamento, senhor presidente. Fica retirado da cédula de votação. Próximo, deputado Bongás. Deputado Bongás. Vossa Excelência está escrito, retira a inscrição para discutir os vetos? Não, eu acredito que foi feito muita discussão, muito acordo, foram julgados, foi feito o adiamento, nós vamos apreciar aqui pela manutenção, pela derrubada, então eu me sinto contemplado na construção que foi feita e retiro a inscrição. Senador Espiridião Amin, Vossa Excelência está escrito. Deputado Lindenberg Farias. Senador Rogério Marinho. Vossa Excelência está escrito para discutir a votação dos vetos em globo. Deseja ainda manter a inscrição? Deputado Pedro Ayara. Deputado Marcel Van Hatten. Deputada Célia Chacriabá. Deputado Lula da Fonte. Herdeiro das contas do deputado Eduardo da Fonte. Deputado Lula da Fonte, com a palavra. Senhor presidente, estimado presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o qual, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas parlamentares, deputados e senadores, nessa grande sessão do Congresso Nacional, e subo de forma muito breve a essa tribuna, senhor presidente, para falar do veto de número 2 do PL 6064, o qual eu fui o relator aqui na Câmara dos Deputados desse projeto de lei de caráter tão importante. E hoje eu ilustro aqui a minha profunda felicidade, senhor presidente, da gente estar votando a derrubada do veto presidencial e fazendo, sobretudo, justiça. Justiça essa a milhares de mães espalhadas ao redor do Brasil, as quais algumas estão aqui presentes nesse plenário. Com certeza é uma alegria enorme
E a partir de hoje, a gente vai estar, de forma definitiva, celebrando a justiça de uma omissão por parte do Estado brasileiro na epidemia do Aedes aegypti nos anos de 2015 e 2016. Com muita alegria, recebi a incumbência lá atrás do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de ser o relator desse projeto tão importante aqui na Câmara dos Deputados. E o objetivo, desde o início, era a gente fazer justiça, era a gente tratar com respeito e com dignidade milhares de mães ao redor do Brasil, mães essas a qual o meu estado, Pernambuco, foi o estado mais atingido pela epidemia do Zika vírus, que gerou a síndrome congênita do Zika vírus, popularmente conhecida como microcefalia. Mas hoje, senhor presidente, a gente vai estar dando um basta à injustiça e vai estar, sobretudo, ofertando dignidade a essas mães, dignidade a essas famílias e, principalmente, dignidade a todas as crianças que têm microcefalia ao redor de todo o Brasil. É, sem dúvida alguma, um momento histórico para esse Congresso Nacional. E a gente prova que, quando é para tratar de temáticas importantes, não existe esquerda nem direita, não existe governo e nem oposição, porque a gente está unido em prol da derrubada desse veto, deputada Thalíria Petroni, a qual eu saúdo aqui em nome de todos os deputados e deputadas que lutaram pela derrubada desse veto para que a gente pudesse, líder Randolph, fechar a questão na tarde de hoje e, com o apoio do governo e da oposição, derrubar esse veto e fazer justiça no Congresso Nacional. Esse projeto de lei tem 17 projetos apensados de deputados da direita e da esquerda do plenário. O projeto principal é da senadora Mara Gabrilli, mas tem projetos apensados, por exemplo, do meu pai, também deputado federal Eduardo da Fonte, de tantos outros parlamentares que não estão aqui mais nessa casa, mas que com certeza estão em suas casas vibrando, felizes, porque essa luta certamente não foi em vão. Só não estamos mais felizes do que as milhares de mães ao redor do Brasil que certamente estão nos escutando na tarde de hoje e estão comemorando. Em nome delas aqui presentes, cumprimento a presidente da Unizika Nacional, Luciana, a vice-presidente, que é do meu estado de Pernambuco, Germana, e que com certeza se somam a milhares de mães e ecoam suas vozes agora para a gente comemorar a justiça, comemorar a dignidade e comemorar, sobretudo, um sofrimento desde 2015 dessas mães que criaram com muito afinco, com muita dedicação e, sobretudo, com muito amor os seus filhos, alguns que infelizmente já se foram, mas hoje a gente está buscando aparar também essa justiça, que nada que a gente fizesse, deputado Cabo Gilberto, iria parar o sofrimento dessas mães ao longo de todos esses anos. Mas o que a gente está fazendo hoje é, mais uma vez, uma homenagem singela e justa para todas essas mães ao redor do Brasil. Então, concluí o meu tempo parabenizando o meu estado de Pernambuco, que foi o estado mais atingido pela epidemia do Aedes aegypti no ano de 2015 e é o estado que tem mais casos de microcefalia. Mas parabenizo, sobretudo, o Brasil, parabenizo os 513 deputados, parabenizo todos os senadores, em nome do senhor senador Davi Alcolumbre, que com certeza a gente está comemorando hoje dignidade, liberdade e justiça pelo Brasil e por todas as mães acometidas pela síndrome congênita do Zika vírus aqui no Congresso Nacional. Meu muito obrigado, meus parabéns, parabéns a essa casa, direita, esquerda, governo, oposição, que estão unidos hoje para finalmente derrubar esse veto aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado e que Deus abençoe a todas as mães de crianças com microcefalia de todo o Brasil. Concedo a palavra à deputada Adriana Ventura. Presidente Davi. Minuto. Vossa Excelência já falou ainda há pouco? Vossa Excelência não falou ainda há pouco? Vossa
Vossa Excelência está escrita também, mas a deputada Adriana está na frente. Deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Essa discussão dos vetos, ela, na minha visão, é um pouco prejudicada, uma vez que é tanta coisa que entra e que sai no meio da sessão, que a gente nem sabe o que defende ou o que não defende aqui. Mas, de qualquer maneira, quando eu vejo debates dentro dos vetos e várias sobre o mesmo princípio de despesas de estados e municípios que são financiados pela União, eu quero retomar aqui o assunto que nós precisamos, presidente Davi Alcolumbre, e juntamente com o presidente Hugo Mota, a colocar o Pacto Federativo numa discussão séria nesse país. Séria. Porque isso tem impacto na vida de todas as pessoas, principalmente aquelas que estão nos municípios. Não dá para ficar brincando de faz de conta, todo mundo vivendo um sonho dourado, sendo que não consegue pagar as suas contas. E sendo que todo e qualquer dinheiro do município é arrancado do município pela União. E vem aqui para os deuses do Olimpo fazerem uma redistribuição. Então, eu acho que é um debate muito relevante e necessário para o nosso país. O dinheiro não tem que sair dos municípios. O dinheiro tem que ficar nos municípios. E os municípios têm que pagar o que conseguem pagar. E se não conseguem pagar, aí é uma outra discussão. Agora, tudo é blindado e ofuscado por conta desse teatro que é feito de passação de pires e passação de chapéu, que o prefeito e o vereador, ao invés de estar no seu município cuidando da vida, cuidando da saúde, cuidando da educação, está aqui beijando a mão de deputado e senador, gente. Que coisa humilhante, que coisa nojenta. Isso, para mim, é nojento, porque aqui a gente está arrancando dinheiro dos municípios para brincar aqui, né, de bonzinho. Nossa, como esse deputado é bom, como esse senador é bom. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Esse Congresso aqui precisa ter brio, devolver o dinheiro para o município que é dele. E brigar para que ele tenha independência, que ele não dependa de dinheiro de ninguém. Aí a gente volta à discussão. Agora, é tanto fundo, é tanto dinheiro, é tanta coisa que vai, e isso a gente fica perpetuando. Esse sistema nosso, que na minha visão é podre, podre. Nosso sistema é podre, está tudo errado. Esse sistema que arranca dinheiro dos municípios, depois vem fazer eles aqui beijar a mão. Não toma lá da cá nojento. Não pode ser assim. E quando a gente vê a discussão desses vetos, a gente está falando disso. Porque cada veto aqui tem a ver com pedidos que são feitos para esse sistema que está todo deturpado. E, além do que, a gente faz uma lambança orçamentária para não ter nem clareza do que é pago, do que não é pago, que dinheiro é esse, de que ano é esse. Tudo ali muito nebuloso, tudo ali cheio de fumaça dentro. É uma vergonha, uma vergonha. E aí, quais são as prioridades do nosso país? Ninguém discute. Aonde a gente tem que alocar o nosso cobertor curto, ninguém discute. Os discursos aqui são lindos, né? Todo mundo quer ajudar a saúde, educação, isso. Deixe o dinheiro nos municípios para eles cuidarem da saúde, da educação, né? Deixe o dinheiro nos estados. Agora, a gente tem um Congresso que arranca tudo de todo mundo, dos municípios, dos estados, entrega o que quer, e a gente não vê melhoria de DH, a gente não vê melhoria na saúde, nossa segurança é um lixo. E aí todo mundo aqui é pleno, é soberano, ninguém tem responsabilidade, aprova um bando de barbaridade, todo mundo aqui é bonzinho, todo mundo aqui é grandioso, é magnânimo, mas ali na ponta o cidadão sofre. A escola é um lixo, não tem saúde, não tem garantia de segurança para nada, e o Congresso segue aqui no seu teatro ambulante. Então, meu pedido aqui é que a gente, ao invés de ficar discutindo tanto veto, tapando o sol com a peneira, que a gente discuta o que realmente importa. Qual é o significado e a prioridade do nosso país? O que vamos deixar para as próximas gerações? O que a gente está trabalhando para o bem comum de uma nação?
e parar de pensar tanto no umbigo, umbigo e umbigo, que é só isso que eu vejo aqui, a gente votar. Umbigo, umbigo e umbigo. Porque se pensasse nas próximas gerações, o debate seria outro. O debate de prioridade seria outro. É isso. Obrigada, presidente. Presidente, um minuto, por favor. A deputada Rogéria Santos. Antes, vou conceder a palavra, querida deputada Rogéria, pela liderança do Republicanos, conceder a palavra por um minuto ao deputado Dorinaldo Malafaia. Presidente, eu só queria primeiro parabenizar aqui o Congresso Nacional e essa sessão por esse avanço que é a derrubada do veto contra as mães e as famílias que foram acometidas pelo Zika vírus. Aqui fora nós temos uma centena de mães que estão aqui com as suas crianças que, lamentavelmente, passaram mais de 10 anos lutando por esse direito. São em torno de R$50 mil por dano moral e uma pensão que valoriza exatamente esse tratamento, essa dedicação dessas mães e pais que estão aqui hoje manifestando. Eu queria lembrar, presidente Davi, e também nosso líder Randolph, que a importância da prevenção foi pela fronteira do Amapá que o Zika vírus entrou nesse país e também pela Bahia e acometeu todo o Nordeste. A importância, mais do que a gente derrubar o veto, de ter sistemas de vigilância e saúde, de proteção da população nas fronteiras, para proteger, para que não aconteça algo como agora, nessa lamentável tragédia que as mulheres, essas mães de família têm enfrentado. Então, portanto, quero parabenizar, para finalizar, diferente de muitos aqui que não estão comemorando, nós comemoramos sim a derrubada do veto e é um direito que assegura essas mães terem um tratamento com o mínimo de dignidade para essas crianças. Então, obrigado, parabéns ao Congresso Nacional e à decisão dos parlamentares. Conceda a palavra à deputada Rogéria Santos, pela liderança do Republicanos. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, senadores, deputados e deputadas e senadoras presentes nessa sessão. Hoje, senhor presidente, o Brasil, através do Congresso Nacional, faz história. Faz história porque há exatamente uma década, famílias inteiras choravam, sofriam diuturnamente sem ter quem os acolhesse. E quando, enfim, através de um projeto de lei, há a possibilidade de uma reparação, essas famílias se surpreenderam com o veto na totalidade. A gente sabe muito bem que esse veto denota muito claramente injustiça, denota muito claramente a falta de humanidade. Eu não poderia vir aqui discursar e simplesmente ficar feliz, festejar e apagar da história todo o legado de dor dessas mães e de suas famílias. Portanto, nada mais justo do que a derrubada deste veto e que me deixam muito feliz pelo fato de haver um acordo, ou seja, unanimemente o Congresso Nacional decidiu pela derrubada, em um movimento em que as mães são elas responsáveis por tudo isso que está acontecendo aqui. Isso poderia ter sido evitado ainda no final de ano, quando houverá a possibilidade de a lei ser efetivada e não houve. Portanto, se há louvor aqui, não há louvor nenhum na aceitação pelo governo federal pela derrubada do veto. Não há louvor. O louvor que existe aqui é exatamente devido às famílias e às mães que diuturnamente estavam aqui no Congresso Nacional com uma verdadeira peregrinação de lágrimas, de desespero, de dor. Portanto, eu parabenizo a cada uma delas e
não poderia deixar de falar aqui das mães da Bahia. A Bahia, que é o segundo estado com o maior número de casos da síndrome congênita do Zika vírus. E eu hoje aqui com elas presente no plenário, eu queria fazer referência a cada uma delas. A Mila Cabral, a Eliana Tereza, a Kícia Mirella, ao Jefferson Almeida, a Flávia Adriele, a Gisele Santana, a Flaviana Oliveira, a Ângela Gonçalves, o Samuel Soares e também a Luciana Reis, e ainda fazer menção às entidades que bravamente lutam na ponta em seus municípios, estados e no Brasil. A exemplo, na Bahia, da Abraço à Microcefalia, da Unizika, da Amizika e das Mães de Anjo. Portanto, se há algum louvor na derrubada desse veto, esse louvor é todo exclusivo dessas famílias e, principalmente, de Deus, o Todo-Poderoso, que colocou a mão para corrigir uma injustiça tão grande que se fazia nesse país. Portanto, mães e pais, famílias de crianças acometidas pela síndrome congênita do Zika vírus, que Deus lhe dê força. Como sempre eu digo, vocês são anjos e anjas escolhidas a dedo por Deus para cuidar dessas crianças com tanto amor, carinho e dedicação. Portanto, uma nova página começa a ser escrita a partir de hoje, mas que esta década de dor e sofrimento não seja esquecida nunca e jamais pelo povo brasileiro. Que Deus abençoe a cada uma dessas famílias e ao Congresso Nacional. Obrigada, presidente. Concedo a palavra para discutir a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, se constrói justiça nesse plenário no acordo produzido para assegurar às crianças que nasceram com sequelas decorrentes do Zika vírus e às suas famílias, as mães, a garantia do direito que conquistaram com muita luta. Eu quero cumprimentar as mães, abraçar as crianças e dizer que o Brasil não pode faltar à infância brasileira. Quero recuperar, diante de todos e todas aqui, que a derrubada desse veto, ela também demonstra, e é preciso rememorar, que nós devemos sempre, em cada momento, nos preocuparmos de forma preventiva diante das epidemias e daquilo que fica, posteriormente, como responsabilidade. Não pode, afinal de contas, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, serem apenas as mães, muitas e muitas vezes sozinhas, as únicas responsáveis pelos seus filhos. Age bem, registra bem a Constituição Federal, que toda a infância é responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias, pois aqui o Estado brasileiro assegura uma decisão importante com a pensão vitalícia, com a garantia a essas crianças, mas que possamos aprender juntos e juntas que isso não se dá por solidariedade, mas por direito, por garantia, uma vez que falha o Estado quando não nos antecipamos e não estabelecemos garantia diante das pandemias. Há uma aprendizagem, uma grande responsabilidade também diante de outras crianças, órfãs do Covid, por exemplo. O que fizemos até este momento, diante de 700 mil mortos? A situação das crianças que vivenciam as sequelas decorrentes do Zika vírus e a responsabilidade do Estado nos traz pensarmos sobre outras responsabilidades do Estado em condições pandêmicas. E eu quero, portanto, comemorar a derrubada desse veto em comum acordo com o governo e comemorar também que estamos
recuperando aqui o fim da obrigação de reavaliação contínua e periódica de pessoas com Alzheimer, de pessoas em condição permanente de deficiência, porque desta forma respeitamos mais as pessoas, garantindo que o direito lhes seja assegurado sem a contínua necessidade de reavaliação que o Estado não precisa para garantir cumprir a sua responsabilidade, ao lado das pessoas com deficiência, dos idosos, das pessoas acamadas. Nós estamos aqui derrubando este veto também. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, quando criamos e mantemos políticas sociais, nós precisamos refletir sobre o Brasil, sobre o equilíbrio financeiro que nós buscamos ter no orçamento público. E por que não referir que o Brasil não aguenta mais 1,7 trilhão de reais em títulos isentos que estão nas mãos de quem tem muito dinheiro. Portanto, se estamos aqui sublinhando direitos que queremos manter, o nosso debate econômico não poderá ir no sentido de cobrar a conta do povo. E eu vi mentiras colocadas nos últimos dias. Não! O governo do presidente Lula e o ministro Fernando Haddad não querem aumento de impostos. Querem, como nós queremos, neste plenário, deputada Talíria, que quem não paga impostos comece a pagar. Uma professora paga mais imposto do que um grande tubarão, muitas vezes, dos negócios, que mantém isenções fiscais que não são compatíveis nem com a ética, nem com as finanças nacionais. Por isso é hora de arrumarmos a casa das finanças públicas. É hora de enfrentarmos isenções que não são éticas, não são corretas e que têm mantido o erário com dificuldades de manter a sua responsabilidade para com todos os brasileiros e brasileiras. Não queiram, senhores, reduzir o BPC. Não queiram, senhores e senhoras, retirar a paridade do pagamento da aposentadoria e dos ativos e do salário mínimo. Não queiram retirar recursos do Fundeb. Não queiram retirar recursos do Bolsa Família. Não queiram retirar recursos sociais. Tirem as isenções fiscais. 1,7 trilhão de reais em isenções injustas e indecorosas que precisam ser revertidos. Com isso, quero dizer aos senhores e senhoras que temos um Brasil para estabelecer justiça social e justiça tributária. Uma sem a outra, neste momento, não existe. O país que hoje é recorde na construção de empregos, um país que hoje tem uma economia pujante, um país que enfrentou a inflação, inclusive a inflação de alimentos, não deve se dobrar à chantagem dos grandes ricos que tenta reduzir esse plenário a um conjunto de luxo. Muito obrigada. Eu queria consultar o plenário. Nós ainda temos deputados e senadores inscritos. Precisamos ter para discussão 6 deputados e 4 senadores. Mas como é a cédula do acordo, eu queria fazer uma proposta e peço a compreensão de Vossas Excelências. Para que a gente possa encerrar a discussão, iniciar o processo de votação das cédulas acordadas com os deputados e com os senadores, e no período onde os deputados e os senadores estão inserindo as cédulas no sistema, eu continuo com a fala dos oradores inscritos. Minoria aceita. Senador. Está encerrada a discussão. A presidência esclarece que a apreciação dos vetos ocorrerá por meio da cédula eletrônica que se encontra disponibilizada na página da sessão conjunta no portal do Congresso Nacional e nos aplicativos Infoleg e Senado Digital. Os seguintes vetos serão apreciados por meio da cédula. Vou repetir novamente o acordo. Vetos número 65 de 2022,
46 e 47 de 2023, 9, 13 a 16, 19 a 21, 28, 30, 33 a 36, 38, 40 a 45, 47 e 49 de 2024, 2, 3 e 6 a 11 de 2025. Declaro aberto o processo de votação e solicito às senhoras e senhores parlamentares que iniciem o processo de envio das cédulas pelo meio eletrônico. Deputados, deputadas, senadores e senadoras já podem votar pelo meio eletrônico do acordo construído em relação a esses vetos. Vou continuar a ordem de inscrição. Concedo a palavra ao deputado Zuco. Concedo a palavra ao deputado Gilson Marques. Concedo a palavra ao deputado Heitor Schuch. Concedo a palavra ao deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, Ivan Valente e Chico Alencar foram pulados. Concedo a palavra ao deputado Ivan Valente. Era para testar se Vossa Excelência estava atento. Tá certo. Fazia isso muito como professor. Vamos ver aqui. Pega o site do Congresso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, logicamente o PSOL vai votar pela derrubada deste veto, que é uma reparação, na verdade, daquelas mães, das famílias que sofreram com o Zika vírus e com a microcefalia. Um sofrimento profundo que não será reparado, mas nós temos que fazer justiça aqui. Por isso, lutamos pela derrubada do veto. Eu queria aproveitar esse momento ainda para dizer que nós estamos vivendo esse momento de, veja, cumprimento todas as mães ainda presentes aqui, aproveito e abraço vocês pela presença, pela mobilização e os parabenizo. Agora, aproveitar esse momento para dizer de como, entende, no Brasil se perpetua a injustiça social e a mentira, as fake news que tomaram conta da nossa sociedade. Primeiro, sobre a crise do IOF, que foi votada ontem, ninguém sobe à tribuna para dizer que no governo anterior o IOF era 6,68%. E ele traçou todo o seu mandato com esse IOF. Aí ele fez uma lei para cair 1% ao ano. Por isso que nós estamos em 3,38%. E o ministro Haddad queria 3,35%. Para quê? Para ajustar as contas públicas. Mesmo assim, ele fez uma contraproposta. E é disso que eu quero falar. Da contraproposta. Primeiro, taxar bets. Gente, o que esses caras estão corrompendo a sociedade brasileira? Jovens, crianças jogando bets. Virou uma febre, é jogatina. E passar de 12% para 18% é pecado. Ganham dinheiro que nem água, enganando o povo na jogatina, não pode arrecadar mais. Isso é aumento de imposto, é mentira. Eu quero dizer aqui, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, saindo da reunião com o Haddad no domingo passado, falou o seguinte: nós precisamos arrumar um meio termo, e falou, tem 600 bilhões em incentivos fiscais que precisam carregar com arrecadação, sim, foi ele que falou. O Haddad, inclusive, corrigiu para 544 bilhões de reais
de isenções e exonerações fiscais criminosas, porque isso é cada dia mais incorporado, como foi o caso dos 17 setores. Gente que não gera emprego, não distribui renda, tem isenções globais, grandes empresas não podem pagar. Chico Alencar, aqueles títulos que foram lançados, pagando zero, eu quero citar alguns que estão no centro da polêmica: LCI, LCA, SRI, CRA, títulos agrários e títulos para a indústria imobiliária. Sabe quanto eles já arrecadaram e tem no estoque dos fundings? 1.7 trilhão, das quais 700 bilhões são investidos aí, ou no agro, ou o resto vai para o capital financeiro. Eles pagam zero de imposto, 5% não pode pagar. É uma mentira, assim como do nosso imposto de renda, a nossa comissão. Nossa comissão é o seguinte: até 5 mil, isenção de imposto de renda vai ficar 90% da população. O 0,01% da população que ganha acima de 600 não quer pagar nada. E não é verdade que eles vão pagar 10. Eles vão pagar 0,83 e o 10 é só com 1.200. E os super ricos não pagam imposto, não querem taxação de grandes fortunas, não querem taxação de grandes heranças, querem justiça social. E é incrível que a maioria da Câmara dos Deputados, que representam esses lobbies e os seus próprios interesses do agro, da indústria, dos serviços, não tem vergonha de vir aqui e falar que isso é sanha arrecadatória. Não, isso é injustiça. Conclui, presidente. 30 segundos, obrigado. Isso é injustiça social, eu diria mais, é crueldade, é perversidade e para inviabilizar o governo, porque é 0,5% a mais de inflação. A inflação explodiu, a dívida pública explodiu, é proibido crescer. 3,4% do PIB é uma notícia para os ricos, para o mercado. Menor desemprego é uma notícia, porque distribui renda, as pessoas vão comprar mais, o comércio vai vender mais, a indústria vai produzir mais, vai distribuir renda. Eles são contra distribuir renda, gerar emprego. Essa é a injustiça que tem que ir para a televisão, para todos os meios de comunicação. Mas os neoliberais, a extrema-direita e o centrão bolsonarizado quer manter o povo pobre. Onde é que tu tá vendo PDT aí, meu irmão? Concedo a palavra ao deputado Ivan Valente. Ferreira, não. Perdão, deputado Chico Alencar. Ivan é um pouquinho mais velho que eu. Me perdoe. Não, mas não é ofensa, não. É um elogio. Todos tentamos ser valentes. Como valentes são as mulheres valorosas da Unisica, quem quero abraçar e dizer que a luta sempre vale a pena para sensibilizar corações empedrados. Parabéns, a derrubada do veto é uma vitória. Mas estamos aqui para trabalhar, já estamos votando os vetos, eu quero destacar 2 deles. Em primeiro lugar, em relação aos geofísicos, vetos equivocados na nossa avaliação, que, claro, não adulteravam o projeto em si, que foi muito batalhado por muito tempo, aprovado na CCJ, da Câmara, veio do Senado, e agora a gente está consubstanciando esse projeto do reconhecimento dos geofísicos, uma profissão absolutamente importante. E a outra, que nós vamos votar contra, é em relação à vedação daqueles que
com deficiências permanentes, sem retorno, são obrigados, muitas vezes, a fazer a avaliação periódica. Não tem cabimento quem está com uma incapacidade confirmada, periciada e irreversível, ser obrigado a fazer essa avaliação periódica, seja do segurado geral do regime geral da Previdência, seja os beneficiários de prestação continuada. Mas, por falar em Previdência, eu quero destacar o que o presidente Alcolumbre vai anunciar daqui a pouco, através da leitura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes no INSS, com número regimental de assinaturas, e não sou daqueles que acham que CPMI é instrumento de oposição. CPMI, como o nome diz, é para inquirir e investigar na dimensão do parlamento, que é a dimensão da publicização, da transparência, da relação aberta com a sociedade, algo grave, que inequivocamente foi essa fraude. Hoje eu tive o privilégio de conversar longamente com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ministro Vinícius Marques. E ele, que tem na CGU um instrumento da República Brasileira, me lembro de Valdir Pires, de Jorge Rage e muitos outros que lá estiveram, fazendo um trabalho fundamental, importante para o Brasil, Controladoria Geral da União, para evitar esse cupim da República, que é a corrupção, ou tentar estabelecer barreiras a isso. Pois bem, essa CPMI, ela tem o dever, em vez de fazer farol e disputa política menor, investigar tudo, os fraudadores de hoje e de ontem, as associações criadas artificialmente de uns anos para cá, a fim de fazer essa manipulação que subtraiu milhões. E o nosso foco tem que ser em relação aos 40 milhões de segurados, aos 9 milhões que foram instados a verificar se as suas contribuições foram por eles autorizadas, e 3 milhões já questionaram. O ressarcimento dos lesados é absolutamente fundamental. Então, a fraude, felizmente agora, com a CGU e a Polícia Federal, está sendo investigada. A CPI é um elemento a mais para essa investigação absolutamente importante e tem que atingir, lancetar esse tumor. Doa a quem doer. Autoridades de hoje e autoridades de ontem. Parece que o início disso vem lá da época de 2016, 2017. Então, vamos fazer um trabalho sério, profundo, propondo, inclusive, como é próprio de uma comissão parlamentar, iniciativas legislativas para fechar essas torneiras dos desvios, da corrupção. Se houver e há funcionários envolvidos, que eles sejam punidos, garantido seu direito de defesa por óbvio. Se houver parlamentares e há envolvidos, que eles também sejam punidos. Repito, doa a quem doer a investigação profunda que, afinal, a CGU está fazendo, a Polícia Federal também. Que bom que isso aconteceu. E o INSS público é um instrumento fundamental para o Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Chico Alencar. Deputado Paulo Folleto está inscrito. Vossa Excelência se encontra no plenário? Deputado Hildo Rocha está inscrito. Conceda a palavra ao deputado Hildo Rocha para a discussão da votação. Presidente, senador Davi Alcolumbre, senhores senadores, senhoras senadoras, deputados, deputadas.
nós fomos convocados para essa sessão do Congresso Nacional no sentido de analisarmos e deliberarmos a respeito de diversos vetos presidenciais, assim como também uma pauta longa que inclui 2 PLNs, projeto de leis ao Congresso Nacional, um que abre crédito extraordinário para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional do Nordeste e outro que faz uma adequação. Essa adequação correta na Lei de Diretriz Orçamentária, do orçamento em exercício, para poder corrigir a questão do imposto de renda e que está refletido no projeto que tramita aqui na Câmara, na Câmara dos Deputados, em seguida irá para o Senado, que é a nova tabela de isenção e de alíquotas do imposto de renda. Também apreciamos aqui já o decreto de resolução que altera a questão da execução do orçamento no que diz respeito às emendas parlamentares. Eu vi aqui atentamente o debate a respeito do assunto e creio que a resolução que foi aqui relatada pelo senador Eduardo Gomes, excelente representante do Estado de Tocantins, ela colabora no sentido de dar mais transparência ao orçamento, à execução orçamentária do orçamento da União. Entretanto, eu divirjo em relação à questão da pulverização dos recursos destinados via emenda de bancada. No meu entendimento, e não apenas meu, mas de vários outros colegas deputados, senadores, a emenda de bancada deveria ser usada para investimentos infraestruturantes, para investimentos estruturantes, para investimentos que viesse a modificar a realidade do nosso Estado, para que viesse a ajudar a desenvolver o Estado de cada um de nós, que aqui representamos tanto a unidade da Federação quanto seu povo no momento que estamos reunidos em Congresso Nacional. Mas eu vi que vai pulverizar, porque os recursos que são a metade, mais da metade, que são destinados também para a emenda de bancada, são para a saúde. E esse recurso vai ser totalmente pulverizado, entregue para despesas de custeio. Entendo que esses recursos deveriam ser usados, volto a repetir, para investimento em obras que viesse a modificar a fotografia atual de todos os estados. Com relação aos vetos aqui apreciados nesse momento, os que estão em apreciação, porque alguns foram retirados, o acordo que foi feito realmente é muito vantajoso para a sociedade brasileira, porque alguns dos vetos que foram realizados, e o presidente, quando realiza esses vetos, não é porque ele seja contra determinada matéria, é porque ele tem que obedecer às legislações do nosso país, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E muitas dessas matérias vetadas, elas impactam fortemente nas contas do governo. Eu vejo que aqui, no plenário da Câmara, quase todo dia se aumenta a despesa, mas quando tem que haver a correção, porque tem que ter o equilíbrio fiscal, e o equilíbrio fiscal só acontece quando a despesa é igual à receita. E para a despesa aumentar, tem que aumentar a receita. E quando se aumenta a receita, aqui é uma choradeira enorme, senhor presidente. É um grito de todos aqueles que defendem o não aumento de impostos, mas são a favor do aumento de despesas por parte da União. Então, nós queremos aqui dizer aos colegas deputados e também aos senhores senadores que essas derrubadas de veto são justas. Inclusive essa que vai pagar a indenização às famílias com crianças que adquiriram o Zika vírus em função do Aedes aegypti.
Mas eu queria saber e perguntar, estamos preparados para uma nova onda de Aedes aegypti transmitindo o Zika vírus? Talvez não. Então, eu queria deixar essa reflexão, senhor presidente, apenas para que nós não tenhamos que mais na frente ter mais milhares de famílias e termos que pagar a indenização a elas por falta de uma eficiência maior, não apenas por conta da União, porque esse combate ao Zika vírus tem que ser realizado pelos municípios e assim que está na Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de conceder a palavra, pelo tempo da liderança do PL, a deputada Bia Kiss, nós temos 473 deputados e deputadas presentes. Votaram até agora 426. Nós vamos aguardar um pouco mais para encerrarmos essa deliberação, porque também nós temos 68 senadores presentes, mas já votaram 63. Eu vou aguardar mais um pouco para aumentar o número de votantes na Câmara e vou encerrar a votação. Concedo a palavra pelo tempo de liderança à deputada Bia Kiss. Presidente, obrigada por essa oportunidade. Apenas fazendo uma pequena correção, é o tempo de liderança da minoria, porque o nosso líder, deputado Sóstenes, ainda vai usar o da liderança do PL. Eu vim aqui, sob essa tribuna, senhor presidente, para falar contra a MP Taxa Tudo. Na semana passada, as frentes que são favoráveis ao Brasil que produz, aqueles brasileiros que investem, se reuniu para fazer uma grande manifestação pela devolução da MP 1303. Aliás, o número dessa MP já diz, aqui veio, 1303 de 2025. Essa MP, ela é repleta de maldades, senhor presidente, maldades com o povo, principalmente o povo mais pobre e o povo que produz nesse país. Entre as maldades contra os segmentos produtivos da nossa economia, ela tributa as letras de crédito agrícolas, a LCAs. Elas representaram 43% do crédito rural privado no ano passado, reforçando o Plano Safra, senhores, em 108 bilhões de reais. Duas informações importantes. O crédito rural mais caro encarece o preço dos alimentos, sacrificando ainda mais o orçamento das famílias brasileiras que já estão arrochadas, tendo que pagar muito mais para botar comida na mesa. Está aí o preço do cafezinho, o preço do feijão, o preço da carne, que não deixa mentir. E dados da OCDE também mostram que apenas 3,1% da receita agrícola brasileira vem de apoio público, desmentindo os boatos propagados pela esquerda, que é inimiga do agronegócio, segundo os quais a nossa agricultura é sustentada por renúncias fiscais. Nós repudiamos a solução encontrada pelo governo de empurrar o custo do ajuste fiscal contra as parcelas mais carentes da população, reduzindo de até 6 meses para apenas 30 dias o prazo para o auxílio-doença. O ajuste fiscal, para valer, ele precisa cortar gastos, cortar despesas. E o ministro Haddad e o Lula, que passeiam por aí, não querem nem saber de corte de gastos. É uma coisa impressionante. Eu acho que eles têm alergia a isso. Corte de gastos, corte de despesas. Uma verdadeira reforma administrativa só vai acontecer com corte de gastos. O resto é conversa mole e a população não aguenta mais conversa mole. Senhor presidente, então a gente pede a devolução dessa medida provisória. Caso não seja devolvida, pelo menos a sua derrubada por esse Congresso. Nós vamos derrubar o IOF. Ontem aprovamos a urgência do PDL, que vai derrubar esse decreto do IOF. Foi uma resposta retumbante, foi acachapante o resultado para a derrubada, para a urgência dessa derrubada. Para concluir, eu me refiro às mães do BPC, do Zika vírus, das crianças vítimas do Zika vírus, que estão aqui lutando
pelo seu direito. É uma covardia o que esse governo fez de vetar os projetos que asseguram esse direito a elas. Nós estamos aqui para derrubar o veto na questão do Zika vírus, na questão do BPC também. Nós estamos aqui para derrubar os vetos. Veto 38, veto número 2. E quanto àqueles que foram adiados, o 4 e o 4624, o 4624 nós vamos manter, porque ele foi fruto de um acordo que foi construído e nós trabalhamos muito em prol dessas mães, dos pais e das crianças. Então, eu quero cumprimentar vocês, mães, pais, que estão aqui lutando incessantemente. Dizemos que estamos trabalhando por vocês. Não vamos esquecer de vocês nem por um dia. O meu abraço a vocês e aqui em especial para a Luciana, para o Bernardo, que é autista, que está aqui. Vocês que não abrem mão dessa luta. Parabéns e contem conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Tem mais quanto à discussão? Já encaminhei. Conceda a palavra pelo tempo de liberdade. Ah, perdão. Há uma construção sendo feita pelo líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, com a bancada do PSD. E eu queria consultar se há um entendimento para retirada do veto da cédula. Presidente, remanesce somente um destaque. É o destaque ao veto 14, itens... É o destaque ao veto 14 de 2024, e itens 1, 6 e 7. Então, a liderança do governo propõe o adiamento deste veto para atender à reivindicação do PSD e, com isso, não resta mais nenhum destaque, nós podemos ir diretamente à apreciação, à apuração dos vetos. Fica retirado o único destaque apresentado e o destaque será construído com o PSD e com o governo para a retomada na próxima sessão do Congresso. Um minuto, presidente, por favor. Só um minuto. Um minuto. A palavra, Vossa Excelência. Uma questão de ordem, senhor presidente. Artigo 131 e o 104. Um apelo que eu faço a Vossa Excelência e à liderança do governo. Vejam só. 3 minutos, questão de ordem, viu, mesa diretora? Solicitar ao presidente atenção em alguns vetos antigos que deveriam ser apreciados por esse Congresso Nacional. Em especial o veto 16 de 2002, para que seja corrigida uma injustiça cometida contra os aposentados do Correio. Esses profissionais foram excluídos do rol de beneficiados por uma complementação de aposentadoria devida pela União em questão de justiça a esses valiosos profissionais. Chama a atenção do presidente e do governo, que se comprometeu com a categoria, não Vossa Excelência, o governo, com a categoria anteriormente, mas aparentemente não moveu um gesto político para que o veto fosse pautado. Por que eu estou dizendo isso, senhor presidente? Porque está um debate muito... Vou encerrar agora. O debate muito acalorado com relação aos aposentados e a fraude que teve no INSS. Então, se a gente derrubar esse veto, automaticamente o próprio governo vai dar um gesto aos aposentados dos Correios, e é muito importante o Congresso Nacional dar esse gesto ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e oportunamente responderá. Conceda a palavra pela liderança, inscrição de liderança ao deputado Ivan Valente. Parabéns aí pelo veto e pela derrubada. Senhor presidente, senador Davi, primeiro eu queria colocar o seguinte: nós vamos votar ainda hoje o requerimento de CPMI sobre a questão do INSS. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, senador Davi, queria me dirigir a Vossa Excelência, que há 1 mês e meio atrás
colocou que essa não era uma pauta do Brasil. Lembro que Vossa Excelência fez essa declaração porque o governo começou uma investigação com 700 policiais federais na rua, mais de 100 da CGU, entende? Dezenas de mandatos de busca e apreensão e prisão no Brasil inteiro, na operação sem desconto. E era para investigar, sendo que os escândalos no INSS vêm desde o governo Temer e prosperaram ali. O Partido Socialismo e Liberdade sempre esteve à frente de CPIs, da Justiça, da investigação e participará de todas elas. Mas antes de falar dessa, eu quero falar da CPI de 8 de janeiro, da farsa da CPI do 8 de janeiro, proposta pelos bolsonaristas golpistas, porque eles queriam dizer que o governo Lula é que patrocinou o golpe, tendo tomado posse há uma semana naquela bela festa de subida da rampa. Eles queriam dizer que é o governo que era culpado pelo golpe de Estado. Cínicos! O que aconteceu? Começou a CPI, muita agitação, chama o general Gonçalves, chama não sei quê. Depois eles se arrependeram e estavam lá só para fazer chacrinha. Quando se voltou contra eles, quando começou a investigação de fato, eles sumiram. Eles não tinham o que falar, porque teve uma tentativa brutal de golpe de Estado. Aqui vai acontecer o mesmo. Vai ter um efeito bumerangue, porque a hora que a Polícia Federal desvendar todas as investigações, nós vamos chegar a conclusões muito interessantes para o Brasil. Mas antes eu queria colocar o seguinte: o governo Lula, ou quem tiver culpa, de ministro que foi mandado embora, entende? De presidente do INSS que era corrupto, como aquele Stefanuto, todos que paguem pelos seus crimes, as associações que meteram a mão nos cadastros de aposentados e pensionistas. Nós queremos fazer justiça, mas nós queremos também dizer que quem iniciou o processo de investigação foi este governo, do governo Lula. E eu quero já dar um briefing do quem, se eu participar da CPI ou quem participar do PSOL, já vai convocar. Eu quero falar do ex-ministro Onyx Lorenzoni, muito ligado ao careca da INSS, um dos maiores articuladores golpistas. 53 milhões, deputado, senador Isalci, 53 milhões. Esta figura aqui doou 60 mil ao candidato a governador Onyx Lorenzoni. O seguinte, que substituiu o Onyx, ministro da Previdência também, José Carlos Oliveira, também tinha ligações com lobistas e tinha como sócio um laranja que ganhava R$ 1.500 e era sócio de 2 empresas dele. Terceiro, se eu for falar de uma instituição chamada AMBEC, já dá para sentir o que é. E por que o governo desativou todos os filtros e a revalidação anual, que permitiu, sim, que o saque aos trabalhadores e trabalhadoras, aos aposentados, vigisse e escalasse no governo Lula. Por isso, eu quero dizer a vocês, 8 das 11 entidades começaram... Mais um minuto. Só nessa questão, eles conseguiram, veja, desativando os filtros e etc., fazer com que milhares escalasse e muito toda os descontos dos aposentados.
São bilhões de reais, 6 bilhões de reais, 1 milhão de pessoas, que se investigue tudo. Não é problema. Por que escalou no governo Lula? Porque estava preparada a escada para alavancagem, que eram as empresas que foram fundadas ali, e mais do que isso, houve sim falhas do governo, tem que ser julgadas. Mas querer fazer discurso anticorrupção aqui é um escárnio, é uma vergonha. Isso tudo é para livrar a cara e desviar a atenção da prisão de Jair Bolsonaro. Gostaria de pedir a compreensão de Vossas Excelências. Nós já estamos com um quórum de 460 deputados votantes e 68 senadores dos 81. Eu vou encerrar a votação. Enquanto a gente passa 10 minutos para a apuração, eu concedo a palavra à lista de oradores inscritos. Está encerrada a votação. Determino a secretaria da mesa que proceda à apuração dos votos. O resultado da votação dos vetos será apresentado logo após a apuração no painel do plenário. Concedo a palavra à deputada Érica Cocai. Eu começo parabenizando as mães que aqui estão. Nós acompanhamos passo a passo o que foram os desafios que foram superados, passo a passo. Lembro exatamente quando o então presidente da Casa, Arthur Lira, recebeu um grupo de parlamentares de os mais variados partidos para exigir que se fizesse justiça às mães que aqui estavam, apenas buscando a indenização e a condição de sobreviver com dignidade para bem cuidar. E ali nós conseguimos aprovar, nesta casa, aprovar no Congresso Nacional o que era justo. E eu sei qual foi a angústia ao saber que havia mais um obstáculo a ser superado. E vocês superaram. Vocês superaram porque, penso eu, que como tem um poeta que diz que parece que a pedra é coisa de nascença no sertanejo, eu acho que coragem é coisa de nascença nas mães, que nunca desistem. E hoje vocês vão levar para casa o fruto do trabalho de cada uma de vocês. Vocês vão levar para casa isso que foi acordado no dia de hoje, que era preciso, necessário, derrubar o veto e assegurar os direitos à indenização, os direitos a que vocês tivessem uma renda que pudesse fazer com que tivessem a dignidade necessária. Por isso eu venho aqui para dizer que coragem que carregam as mães, que determinação que carregam as mães, que coragem que carregam os pais e as mães que nunca desistiram de sair daqui vencendo todos os obstáculos. Mas este não é o único veto que nós vamos derrubar no dia de hoje. Nós também vamos derrubar o veto que obriga a que tenhamos periodicamente o laudo para constatar a deficiência de pessoas que têm uma deficiência permanente. É uma grande conquista. É uma grande conquista da cidadania. É uma grande conquista deste parlamento e deste país. Vocês que vieram de vários cantos do Brasil, vão carregar hoje uma grande vitória e vão poder chegar em casa e dizer: dei concretude à minha luta, dei concretude à minha esperança, dei concretude à minha própria fé. Por isso hoje é um dia histórico para este
parlamento, que a partir de uma negociação com o próprio governo, com a base e a representação do governo, se deliberou por estarmos derrubando estes 2 vetos. Existem ainda outros desafios a serem enfrentados com relação às pessoas com diabetes, que é preciso que esta casa também se posicione, se é preciso tempo para se construir os consensos necessários, o tempo está dado e os consensos têm que ser efetivados. Por isso eu venho aqui com muita emoção, sentindo a emoção de cada um de vocês, a emoção de quem deu a mão uma à outra, um ao outro, e a partir daí, em lágrimas, demonstrou o que vale a pena estar neste processo de não desistir da luta por seus direitos. E venho aqui para dizer que muito mais direitos precisam ser assegurados neste país e tem a intenção do governo de Luiz Inácio da Silva, o governo que tirou a população da fila do osso e que está tirando o Brasil da miséria, o governo que está com o Vale Gás, para que as pessoas não tenham que se queimar utilizando álcool ou a lenha para poder cozinhar os seus alimentos. O governo que há alguns meses nós já temos um declínio da própria inflação que tem o menor desemprego da nossa história e que está fazendo entregas que são fundamentais para o país, entregas que não seriam possíveis se essa lógica de não taxar os ricos, porque a discussão que está aqui é que não querem taxar os ricos, não querem que ricos paguem impostos, mas querem tirar direitos da população brasileira. E nós seguimos na luta em defesa do povo deste país. Concedo a palavra ao deputado Joaquim Passarinho. Concedo a palavra ao deputado Gilson Marques. Caros deputados, caros senadores, hoje é um dia interessante, especificamente para analisar os vetos acumulados há vários anos, e na pauta eram 2 páginas de fonte 8, senador Girão. Desde planejamento mover, regulação de geofísico, diabetes, Zika, inúmeros projetos de temas diferentes, aí tem que sumir na tribuna e em 5 minutos discutir mais de 160 itens de temas diferentes. Se não fosse impossível, impossível é convencer o outro, e mais impossível ainda é você, durante uma sessão, explicar para o ouvinte que você tem que fazer a discussão e a votação em globo. E, eventualmente, um artigo de um veto de 1 ano, você tem que botar na cédula de um jeito diferente do que votou no projeto. É uma loucura, senador Girão. Mas um ponto específico aqui que foi objeto da celeuma são as emendas parlamentares, Kim Kataguiri. Quanto você quer a mais para sua base? É engraçado porque o que acontece? Cada deputado, cada estado quer abocanhar uma fatia maior de recursos para levar para si próprio e para sua região. E isso, infelizmente, e falo abertamente, é utilizado para pagar votos passados ou para chantagear votos futuros. E esse valor, ainda para aqueles que acham justo, certo e necessário, ele aumenta. Aumenta e aumenta. Em 2006, isso correspondia a menos de 2% do orçamento. Agora, 2025, corresponde a 17% do orçamento discricionário.
Como vai aumentar para 18 deputados federais? Pois eu garanto, e pode marcar a data de hoje, que também foi aprovado, colocando na lei orçamentária esse adicional para ano que vem. Os deputados não vão aceitar reduzir o valor. Ano que vem vamos estar aqui votando de novo aumento de valor. Assim como está se aprovando aumento de fundo eleitoral, fundo partidário e despesas que eu vaia. E, para cada despesa, para cada emenda, o ponto negativo é de que isso não é recurso para a sociedade, é recurso retirado da sociedade. Os políticos são incapazes de dar, comprar, fazer, construir, reformar qualquer coisa sem antes retirar da sociedade uma quantidade de recursos muito maior. É isso. E quando você faz isso, você substitui a vontade da pessoa, do trabalhador, do empreendedor, pela vontade do político. E eu não estou dizendo que não é importante o político enviar para sua base a pista de skate, a pista de hipismo, para um teatro. O fato é que aquela comunidade muito provavelmente iria comprar aparelho de raio-x, merenda melhor, sem ter uma decisão centralizada aqui de Brasília. Santa Catarina são 295 municípios, nós arrecadando 70 bi por ano, volta menos de 20%, sendo que essa relação é opostamente inversa em outros estados, recebem 5 vezes a mais aquilo que arrecada, e os parlamentares são a fonte de sustentação dos seus estados de recursos que não são dos seus estados. É uma inversão completa de valores. Nós não podemos admitir de que, de uma forma crescente, os recursos estejam na mão do legislador, porque eles vão passar a não ser mais legisladores, que, aliás, nós já não somos. O executivo faz aumento e criação de tributo. É aprovado aqui qualquer coisa, o STF revisa. Na verdade, nós estamos fazendo outra coisa, que é uma atividade atípica, que deveria ser excepcional, que é controle de orçamento. E quando o parlamentar tem o poder de destinar o que é arrecadado através dos recursos, ele tem um incentivo horrível, que é cada vez aprovar mais tributo, porque ele que tem a vantagem desse recurso em prejuízo da população. Nós precisamos de senadores e parlamentares corajosos, que ponham fim, mesmo que prejudiquem os seus mandatos, que digam: o melhor imposto é aquele que não existe, porque fica no bolso do trabalhador, do empreendedor, para eles resolverem os problemas das suas cidades. Ninguém mais do que eles próprios, ou então aquela Câmara de Vereadores, que infelizmente hoje só serve para decidir buraco, bueiro, ponto de ônibus, tudo aqui no Congresso, e agora praticamente todo o dinheiro. E pior, agora o governo, de tanto dinheiro que resolveu contingenciar, ou seja, criou-se uma expectativa, as entidades filantrópicas criaram uma expectativa de receber o recurso, e o governo vai contingenciar. Pois melhor que não tivesse, não teria o planejamento, às vezes até tem compra planejada. Um sistema terrível que precisa ser alterado o quanto antes. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Concedo a palavra pela ordem ao senador Randolfo Rodrigues. Presidente, pela liderança do governo, nós solicitamos a retirada do PLN 1 da pauta. É um PLN que ainda tem controvérsia, tem um pedido de destaque para apreciação de um item separado. Então, para melhor análise, deixemos esse PLN para a próxima sessão do Congresso Nacional, remanescendo apenas para apreciação o PLN 3. Vossa Excelência, líderes, Vossa Excelência solicita que o PLN 1 seja retirado da deliberação de hoje. Exatamente. Sobrestado para a próxima sessão do Congresso Nacional, a ser convocado convenientemente por Vossa Excelência. A mesa defere a solicitação de Vossa Excelência e retira o PLN 1 da pauta de hoje. Concedo a palavra... Presidente, só uma informação. A gente mantém o destaque que tem no PLN, ok? Está retirado? Está retirado, mas o destaque fica ativo, certo? No nosso Deputada PLN Adriana,
Quando voltar na próxima sessão do Congresso, o PLN1, a mesa vai acolher o destaque de Vossa Excelência. Não, ele já está ativo, então ele permanece, correto? Não, deputada. Apresente na próxima reunião do Congresso. Presidente, nós coletamos assinaturas e a gente quer que seja respeitado, porque hoje a gente fez uma coleta de assinatura. Eu quero que a mesa cheque, por favor. Foi feita solicitação de 30 deputados para o destaque. Eu só não quero... Para a coleta, não faz sentido tirar de pauta. O destaque tem que ser mantido ativo. Houve uma solicitação para a retirada da pauta da deliberação do PLN1. A mesa acolheu a retirada da pauta e Vossa Excelência apresentará a mesma lista na próxima reunião do Congresso, com destaque apresentado, com os apoios necessários. Só para deixar consignado que já tem o destaque ativo. Obrigada. Finalizada a apuração, a presidência solicita que o resultado da votação em cédula seja disponibilizado no painel do plenário. Foram mantidos os vetos. Dispositivo 3 do veto número 65 de 2022. Dispositivos 8 a 10 do veto número 46 de 2023. Dispositivos 9, 16 e 17 do veto número 47 de 2023. Dispositivos 1 a 6 do veto número 9 de 2024. Dispositivos 2 e 3 do veto número 14 de 2024. Dispositivos 1 a 3 do veto de número 15 de 2024. Dispositivos 1, 2 e 4 do veto número 16 de 2024. Dispositivo 1 do veto número 20 de 2024. Dispositivos 1 a 42 do veto número 21 de 2024. Dispositivos 1 a 7 do veto número 28 de 2024. Veto número 30 de 2024. Dispositivos 1 a 3 do veto de número 33 de 2024. Dispositivos 1 a 39 do veto número 34 de 2024. Dispositivo 1 do veto número 35 de 2024. Dispositivo 1 do veto número 36 de 2024. Dispositivo 1 a 3 do veto número 40 de 2024. Dispositivos 1 a 8 do veto número 41 de 2024. Dispositivos 1 a 8 do veto número 42 de 2024. Dispositivos 1 a 4 do veto número 43 de 2024. Dispositivo 1 do veto número 44 de 2024. Dispositivos 1 a 3 do veto número 45 de 2024. Peço aos nossos convidados dispositivo 1 a 4 do veto número 6 de 2025, dispositivos 10 a 13, 16 a 22 e 24 a 46 do veto número 7 de 2025, dispositivo 2 do veto número 8 de 2025, dispositivos 1 e 2 do veto número 9 de 2025, dispositivos 2 a 4 do veto número 10 de 2025, dispositivos 1 a 3 do veto número 11 de 2025, dispositivos 1 e 2. Agora passa-se a leitura dos vetos rejeitados. Dispositivos 1 e 2 do veto número 65 de 2022. Dispositivos 11, 12 e 14 do veto número 46 de 2023.
dispositivos 10 a 15 do veto número 47 de 2023, dispositivos 1 e 2 do veto de número 13 de 2024, dispositivo 3 do veto número 16 de 2024, dispositivo 1 do veto número 19 de 2024, veto número 38 de 2024, dispositivos 1, 3, 4, 6, 33, 34, 45 e 46 do veto de número 47 de 2024, veto número 2 de 2025, dispositivos 4 a 6, 18 a 21 e 24 do veto número 3 de 2025, dispositivo 1 e 2 do veto número 7 de 2025, dispositivos 1 e 3 do veto número 8 de 2025. A presidência informa que o resultado nominal e detalhado das votações na cédula está disponibilizado no portal do Congresso Nacional e será feita a comunicação à Presidência da República. Os vetos rejeitados vão à promulgação. Passamos agora ao PLN número 3 de 2025, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, FDNE. Passa-se a deliberação do projeto de lei do Congresso Nacional número 3 de 2025, que abre ao Orçamento Fiscal da União em favor de operações oficiais de crédito suplementar no valor de R$ 816.647.541 para reforço de dotações constantes na lei orçamentária vigente. Ao projeto não foram apresentadas emendas. O parecer número 10 de 2025 da CMO, que teve como relator o deputado Gervásio Maia, conclui pela aprovação do projeto na forma apresentada pelo Poder Executivo. Em discussão a matéria. Não há parlamento. Presidente. Deixo fazer uma consulta a Vossas Excelências, e se Vossas Excelências concordarem, nós não temos deputados e senadores inscritos, mas regimentalmente eu preciso ouvir 6 deputados e 4 senadores. Consulto se há parlamentares inscritos para que nós possamos cumprir o regimento na discussão do PLN número 3. Me inscreva oralmente, senhor presidente. Tem sim, presidente. Deputada Adriana Deputado Ventura, Gilson vai primeiro. Eu acredito que eu também tenho inscrição, presidente. Eu vou também, eu me inscrevi em tudo. Na verdade, tem uma lista de inscrição aqui. Eu vou, me perdoem, Vossas Excelências, eu vou me ater à lista de inscrição, que às vezes eu estou cometendo alguma falha com algum deputado ou deputada que se inscreveu e estou ouvindo aqui no plenário aqueles que fazem inscrição na hora da votação. Deputado Bongás está inscrito. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente. Para a discussão do PLN 3. Conceda a palavra 1 minuto ao senador Magno Malta. Só a pergunta. Nós vamos ler, o senhor vai ler o requerimento da CPMI do INSS? Senador Magno Malta, nós vamos aguardar a deliberação da pauta e a mesa responderá a Vossa Excelência no momento adequado. Senhor presidente, depois me concede 1 minuto. É sim ou não? É sim ou não? Vossa Excelência e o plenário, o Brasil terá resposta no momento adequado. Qual é o momento adequado? Não é no encerramento da deliberação nacional, o momento adequado? No encerramento da deliberação da pauta. Você dá a palavra ao deputado Bongás. Colegas deputados, presidente Davi Alcolumbre, colegas senadores, senadoras, na verdade nós estamos aqui votando um crédito suplementar de quase R$1 bilhão para recursos na área do desenvolvimento do Nordeste. E assim como nós temos o desenvolvimento neste momento, nesse projeto, que nós temos nosso voto favorável, nós temos um conjunto de investimentos do governo do presidente Lula em todos os estados do país e em todas as áreas.
seja na área da infraestrutura, seja na área educacional, ampliamos universidades, ampliamos institutos federais tecnológicos, ampliamos espaços na área da saúde, em todas as áreas da ciência e tecnologia, apoios que fazem com que o Brasil possa ter uma estrutura melhor, uma industrialização, uso do conteúdo nacional, que permite nós gerarmos empregos e empregos com qualidade, e essa é exatamente a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Se o Brasil cresce incluindo, se o Brasil cresce distribuindo renda, se o Brasil cresce gerando emprego, e gerando emprego de qualidade, é por causa dessas ações que o nosso presidente Lula, o ministro Haddad, estão oportunizando para o nosso país. No item anterior do PLN 1, que nós postergamos para aprovação posterior, numa outra sessão no Congresso Nacional, nós autorizaríamos aqui a possibilidade para viabilizar um outro projeto fundamental que o presidente Lula e o ministro Haddad estão apresentando para o país, que é a isenção até R$5 mil do imposto de renda, onde 20 milhões de pessoas abaixo de R$5 mil estarão sendo beneficiadas. Essa discussão é fundamental para esse Congresso, que cobra e exige do governo responsabilidade fiscal e equilíbrio das contas. E o equilíbrio das contas, nesse aspecto específico, para nós auxiliarmos 20 milhões de brasileiros, imposto de renda zero até R$5 mil, que aliás eu quero fazer um comentário aqui, porque o governo Bolsonaro havia prometido isso e não cumpriu, o presidente Lula assumiu esse compromisso, está cumprindo, basta agora esse Congresso aprovar o projeto. E na responsabilidade fiscal, se são isenções até 5 mil, irá ocasionar de receita a menor 27 bilhões, que serão benefício para essas pessoas que terão R$1.000, R$2.000 a menos de imposto de renda, zero imposto de renda, e que ficará para o seu salário, isso é dinheiro dele, que vai comprar na loja, no mercado, vai investir no seu município. Então é muito bom para a economia. Agora, quem vai pagar esses 27 bilhões que deixarão de entrar nos cofres públicos? E aí é a questão séria, e esse Congresso tem a responsabilidade de fazer esse debate e, no nosso entender, aprovar, que não é o pequeno, não é o baixo assalariado, é quem recebe altíssimos salários. Quem tem até R$600 mil de salário por ano, ou seja, acima de 50 mil por mês, acima de 100 mil por mês, e com certeza não vai fazer falta nenhuma. São 140 mil pessoas, que apenas 140 mil, para os quais não faltará, não fará falta, que farão sua contribuição, portanto, uma justiça tributária, e com uma isenção até R$5 mil. Então, esse aspecto é fundamental. Nós vamos apreciar isso, essa autorização legal, na próxima sessão do Congresso, como foi postergada a votação no dia de hoje. Mas, para encerrar, eu quero, de fato, comemorar esse momento que o Brasil vive. Brasil que cresce, que gera emprego, que tem uma queda da inflação, que tem, neste momento, um controle também sobre os alimentos estão, mesmo com a especulação que houve, os alimentos estão começando a baixar, o que a população vai começar a sentir melhor a partir das políticas acertadas do governo do presidente Lula para o nosso país. Portanto, a nossa posição é favorável à aprovação deste valor suplementar de mais de 800 milhões para a supervisão do Fundo de Desenvolvimento no Nordeste. Obrigado, presidente. Nós temos deputados inscritos pela liderança e ainda necessariamente precisamos chamar alguns oradores para fazer a discussão do PLN. O tempo regimental são 5 minutos. Se eu chamar os líderes que estão inscritos pelo tempo de liderança e chamar os oradores, nós vamos ficar algum tempo.
Eu gostaria de sugerir, se pela ordem de oradores inscritos, nós podemos chamar por 2 ou 3 minutos, para que eu possa conceder pela liderança também, que senão eu acabo tirando os líderes, que têm o direito de falar a qualquer momento como líderes, e acabo também tendo e sendo obrigado a chamar os oradores para cumprir o regimento de 6 deputados e 4 senadores. 3 minutos, presidente. 3 minutos fica bem. 3 minutos. Fica bem. Pelo tempo, 3 minutos. Pelo tempo de liderança, concedo a palavra ao deputado Eli Borges, pela liderança do PL. Senhor presidente, enquanto ele se caminha, o senhor me daria 1 minuto? Eu chamo já, Vossa Excelência. Tá joia. Senhor presidente, primeiro lhe parabenizo pelo estilo democrático de conduzir os trabalhos. Senhor presidente, o tempo de liderança também é só 3 minutos? Não, pela liderança é o tempo regimental. Tudo bem, presidente. Já está dado aí, 5 minutos. Inicialmente, senhor presidente, eu trago um clamor do PL a pedido do nosso líder Sóstenes. Uma vez que 850 milhões de emendas parlamentares de deputados do PL, que democraticamente fazem o seu trabalho nesse parlamento, emendas de 23 e 24, ainda estão em restos a pagar. Espero que a presidência da República possa compreender o direito regimental deste grande partido. Se há problemas do taxade, se há problemas de condução econômica, não compete a nós dar uma resposta acerca disso, uma vez que nós avisamos que esses problemas viriam. O que nós precisamos é de que aquilo que é de direito aconteça na prática. Mas, presidente, eu trago um assunto extremamente grave, sem antes falar, vendo aqui o meu senador Girão. Essa questão da jogatina é um problema gravíssimo para o Brasil. Eu me dirijo ao senador Irajá do meu estado. Por favor, senador, entenda que ludopatia é um problema grave de doença para aqueles que jogam. Por favor, meu senador, entenda que 80 cassinos, bingos em todas as esquinas do Brasil, vai destruir essa geração. Vai mudar o foco do turismo brasileiro, que deveria ir para as praias, gastar em outros lugares que trazem emprego e renda de fato, para que pessoas comecem a viciar com jogos. Hoje um celular virou um vilão da construção do futuro dessa geração. De maneira resumida, eu deixo esse registro para oportunamente voltar a essa tribuna. Meu presidente, meus senadores, meus deputados, nós estamos envolvidos no Plano Nacional de Educação, que vai ser votado no segundo semestre. Ele é extremamente grave em ambos os aspectos, mas hoje eu não vou me deter ainda sobre o Plano Nacional de Educação. Espero que o deputado Moses tenha a grandeza de fazer desse plano, de fato, um caminho para melhorarmos o conhecimento do Brasil. Mas tem uma coisa que é muito mais bomba do que o Plano Nacional de Educação. É o Sistema Nacional de Educação, que foi votado pelo Senado. E, a priori, alguns senadores, quando votaram isso, disseram: olha, votamos uma coisa muito perigosa. Espero que a Câmara possa fazer correções. Eu vou trazer algum dado aqui, senhor presidente. Por exemplo, cria-se aqui uma violação do Pacto Federativo. Cria-se o CIT, que é uma comissão tripartite, que tem 5 membros de conselhos estaduais, conselhos municipais e o governo federal. E olha o que é que está escrito:
a CIT elaborará normas operacionais básicas resultante das negociações realizadas no âmbito de sua esfera de atuação, de efeito, preste atenção, de efeito vinculante e cumprimento obrigatório por todas as instâncias envolvidas. Em trocadilhos, se renderá ao CIT o governo federal, se renderá ao CIT o Ministério da Educação, se renderá ao CIT o MEC, e eles trazem uma série de diretrizes aqui, senhor presidente, compete ao CIT estabelecer, e aí é uma série de coisas, inclusive destinar quais os recursos que vai mandar e para quem mandar esses recursos, destinar orientações sobre determinadas políticas, de tal maneira, meu querido senador Girão, que o Plano Nacional de Educação acaba também sendo refém de 15 pessoas, 5 deles representando mais de 5.500 municípios brasileiros. 5 deles representando os estados da federação e o governo federal, que vem o MEC, o Ministério da Educação, com apenas 5 membros que também podem ficar refém do CIT. Ora, eu quero dizer aos senhores, é um superpoder para trabalhar. Peço 30 segundos, presidente. Presidente. Segundos. Eu peço aos senhores senadores, senhores deputados, o tempo é pequeno, mas o assunto é sério. Quero pedir ao nosso presidente Hugo Mota que possa nomear uma comissão que, de fato, veja como isso é grave. Sistema Nacional de Educação vem para botar todo mundo de joelho e 15 pessoas mandando no dinheiro, nas orientações, na educação do Brasil, inclusive no Plano Nacional de Educação. Que Deus abençoe o país. Muito obrigado. Você dá a palavra à deputada Adriana Ventura. A lista de inscrição, vou fazer a leitura aqui. Adriana Ventura, Lindenberg Farias, Alencar Santana, Ivan Valente e Chico Alencar. Obrigada, presidente. Caros colegas, esse projeto, ele trata de um crédito suplementar do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. O que é interessante saber aqui? Na verdade, o que a gente está fazendo é pegando o excesso de arrecadação que advém dos fundos em extinção, as sobras teriam que ser doadas. Esse excesso, esse excedente, ele vai para essa fundação que será canalizado na ferrovia transnordestina. O grande ponto aqui que a gente tem que discutir é qual é o papel do Estado. Estado não foi feito para ser dono de empresas, para ter participação acionária. De novo, é o caminho errado. De novo, é o Estado se metendo em atividade e, ao invés de cuidar de saúde, que todo mundo tem problema, segurança, que ninguém se sente seguro, e educação, que é uma vergonha e é um lixo a nossa educação. Todo mundo sabe disso. E está aqui o governo, novamente, aumentando a sua participação. Tem levantamentos que falam que o governo, o Instituto Milênio levantou, que o governo participa de 700 empresas, tem participação. É dono, acionário, tem cota em até 700 empresas. Isso é completamente um desvio de função do que o governo deveria fazer. E a gente sabe que, junto com as empresas que ele participa, vem o cabideiro de emprego, vem aquele tráfico de influência, vem todo o toma lá da cá de cargo e outras coisas mais, fora a utilização de recursos de maneira não transparente, direcionamento. Isso vai completamente contra a compliance, contra a governança, contra um monte de coisa. Então, de novo, um PLN que abre um crédito suplementar em favor de operações oficiais de crédito
no valor de 816 milhões. Somos contra, presidente, e esse é o tipo de projeto que não é bom para o país. Esse daqui beneficia alguns, direcionados, poucos, com fins muito específicos, que a gente continua com o governo deixando de fazer o que deveria fazer e se metendo de novo em aumentar a participação acionária em ações em empresas e aumentando o tamanho do Estado. Muito obrigada, presidente. Concedo a palavra pela... perdão. Antes de conceder a palavra ao deputado Reinaldo Stefanes pela liderança do PSD, concedo a palavra pela ordem à deputada Carla Dixon. Senhor presidente, eu gostaria que consignasse nas notas taquigráficas a minha votação em consonância com União Brasil na questão dos vetos. Até esse momento, eu estava com a DITEC e não entendemos o porquê de não ter conseguido enviar a minha cédula. E, principalmente, na derrubada do veto em relação à pensão vitalícia da microcefalia e também sobre a questão do laudo definitivo, que isso é de extrema importância para as nossas crianças e para as nossas mães. Eu pedi um relatório da DITEC para dizer todos os momentos que eu entrei em contato com eles e não consegui enviar a minha cédula, mas eu deixo consignado o meu voto com a União Brasil. Obrigado. Ficará registrado a manifestação de Vossa Excelência acompanhando a bancada do União Brasil na votação da cédula apresentada. Pela liderança do PSD, deputado Reinaldo Stefanes. Presidente, muito obrigado pela gentileza. Meu caro Alcolumbre, o que me traz hoje à tribuna é uma triste situação que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. No dia 19 de janeiro deste ano, Renata Coá Kudu foi sequestrada, violentada, estuprada e estava sendo estrangulada para ser morta, para ser assassinada, quando, por sorte, 3 policiais que estavam saindo do plantão passaram perto e escutaram seus gritos. O bandido foi preso em flagrante. Ele é conhecido como Edmilson Moicano, lutador de MMA e que estava trabalhando como motorista de aplicativo. A Renata saiu de uma festa, chamou pelo aplicativo uma condução e quase foi morta. Infelizmente, esse bandido está solto. E essa tristeza, essa indignação que a Renata passa é de todas as mulheres do Brasil. E ela é muito corajosa, porque ela está se expondo o que aconteceu com ela, expondo a sua pessoa, mas pelo bem comum, porque ela não quer que o que aconteceu com ela aconteça com mais ninguém. Ela, por coincidência da vida, é filha de um querido amigo meu de Curitiba, o Renato. Ela é curitibana e estava morando em Fortaleza. A juíza do caso, infelizmente, condenou o estuprador a 8 anos e 2 meses de prisão, mas o libertou no mesmo dia que o condenou. Ele hoje está livre, leve e solto. E ele ia assassinar a Renata, além de tê-la estuprada, sequestrada e violentado. A lei não prevê que isso seja ilegal, a juíza libertá-la, mas é imoral. Ela podia ter mantido esse bandido preso. E isso é um desserviço a todas as mulheres do Brasil, porque isso incentiva a impunidade, e a impunidade, ela dá coragem a outros bandidos de agirem. É muito triste o que aconteceu com a liberdade desse Moicano, como é conhecido, e eu quero parabenizar a Renata pela coragem de se expor
para ajudar que outras mulheres não passem pelo que ela passou. E nós aqui da casa temos que pressionar o Poder Judiciário para que não liberte pessoas que cometem esse tipo de atitude. Se for o caso, mudar a lei para que seja mais rígida. Muito obrigado, presidente Alcolumbre, pela gentileza. Próximo deputado inscrito, deputado Lindenberg Farias. Deputado Alencar Santana. Deputado Chico Alencar. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Ainda temos 3 oradores inscritos para chegarmos ao número de 6. Presidente Alcolumbre, colegas, esse projeto, na verdade, ele incide sobre uma questão estrutural do desenvolvimento nacional. Desde os anos 50 do século passado, nós passamos a quase que venerar o modelo rodoviarista. Isso trouxe substituição de importações, avanço tecnológico, avanço nas comunicações, tanto que a memória que se tem da época do presidente Juscelino Kubitschek é da prosperidade, dos 50 anos em 5, do homem, como se fosse ele sozinho a promover tudo isso, que substituiu o jegue pelo jipe da indústria automobilística. Ora, quando a gente aprova um crédito suplementar para ferrovias de 816 milhões para a Transnordestina e seus troncos e seus ramos, nós estamos apostando num modal mais eficiente para o transporte de cargas e também, por que não, de passageiros, num transporte com menos impacto ambiental nessa época de tanto colapso do meio ambiente, inclusive no Brasil, atingindo todos os nossos 6 biomas, e na integração regional tão necessária para o Nordeste. Talvez o grande erro foi o fascínio pelo rodoviarismo, claro, interessando as forças em expansão desde a segunda metade do século passado, da indústria automobilística, e esquecendo e levando, inclusive, à decadência o transporte ferroviário, que no mundo inteiro, vejam a Europa, é um transporte de passageiros e de carga mais, como já disse, eficiente, mais acolhedor, mais seguro, mais amplo, mais massivo. Ônibus é transporte coletivo, mas não é transporte de massa. Vejam as nossas cidades agora tentando metrô de superfície, VLT, metrô subterrâneo, ferrovias, resgatando tudo isso, que foi praticamente paralisado com o fascínio desenvolvimentista e poluidor e dependente da energia fóssil, do diesel, da gasolina. Foi esse modelo rodoviarista. Portanto, nosso empenho, o pessoal entende que é estratégico para o Brasil apostar na malha ferroviária. Quem sabe nossos filhos e netos possam viver num país mais comunicado, mais limpo, mais interligado e, por que não, mais fraterno, porque o trem também evoca muitas coisas boas dos nossos sonhos, do nosso convívio. Obrigado, presidente. Deputado federal Joaquim Passarinho. Senhor presidente, não podemos votar nada que seja contra o Nordeste, principalmente porque nós temos muitas desigualdades. E essas desigualdades aumentam nesse governo, que, infelizmente, começa a cada vez mais meter a mão no nosso bolso. Eu fico
triste de ver algumas pessoas sobem à tribuna dizendo que o governo está aumentando o emprego. Mas aumentando o emprego aonde? Aonde? Só se for no Palácio do Governo. Que o governo que está aceleração, que o país está crescendo aonde? Que os preços estão baixando. Então esse pessoal não faz supermercado. Não é possível. Os preços só fazem aumentar. E as pessoas pensam, e se nós não arrecadarmos tantos milhões, quem paga essa conta? Quem paga a conta é o governo, que tem que diminuir seus gastos. É engraçado, quando se precisa equilibrar a conta, então tem que pensar que tem duas formas a fazer. Ou se arrecada mais, ou se diminui o seu gasto. O governo gasta mal, gasta de forma equivocada, gasta sem qualidade, e às vezes ainda quer que a gente fique pagando essa conta. Então é impressionante. E quando a gente vê os vetos ainda que tivemos que derrubar hoje, né? Veto contra Zika, quer dizer, veto contra diabetes. Quer dizer, o governo é insensível ainda por cima. E às vezes a justificativa é que tem fraude. Se combata a fraude, não se acabe com o benefício. Né? Fraude tem aí, o INSS está mostrando que estão metendo a mão no bolso do aposentado. E o que é que está se fazendo agora? Uma cortina de fumaça. Então, é importante que a gente venha para cá conseguir diminuir, pelo menos, o dano que está levando a sociedade brasileira. Porque talvez nós tenhamos aí uma semana de paz, que o ministro Haddad viajou, está de férias, né? Como foi dito aqui pelo senador Rogério Marinho. Cada um se cuide que o piloto sumiu. Graças a Deus sumiu, porque pelo menos não vão meter a mão no nosso bolso por uma semana. Por uma semana até o São João, parece que nós vamos poder ter um São João com mais tranquilidade, porque o governo não vai aparecer com nenhuma taxa, com nenhum imposto a mais. Então, a nossa preocupação é essa, que a gente possa estar aqui defendendo a população e, principalmente, defendendo aquele que emprega, que gera emprego, que paga imposto, que não aguenta mais. A demonstração que a Câmara fez ontem, de quase 350 votos a favor da urgência da IOF, mostra que a ressonância que essa casa dá à sociedade, que não aguenta pagar mais impostos. Nós não conseguimos pagar mais, não aceitamos pagar mais. E quem for na contramão disso vai prestar conta com a própria sociedade. Por isso que eu digo, vamos parar, meter a mão na consciência, parar de gastar errado, parar de gastar sem qualidade e que a gente possa resistir a essa ânsia do governo de cada vez mais, ao invés de trabalhar melhor, de eficiência no gasto, que é meter a mão no bolso do trabalhador, meter a mão no bolso do contribuinte. Chega, essa conta não é do povo brasileiro. Está aí. Conceda a palavra ao último orador inscrito, o deputado Pompeu de Matos, que deu uma brilhante ideia de fazermos 3 minutos em vez de 5. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, esse projeto que nós congressistas temos a responsabilidade de votar, e eu não tenho dúvida, será aprovado, ele destina 800, quase 1 bilhão de reais para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Na verdade, para a implementação de ferrovias. Bom, muito bom para o Nordeste. E é tão bom para o Nordeste que nós queríamos para o Sul também. Aliás, o Nordeste tem, além do FDNE, tem a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, um fundo constitucional, com financiamentos longos prazos, com financiamentos grandes prazos longos, juros baixos. A Sudana Amazônia, a mesma coisa. A Sudeco no Centro-Oeste, fundos de desenvolvimento que financiam o crescimento da região. No Sudeste tem os royalties do petróleo. São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Quando chega no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não é Brasil. Nós não temos nenhum fundo. Aliás, tínhamos a Sudesul, que foi extinta há 30 anos e não se recriou mais. Ora, quem está sofrendo no Rio Grande do Sul com a seca, 3 secas, uma enchente e mais uma seca, somos nós gaúchos. Não tem nenhum estado que tenha prejuízo tal e tamanho que chegue à metade do que o Rio Grande do Sul teve em prejuízo no seu crescimento, no seu PIB, no seu desenvolvimento. No entanto, nós não temos nenhum fundo de desenvolvimento. É uma excrescência. Ah, mas na enchente
O Brasil ajudou o Rio Grande, ajudou, reconheço. Quem reconhece, agradece, muito mais merece. Nós reconhecemos. Mas foi emergencialmente, eventualmente. Enquanto que o Nordeste tem um fundo permanente. O Norte, a Amazônia tem um fundo permanente. O Centro-Oeste tem um fundo permanente. E o Sudeste tem os royalties do petróleo. Nós queremos algo permanente para o Rio Grande. Eu entrei com um projeto recriando a Sudesul. Ou seja, nós temos que criar um sistema de desenvolvimento para o nosso Estado. Senão nós vamos ficando para trás. Nós vamos ficar abaixo do rabo do cachorro. E o Rio Grande não pode ser esquecido, não pode ser abandonado. Nossos agricultores estão nas ruas, estão nos trevos, pedindo socorro para uma securitização, dinheiro para continuar plantando. Não estão pedindo para negar conta, não estão pedindo anistia, estão pedindo para pagar aquilo que eles podem pagar, aquilo que eles têm condições de pagar. Porque quem plantou e a seca levou e ele não colheu, não tem como vender os boi, vender o arado, vender o trator, a colheitadeira, vender a terra para pagar a conta. Não tem como. Por isso, eu vou aprovar aqui o dinheiro para o Nordeste. Quase R$1 bilhão. Parabéns, irmãos nordestinos, vocês merecem, mas o Rio Grande merece também. Vou continuar brigando pelos gaúchos e gaúchas de todas as querências, porque nós precisamos de desenvolvimento e recurso federal também. R$1 milhão para eles, nós precisamos desse milhão também. Obrigado. Está encerrada a discussão. Não foram apresentados destaques sobre a matéria. Passa-se a votação do PL 3 de 2025. Deixa eu consultar novamente. Temos oradores inscritos novamente para encaminhar a matéria. Eu consulto vossas excelências se desejam encaminhar a matéria. Eu quero trocar o meu lugar com o Gilson, presidente. Primeiro, deputado inscrito, deputado Bongás. Vossa excelência deseja encaminhar? Não, presidente, eu acredito que o debate já foi realizado, os oradores já puderam se manifestar, já está com bastante tempo o debate feito. Me parece que o projeto é muito claro do apoio que nós precisamos aprovar para esse desenvolvimento do país, no Nordeste. Então, essa referência apenas que eu queria fazer, eu abro mão da fala, presidente. Obrigado. Concedo a palavra para encaminhar a votação ao deputado Gilson. Obrigado. Presidente, esse projeto, não sei se não fosse triste, seria engraçado. Deputada Adriana, é 3 minutos, presidente? Então, presidente, está 3 minutos de encaminhamento, por gentileza. Está 1h40 aqui, recupera meu tempo. Esse projeto, ele faz o seguinte, ele quer mandar mais de 800 milhões de reais, que é um crédito financeiro, dinheiro de impostos, leia-se, para investimento em concessionárias de serviço público de setor de logística ferroviária. Aí eu pensei, quem será o beneficiário, deputado Girão? Só tem um, deputado, só tem um beneficiário, que é a Ferrovia Transnordestina. O que significa isso? O Brasil inteiro faz economia, arruma recurso e manda para uma única beneficiária de uma única localidade do país. Mais de 800 milhões de reais. Aí o meu estado, que tem um caminhão atrás do outro, um monte de buraco, não tem nem ferrovia, vai trabalhar, se esforçar, juntar dinheiro para pegar todo esse recurso para mandar para a Ferrovia Transnordestina. Isso é o tipo de negócio que é o seguinte, nós entramos com a cara, eles com o soco, para não dizer outra coisa. Tem um beneficiário e 26 pagantes, e todo mundo aprova, e todo mundo está ok. Quase R$1 bilhão.
mais despesa para o Brasil inteiro, pago pelo trabalhador para beneficiar uma localidade e uma concessionária. E digo mais, o Brasil tem quase 700 participações em empresa, 450 estatais. Aí não sabe que o Brasil dá prejuízo, não sabe por que não dá certo. Japão e Dinamarca têm menos de 10 estatais. Quem abraça muito aperta pouco. O fato é que o que é primordial, o que é urgente, que é saúde, segurança e educação, fica sempre para trás, porque sempre ajuda particulares, sempre ajuda uma localidade. A política é a arte de levar benefício para a sua localidade, para a sua base. E infelizmente, o Nordeste recebe proporcionalmente uma quantidade de recurso muito maior do que os outros. Muito maior, porque a representação deles é maior. E eu fico indignado com isso. Nós pagamos 5 vezes mais imposto do que recebemos. Estados como o Maranhão recebem 5 vezes mais do que arrecada. Nós precisamos acabar de uma vez por todas essa perversão que não incentiva nenhum e nem outro, porque não importa o que Santa Catarina faça, não recebe recurso, e os outros estados não precisa porque recebe de qualquer jeito. Nosso encaminhamento vai ser não. Vamos dividir igualmente entre os estados, então. Não parece mais justo? Está aqui a sugestão. Obrigado, presidente. Consulto se o deputado Lindenberg Farias deseja encaminhar. Consulto se o deputado Ivan Valente deseja encaminhar. Em votação na Câmara dos Deputados. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Voto contrário do novo, presidente. Aprovado com os votos contrários dos que se manifestaram em plenário. Do novo, por favor, deixa registrado a bancada do novo inteira. A bancada do novo inteira e todos que estão se manifestando no plenário do Senado, da Câmara dos Deputados. Aprovado. Consulto se há senadores para encaminhar no Senado Federal. Não havendo senadores inscritos para encaminhar, em votação no Senado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto na forma proposta pelo Executivo. A matéria vai à sanção presidencial, com o voto contrário da senadora Damares. PRN número 2 de 2023. Liderança da oposição no Congresso Nacional. Passemos à votação do projeto de resolução do Congresso Nacional número 2 de 2023, que altera o regimento comum do Congresso Nacional para instituir a liderança da oposição no Congresso Nacional. A matéria está publicada no portal do Congresso Nacional. Ao projeto não foram apresentadas emendas perante a mesa. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério para proferir parecer único de plenário em substituição às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores congressistas, de maneira objetiva, senhor presidente, passando direto à análise do voto. O PRN é regimental, pois foi subscrito por 84 deputados federais e por 22 senadores da República, o que atende à exigência do inciso 2º do artigo 128 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Seu conteúdo é formal e materialmente constitucional, uma vez que cabe ao Congresso Nacional editar e reformar seu regimento, e as disposições que se pretende instituir vêm a reforçar, a concretizar o princípio constitucional da isonomia, Constituição Federal, artigo 5º, caput. Com efeito, a criação da liderança do governo no Congresso Nacional, embora salutar, criou uma situação de desequilíbrio entre as forças políticas. O chefe do Poder Executivo pode indicar um congressista para ser seu líder no Congresso Nacional, podendo indicar até 18 vice-líderes. A oposição, no entanto, tal prerrogativa é negada,
uma verdadeira derrogação ilícita e indesejável do princípio da paridade de armas. Assim sendo, a aprovação deste PRN vem a suprir essa lacuna normativa e axiológica, promovendo a igualdade e a isonomia entre a liderança do governo e a ora criada liderança da oposição. Todavia, cremos ser necessário aperfeiçoar a proposição, uma vez que o período anual para o exercício do cargo de líder é assaz exíguo. Melhor se faz ao se adotar o biênio, assim como ocorre com as mesas das casas, como as comissões do Senado Federal e com a liderança da minoria, artigo 4º, parágrafo 4º do Regimento Comum do Congresso Nacional. Voto. Por tais motivos, votamos pela aprovação do PRN número 2 de 2023, com a emenda que apresenta. É o parecer, senhor presidente. O parecer conclui pela aprovação do projeto com a emenda número 1 de relator. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Não, presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a Vossa Excelência pelo cumprimento do acordo que fizemos. Agradecer também o PL, meu partido, de ter me indicado para essa função. E vou pedir que o apoio de todos os parlamentares, senadores, deputados, para a aprovação desse projeto, que faz um equilíbrio, né, entre as lideranças. Hoje nós temos a liderança de governo e da maioria, e só temos da minoria, não temos de oposição. Então, isso equilibra para que a gente possa ter um diálogo aqui e avançar nas pautas que podem contribuir para o Brasil. Então, parabéns ao relator, senador Marcos Rogério, e peço o apoio de todos os parlamentares. Será que o governo vai votar contra, hein? Nós temos vários oradores inscritos para discutir o PRN 2. Deputada Adriana Ventura. Presidente, eu vou poupar o tempo, porque eu estou muito feliz aqui que vai ler a CPMI. Então, eu vou falar 1 minuto só, tá, presidente? Vou economizar 2. Em sua homenagem. Na verdade, eu só quero parabenizar, eu acho que é um projeto louvável, porque a gente está falando de paridade de armas, né? Então, eu desejo aos senadores Exalci boa sorte na condução dessa liderança da oposição. É necessário, sim, porque se tem liderança do governo, tem que ter liderança da oposição. É lógico, ainda mais com o governo que temos de plantão. Então, boa sorte, conte com uma soldada aqui. Parabéns ao relator, o senador Marcos Rogério, e vamos logo para a votação e para a leitura da CPMI do INSS. Presidente, muito obrigado. Poupei 2 minutos e 20 segundos, presidente. Consulto se o deputado Adriano Baldi deseja se pronunciar. Deputado Lindbergh Farias. Deputado Ivan Valente. Deputado Rodrigo Dazaeli. Senhor presidente, sei da vontade de dar uma velocidade à sessão, mas eu já estava escrito desde comentar a matéria dos vetos e não tive a oportunidade de falar. É importante esse projeto, quero ser bem rápido, para igualizar as forças no Congresso Nacional entre a oposição e a situação. Mas eu quero falar aqui, senhor presidente, dos vetos número 2, que foi derrubado, que fala sobre as mães e as crianças para receber a indenização e também a contribuição que foram afetados pelo Zika vírus. Quero falar em especial a Fernanda, mãe do Murilo, de Mato Grosso, a Thaís, mãe da Sofia, de Tocantins, a Dalgisa, mãe da Emily, do Rio Grande do Norte, a Glaucilene, mãe da Helena, do Espírito Santo. Essas 4 mães estão hospedadas lá no nosso apartamento, o apartamento funcional aqui da Câmara, pediram para que pudessem vir a Brasília, que tivesse a contribuição, para que elas pudessem participar desse momento histórico, que não vai retroceder às mães que não tiveram, que já perderam os seus filhos por um motivo, talvez, de um recurso, de uma assistência, mas vai melhorar a vida dessas famílias que estão sofrendo e que podem dar um melhor tratamento aos seus filhos.
O que me deixa muito indignado é de ter tido o veto de uma coisa tão sublime, tão importante, que é cuidar das famílias que têm essa enfermidade. E também o vetar, nós derrubamos aqui o veto 38, para que as pessoas que tivessem, os aposentados, têm que fazer recadastramento, pessoas que têm deficiência têm que fazer recadastramento. Agora é um cadastro permanente. Eu nem sei nem por que foi vetado por esse governo. Então nós estamos aqui, claro, corrigindo um veto importante. E vamos esperar, então, a derrubada também do veto 4, que fala de diabetes tipo 1, que é necessário o tratamento, que é caro e que precisa do olhar mais carinhoso do poder público. E não vou deixar de sair daqui sem falar, né, que graças a Deus o ministro Tachad está de férias, mas espero que ele não tenha lançado desafio aos seus assessores, que enquanto ele estiver de férias, alguém tenha uma ideia milabolante para aumentar mais imposto desse país. Tomara que os assessores que fazem essa criatividade também estejam de férias. Obrigado, senhor presidente. Deputado Carlos Jordi. Deputada Érica Cocai. Deputado Cabo Gilberto Silva. Não vou usar o tempo total, senhor presidente. Solicitar a Vossa Excelência a leitura da CPMI de forma regimental, e eu sei que Vossa Excelência é cumpridor do regimento. Só para não esquecer, senhor presidente, eu sei que já lembraram várias vezes. O senhor quer falar? Então, senhor presidente, é muito importante a liderança da oposição no Congresso Nacional. A oposição que esteve do lado do Brasil desde o início do desgoverno Lula, na Câmara Federal e no Senado da República do Brasil. A união de forças do Congresso Nacional com a liderança da oposição agora, iremos ter armas iguais para defender o povo brasileiro do desgoverno Lula. Quem está dizendo isso sou eu, deputado da liderança da oposição? Não. Quem está dizendo isso é as próprias pesquisas. Lá no nosso Nordeste, o governo está caindo, está caindo. Ninguém acredita mais no desgoverno Lula. Se vai para o sul do país, nem se fala. Para o sudeste, para o centro-oeste ou para o norte, Lula está perdendo em todas as regiões do Brasil. Por algo muito simples. Prometeu e não cumpriu. Deu a palavra e não foi correto com a nação brasileira. Só entrega impostos, só entrega arroz, só entrega aumento da dívida pública, só entrega vergonha internacional. Quem diga agora a declaração aos terroristas do Irã que estão atacando civis no Estado de Israel. Ou seja, Lula não entregou nada do que prometeu. Na saúde pública, um caos generalizado. Se vai na segurança pública, é um desastre. A região do Nordeste é que mais sofre e todos os governadores são aliados do descondenado Lula. Então, essa oposição, senhores parlamentares, deputados e senadores, tem compromisso com o povo brasileiro. E provamos, mais uma vez, que estávamos certos. E essas aprovações do Congresso Nacional, de arcabouço fiscal, com relação ao equilíbrio das contas públicas, tudo da parte econômica que o senhor Fernando Tachad mandou para o Congresso, com apoio do desgoverno Lula, que a maioria do Congresso, infelizmente, aprovou, mas nós estávamos aqui alertando. Os senhores estão votando errado, os senhores vão ver lá na frente. E aí chegou o momento da oposição do nosso país. Toda a população brasileira sabe que a oposição estava correta desde o início, senhor presidente. Então eu quero parabenizar todos os senadores e todos os deputados da oposição ao desgoverno Lula, que vem acabando com a nação brasileira. E ai do senhor, sociedade, se não fosse essa aguerrida oposição agora no Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Está encerrada a discussão. Ao projeto não foram apresentados destaques. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação na Câmara dos Deputados, o projeto de resolução número 2 de 2023
e a emenda nos termos do parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 1. Em votação no Senado Federal, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução com a emenda número 1, passa-se a deliberação da redação final. As deputadas e deputados que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Em votação no Senado, aprovado. Em votação no Senado Federal, as senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Há sobre a mesa requerimento de autoria da senadora Damares Alves, da deputada federal Coronel Fernanda e de outros parlamentares que requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Muito bom, presidente! Feita a leitura do requerimento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura.
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Boa noite. Em Brasília, 18 horas e 20 minutos. E o Senado Notícias está no ar. O Congresso Nacional estava reunido até agora para analisar uma pauta extensa, que incluía vetos presidenciais, projetos de lei e o requerimento para a criação da CPMI do INSS. A repórter Isabela Dutra acompanhou as votações e traz os resultados para nós. Boa noite, Isabela. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Foi uma sessão muito longa. Ela começou pouco depois de 1 da tarde e terminou agora há pouco. Foram mais de 5 horas de sessão. E nessa sessão, o Congresso derrubou o veto ao projeto que concede indenização e pensão especial à pessoa com deficiência permanente causada pela síndrome associada à infecção do Zika vírus. Com isso, as vítimas do Zika vírus vão ter pensão vitalícia garantida. Esse projeto foi protocolado em 2015, então foram 10 anos de tramitação e, enfim, ele foi aprovado para que as mães possam ter essa pensão vitalícia. Mais da metade dos vetos que estavam na pauta, exatamente 31 vetos, tiveram a apreciação adiada. Entre esses vetos adiados, teve o veto ao projeto que classifica a diabetes tipo 1 como deficiência e o veto também que trata da regulamentação da reforma tributária e ainda o veto sobre o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o PROPAG. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que também é presidente do Senado, anunciou que deve convocar outra sessão conjunta antes do recesso, antes do dia 18 de julho, para votar, então, esses vetos que ficaram com a apreciação pendente. O Congresso também aprovou alguns projetos, entre eles o projeto que prevê ajustes nas regras sobre emendas parlamentares ao orçamento. Entre as mudanças aprovadas está a que permite o uso dessas emendas de comissão e de bancada para o pagamento dos salários de profissionais de saúde na ativa. Também aprovou um projeto que cria a liderança da oposição no Congresso Nacional. E agora, no finzinho da sessão, o presidente do Congresso leu a criação da CPMI do INSS, com a leitura de um requerimento assinado por 36 senadores e 223 deputados. O prazo para as investigações vai ser de 180 dias e o objetivo da CPMI vai ser investigar as fraudes que somam mais de 6 bilhões de reais contra aposentados e pensionistas do INSS. Agora, o próximo passo é marcar uma data para a instalação dessa CPMI, com a indicação pelas bancadas dos membros da CPMI e também a decisão de quem serão o presidente, o vice-presidente e o relator. Foi uma sessão, então, bem longa, Márcio, e com esses principais resultados. Certo, Isabela. Muito obrigado por todas essas informações. Aí um dia realmente muito cheio, né? E estava previsto também uma sessão do plenário do Senado, não é isso? Sim, a sessão do Senado vai ser aberta agora, a sessão plenária, ela estava marcada para as 16 horas, mas com esse atraso, com essa sessão tão longa do Congresso, ela vai começar agora. E o principal item da pauta da semana inteira é o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Vai começar agora a sessão agora, vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar. Obrigado. Pode. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
As senadoras e senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa extraordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 1246 de 2021, de autoria da deputada Tabata Amaral. Projeto de Lei Complementar número 177 de 2023, de autoria da deputada Dani Cunha e outros. Projetos de Decreto Legislativo número 323 de 2023 e 292 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Concedo a palavra pela ordem ao senador Espiridião Amin. Está sem som o microfone. Eu não posso iniciar essas palavras sem primeiro agradecer a Vossa Excelência pela participação hoje na sessão do Congresso. Número 1, Vossa Excelência agiu com lealdade a princípios e aos Estados. No caso do Propag, está procurando uma solução de consenso para outros Estados e também para o meu, que é Santa Catarina. Vossa Excelência nos ajudou muito a dar uma solução humana para o projeto de lei 2687, que trata sobre os portadores de diabetes 1. Eu acredito que o governo, representado pelo senador Randolfo Rodrigues, e por instância sua, vai apresentar uma solução. Já transmiti isso às pessoas que me pedem e torno público aqui que a sua decisão foi correta. Mas sempre que alguém agradece, lhe pede, e eu vou pedir. Na CAI, hoje, eu tive a satisfação de relatar o projeto de financiamento pelo FONPLATA, no valor de 43 milhões e 200 mil dólares, é a mensagem, é o projeto número 20, mensagem número 588 da Presidência da República, que favorece o município de São José. São José é o município pujante do nosso estado, irmanado com a capital Florianópolis, e tem um programa viário fundamental para a região da Grande Florianópolis e para o litoral catarinense. Por isso eu lhe peço, como nós aprovamos a urgência, que aceite o pedido de urgência agora e, se não houver objeção dos pares, eu peço o favor de submetê-lo à votação, por gentileza. Senador Espiridião Amin, eu estou solicitando à Secretaria-Geral da Mesa, já que Vossa Excelência fez um requerimento hoje, para que a matéria pudesse vir diretamente ao plenário, e apenas uma manifestação que eu percebo em todas as mensagens que nós tratamos aqui no plenário do Senado Federal em relação aos empréstimos das cidades brasileiras e dos estados brasileiros. Eu percebo que há... Foi deliberado na comissão. Foi deliberado na comissão. Não, eu sei, mas eu percebo que há, em todas as votações que tratam desta matéria relacionado a empréstimos aos estados e municípios brasileiros, a gente nunca percebeu no plenário do Senado Federal algum tipo de objeção. Portanto, eu vou incluir extra pauta a solicitação de Vossa Excelência e vamos, em seguida, deliberar em votação simbólica. Obrigado. Presidente. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, só queria aqui elogiar a posição e postura de Vossa Excelência na condução da sessão do Congresso, em especial a leitura, ao final do requerimento de instalação da CPMI. Acima de qualquer questão partidária, é um fato que precisa de uma investigação do Congresso, fato muito grave, esse roubo de aposentados e pensionistas do INSS, pessoas muito vulneráveis, e as dimensões desse roubo, eles atestam por si a necessidade de se ter uma investigação ampla e profunda, sem prejuízo, evidentemente, da investigação da Polícia Federal. Creio que o Congresso tem aqui algo a contribuir com esse tema, inclusive para que nós possamos discutir não só os fatos a serem investigados, mas também mecanismos robustos para evitar que fraudes dessa espécie aconteçam novamente. Então, tomo a liberdade aqui de fazer esse elogio a Vossa Excelência. Esse é um passo importante, necessário,
e essa investigação precisa ir adiante. Aliás, eu sempre tenho colocado, presidente, que a gravidade desses fatos recomendaria que os suspeitos, aqueles suspeitos em relação aos quais existem evidências de terem recebido suborno, e pelo menos que a gente vê na imprensa, existem alguns casos de evidências robustas, já deveriam estar presas preventivamente ou denunciadas pela gravidade em concreto desse crime e pelo próprio risco de dissipação de provas e do patrimônio dos envolvidos. Então, só queria fazer esse registro e agradeço Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Moro, pelas manifestações feitas por Vossa Excelência. Deixa eu aproveitar a presença das senadoras e dos senadores em plenário. Nós buscamos um entendimento com os nossos colegas senadores, devido ao quórum, que nós iríamos abrir esta reunião de hoje, utilizando o quórum necessário para a abertura de 49 senadores. Nós iríamos suspender para não deliberarmos hoje matérias importantes que estão em tramitação e abriríamos a sessão de maneira extraordinária amanhã às 9 horas da manhã. Então eu queria informar... Mas só, presidente, em primeiro lugar, lhe cumprimentar pela condução agora do Congresso Nacional. Só queria deixar claro o seguinte, perfeito a manter a presença para amanhã deliberar. Eu só queria lhe pedir o seguinte, assuntos como, por exemplo, o aumento de deputados, não ficariam para amanhã, um assunto polêmico, véspera de feriado, o senhor marcaria uma outra data para isso, só para confirmar... Será isso, senador líder Girão? Há uma solicitação de vários senadores também, que algumas das matérias que estariam em deliberação no dia de hoje ficassem para a próxima semana. Portanto, eu vou abrir a reunião amanhã e caso não tenhamos quórum no plenário para votarmos matérias importantes e relevantes, nós iríamos fazer uma sessão apenas de pronunciamentos de lideranças partidárias e de senadoras e senadores. Perfeito, mas hoje está mantido os oradores inscritos, né? Eu vou suspender para amanhã, 9 horas. O único compromisso que eu tinha era só abrir. A única coisa que eu quero deliberar hoje é apenas a mensagem do empréstimo solicitado pelo senador Espiridião Amin. Amanhã abre 9 horas mesmo, presidente? 9 horas da manhã. Tá bom, obrigado. Está encerrado o período de pequeno expediente, está aberta a ordem do dia. Item extra pauta, projeto de resolução número 22 de 2025, apresentado como conclusão do parecer número 16 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, relatado pelo senador Espiridião Amin, que autoriza o município de São José, no estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito externo com a garantia da União, com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPlata, no valor de 43.200.000 dólares dos Estados Unidos da América. Foi apresentado o requerimento número 59 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação.
As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Conceda a palavra ao senador Espiridião Amin. Presidente, para agradecer às senadoras, os senadores, agradecer o seu gesto e em nome da cidade, do município de São José, do seu prefeito, Ovino Ávila, das lideranças comunitárias, da Câmara de Vereadores e da região da Grande Florianópolis, que será muito beneficiada por esta etapa de obra da maior relevância. Eu quero lhe dar um muito obrigado. E Vossa Excelência já percorreu esse caminho. Quando foi de Florianópolis a Biguaçu para participar de uma partida de futebol num estádio chuvoso, lá do Biguaçu Atlético Clube, Vossa Excelência tinha até uma silhueta razoavelmente parecida com a de hoje, mas era muito combativo. O senhor já usou esse trajeto e, em nome dessa sua rápida passagem mais memorável, eu quero lhe agradecer como cidadão quase de São José. Muito obrigado. Obrigado, senador Espiridião Amin. Presidente, pela ordem, só para... Pela ordem, senador Eduardo Girão. Primeiro, registrar a presença aqui do meu amigo, deputado André Fernandes, lá do Ceará, do PL. Seja muito bem-vindo aqui a essa casa, deputado. Presidente, só um questionamento que eu fiquei com a dúvida, junto com alguns colegas aqui, com relação à urgência da questão do aumento de deputados federais. O senhor também... Nós não vamos deliberar esta semana esta matéria. Nem a urgência, né? Nós vamos deliberar para a semana que vem esta matéria. Tá bom, lhe agradeço. Deixa eu aproveitar o plenário e os senadores e senadoras. Nós fizemos um compromisso à presidência do Senado, não só com o senador Alessandro Vieira, mas com outros senadores e senadoras que subscreveram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. E, naquela ocasião, eu pedi a compreensão do senador Alessandro Vieira, que é o autor do requerimento, que nós estávamos debruçados em relação à CPI das BETs no Senado Federal. E eu conversei com o senador Alessandro Vieira, que teve a compreensão necessária que nós pudéssemos aguardar o encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito das BETs para que nós pudéssemos fazer a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito proposta por Vossa Excelência e naturalmente apoiada pelo número adequado e regimental de senadores. Como nós tivemos, na última semana, o encerramento da Comissão Mista de Investigação sobre as BETs, eu informei ao senador Alessandro Vieira que esta presidência iria cumprir o que nós tínhamos acordado há alguns meses atrás. Portanto, eu quero passar a fazer a leitura da CPI do crime organizado. A presidência comunica ao plenário que recebeu requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira e outros senadores, solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes, para, no prazo de 120 dias, com o limite de despesas de R$30 mil, apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, investigando-se o modus operandi de cada qual, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região do Brasil, bem como as respectivas estruturas de tomadas de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação brasileira atualmente em vigor. O requerimento contém subscritores em número suficiente, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, e será publicado para que produza os devidos efeitos. Concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira, em seguida vou suspender a sessão. Obrigado, senhor presidente. Com muita brevidade, para agradecer o cumprimento do compromisso, para agradecer a compreensão da gravidade do problema que vamos enfrentar.
Eu tenho a mais absoluta convicção de que, se fizermos um trabalho correto, sóbrio, equilibrado, vamos entregar para o Brasil a mais relevante CPI que nós já tivemos nos últimos anos. O crime organizado hoje domina território brasileiro em proporção cada vez mais crescente. O crime organizado no Brasil está inserido em atividades econômicas relevantes. E, infelizmente, o crime organizado no Brasil também está inserido hoje na estrutura pública brasileira. Então, uma comissão parlamentar de inquérito que dê voz aos profissionais de segurança, que dê voz àqueles que efetivamente enfrentam o crime, poderá enfrentar cada vez mais esse dilema que nós temos de soluções efetivas, democráticas, eficientes para o combate do crime. Então, eu agradeço pela compreensão, pelo cumprimento do compromisso e estaremos trabalhando fortemente para entregar o resultado que o Brasil merece, senhor presidente. Cumprimentar o senador Alessandro, cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa. A presidência suspende a presente sessão com a reabertura prevista para amanhã, às 9 horas, com a manutenção do quórum. Está suspensa a sessão. Boa noite, são 18 horas e 41 minutos em Brasília e o Senado Notícias está no ar. Hoje foi um dia bem movimentado aqui no Congresso Nacional, com sessão do Congresso e sessão do plenário do Senado. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, está dando uma entrevista nesse momento. Vamos acompanhar. Mais claro para os brasileiros quem são os verdadeiros responsáveis pela roubalheira no INSS. O líder vai tentar barrar a possibilidade de indicação de um bolsonarista na relatoria? Veja, o presidente da CPMI, indicado pelo Senado, ao que tudo indica, falta confirmação, mas ao que tudo indica, deverá ser o senador Omar Aziz, do PSD. O Senado não vai indicar um petista para presidir a CPMI, né? Então, é razoável que a CPMI tenha a isenção necessária. Então, não, é lógico que a decisão da indicação do relator cabe à Câmara dos Deputados. E respeitamos o presidente Hugo Mota e respeitamos a autonomia da Câmara dos Deputados. Mas eu acho que o Senado está com uma posição de bom senso para que a investigação não seja feita nem por representantes do partido, não seja presidida nem por representantes do partido do presidente da República e aí seria de bom tom que a relatoria e a investigação também não fosse conduzida pelo principal partido de oposição. Mas, é claro, isso é uma posição da Câmara dos Deputados e nós respeitaremos qualquer que seja a decisão da Câmara dos Deputados. Em relação ao decreto do IOF, ontem o governo acabou sendo derrotado com a urgência. Como barrar o mérito e como trabalhar a medida provisória das alternativas? Vamos conversar, vamos continuar conversando. Nós respeitamos a decisão da Câmara dos Deputados ocorrida ainda no dia de ontem. Não é o fim do mundo. Temos ainda uma medida provisória editada pelo... Bem, vemos aí a entrevista do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues. E vamos falar, então, sobre esse dia movimentado de hoje, com sessão do Congresso e sessão do plenário, com a repórter Isabela Dutra, que acompanhou toda essa movimentação lá. Boa noite, Isabela. Oi, Márcio, boa noite a todos mais uma vez. Foi uma sessão muito longa. Ela começou pouco depois das 13 horas e terminou agora há pouco, depois das 18, então foram mais de 5 horas de sessão. E aconteceu muita coisa nessa sessão. Eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês. O Congresso derrubou o veto ao projeto que concede indenização e pensão especial às pessoas com deficiência permanente causada pela síndrome associada ao Zika vírus. Então, agora, as vítimas do Zika vírus vão ter a pensão vitalícia garantida. Esse projeto, ele foi protocolado em 2015, então foi uma tramitação de 10 anos. Enfim, então, as pessoas vão ter essa pensão garantida. Mais da metade dos vetos teve a apreciação adiada, mais da metade dos vetos que estavam na pauta. 31 vetos tiveram a análise adiada. Entre as análises adiadas,
está o veto ao projeto que classifica a diabetes tipo 1 como deficiência. Também o veto que trata da regulamentação da reforma tributária e o veto sobre o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o PROPAG. O presidente do Congresso e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, anunciou que deve convocar uma outra sessão conjunta antes do recesso, antes então do dia 18 de julho, para a votação dos vetos que ficaram pendentes. E foram aprovados então na sessão do Congresso alguns projetos, entre eles o projeto que prevê reajustes nas regras sobre emendas parlamentares ao orçamento. Entre essas mudanças está a que permite o uso dessas emendas parlamentares de comissão e de bancada para o pagamento de profissionais de saúde ativos. Também foi aprovado um projeto que cria a liderança da oposição no Congresso Nacional. E no finzinho da sessão, o senador Davi Alcolumbre leu o requerimento de criação da CPMI do INSS, requerimento que foi assinado por 36 senadores e 223 deputados. A CPMI vai ter 180 dias para investigar as fraudes que somam mais de 6 bilhões de reais, fraudes que atingiram aposentados e pensionistas do INSS. Agora, o próximo passo vai ser marcar uma data para a instalação dessa CPMI, a indicação dos membros, são 15 deputados e 15 senadores mais os suplentes, e também escolher o presidente, o vice e o relator. Esse foi o resumo, então, da sessão longa de hoje, Márcio. Certo, Isabela. Muita informação mesmo, muito acontecimento, muita notícia só nessa sessão do Congresso, né? Mas teve também a sessão do plenário do Senado, né? Como que foi essa sessão? Então, essa sessão estava marcada para as 16 horas, mas com um alargamento, né? Com essa extensão dessa sessão do Congresso de 5 horas, essa sessão do Senado aqui, do plenário, que está aqui atrás de mim, a entrada, ela foi sendo adiada, ela começou então um pouco depois das 18 horas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, abriu a sessão, ele aprovou um requerimento de empréstimo para a cidade de São José, em Santa Catarina, e leu o requerimento de criação da CPI do crime organizado, proposto pelo senador Alessandro Vieira e assinado por outros senadores também. Então, foi lido o requerimento de instalação da CPI do crime organizado. Aí, o senador Davi Alcolumbre suspendeu a sessão e marcou, então, a sessão para continuar amanhã às 9 horas da manhã. O principal projeto na pauta da semana, então, deve ser analisado na semana que vem. E que projeto é esse? É o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Esse projeto foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Congresso alterasse a distribuição das vagas na Câmara, né, nos deputados federais, por causa do crescimento da população em alguns estados, como previsto na Constituição. E o STF deu prazo, então, até dia 30 de junho para os parlamentares definirem qual será a mudança. Esse projeto já foi aprovado na Câmara e aumenta, então, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais. E se aprovada aqui no Senado, a mudança já começa a valer para as eleições do ano que vem e para a legislatura que vai se iniciar em 2027. Esse projeto, então, como tem prazo até o dia 30 de junho, ele deve ficar para a votação na semana que vem, mas amanhã, às 9 horas da manhã, segue a pauta que seria votada hoje, Márcio. Tá certo, Isabela. Muito obrigado, então, por todas as informações aí. Por nada. CPMI do INSS. Na sessão do Congresso Nacional de hoje, como vimos, foi lido o requerimento assinado por 36 senadores e 223 deputados. O próximo passo é o agendamento da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e a escolha dos membros. A CPMI está oficialmente criada. O objetivo da comissão é investigar as fraudes que somam mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas do INSS. Os descontos irregulares sem a autorização dos beneficiários já estão sendo investigados pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal. O pedido de investigação foi apresentado pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda. 36 senadores e 223 deputados assinaram o requerimento. Nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores
e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. As CPMIs podem ser criadas para investigar casos de corrupção, irregularidades em órgãos públicos, violações de direitos, entre outros assuntos de interesse público. Vamos entender, então, o que é e como funciona uma CPMI. Que tal começar explicando algo que muita gente tem curiosidade? Qual a diferença entre CPI e CPMI? Os dois tipos de colegiado são previstos na Constituição e têm o mesmo objetivo: permitir que o Poder Legislativo conduza, com poderes próprios das autoridades judiciais, uma investigação sobre determinado fato. Diferente das CPIs, que ocorrem separadamente na Câmara ou no Senado, as CPMIs são mistas, ou seja, são compostas por senadores e deputados. Para criar a CPI, é necessário um requerimento e o requerimento tem que ser subscrito por 1/3 dos integrantes da Casa Legislativa. Se for uma CPI do Senado, 1/3 dos senadores, a CPI da Câmara, 1/3 dos deputados, e na caso da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que é a que reúne deputados e senadores, 1/3 das duas casas. O requerimento ele é lido pela presidência da Casa, no caso da CPI mista, né, o presidente do Congresso, e essa leitura se traduz no entendimento de que a CPI está apta a ser instalada, porque, na verdade, ela não vai a voto, o requerimento, porque se entende que o requerimento em si, sendo apto, não é? Sendo qualificado, ele em si cria a comissão. E depois de criada, como funciona a CPMI? Aí é a hora de eleger um presidente e um relator. O presidente é responsável por conduzir as reuniões, estabelecer a pauta, determinar prazos e garantir o cumprimento das normas. Já o relator vai elaborar um relatório final com as conclusões e recomendações da investigação. As apurações são feitas por meio de depoimentos, diligências, audiências e convocação de autoridades. As comissões de investigação costumam atrair a atenção da imprensa nacional e da população. Os poderes dos parlamentares nestas investigações são como de autoridades judiciais, inclusive para prender depoentes, desde que em flagrante delito. Ao final, a CPMI elabora um relatório propondo mudanças na legislação e o possível indiciamento de envolvidos. Esse relatório final pode ser aprovado ou rejeitado pelos membros da comissão. Se aprovado, é encaminhado ao Ministério Público, à Polícia Federal ou a outros órgãos que possam tomar as medidas necessárias. Tem a Comissão Parlamentar de Inquérito dita do PC Farias, que era sobre, o assunto era o processo de financiamento das eleições. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela resultou num processo de impeachment, né, que chegou perto da sua conclusão com a renúncia do então presidente da República, Fernando Collor, encerrou os trabalhos dela. Mas teve efeitos importantes na alteração, por exemplo, da legislação brasileira que regula o financiamento das eleições, dos processos eleitorais. Outra comissão parlamentar mista de inquérito importante que aconteceu no Congresso Nacional foi a chamada CPI do Orçamento. Em face dela aconteceram, aqui, como efeito imediato, algumas cassações de mandatos legislativos e algumas renúncias também. Mas, principalmente, por conta das conclusões dessa CPI, aconteceu uma importante mudança no processo de apreciação do orçamento no Brasil. A indicação do presidente da Comissão Mista de Orçamento, a indicação do relator, o rodízio desses integrantes. E nessa sessão do Congresso foi derrubado um veto ao projeto de lei que cria uma pensão vitalícia para crianças vítimas do Zika vírus.
Outros 31 vetos tiveram sua análise adiada. O Congresso derrubou nesta terça-feira o veto ao projeto que concede indenização e pensão especial à pessoa com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus. A derrubada do veto foi feita com a concordância do governo federal e, com isso, as vítimas do Zika vírus vão ter a pensão vitalícia garantida. Esse projeto foi protocolado quando eu ainda era deputada, em 2015. Foram 10 anos de tramitação. A população do Nordeste foi vítima dessa síndrome terrível que deixam crianças com deficiência intelectual, visual, auditiva, motora, crianças que convulsionam praticamente o dia inteiro, crianças que precisam de muita assistência. E sem essa indenização e esse recurso mensal até que elas não estejam mais aqui, é fundamental. Mais da metade dos vetos que estavam na pauta foram adiados. Entre eles, o veto ao projeto que classificava a diabetes tipo 1 como deficiência, o veto que trata da regulamentação da reforma tributária e o veto sobre o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, Propag. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou que deve convocar outra sessão conjunta antes do dia 18 de julho para a votação dos vetos pendentes. Todos esses vetos que ainda têm, de certo modo, de lideranças partidárias, não o consenso, que a gente tenha esses 25 dias para a próxima sessão do Congresso. Qual é a decisão desta presidência? Líder Isnaldo Bulhões. A decisão dessa presidência é que nós possamos fazer e sanarmos todos os vetos que estão na ordem do dia na próxima sessão. Assim que essa sessão do Congresso terminou, o líder do governo no Congresso Nacional falou sobre a criação da CPMI do INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia nesse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. O Congresso aprovou ainda um projeto de resolução apresentado pelas mesas da Câmara e do Senado, que altera as regras sobre emendas parlamentares. Entre as alterações está a possibilidade de destinar emendas de bancada e de comissão para o pagamento de salários de profissionais da saúde. O projeto, aprovado em votação simbólica, prevê ajustes nas regras sobre emendas parlamentares ao orçamento. Entre as mudanças está a que permite o uso de emendas parlamentares de comissão e bancada para o pagamento de salários de profissionais de saúde ativos. O texto mantém a vedação desse uso para as emendas individuais. A versão aprovada é o substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, apenas para considerar que essa solicitação de modificação, ela atende à reivindicação dos estados, municípios brasileiros e principalmente dos parlamentares que viam ainda alguma dúvida sobre o entendimento feito nos três poderes para execução orçamentária a contento do que pede, senhor presidente, aos órgãos de controle e a necessidade da transparência no orçamento nacional. O Congresso também aprovou um projeto que abre crédito suplementar de mais de 800 milhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e outro que cria a liderança da oposição no Congresso Nacional.
Os mototaxistas ganharam um incentivo na compra de uma nova motocicleta. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e, se não houver recurso para votação em plenário, poderá seguir direto para a Câmara. Outro incentivo aprovado pelos integrantes da comissão beneficia micro e pequenas empresas. Essa proposta vai ser votada pelo plenário do Senado. O projeto encaminhado pelo governo cria o programa Acredita Exportação para incentivar as micro e pequenas empresas. De acordo com o texto, empresas que optaram pelo Simples Nacional poderão receber de volta parte dos tributos pagos na cadeia de produção de mercadorias que forem exportadas. Na prática, o programa vai permitir às micro e pequenas empresas compensar ou reaver o que foi pago em PIS e COFINS sobre os insumos usados para fabricar produtos vendidos ao exterior. No Brasil, produtos destinados à exportação são isentos de tributos como PIS/PASEP e COFINS, que incidem sobre o faturamento das empresas. Mas as empresas pagam esses tributos da compra de insumos e serviços e nem sempre conseguem recuperar esse valor, o chamado resíduo tributário, benefício que grandes empresas já têm. O projeto prevê que a duração do programa será apenas de 2 anos. A partir de 2027, entrará em vigor a reforma tributária. E a reforma tributária, que já está em fase final de aprovação da sua última lei complementar, ela já faz a desoneração de toda a cadeia produtiva para as exportações, inclusive dos pequenos e médios empresários brasileiros. O texto também altera o Reintegra, o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, criado em 2011. Esse programa devolve parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva de bens industrializados e exportados, como forma de incentivar as exportações. Acho que a matéria é absolutamente pertinente e já adianto que a posição do governo é favorável ao relatório do senador Eduardo. Acho que este projeto é um passo a mais para propiciar que pequenas e médias empresas façam parte dessa competição maravilhosa, apesar de muitas vezes viciada ou prejudicada por interesses que formam barreiras, criam dificuldades, preconceitos ou conceitos póstumos, posteriores. Mas, de qualquer maneira, é um passo importante e eu aplaudo o governo também por perfilar ao lado dessa iniciativa. A comissão também aprovou o projeto de apoio a mototaxistas. O texto inclui a categoria na linha de crédito especial já existente para taxistas, permitindo que eles também financiem a compra de motos novas. Os mototáxis desempenham um papel crucial no transporte urbano, oferecendo uma alternativa de mobilidade ágil e acessível, especialmente em áreas de difícil acesso. Mas que, no entanto, os mototáxis enfrentam custos elevados de manutenção e a necessidade constante de renovação de seus veículos para garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda o uso do Fundo Garantidor de Operações no Programa de Financiamento da Agricultura Familiar. O Fundo Garantidor de Operações é administrado pelo Banco do Brasil e facilita o acesso ao crédito por empresas e setores específicos. Em dezembro de 2024, o fundo contava com ativos totais de cerca de 43 bilhões. Já o Pronaf oferece linhas de crédito com condições especiais a agricultores familiares. De acordo com o texto, até 500 milhões dos recursos não comprometidos do FGO poderão ser usados para garantir as operações do Pronaf. O valor total das garantias financiadas pelo FGO será limitado ao valor que a União e os demais cotistas destinaram ao fundo para cobrir as operações do Pronaf. Essa proposição representa avanço na promoção do desenvolvimento sustentável, melhora o acesso ao crédito para a agricultura familiar e fortalece a capacidade do Estado de fomentar políticas públicas com responsabilidade fiscal.
Os senadores também aprovaram um projeto do senador Messias de Jesus, que estabelece o sistema brasileiro de crédito oficial à exportação. A ideia do projeto é aumentar a competitividade das empresas brasileiras no exterior. Os 2 projetos serão encaminhados à Câmara, se não houver recurso para que sejam analisados em plenário. Trechos de estradas conhecidas como BRs vão homenagear pessoas e a audiência pública vai debater situação no setor elétrico. Assuntos discutidos e aprovados na reunião de hoje na Comissão de Infraestrutura. Os trechos de rodovias com denominações aprovadas referem-se à BR-232 em Pernambuco, ao viaduto do quilômetro 102 da BR-459 em Pouso Alegre, Minas Gerais, e a BR-158 em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Os senadores aprovaram também realização de audiência pública para discutir os efeitos do mecanismo de constrain-off no setor elétrico. O termo em inglês refere-se à situação em que usinas de geração de energia eólica e solar têm a produção reduzida ou interrompida por decisões do operador nacional do sistema elétrico, mesmo que a usina esteja tecnicamente disponível para gerar. E isso ocorre por restrições no sistema de transmissão ou necessidade de reserva operacional. Já o pedido de convocação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não chegou a ser votado pela Comissão de Infraestrutura, porque o seu autor, senador Lucas Barreto, pediu a retirada de pauta desse requerimento. O presidente da comissão, Marcos Rogério, anunciou o entendimento para que, em vez da convocação da ministra, ela compareça a convite na Comissão de Meio Ambiente. A expectativa é de que ela fale sobre diretrizes do Ministério quanto ao processamento de licenciamento ambiental do bloco exploratório de petróleo e gás na costa do Amapá e os localizados na margem equatorial. A data está marcada para 8 de julho. A mineração é fundamental para a transição para uma nova matriz energética e o Brasil detém reservas dos minerais. Mas, de acordo com os debatedores ouvidos pela Comissão de Desenvolvimento Regional, é preciso criar estratégias de fomento à mineração. A transição de um sistema energético baseado em combustíveis fósseis poluentes para fontes limpas e renováveis vai necessitar de muitas baterias para armazenar a energia solar e eólica e para os carros elétricos. E bateria se faz com minerais. No mundo, há perspectiva de escassez desses minerais, mas o Brasil detém reservas, como explica o diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral do Ministério de Minas e Energia. É preciso lítio, grafite, manganês, níquel, cobre para fazer as baterias e é preciso também silício para fazer painel solar e terras raras para fazer ímãs permanentes para os motores elétricos e para os aerogeradores. O cobre é o grande gargalo da transição energética, tá? De longe, o grande gargalo da transição energética. Para se fazer a transição energética como se espera, vai ser preciso minerar daqui para frente muito mais cobre do que já foi minerado durante toda a história humana. O que é essa palavra, né, transformação ecológica? Ele concatena as finanças sustentáveis, o adensamento tecnológico, a bioeconomia e os sistemas agroalimentares. A transição energética, sem a mineração, a gente não consegue fazer essa transição da indústria de combustão de hidrocarbonetos para uma indústria de energia mais limpa, de armazenamento de grandes baterias, de forma que a gente sustente um país. Quem faz o mapeamento dos minerais no território nacional é o Serviço Geológico Brasileiro, mas o diretor de Geologia e Recursos Minerais do serviço disse que no ritmo atual vai levar mais de 100 anos para fazer o levantamento do país inteiro. Ele reivindicou um orçamento maior para atender às demandas. Nesse momento, ir buscar cobre, grafita, elementos terra raro, urânio, lítio, cobalto.
Mas o Serviço Geológico não pode ficar preso a isso só. Nós somos Serviço Geológico, nós temos que antever outras demandas. Por exemplo, nós estamos no momento de corrida espacial. Precisa de minerais específicos para a corrida espacial. Me parece uma coisa que beira a falta de lógica, né? É um potencial de grande riqueza e que não é enxergado como estratégico. A Comissão de Educação aprovou o plano de trabalho para avaliar o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Essa é uma política pública do governo federal para recuperar os atrasos na aprendizagem das crianças causados pela pandemia. Alfabetizar as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental e recuperar a aprendizagem dos alunos do 3º ao 5º ano prejudicados pela pandemia são as principais metas da política pública lançada pelo governo federal em 2023. O objetivo é superar as desigualdades educacionais que começam na infância. O monitoramento dessa política será feito pela Comissão de Educação, que aprovou o plano de trabalho para avaliar o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. São objetivos dessa avaliação de política pública: mapear a situação atual da alfabetização no país, monitorar o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e pontuar caminhos e perspectivas para a superação de eventuais problemas identificados. Para avaliar o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a Comissão de Educação irá realizar 5 audiências públicas. Os debates devem contribuir para o relatório final, que será votado em novembro. Essa é uma política determinante da qualidade do ensino. O ano passado, já em curso dessa política, alguns municípios apresentaram resultados de melhoria desse índice de alfabetização e, sobretudo, pelo conteúdo pedagógico e metodológico que a gente precisa dar ao processo de alfabetização, para não aumentar o número de analfabetos funcionais, que ainda são muitos no nosso país, inclusive no ensino superior. Foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União e já está valendo a lei que proíbe a realização de tatuagens e a colocação de piercings em cães e gatos com fins estéticos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu hoje, durante sessão deliberativa do Senado, um requerimento do senador Alessandro Vieira e outros senadores para criar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a atuação, a extensão e o funcionamento de organizações criminosas no Brasil, em especial facções e milícias. Vamos entregar para o Brasil a mais relevante CPI que nós já tivemos nos últimos anos. O crime organizado hoje domina território brasileiro em proporção cada vez mais crescente. O crime organizado no Brasil está inserido em atividades econômicas relevantes. E, infelizmente, o crime organizado no Brasil também está inserido hoje na estrutura pública brasileira. Então, uma comissão parlamentar de inquérito que dê voz aos profissionais de segurança, que dê voz àqueles que efetivamente enfrentam o crime, poderá enfrentar cada vez mais esse dilema que nós temos de soluções efetivas, democráticas, eficientes para o combate do crime. Então, eu agradeço pela compreensão, pelo cumprimento do compromisso e estaremos trabalhando fortemente para entregar o resultado que o Brasil merece, senhor presidente. Chegamos ao fim desta edição, mas você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função
de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nenhum minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD dizendo algo contra o presidente João Goulart. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O plenário do Senado aprovou um projeto que exclui como atenuante a idade do agressor em crime de violência sexual praticado contra mulheres. O projeto impede a redução da pena se o autor do crime tiver menos de 21 e mais de 70 anos de idade. Aqui comigo no estúdio está a relatora do projeto, senadora professora Dorinha, do União Brasil do Tocantins. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Carla. E é sempre bom podermos falar de um tema que na verdade, coloca o Brasil em um panorama vergonhoso. Os números de violência contra a mulher, infelizmente, têm crescido muito. Feminicídio e outros crimes, violência política, violência psicológica, violência física. E a construção de legislações que fecham portas e aumentam penas, ela é sempre muito importante. Neste caso, é um projeto que foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, e no contexto de hoje, o fato de ter sido cometido por menor de 21 e maior de 70, além de ter uma implicação de uma rapidez maior na prescrição do crime, era um atenuante, sendo considerado como se o fato de estar dentro desse intervalo de idades, menos de 21 e mais de 70, não pudessem ser responsabilizados como deveriam. Então, infelizmente, em muitos casos, inclusive crimes coletivos, né, de violência, crimes por pessoas com mais de 70 anos, envolvendo pessoas vulneráveis, com deficiência mental, e muitos ficavam sempre nessa proteção, né, dessa janela de idade. Há atualmente, o entendimento da lei por atenuar, no caso dessas duas idades, se justifica por quê? Primeiro, eu acho que há um pouco dessa questão da responsabilidade, né? O entendimento que dentro da questão de menor, da maioridade, que era de 21 e 70, a pessoa idosa que já não responderia, né, pelas suas ações, o que não é verdade. Hoje nós temos um outro perfil, né, tanto no que nós olhamos para a questão do adolescente e do jovem, em termos de maior maturidade, a assunção de muitas responsabilidades, quanto pessoas com mais de 70 anos que estão hoje numa situação produtiva, consciente, atuando na sociedade. Então, na verdade, era muito mais uma leitura que era feita de uma situação de não capacidade por decisão. Então, hoje é uma correção feita, em muitos casos, o ajuste, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é o arcabouço principal, mas várias legislações têm sido construídas para aumentar a proteção, aumentar a punição e, com isso, ter também um caráter educativo, né? À medida que o sistema penal tem se aprimorado, né? O exemplo é o feminicídio, que nós não temos números anteriores, a gente às vezes escuta alguém falar assim, aumentou mesmo ou é porque agora está tendo visibilidade? Primeiro, tem hoje a tipificação. Então, aquilo que era considerado como um homicídio ia para as estatísticas como um crime cometido contra a vida, né? De maneira geral, hoje tem uma categorização do feminicídio
quando ele envolve o fato gênero. Não matou a mulher em uma situação que não envolva a sua situação de vulnerabilidade de gênero. Então, da mesma forma, hoje nós já temos pesquisas que mostram a questão da responsabilidade, né, do menor de 21 anos. Então, eu vejo que é um ajuste importante, porque em muitos casos, até às vezes, os dois intervalos, infelizmente, alguns números mostram histórias envolvendo a situação da pobreza, muitos casos de grande vulnerabilidade em que a pessoa com mais de 70 anos usa essa vulnerabilidade com cesta básica, comprando, né, a mulheres, crianças, adolescentes, menores de 12, 14, 16 anos. Então, à medida que a flexibilidade na punição estimulava e até, em muitos casos, como tinha uma ausência do poder público no sentido da punição, infelizmente os números são muito altos, no caso de, inclusive, violência e estupro, que nós estamos falando também. Como é que fica a questão da prescrição da pena? Não, também os prazos, né, são alterados. Hoje nós já lidamos com a ausência de prescrição em vários crimes, para que, em muitos casos, as pessoas cometiam a violência, às vezes violência física, e ficavam contando com a lentidão do sistema da justiça, até que prescrevesse, né? Então, era o crime cometido e se valiam do fato da prescrição. Nesse caso, tanto altera o sistema de prescrição, quanto o fato de punibilidade. Então, por isso, o projeto da deputada Laura Carneiro, ele acerta muito e é mais um importante instrumento de redução da violência contra a mulher. A senhora falou sobre o feminicídio. Um dado recente que saiu mostra que há 4 feminicídios por dia no Brasil. Como que esse projeto se alinha a outras políticas públicas que têm sido tomadas e que têm sido, inclusive, aprovadas aqui no Congresso em relação à proteção e evitar a violência contra as mulheres? Então, na verdade, existem vários projetos aprovados. No ano passado, foi aprovado um orçamento, a criação de um programa coordenado pelo Ministério da Justiça, e teve à frente a senadora Daniela Ribeiro, que era presidente da Comissão de Orçamento. Nós estávamos nessa comissão, a deputada Soraya também, com o slogan "Antes que aconteça", porque, na verdade, nós não podemos esperar o crime acontecer. Então, vários projetos, e esse "Antes que aconteça", ele tem essa ideia de articular os diferentes programas no âmbito dos estados, dos municípios, alguns programas já bem avançados, com o botão do pânico, acionando a cadeia de proteção envolvendo guardas municipais, polícia militar, polícia civil, a estrutura de segurança que estiver disponível para rapidamente atender a mulher quando acionar. Uma situação que eu acho que é importante é que as situações de violência, elas são crescentes. Em muitos casos, a mulher que é vítima de feminicídio teve vários alertas antes, de violência física, violência psicológica. Então, eu penso nesse sistema articulado, que diferentes políticas precisam estar integradas. E aí é um chamamento para a justiça, né, para a segurança pública. Quando nós olhamos o cidadão, ele espera a sua garantia de segurança. Então, se a polícia, hoje nós votamos vários projetos em relação à guarda municipal, empoderando, dando responsabilidades, só que o sistema precisa ser articulado. Uma mulher que procura uma delegacia de polícia para fazer uma ocorrência e que, às vezes, não tem um profissional qualificado para atender. Uma mulher que é submetida a situações de violência pública e que o sentimento de impunibilidade
pode levar a esse crescimento. Então, na verdade, essa legislação, ela fecha lacunas que existem hoje na legislação, permitindo situações de violência, nesse caso, inclusive, violência bastante grave, que também trata diretamente da questão de estupro. Existe também muito aquela questão do machismo estrutural, e a senhora também, como uma senadora voltada para a área da educação, acha que esse tipo de orientação ele poderia começar também nas escolas? Eu pergunto isso porque há casos de crianças que relatam para os seus professores, depois de alguma orientação, e falam: nossa, então isso que acontece lá em casa não é normal, quando o pai às vezes bate na mãe, aquela coisa. Talvez essa orientação, ela vindo da escola, também possa evitar e acabar com esse conceito e com essa antiga normalização. Com a normalização da violência. Eu acredito, e já tem também projetos de lei que trabalham na questão do espaço da educação, do conhecimento da Lei Maria da Penha, das situações de violência, porque é importante lembrar que nós temos na escola a oportunidade de formar uma nova cabeça. E quando a gente fala isso, é um tema que pode ser tratado normalmente, mas em muitas situações, às vezes, a própria mulher, a professora, acha normal a situação de dependência, de subserviência, a violência, aquela situação de violência de a mulher, em muitas situações, que grita com ela, que o formato que o pai trata a mãe, começa a achar aquilo normal, e a tendência é ele repetir esse comportamento, entendendo que a força física lhe dá direito de subjugar, né? E normalmente nessas relações que são relações doentias dentro da sociedade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, junto com todo o processo, o arcabouço legal que tem sido construído, a necessidade de organização do sistema de segurança para dar cumprimento a isso. Uma mulher que procura uma delegacia e que escuta uma brincadeira, o que ela fez de errado? Boa coisa não fez, porque que apanhou, estava vestida assim, o assado, então justifica ter sido violentada, estuprada. É um comportamento que precisa ser enfrentado e é também padrão educativo. Agora, você imagina a oportunidade que nós temos, e aqui o Senado tem a cartilha, né, o gibizinho da Lei Maria da Penha para as crianças, o quanto é importante ser enfrentado no espaço da escola, porque você vai não só dar oportunidade para a criança e o adolescente entender que, às vezes, aquela relação doentia que ele vê em casa não é normal, como também você vai formar um comportamento diferente. Senão, além de normalizar a situação, ele amanhã é uma pessoa que vai estar reproduzindo isso, porque se é normal, eu tenho força, eu vou conseguir ganhar naquela correlação de força, eu tenho que subjugar, e aí entra também a questão da cultura, tem projetos lidando com a questão indígena. Por muito tempo se dizia, não, é cultural, né? A mulher indígena apanhar, sofrer violência de toda a natureza, porque é cultural. Cultura não pode ser justificativa de violência. O projeto foi aprovado no plenário, qual é a próxima etapa? Sanção. Ele é um projeto que veio da Câmara, eu fui relatora no Senado com muito cuidado para não ter que voltar para a Câmara. A nossa expectativa é que se transforme em lei de maneira muito breve e, logicamente, que passe a ter consequência na nossa sociedade. Tá certo, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu?
Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelos nossos produtores, seja agricultores, seja aquicultores ou sejam pescadores. Seja bem-vindo, senador Jorge Seife. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Senador, hoje a gente vai conversar sobre um projeto de lei que o senhor apresentou que visa mudar a alimentação escolar em todo o país ao introduzir peixe no cardápio das escolas. O projeto ele tem só um parágrafo e 3 linhas, mas apesar de parecer simples, ele tem um impacto potencial muito grande, né? O senhor pode explicar de forma mais detalhada qual é a sua proposta? Claro. Renata, recentes pesquisas mostram que 31% da população brasileira já está obesa e 68% com sobrepeso. E os números mostram que isso vem escalando ano a ano. A população brasileira, infelizmente, come pouco peixe por ano, aproximadamente de 10 a 12 quilos ao ano. Se compararmos, por exemplo, com os países asiáticos, que são os mais longevos e que comem mais peixe em todo o mundo, eles comem de 50 a 60 quilos por ano. Logicamente que o Brasil tem uma variedade de produção de proteína maior do que esses países. Nós aqui produzimos muito frango, muito bovino, muito suíno. Isso, logicamente, diversifica mais a proteína que o brasileiro consome. No entanto, foi ficando para trás a questão do consumo de peixe, especialmente pelas crianças. E isso nos traz uma preocupação. Você vai nas escolas, é segunda-feira hambúrguer, terça-feira um peito de frango, quarta-feira almôndega e nunca tem o peixe. Além disso, além da questão nutricional, nós sabemos que a proteína do peixe ela é tão rica em proteínas quanto as demais, só que ela tem grandes vantagens em níveis de fósforo, em níveis de proteína e baixo teor de gordura. E quando tem gordura é a ômega, que realmente é um remédio a longo prazo para o coração. Então, vendo essa realidade em todo o Brasil, vendo que nós, o país que tem 8.500 quilômetros de costa, um país que tem os maiores rios do mundo, tem a maior ictiofauna do mundo, ou seja, nós temos a maior biodiversidade quando se fala em espécies de peixes e peixes comestíveis, que nós temos uma aquicultura forte, uma pesca
litorânea forte. Por que não incentivar a nossa criançada em todo o Brasil, nas escolas, a comerem peixe pelo menos uma vez por semana? Isso ajudaria não só a questão nutricional, como ajuda pescadores, ajuda aquicultores, a agricultura familiar. E, lógico, pensando a longo prazo, existem pesquisas que ainda não são plenamente comprovadas e às vezes até discutidas, que quem come mais peixe se torna até pessoas mais inteligentes ao longo do tempo. É verdade, já li 2 pesquisas sobre isso fora do Brasil e eu acredito plenamente nisso. Então nós estamos falando de incentivo à agricultura familiar, de incentivo a uma alimentação saudável e incentivo à redução de obesidade no Brasil. São muitas boas vantagens no projeto que a gente propôs aqui no Senado. Senador, o projeto ele foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com uma emenda que retira a obrigatoriedade. Ele fica como uma sugestão preferencial à pessoa que vai montar o cardápio escolar. Como o senhor vê essa alteração? Olha, a alteração foi proposta pelo senador Laércio e ele diz ali o seguinte: como existem regiões do país que realmente não têm pescados, às vezes são sertões, às vezes são locais que não tem rio, não tem mar, se nós colocássemos uma obrigatoriedade, nós podíamos trazer alguns prejuízos e até dificuldade de cumprimento da lei por parte de alguns colégios. Não todos, mas uma parte podia ser prejudicada. Então ele traz a preferência, né, de se ter pelo menos o pescado e ele, mais do que isso, além disso, ele pede para que as regionalidades sejam respeitadas. Você há pouco me falou que você é uma amazônida. Então existem pescados no Amazonas que não tem, por exemplo, na minha Santa Catarina. Então não adianta eu, por exemplo, querer colocar sardinha lá no Amazonas e querer colocar pirarucu lá em Santa Catarina. Então acho que a emenda mais importante, além da sensibilidade do senador Laércio, de realmente ter se preocupado em regiões que existe escassez de pescado, mas esse respeito à regionalidade, eu acho que ele abrilhantou ainda mais o projeto. Senador, no projeto, o senhor diz que o consumo médio de peixe no Brasil é de cerca de 9 quilos por habitante ao ano, enquanto a média mundial é de 20 quilos. O senhor foi secretário da Pesca do governo Bolsonaro e conhece bem o tema, né? Quais são os fatores que contribuem para essa baixa média de consumo de pescado no Brasil? Renata, a primeira questão é que o Brasil é produtor de outras grandes proteínas. Se você viajar todo o mundo, alguns países têm suas vocações. Tem país que é super produtor de pescado, tem outros países que são super produtor de aves, tem outros países que são super produtores de suínos. O Brasil, devido a esse tamanho continental, a nosso clima tropical predominantemente, o nosso agro, que é o nosso orgulho, então nós temos muito mais opções. E acaba que, por nós sempre termos deixado um pouco a pesca de lado, a pesca nunca foi uma prioridade, por exemplo, aqui no Congresso Nacional. Então nós deixamos de praticar boas políticas públicas e até incentivar esse setor. Acabou que as outras proteínas ganharam um protagonismo muito maior do que a do pescado. Produzimos peixe? Produzimos. Acho que a primeira secretaria, o Ministério da Pesca Nacional, foi criada ainda já no século XXI. É verdade, né? É verdade. Inclusive, a pesca era um tema que não tinha pasta, não tinha secretaria, não tinha ministério. Isso é muito recente. Então, nós precisamos fazer políticas públicas que incentivemos a criançada e, na verdade, toda a população a, pelo menos uma vez por semana, ter aquele comfort food, ou seja, ter aquele gosto pelo pescado, que hoje a criançada não tem, não conhece peixe, e também pensando em todos esses fatores que nós já abordamos anteriormente. O senhor disse que a emenda do senador Laércio enriqueceu o projeto, né? E a partir de agora ele fala sobre o respeito à diversidade cultural. Como a gente faz como gestor de escola que vai introduzir o pescado na alimentação escolar para lidar com famílias, porque tem muita gente no Brasil que come peixe uma vez por ano só na Semana Santa. É verdade. Né? É uma mudança cultural muito grande, né? O que é possível fazer nesse sentido, para amenizar esse processo? Na verdade, o projeto visa corrigir essa anomalia. Se a criançada não come pelo menos uma vez por semana uma tilápia, uma sardinha, um pirarucu, um tambaqui, né? Uma trilha, enfim, um pargo, eles jamais no futuro serão consumidores de pescados, que nós temos um gosto alimentar muito produzido durante a nossa infância.
Então, exatamente, introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro em se tratando de saúde pública, que hoje um dos grandes motivos de perda de vida de brasileiros é a questão do infarto do miocárdio, da hipertensão arterial, que são doenças principalmente ligadas à obesidade. Então, o peixe, verdadeiramente, consumir peixe significa mais saúde para a nossa população, menos problemas cardíacos e menos custos com a saúde pública. É um jogo de ganha introduzir pescado na alimentação das nossas crianças. Senador, mas e quando a gente enfrenta a resistência? Como que faz? Veja, o projeto, inclusive, por isso que eu digo que a emenda do senador Laércio, ela enriquece, que nós pedimos para que dê preferência, ou seja, se incluam pescado. As regiões que não puderem, ok, mas eu tenho certeza que com esses argumentos amplamente difundidos nós teremos êxito. E eu vou te dar 2 exemplos exitosos. O senador Confúcio Moura disse que uma lei estadual nesse mesmo sentido foi aprovado lá em Rondônia, sucesso absoluto. Da mesma forma... Mato Grosso, Paraná, já existem leis estaduais, já existem outras leis, né? semelhantes e foram implementadas com sucesso. E também aqui no DF o senador Exalci Lucas também fez. E olha que nós estamos no Distrito Federal, né? Nós estamos aqui no meio do nosso centro-oeste, que às vezes tem dificuldade de pescados. Por exemplo, aqui em Brasília, onde se pesca peixe, senão no Lago Paranoá? Majoritariamente vem pescados do Goiás, que também majoritariamente da aquicultura, especialmente tilápia. Então, eu não vejo que tenhamos resistências, eu vejo que teremos grandes adesões, porque, na verdade, não é uma medida inovadora. Como os estados já têm implementado, têm dado certo, por que não nacionalmente? Especialmente o Nordeste e o Norte consomem pescados demais. Eu tenho certeza que os pais e os alunos vão aderir com sucesso, assim como foram em outros estados da federação. Senador, e como os gestores municipais e estaduais podem lidar com o desafio de abastecimento e custos, especialmente nessas regiões que são distantes do mar ou que não têm um rio importante próximo? Olha, a nossa produção da aquicultura, que é o pescado de cultivo, né, majoritariamente tilápia e tambaqui, tem sido diversificado em todo o Brasil. Por exemplo, em Santa Catarina nós temos até outras espécies como carpa, isso também em toda a parte do Brasil. Temos truta, que são peixes mais de região fria, também de cultivo. Então, hoje, uma vez que haja demanda, hajam editais pedindo compra de pescados, as escolas serão abastecidas, porque peixe nós temos basicamente em 100% do território nacional. Só que hoje, esses pescadores, essa agricultura familiar, esses aquicultores não são demandados, porque realmente nos editais não são solicitados pescados para as escolas. Então, para aumentar o consumo, vai ser necessário aumentar a produção de peixes também? Sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, é um jogo de ganha, onde nossos produtores terão as escolas para abastecer. Quando se pretende aumentar o consumo de pescado, se tem que ter mais funcionários na aquicultura, mais pescadores na pesca, além de todas as outras vantagens que já discutimos aqui anteriormente. Desde 2009, a legislação estabelece que pelo menos 30% do orçamento anual da alimentação escolar seja investido na compra direta de alimentos de pequenos produtores, incluindo comunidades tradicionais. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Mais de 80% da agricultura brasileira é a agricultura familiar. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a irmã. Então, esses produtores muitas vezes têm policultivos. Ele cultiva uma mandioca, ele cultiva um peixinho, às vezes só para consumo próprio, e ele faz o pluricultivo. E eu tenho certeza que toda a agricultura familiar, que é vasta em todo o Brasil, vai ficar muito feliz e vai ter mais um produto para produzir até em maior escala, aumentando assim sua renda familiar. E, senador, o senhor prevê a necessidade de alguma medida para incrementar o abastecimento de peixes? Veja, eu entendo que o Brasil já é autossuficiente, né, na produção de pescados. E, mais uma vez, quando se respeita a regionalidade,
quando se respeita os pescados nativos de cada região, seja de rio, seja de mar, seja de cultivo, nós não fazemos dificuldade na implementação dessa lei que eu tenho certeza que será aprovada. Ao contrário, fomentaremos o consumo do peixe, que no final, ao fim e ao cabo, é o nosso objetivo. Especialmente, saiu agora, há poucos dias, esses números sobre obesidade no Brasil. E a obesidade, nós somos o que nós consumimos, nós somos o que nós comemos. Quando nós comemos muita fritura, muita gordura animal, quando comemos carnes gordas, quando não temos esse cuidado, realmente o nosso futuro, o futuro da nossa saúde, dos nossos filhos, está comprometido. E o peixe, e eu sou testemunha viva, que eu como pelo menos de 2 a 3 vezes peixe por semana desde garoto. Minha família é muito ligada a isso, meus pais ainda trabalham com essa parte de pesca lá em Santa Catarina. Meu primeiro emprego aos 12 anos de idade foi na peixaria da nossa família, então eu conheço bem isso. Então, assim como eu tenho paixão, tenho desejo, eu acordo, que pode parecer estranho, Renato, mas às vezes eu acordo, poxa, que vontade de comer uma sardinha, poxa, que vontade de comer um robalo, que não é natural isso para os brasileiros. Talvez a maioria de nós brasileiros acorde falando, eu quero comer hoje um frango assado, eu quero comer hoje, poxa, um contrafilé. Por quê? Justamente porque não tiveram a minha experiência de comer mais vezes pescados na semana. Comer uma corvina, comer um ensopado de peixe, comer como nós falávamos antes, uma moqueca, tudo isso, né, que o projeto não prevê o tipo de preparação, mas prevê que nutricionistas poderão sugerir cardápios justamente respeitando a regionalidade. Então eu tenho certeza, Renata, vai ser uma medida muito importante para a questão nutricional da nossa criançada. Senador, mas para fomentar essa produção, vai ser preciso alguma interferência na logística atual? Não acredito, porque todas as regiões... A logística atual de armazenagem, produção, ela é capaz de suprir a demanda de incluir pescado na alimentação escolar uma vez por semana? Eu não tenho dúvida. Inclusive, majoritariamente será peixe fresco, porque tanto pescadores artesanais quanto agricultores familiares, aquicultores, vão ter oportunidade de retirar o peixe do mar, retirar o peixe do tanque, retirar o peixe do giz, colocar uma camada de gelo, que já é uma matéria-prima para conservar o peixe em todo o Brasil, e vai entregar o peixe fresquinho para os nossos alunos. Porque nós temos a cultura do peixe fresco, até pelas dificuldades de refrigeração, de freezers, enfim, a cadeia de armazenagem. Eu creio sim que nós temos estrutura, apesar de já termos em algumas regiões do país essa questão de refrigeração, de logística, de freezers, de pescados congelados, majoritariamente esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelos nossos produtores, seja agricultores, seja aquicultores ou sejam pescadores. E qual é a importância que o senhor acredita que tem envolver pequenos produtores, aquicultores, pequenos pescadores nesse processo? Imagina quantas escolas públicas nós temos no Brasil. Escolas municipais, escolas estaduais, escolas federais. Imagina que cada aluno, pelo menos uma vez por semana, não estou pedindo nem 2 vezes, uma vez por semana possa consumir pescado. O consumo de pescado no Brasil vai ser exponenciado. Além da melhoria da saúde, da renda familiar, o consumo naturalmente ele vai aumentar. De uma forma que não dá para nós mensurarmos, teríamos que fazer muitas contas. Mas, com certeza, isso vai gerar mais emprego, seja no mar, seja no rio, seja nos tanques, vai demandar mais pescados de todas as pessoas envolvidas na produção de pescados, de captura de pescados, e naturalmente, né, vai trazer uma cultura de consumo de pescados pela nossa garotada no futuro também. Senador, e qual que o senhor acha que é o maior desafio para implementar essa nova política pública no país? Olha, eu entendo que nosso maior desafio hoje é ser aprovado aqui no Senado, né? Depois esse projeto, uma vez que o MEC abrace, né,
uma vez que os diretores de escola entendam, e estão muito cientes, porque são educadores, entendam da necessidade das nossas crianças comerem melhor, comerem menos gordura, comer proteínas leves que nutram, mas não engordem ou não entupam as vias do coração de forma grotescamente falando, né? Eu tenho certeza que será implementado com sucesso. Apesar de, logicamente, todo o início, toda implementação de uma nova política pública demanda esforços coletivos, não só do Congresso Nacional, como também do MEC, dos diretores de escola, dos pais. E eu tenho certeza que, como nós já temos exemplos de sucesso em outras partes do Brasil, não será difícil de nós implementarmos. E, lógico, o agricultor familiar vai agradecer, o pescador vai agradecer, o aquicultor vai agradecer, porque a demanda de pescados vai crescer realmente exponencialmente. O senhor não sentiu falta no projeto de ter uma abordagem também do ponto de vista da educação dos... Alimentar? Tanto da educação alimentar quanto da educação dos merendeiros, uma mudança realmente, porque o senhor está propondo uma mudança cultural muito séria na alimentação do país. Renata, na verdade... Pelo menos para algumas regiões. Na verdade, nós não podemos treinar merendeiros ou falar com toda essa cadeia de pessoas sem ter uma lei aprovada. As coisas têm ordem. Primeiro a gente aprova a lei, depois, com a ajuda dos nutricionistas, que está inclusive no projeto, isso vai ser algo natural, orgânico. Isso vai ocorrer de forma natural, porque uma vez que é nutricionista, então ele tem experiência com todo tipo de proteína. Simplesmente vai adequar a regionalidade, né? Lá no Amazonas de uma forma, no Rio Grande do Sul de outra, no Rio de Janeiro de outra, respeitando a regionalidade. Mas creio sim que vai ser as merendeiras, as pessoas que colocam a mão na massa, que fazem o arroz, o feijão, o purê de batata, também vão ser preparadas e orientadas por esses nutricionistas que já fazem trabalho nas escolas em todo o Brasil, também de implementar o pescado. O senhor imagina a necessidade de um período de transição depois de o projeto aprovado e a lei sancionada? Como nós não temos a princípio, o meu projeto previa obrigatoriedade. Depois o senador Laércio, com sabedoria, flexibilizou que se tenha prioridade. Então, quando não é obrigatório, realmente já naturalmente teremos aí uma flexibilidade para a adaptação das escolas, buscar fornecedores, entender como funciona, buscar receitas. Então, eu creio que com essa não obrigatoriedade, mas sim sugestão, nós teremos esse tempo de adaptação das escolas e dos alunos. E qual a estimativa do senhor em relação à tramitação do projeto? Olha, eu estou muito otimista. Inclusive, eu falei com o líder do governo, Jacques Wagner, pedindo o apoio dele, que quando foi aprovado na CRA, né, foi já com as emendas e mudanças que o próprio líder do governo nos sugeriu. E nós adotamos 100% dos pedidos. Eu até não entendi o porquê do pedido de audiência pública lá na Comissão de Educação. Mas acredito que, como é um projeto benéfico, já com ótimos exemplos em todo o Brasil, não teremos dificuldade em tramitá-lo aqui no Senado. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Renata. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite.
aqui na TV Senado. Eu fui informado que no vocacional você poderia trabalhar com arte. O que seria trabalhar com arte? Seria se aproximar desse fenômeno que eu entendo por manifestação poética. É uma espécie de uma passagem que você vive de um não ser para um ser. Quer dizer, um praticar é tão importante quanto um pensar. O outro objetivo seria aquele mais ligado a uma educação integral, onde todas as áreas do conhecimento se comunicavam, trocavam experiências. Artes industriais e artes plásticas, quando se aproximavam, elas atingiam assim uma qualidade de design. Os nossos ex-alunos, eles tiveram a oportunidade de vivenciar a prática, vamos dizer, de uma inteligência sensível. O comércio internacional é importante motor no crescimento inclusivo de erradicação da fome, da diminuição da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: ambiental, econômica e social. For BRICS countries. Para os países do BRICS, a cooperação comercial não é só em promover oportunidades de desenvolvimento para os países membros, mas também trazer o compromisso ao multilateralismo. Hoje, no que diz respeito ao PIB, o BRICS representa 40% da economia mundial, com potencial para crescimento. O BRICS pode dar a oportunidade de adquirir fundos para apoiar essas infraestruturas e esses tipos de projetos de países membros, incluindo a transição energética. Nós estamos construindo uma nova ordem, garantindo o desenvolvimento de todo o hemisfério sul no mundo. E é essa importância com o BRICS que tem surgido como uma forma de consulta, cooperação e tem ajudado